água ou rio, mais P, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está mais do que provado que fumar faz mal à saúde. Deixar esse hábito, porém, pode ser muito mais difícil do que podemos imaginar. Não são poucas as pessoas que sofrem com a dependência da nicotina. Uma das alternativas de apoio a quem quer deixar o cigarro é a terapia de reposição. Vamos falar sobre isso com uma especialista no tema, Karina Barros, diretora associada da Kenvue Brasil. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui e falar desse tema tão relevante. Bom, vocês têm uma campanha que é o Dia Mundial contra o Tabaco, né? Que é dia 31 de maio. Como é que vocês se encaixam nisso aí? Com palestras, com orientação, campanha? A gente sabe que o tabagismo, o combate ao tabagismo é um dos principais desafios globais atualmente. A Kenvue, junto com a marca Nicorette, ela tem trabalhado em campanhas educativas para conscientizar a população e principalmente os indivíduos, os fumantes que querem parar de fumar, a buscar ajuda. Nesse dia 31 é uma data especial. Especificamente para esse ano, a gente vai ter uma ação educativa no vão do MASP, onde vão ter 477 cadeiras vazias. Dados recentes do INCA mostram que 477 pessoas morrem por dia por doenças relacionadas ao tabagismo. E junto com essa ação ilustrativa para conscientizar as pessoas sobre a importância, a relevância do tabagismo e os malefícios que traz para a saúde, a gente tem a participação da Secretaria da Saúde do Governo do Estado, que vai contar com profissionais de saúde, vai ter uma tenda e os profissionais de saúde estão à disposição da população para incentivar, direcionar os indivíduos, os fumantes que estão em busca de ajuda para deixar esse hábito e onde ele pode buscar ajuda mais próximo da sua residência. A gente sabe que o Brasil obteve muitos avanços no combate ao tabagismo. As pessoas estão deixando de fumar cigarro, embora agora tenha essa febre agora dos vapes, né, que também é uma forma disfarçada de querer induzir ao tabagismo, né? Mas entre 2023 e 2025, houve um recuo nessa luta. O tabagismo voltou a crescer entre os indivíduos com mais de 18 anos, subiu de 9,3% para 11,6%. Por que isso? Que explicação você dá para isso aí? Esse ano se faz ainda mais relevante focar nessas campanhas educativas. É isso porque o Brasil ele é reconhecido mundialmente pelo sucesso no combate ao tabagismo, mas hoje a gente enfrenta uma realidade diferente, né? Então, não somente o tabaco convencional, mas outras formas de liberação de nicotina, como o cigarro eletrônico ou outras formas também têm sido associadas e principalmente impactando os adultos jovens e os adolescentes. E o que reforça, a gente vê ao longo das últimas décadas como foi possível reduzir o número de fumantes, né, de cerca de 33% das pessoas fumavam nos anos 90 e esse número caiu drasticamente para 9% mais ou menos da população. Isso muito com as campanhas educacionais, né? O Ministério da Saúde foca muito nas campanhas massivas de educação, são as atividades, as ações preventivas nas unidades básicas de saúde. A restrição à propaganda nos meios de comunicação, né? Exatamente. Tudo isso ajuda e ajuda muito a conscientizar a população e a gente vê esse número refletido. E, por outro lado, aquelas figuras horrorosas que aparecem atrás dos maços de cigarro, dos efeitos, traduzindo efeitos maléficos do fumo, né? Exato. Então, o Brasil ele é uma referência, principalmente para as políticas públicas, por tudo que conseguiu nas últimas décadas, o que reforça o papel desse sinal de alerta, né? Do que a gente pode fazer mais, reforçar. E esse dia 31 de maio, principalmente, o nosso objetivo é unir forças. Então, trazer gestores, profissionais de saúde, líderes de opinião, a população de uma forma geral, para que possa ser orientada a buscar alternativas
alternativa correta para a cessação do tabagismo. Agora, eu andei pesquisando sobre a sua história, o trabalho que vocês fazem, e fiquei muito impressionado com alguns depoimentos de fora do Brasil, inclusive de pessoas que sofrem quando tentam se afastar do cigarro, principalmente, né? Porque o ato de fumar é uma escolha, quer dizer, a meu ver, me engano, mas nem sempre as pessoas aceitam que alguém chegue e diga pare de fumar. E, por outro lado, quem critica os fumantes, não sem uma certa razão, acha assim, poxa, mas por que essa pessoa está fazendo isso se é tão mal, né? Mas existe uma dependência do indivíduo que fuma da nicotina, né? Como é que isso funciona? Esse ponto é muito importante, porque o tabagismo, ele é considerado uma doença, ele é uma doença crônica e ela tem tratamento para isso. Então, existem protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que com tratamento farmacológico e não farmacológico para que esse indivíduo tenha sucesso. E que o parar de fumar, ele não é simplesmente uma questão de força de vontade. Tem toda essa questão da abstinência nicotínica e por isso que o indivíduo deve buscar essa orientação. O aconselhamento ele é essencial, é necessário que esse indivíduo seja aconselhado exatamente por toda essa questão comportamental, mas quando se fala dessa abstinência nicotínica, a terapia de reposição de nicotina ajuda bastante, porque ela tem vários formatos, então ela é uma forma de disponibilizar nicotina para o organismo e diminuir essa sensação de abstinência, e ela repõe de uma forma gradual a nicotina, não tendo pico como o cigarro causa, fazendo com que o organismo se acostume de uma forma a eliminar. Então, como essa síndrome de abstinência se manifesta em quem está tentando deixar o cigarro e não consegue? É aquela fissura de fumar, é a irritabilidade, a ansiedade, todos esses sintomas estão associados e nesse momento é importante ter a terapia de reposição de nicotina associada. A goma, por exemplo, é uma forma a goma de nicotina é uma forma de terapia de reposição de liberação rápida. Então, quando o indivíduo começa a mascar, a nicotina começa a ser liberada, ela é absorvida diretamente pela mucosa da bochecha e ele começa a aumentar os níveis de nicotina no sangue, reduzindo essa sensação. Eu vou te pedir para a gente voltar nessa questão da goma e das formas de administração um pouco mais à frente. Quando é que se identifica que a pessoa pode necessitar de um outro apoio que não seja um aconselhamento, além do aconselhamento médico? Existe um nível de consumo determinado que você identifique que a pessoa necessita de uma reposição? É importante dizer que o tratamento sempre é individualizado e que o acompanhamento, a busca por profissionais capacitados aumenta consideravelmente a chance de sucesso na cessação do tabagismo. Então, existem esses protocolos e o indivíduo ele deve ser tratado de forma individual, mas, de certa forma, tem um acompanhamento dentro da terapia farmacológica, além da reposição, tem os antidepressivos que podem fazer parte desse tratamento e que os profissionais de saúde capacitados dentro do programa de combate ao tabagismo do Ministério da Saúde ajuda a fazer a indicação da melhor forma. O ponto importante é que o SUS ele possui um programa gratuito e completo de cessação ao tabagismo e o indivíduo que tem esse desejo de parar de fumar, ele deve buscar apoio. Então, ele pode ir numa unidade básica de saúde próxima à sua residência. Com orientação médica, inclusive. Ele vai orientação ter um apoio médica e de outros profissionais de saúde é interessante para que ele tome essa iniciativa. Tem um dado que mostra que o indivíduo sozinho, quando ele tenta parar de fumar, 5% tem sucesso. Quando ele entra nesse protocolo com a terapia não farmacológica de aconselhamento e o tratamento medicamentoso, essas chances dobram ou chega a aumentar 60% da taxa de sucesso. E cada tentativa, a gente sabe, se não der certo, acaba sendo uma frustração. Então, se o indivíduo é acompanhado por uma equipe capacitada, a chance de sucesso aumenta muito. Bom, da medicação e do apoio fornecido pelo SUS, eu gostaria que você dissesse assim,
Tem a goma de mascar, né? E tem também o adesivo. Né? Exato. E além da goma e do adesivo, tem uma outra opção também. No Brasil tem pastilha, goma e adesivo. No SUS. No SUS. O SUS ele tem um tratamento completo. A goma é essa de liberação rápida. Então, ela é muito... Nesse momento de fissura, naquela ansiedade maior, irritabilidade, em todos os sintomas da falta de nicotina no organismo, ela ajuda bastante. Mas é importante ter outras formas associadas, como o adesivo, que é a de liberação mais lenta. lenta. E aí, essa terapia combinada vai ser muito individualizado, considerando a quantidade de cigarros fumados por dia. Por isso que é importante esse acompanhamento. Parece que uma dose equivale a 7 cigarros, mais ou menos. Mais ou menos isso. Isso. Né? Mas é muito individualizado. Então, é importante que o indivíduo, de fato, seja acompanhado, porque a terapia de reposição é uma parte do tratamento. Mas aqui no Brasil são essas formas disponíveis e fora do Brasil tem outras formas, com spray. Bom, o Nicorette, que é o produto que a Kenvue fabrica e também é vendável em farmácias, é acessível, não precisa de receita, né? Mas ele tem uma outra forma de administração que é o spray, não é isso? Isso. No Brasil não está disponível esse formato de spray, só em outros que seria indicado países. No caso quando há muita vontade de fumar, em vez de fumar um cigarro, assim. Mas isso, eu vou fazer uma crítica aqui. Isso não gera uma outra dependência, não corre o risco? Esse é um ponto bem importante. A terapia de reposição de nicotina, ela é estudada há muitos anos, ela tem diversos estudos, mais de 3 meta-análises que mostram o seu benefício e exatamente por conta dessa liberação lenta de nicotina, ela não causa essa dependência. Claro que pode acontecer, muito mais considerando que o fumar tem uma questão do hábito. Então, se a gente considerar o hábito de mascar, o hábito de uma forma geral, por isso que o indivíduo deve ser acompanhado. Mas essa questão da terapia liberar de forma lenta e dentro de um acompanhamento onde a quantidade de liberação de nicotina deve ser reduzida aos poucos, isso faz com que aumente a taxa de sucesso da cessação ao tabagismo e, ao mesmo tempo, com o risco reduzido de levar a uma possível outra dependência dessa terapia. O fato da pessoa que tiver recursos para procurar fazer o tratamento comprando o produto comercial na farmácia, não elimina a necessidade de ter uma avaliação médica e um apoio periódico, não? Não elimina. É muito bem estabelecido nos protocolos, né? Tanto aqui do SUS, da Organização Mundial de Saúde, todos os protocolos, muito bem estabelecido a necessidade do acompanhamento do tratamento farmacológico e não farmacológico, exatamente por essa questão comportamental. Você há muito tempo lida nessa área de atuação, né? Que é do conforto e da saúde do consumidor. É uma linha de produtos, que inclui não só a Nicorette, mas outros mas, inclusive até cosméticos. Mas eu fico muito impressionado com experiências que eu tive de ver pessoas que estão tentando deixar o cigarro e que sonham que estão fumando, né? Quer dizer, é uma ligação tão profunda, né? Qual o índice existem pesquisas comparando o índice de cura, quer dizer, cura entre aspas, de sucesso em abandonar o cigarro e o tabagismo, com o apoio ou sem o apoio da nicotina, da terapia de reposição? Tem. Na verdade, se a gente considerar o número de fumantes, aproximadamente 6 em 10 fumantes querem parar de fumar. Desses 3, apenas 1 em 3 fumantes buscam essa terapia. E quando a gente compara os dados, só 5%, aproximadamente 5% dos fumantes que tentam parar sem acompanhamento têm essa taxa de sucesso. E por isso que é tão importante, acho que são 2 pontos muito relevantes que precisam ser tratados nesse momento em que acende uma luz, né? Onde, diferente das últimas décadas, esse número de tabagistas vinha diminuindo e a gente se depara agora com um aumento. Então, é importante fortalecer as campanhas para que principalmente os jovens, os adolescentes, não entrem
nessa roubada. Ao mesmo tempo que a gente reforça que existe terapia, existe tratamento específico para o tabagismo, e se a gente quiser, de fato, ajudar nessa questão, é tratar o tabagismo como uma doença. E por isso que existe um protocolo muito bem estabelecido para que isso aconteça, até por questão de todas as comorbidades associadas. E que diferença faz tratar como doença do comportamento menos, digamos assim, menos incisivo, de um julgamento menos incisivo? Muito mais pela questão da complexidade do tema. Então, quando o indivíduo vai na força de vontade, muitas vezes ele não tem, às vezes ele precisa do antidepressivo para fazer parte, como é aprovado como parte do protocolo, ele precisa de uma terapia de nicotina no momento adequado para não entrar naquele momento de abstinência e voltar ao hábito de fumar, e o aconselhamento. E quando a gente fala dos profissionais de saúde, é muito importante não só o acompanhamento médico ou o encaminhamento de um médico. Outros profissionais de saúde também têm um papel super importante nesse tema. Um dentista, por exemplo. Tem vários dados mostrando que a saúde bucal, não só do Brasil, mas no mundo como um todo, aproximadamente mais de 90% tem algum grau de doença periodontal. E o tabagismo é uma causa direta associada com a piora da saúde bucal. E diversos dados mostram que a saúde bucal ela não é só local, né? Ela acaba tendo um envolvimento sistêmico porque ela causa uma inflamação subcrônica e persistente. Então, tem uma relação muito forte da saúde bucal com o estado de saúde de uma forma geral. Então, e além da formação de cálculos de placa dental que um paciente fumante tem, que é muito maior do que um indivíduo que não fuma. Então, além de todas as comorbidades existentes, de todas o que já é falado, de doença cardiovascular, de diversos tipos de câncer, tem essa questão da saúde bucal como um fator importante também, por isso que o dentista também é um profissional relevante nesse tema. Mas o tabagismo ele é prejudicial até na cicatrização dos tecidos. Pouco tempo atrás eu andei fazendo uma pesquisa sobre cirurgia da coluna, eu precisei fazer uma, né? Dizer, olha, o que é dos itens mais nocivos à recuperação rápida da cirurgia? Essa pessoa é fumante ou não. Né? Isso é impressionante, né? Agora, a gente sabe que isso é uma guerra também comercial. Aqui no Brasil, existe ainda uma indústria do fumo no sul do país que sempre, de vez em quando, faz um lobby aqui no Congresso Nacional, que alega que existem empregos e tudo, enfim. Mas eu acredito que, quando a gente compara o número de mortes e a despesa que o país tem, que o Sistema Único de Saúde tem para recuperar a saúde, ou tentar manter vivas as pessoas que fumam, é muito maior do que, seria muito mais lógico parar de fumar, né? Tem um dado recente do INCA que mostra que a cada real obtido da indústria de tabaco, o Brasil gasta R$5 no tratamento de doenças associadas ao tabagismo. Então, se a gente for somar, é aproximado um custo de 153 bilhões de reais destinado, isso considerando não só o custo direto, mas também os custos indiretos, né, relacionados a absenteísmo, a qualidade de vida ou outros fatores que entram, que representa aproximadamente 1,5% do PIB. Então, o custo para tratar as doenças associadas ao tabagismo é muito maior do que o lucro vindo dessas empresas. A gente já veio de muito mais longe com a proibição da propaganda, com a divulgação dos malefícios do tabagismo, mas existe ainda um outro ponto que ainda não foi atingido. O preço dos cigarros ainda está muito barato, né? Esse é um tema que também tem que ser debatido e eu volto no ponto tem um sinal de alerta, né? A gente precisa trazer todos os atores nesse tema para entender o que mais precisa ser feito para a gente voltar a ter taxas decrescentes de fumantes no país e, consequentemente, reduzir o número de mortes, né? Se a gente olhar, são quase 8 milhões de pessoas morrem todo ano por doenças relacionadas ao tabagismo.
e, voltando ao tema, ele segue sendo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Bom, a gente sabe que ninguém vai perder dinheiro fácil, de assim, deixar, enfim, e o lucro, mas quando isso custa vidas, evidentemente tem que ser evitado. Mas a indústria do tabaco, ela utiliza de vários subterfúgios, várias tentativas de contornar esse combate ao tabagismo. Que você poderia citar alguma dessas iniciativas? Eu acho que são várias iniciativas e principalmente outras formas até. Né, tipo assim, os vapes não fazem mal, o cigarro eletrônico não faz tão mal assim. Eu acho que esse é um ponto de atenção, né? Não existe só uma forma convencional de nicotina como o cigarro normal, mas também essas outras formas e o cigarro eletrônico é uma delas. E acaba sendo atrativo principalmente para os mais jovens. Então, tem um dado recente do Programa de Saúde Escolar do Brasil que mostra que aproximadamente 20% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já experimentaram tabaco ou outra forma de nicotina. E quando a gente olha esse dado separado por escolas públicas e privadas, nas escolas públicas esse índice ainda é maior. E então, voltando para o tema, né, quando a gente é um tema super em pauta, a gente sabe que essas políticas públicas, comunicação em massa, tudo isso funciona, olhando mesmo o Brasil como um exemplo e referência, mas ao mesmo tempo a gente está num cenário onde tem outros fatores associados e por isso uma data importante esse mês, não só esse mês, mas é um momento importante de voltar à conscientização, continuar focando em entender o que mais pode ser feito para fazer com que não tenham novos entrantes no tabagismo e, ao mesmo tempo, incentivar com que as pessoas busquem um apoio devido para ter sucesso na cessação. Aqui no Brasil já é lei, já há algum tempo, fumar em ambientes fechados, né? Antes se podia fumar até em avião, agora ainda bem, faz muito tempo atrás. Agora não se pode mais fumar em ambientes fechados. Será que nós vamos chegar... Agora, alguns países da Europa estão tentando proibir fumar em qualquer espaço público, inclusive. Será que a gente consegue chegar até esse ponto? Eu acho que são pontos que precisam ser debatidos, né? Inclusive, recentemente, agora no Reino Unido, um projeto de lei que traz com que todos os indivíduos que vão completar 18 anos a partir de 2027 não poderão comprar de forma legal cigarro ou qualquer outro dispositivo. Nascidos a partir de 2009. De 2009. 2009, é São isso. os que vão completar 18 anos em 2027. Então, teoricamente, esses indivíduos não poderão comprar de forma legal cigarro, ou vape ou qualquer outro dispositivo com nicotina. Então, a gente vê uma movimentação grande no tema, e principalmente considerando esse sinal de alerta que vem acontecendo. E mesmo com todas as políticas públicas, com todas essas campanhas que tiveram sucesso e continuam tendo sucesso, é importante revisitar o que mais pode ser feito para a gente conseguir combater esse cenário. Karina, eu agradeço imensamente sua presença aqui. Eu tenho certeza que eu aprendi muito, os telespectadores também. Espero que você volte aqui e desejo muito sucesso, não só na campanha do 31 de maio, mas durante todo esse ano e os anos futuros, para que os brasileiros fumem cada vez menos, ou se possível, não fumem nunca mais. Nem cigarro, nem vape, nem charuto, nem nada. O ar puro é propriedade de todos, né? Com certeza, autocuidado, né? Se a gente voltar para todas as práticas, atividade física, evitar riscos, uso de protetor solar, saúde bucal, são vários os pontos que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida e ter uma longevidade melhor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, foi uma satisfação estar aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Bom dia. Novas formas de medo e desconfiança. De repente, as sirenes que não tocaram em Mariana e Brumadinho começaram a soar por todos os cantos. De repente, divulgaram que mais de 40 barragens estavam em risco de rompimento. O estado se transformou num campo minado, numa bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Muita gente foi retirada de suas casas às pressas. Descobriram que viviam em áreas de risco, que a mineradora chama de ZAS, Zona de Autossalvamento. Ou seja, se a lama vier, as pessoas têm que fugir para uma zona segura por conta própria. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos? A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro, mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse lá, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Segunda-feira, 15 de junho. Copa Feminina de Futebol 2027. Plenário aprova medidas de preparação. CCJ aprova e plenário deve examinar projeto da transferência automática de pensão alimentícia. Artistas de quadrilhas juninas recebem homenagem no plenário do Senado. E mais, o que está marcado para hoje e a previsão da semana na agenda. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. A semana começa com audiência pública e sessão especial no plenário já agora pela manhã. De terça a quinta, audiências públicas e exame de projetos nas comissões, sessão de premiações e especial do Senado e solene do Congresso. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a campanha institucional Junho Violeta. Trata-se de uma campanha mundial voltada à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Há 20 anos, a ONU declarou 15 de junho como o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Também às 10, o plenário deve se reunir em sessão especial para celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, que é comemorado neste 15 de junho. Logo mais, às 2 da tarde, está marcada a audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Ciência e Tecnologia para discutir o uso compassivo de terapias em saúde. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista, uma audiência pública para debater impactos do bloqueio orçamentário sobre a capacidade operacional, regulatória e fiscalizatória das agências reguladoras federais do setor de infraestrutura. Também às 10 horas, está marcada a sessão de premiações no plenário do Senado, para a entrega da comenda Santa Dulce dos Pobres a pessoas e empresas que tenham prestado relevantes serviços na área social da saúde. Esta segunda edição da comenda vai homenagear Jorge Eduardo Deister, idealizador e coordenador da Vila do Pequenino Jesus, aqui do Distrito Federal, voltada ao acolhimento de pessoas com múltiplas deficiências. O Instituto da Primeira Infância de Fortaleza, sem fins lucrativos, com atuação reconhecida no cuidado e desenvolvimento infantil. E a irmã Nilda Maria Cavalcante Rangel, religiosa salesiana com mais de 70 anos de dedicação à educação, gestão pública e obras sociais em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É também escritora e pesquisadora. Às 9 horas de quarta-feira está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos projetos cria o programa de detecção precoce e tratamento da adenomiose. Trata-se de um aumento do útero que provoca sangramento, cólicas e outras dores na mulher acometida do problema. Também às 9 horas de quarta-feira, uma sessão solene do Congresso está marcada para celebrar os 118 anos de imigração japonesa no Brasil. E às 10 horas de quinta, o plenário deve se reunir em sessão especial para celebrar os 70 anos de criação do Conselho Federal de Química. O plenário do Senado recebeu na última sexta-feira artistas que fazem parte de quadrilhas juninas. A sessão especial homenageou o Dia deles, comemorado em 27 de junho.
Junho é marcado por comidas típicas, pela fogueira e pelas famosas danças de quadrilhas. O quadrilheiro junino é todo profissional que utiliza um meio de expressão artística, cantada, dançada ou falada, para transmitir tradições populares nas festas juninas. Para celebrar o Dia Nacional do Quadrilheiro, comemorado oficialmente em 27 de junho, o Senado Federal realizou uma sessão especial. Esta sessão solene é uma homenagem aos quadrilheiros juninos do Distrito Federal e de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, uma homenagem à nossa cultura, à nossa história, às nossas raízes. Quadrilheiros são famílias inteiras que organizam toda a sua rotina em torno de um projeto. São jovens que encontram na arte o seu lugar no mundo. Os convidados cobraram mais investimento na cultura. O que está acontecendo com os trios de forró, com as bandas de fato que são de forró, vai acontecer com o movimento junino. As festas que existem no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, elas estão beneficiando o Alok, que eu não tenho nada contra ele, e o que é de fato o movimento, o que é de fato o São João, está ficando para fora. O que a gente precisa era de que em outubro do ano início, a gente consiga preparar os nossos espetáculos com recurso garantido para a execução direta disso. E as moreninhas para sempre com alegria, quando for no outro dia, tem já tá com certeza. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência na sexta-feira para instituir o Dia Nacional das Porfírias, a ser celebrado no dia 18 de maio. Os participantes também abordaram o pouco conhecimento da sociedade e dos médicos em relação à doença. O senador Flávio Arns foi o autor do requerimento para audiência pública que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional das Porfírias. O parlamentar explicou que as porfírias são um grupo de 8 doenças genéticas raras que fazem parte dos erros inatos do metabolismo. 4 delas apresentam sintomas neuroviscerais e 4 sintomas na pele. É um projeto de lei importante porque ter o Dia Nacional das Porfirias é um momento em que toda a sociedade pode se debruçar sobre esse tema. E quanto mais informação a sociedade tiver, mais terá acesso a tratamentos, diagnósticos, atendimento, apoio para a família, para o paciente, divulgar, conhecer a área. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, é um debate importante, necessário. Isso faz parte, inclusive, das condições para a aprovação do projeto de lei. De acordo com os participantes, o ataque porfírico agudo afeta o sistema nervoso central e periférico, levando a uma série de achados que, mesmo que intermitentes, podem ser fatais. A incidência da doença é pouco conhecida e subdiagnosticada. 80% das pessoas são assintomáticas. A representante da Associação Brasileira de Porfíria falou sobre a dificuldade para encontrar informações sobre a doença. Eu não comecei essa jornada pela ciência, comecei pela dor. Comecei pela dificuldade no diagnóstico de uma filha. No nosso país, não só no nosso país, acredito que em muitos mais, o paciente de porfiria precisa se tornar especialista da própria doença para conseguir sobreviver. Senhores parlamentares, a porfiria não é apenas uma falha metabólica na produção do M. Para o paciente brasileiro, é uma peregrinação cruel. Julie conta que descobriu a doença em 2020. Relata que sentiu fortes dores abdominais. Foi ao hospital, mas recebeu diagnósticos errados, chegando a ser tratada como doente psiquiátrica e dispensada do tratamento hospitalar. Eu recebi uma alta hospitalar e, nesse momento, minha família foi orientada a me deixar longe de varandas, de facas e tudo mais que eu poderia atentar contra minha própria vida, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda. Eu peço desculpa se eu me emocionar, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda porque a dor era lancinante e alguns outros sintomas apareciam. E em menos de 24 horas eu iniciei com crises convulsivas em casa. Nessa ocasião, minha família chamou o SAMU, eu tive que retornar ao hospital.
e a partir daí diversos diagnósticos e hipóteses foram levantadas, desde AVC, a lúpus, a esquizofrenia, e minha família nesse meio, sem saber exatamente o que estava acontecendo, os médicos também muito perdidos, sucessivos e infelizmente, inegável dizer, erros, até que eu entrei em coma. Julie conta que só conseguiu o diagnóstico quando foi transferida para São Paulo. A representante do Ministério da Saúde falou sobre os desafios que a pasta enfrenta. As manifestações clínicas nós sabemos que podem ser heterogêneas, muitas vezes inespecíficas, e isso reforça a importância justamente da qualificação dos profissionais de saúde da rede de atenção, para que consigam reconhecer oportunamente os sinais e sintomas, tanto nas porfirias hepáticas agudas quanto nas formas cutâneas. Quando a gente pensa, né, nas porfirias, além do diagnóstico oportuno, a gente também destaca a necessidade de promover o manejo adequado da condição, a prevenção dos agravos, a segurança do paciente, especialmente por meio da identificação, né, de fatores que desencadeiam, fatores desencadeantes, e também da utilização criteriosa dos medicamentos, justamente para reduzir o risco de complicações potencialmente graves. O plenário aprovou a criação de uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda, senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos com a área técnica do Ministério a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Durgman, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório. A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1 a 6 e estamos colhendo com $1 a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Os senadores também confirmaram no plenário a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves,
para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Outra aprovação foi a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal para as empresas envolvidas na organização da Copa Feminina de Futebol de 2027. O projeto segue para a sanção presidencial. Empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ter isenção do ISS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de iniciativa do governo federal, já analisado pela Câmara dos Deputados. A isenção será permitida apenas para pessoas jurídicas que já tenham isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e pelo mesmo prazo. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a transferência automática de pensão alimentícia. O projeto, que será votado pelo plenário, vai evitar novas ações judiciais nos casos de atraso ou inadimplência. Pela proposta, o juiz poderá decidir pela transferência automática da pensão alimentícia em qualquer fase do cumprimento da sentença. O magistrado deverá informar o valor mensal, a data do pagamento e a sua duração, as contas de débito e crédito e os critérios de reajuste do benefício. Institui-se assim um fluxo automático e contínuo voltado ao pagamento mensal da pensão, com menor dependência de novos requerimentos a cada inadimplemento. A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, o projeto prevê a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado em atraso. A proposta também permite o bloqueio de contas empresariais. Os senadores destacaram que o projeto vai garantir o pagamento das pensões alimentícias e reduzir as ações judiciais nos casos de atraso. É uma proposição muito importante e que tem, além do condão de garantir que não vigore uma insegurança por parte das mulheres ou de quem tem o direito à pensão, também a redução da judicialização, porque nas condições atuais, quando esse recurso não é transferido, torna-se necessário para a mulher, para a pensionista, entrar na justiça para garantir o cumprimento desse direito. É um projeto que reduz a burocracia, facilita o acesso de quem precisa. É um direito alimentar, portanto, é um projeto que vai em socorro de quem precisa. É menos burocracia, facilita a vida, especialmente de mulheres, de vulneráveis. Então, acho que é um projeto que, assim, moderniza, né, o acesso a direitos. Eu considero um avanço. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. Pela proposta, que ainda precisa ser votada pelo plenário, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60 anos após 25 anos de contribuição. No início da reunião, o relator, senador Irajá, leu o parecer e fez um apelo pela aprovação da PEC, que deverá beneficiar quase 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, né, por toda uma vida. O projeto foi aprovado por unanimidade. A proposta inclui na Constituição
que a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é essencial e exclusiva de Estado. Por isso, proíbe a terceirização desses agentes e contratação temporária fora de emergências. Pelo texto, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição, sem necessidade de laudo individualizado. Eles terão a garantia de paridade e integralidade, e a regra valerá para todos os agentes, independentemente do regime previdenciário do município. A PEC cria regras de transição e sistema de pontos para quem já está em atividade. E também determina que a União preste assistência financeira complementar a municípios para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios e também faça repasses ao Fundo do Regime Geral para o custeio das novas aposentadorias. Agentes de todo o país que vieram acompanhar a votação comemoraram. Essa proposta vai dar dignidade a todos os agentes de saúde de todo o Brasil. Primeiro, a nossa aposentadoria especial, que nós lutamos tanto para conseguir, dignidade para depois da aposentadoria nós termos a dignidade de viver um pouco melhor e tirar todos os nossos colegas que estão precarizados com vínculos empregatícios fora da lei. E aí sofrem lá nos municípios e é isso que a gente está dando, essa dignidade para todos os nossos quase 400 mil agentes de saúde e agentes de endemias de todo o país. A Comissão de Educação aprovou um protocolo para orientar professores e diretores em casos de racismo, misoginia e outras formas de discriminação nas escolas. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. A Comissão de Educação aprovou também projeto que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para definir as atividades que devem ser consideradas no aperfeiçoamento profissional contínuo dos profissionais da educação básica pública. O texto que veio da Câmara inclui, entre essas atividades, cursos de qualificação, cursos de pós-graduação e períodos para pesquisa na área da educação. O texto será analisado em plenário.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco de Brasília respondeu às perguntas dos senadores sobre a situação do BRB, que busca empréstimo bilionário após comprar carteiras fraudulentas do Banco Master. O presidente do BRB lembrou aos senadores que assumiu a instituição no fim de novembro de 2025, após o início da investigação sobre o Banco Master. Nelson Antônio de Souza informou que houve uma reorganização institucional e de governança no BRB, com a substituição de dirigentes que estavam no período investigado. Houve também a recomposição de posições estratégicas, a revisão de estruturas de comitês, o aperfeiçoamento de controles internos e a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração com mais independência. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander, e foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Sobre a divulgação do balanço financeiro do banco referente ao ano de 2025, que vem sendo adiada desde março, o presidente do BRB disse que o balanço ainda não está pronto. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. Sobre os pedidos de informações e solicitações de documentos feitos pelos senadores e que ainda não chegaram ao Senado, o presidente do BRB explicou que muitas dessas informações ainda estão sob sigilo. Esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? E esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial. E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados. O que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB, quanto roubaram do BRB. Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. São essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões. Na abertura do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, emissoras de todo o país participaram do lançamento da TV 3.0, que tem, entre os destaques, uma interatividade total e conteúdo sob demanda. Comunicadores de todo o país acompanharam a primeira exibição experimental e deram conta de como a televisão 3.0 vai abrir um cardápio de novas possibilidades, democratizando o acesso e chegando até os mais distantes rincões do país. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Aqui nesse bonequinho a gente está ilustrando que tem um usuário que está personalizando a TV do jeito que ele desejou, do jeito que é recomendado para ele. E aqui a gente tem uma primeira tela com o menu lateral, com algumas funcionalidades que a gente lista aqui de busca, a página de início, né? E a gente vai elencar cada programa desse aqui ao vivo, programação, serviços, configurações e notificações. Estamos aqui com a TV Senado e todas as outras, pessoal, todas as redes públicas que estão disponíveis, a gente insere aqui, rapidamente aqui para ilustrar, um programa de retirada de medicamentos para a população em casa. Então, daqui aqui você seleciona uma farmácia que esteja mais próxima da sua residência, ele já dá um QR Code que vai te direcionar
via Google Maps, via Waze. Para o usuário é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né, que vai mudar a forma que a gente consome TV e que para a gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né, nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. Nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 12 de junho, Dia dos Namorados. E aí, já é hora de falar sobre contrato, sobre patrimônio? Está morando junto? Pensa em casar? Será que você está, neste momento, protegido juridicamente? Neste TV Senado Live, vamos tirar as dúvidas e mostrar os cuidados que devemos ter quando decidimos estar numa relação amorosa. Vamos conversar com a advogada especialista em direito de família, Marília Pedroso Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias. Minha colega Cibele Nunes traz a sua participação, está ligada aí nas redes sociais e me ajuda na condução deste programa. Bom, meninas, sejam todas muito bem-vindas aqui hoje. Obrigada por estarem aqui com a gente no TV Senado Live.
Uma delícia. E vamos lá, né? Porque esse tema é quente, a gente já recebeu perguntas aqui do Brasil inteiro. E eu vou começar, Marília, com uma pergunta aqui do Miqueias, ele que é lá do Paraná, né? Ele pergunta assim, quais critérios diferenciam juridicamente namoro, união estável e casamento? Bom dia, Sara. Quero começar aqui saudando toda a nossa audiência, também a Cibele, minha querida amiga, doutora Maria Berenice Dias, e falar aqui para o meu conterrâneo, então, né, nesse Paraná chuvoso aqui de hoje, que essa é a pergunta que não quer acabar, né? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que alguém poderia fazer, porque hoje, né, talvez o que norteia aqui essa nossa live é realmente a dificuldade de tornar rápido, fácil, claro, né, a diferenciação entre namoro, união estável e casamento. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender que um relacionamento de namoro, ele é um relacionamento afetivo, amoroso, mas que ele se diferencia da união estável e do casamento porque ele não gera efeitos jurídicos. Então, o que a gente quer dizer com isso, né, para as pessoas que estão nos ouvindo? Se você está namorando com alguém, quando você terminar esse relacionamento, cada um vai seguir livremente aí a sua vida e não vai ter, né, cabimento nenhum tipo de pedido de pensão alimentícia, partilha de bens, né, algo nesse sentido. A união estável e o casamento hoje estão muito parecidos, né, para alguns juristas, assim, eles quase que são figuras equiparadas, né? Então, o que muda, né, é um pouco a maneira de constituir. No casamento, a gente tem, assim, nossa, muitas solenidades, a pessoa, né, não tem dúvida que está casada, porque ela precisa, né, proceder aí a diversos atos, ela precisa procurar o cartório, precisa, né, fazer uma série de formalizações, entregar certidões, né, o casamento tem a sua celebração, então ele é um vínculo jurídico que fica mais claro quando ele é constituído. E aqui, a grande sacada é que a união estável, ela também, claro, ela pode ser formalizada e tudo mais, inclusive nos cartórios, mas o nosso Código Civil, no seu artigo 1723, ele vai falar que uma união estável é uma união pública, contínua, duradoura e que tenha o objetivo de constituir família. Então, ele não exige que exista, né, uma formalização, que as pessoas coloquem isso no papel. Então, se você estiver vivendo um relacionamento com alguém nesses termos, puxa, às vezes você pode nem saber, ou você já está numa união estável, né? E aí, quando encerrar esse vínculo, você vai ter uma série, né, de consequências jurídicas, como essas que a gente comentou agora há pouco, né? Pode ser que você tenha que fazer uma partilha de bens, que você, né, tenha que pagar pensão alimentícia, todo esse pacote que normalmente as pessoas têm facilidade de perceber que ocorre quando casam, né? Então, temos uma diferença grande. Agora, hoje percebemos que o namoro tem em algumas situações, assim, Sara, ficado muito parecido com uma união estável. Porque hoje as pessoas às vezes namoram por muito tempo, né, por muitos anos. Hoje nem todo mundo namora necessariamente porque está conhecendo aquela pessoa e quer noivar, quer casar, quer ter uma união estável. Muitos casais que querem simplesmente viver ali aquele relacionamento. Então, hoje a gente tem visto assim que é importante que o casal deixe bem claro que está só namorando, porque senão pode ali haver uma confusão com uma união estável. As coisas estão mudando mesmo, né? E as pessoas estão casando mais, estão se relacionando mais. Doutora Maria Berenice, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. E a gente já tem uma dúvida. Deixa só, antes de eu fazer uma complementação. Claro. Eu quero dizer que é uma alegria, sabe, cumprimentar vocês para trazer esse debate, que todo mundo quer muito saber informações. É que, assim, na união estável, e às vezes é isso que as pessoas confundem, né, Marília? As pessoas acham que tem que morar junto. E que se não morar junto, então não é união estável. Não é bem assim. E também diz assim, não, mas era uma relação aberta, onde não existia fidelidade, enfim, então não seria uma união estável. Isso também não leva por si só para deixar de ser reconhecido uma união estável o fato das pessoas não viverem, às vezes, sob o mesmo teto, e nem
ser fiel ao outro também. Isso não descaracteriza uma união estável, se estão presentes todos os outros elementos. Agora pode perguntar. Maria Berenice, a gente já recebeu uma dúvida aqui muito boa da Rebeca, que é lá de São Paulo. Ela fala assim: e se o cônjuge não quiser trabalhar, não quiser compor renda, mesmo assim ele vai levar metade dos bens e do patrimônio na hora da separação? Essa é boa, né? É que assim, ó, depende do regime de bens. Quando as pessoas vão casar e não dizem nada com relação ao patrimônio, porque sempre é um tema complicado de falar, né? Parece que quando fala em dinheiro, parece que um está sendo interesseiro, ou outro não está querendo, ou um relacionamento sério, assim, porque já está pensando, né, em dinheiro. Então, quando as pessoas não dizem nada, nem no casamento, nem na união estável, o regime dos bens é o da comunhão parcial. Esse é o regime que chama legal. Se ninguém escolheu outro regime, é esse que vigora. Que aquele, assim, o que é meu, o que é teu, o que for adquirido depois do início do relacionamento, ou do casamento, ou do reconhecimento da existência da união estável, é metade de cada um. Não interessa quem foi que desembolsou, quem foi que pagou, quem é que entrou com o dinheiro, enfim, é metade de cada um. Mesmo que ele não trabalhe, Rebeca, isso tem que entrar na racha. Eu confesso que isso até parece injusto pela forma que você está colocando esse questionamento, mas isto vem para haver um certo reconhecimento de que essas atividades de cuidado, sabe? Essa mulher que historicamente sempre ficou dentro de casa, cuidando da casa, de filho, de marido, enfim, isso nunca parece que teve valor jurídico. Então, ela não faz nada. E quem sai para trabalhar sou eu, então é injusto, dividir o patrimônio com ela, porque ela só ficava em casa. Mas, assim, essa atividade do lar, que hoje em dia se chama dever de cuidado, isso tem um valor econômico. Nunca foi reconhecido, porque nós brincamos sempre de bonequinha, de panelinha, então, para a gente casa, tem que continuar fazendo isso. Então, quer para um lado, quer para o outro, tem que dividir. Agora, só tirando uma dúvida, a união estável, a pessoa pode chegar no cartório e falar: eu quero separação de bens, não é isso? Esse é o meu regime, por exemplo. É isso aí. No casamento, né, antes do casamento, pode ir no tabelionato para fazer uma escritura pública de pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens. Não necessariamente o regime da comunhão universal, o regime da separação total, dá até para dar uma misturada, assim, né, no regime. Pode criar um regime só seu. Olha, vai ser assim, dessa forma, algumas coisas vão se comunicar, outras coisas não vão se comunicar, por exemplo, há essa possibilidade. A casa que eu já tenho, esse vai ficar só para mim, mas o que nós comprarmos depois vai ser junto. Isso dá. O que está pegando uma moda agora, mas que ainda não está na lei, isso às vezes pode gerar alguma injustiça, né? É as pessoas fazerem um pacto dizendo assim: olha, o regime é o da separação, mas o dia que nascer um filho passa a ser o da comunhão parcial. Só que assim, isto não fica dentro da certidão do casamento, por exemplo. Então, as pessoas que vão fazer algum negócio como essa, vai estar escrito lá, só que é o regime da separação, sabe? Essa alteração que se chama a cláusula sunset, que é pôr do sol, ou seja, a troca de regime depois de um tempo, está no projeto da reforma do Código Civil. Eu acho válida, mas isso precisaria constar, então, na certidão tanto de casamento quanto nesse contrato de união estável, né? Que não é necessário, na união estável, se ter algum documento, nem como a Maria disse, comprovando a existência, vamos viver junto ou estamos vivendo junto e tal. Só que assim, na união estável, que a gente nunca sabe quando é que começa. Eu uma vez tive um cliente que chegou lá com a nota fiscal da compra da aliança, querendo provar que ali começou a união estável, sabe? Eu me lembro que ele ficou muito bravo por causa disso. E
Então, assim, o termo inicial é difícil, até judicialmente, de ser comprovado. Mas o que se chama ato-fato jurídico, ou seja, é algo que se constitui com o passar do tempo. Quando é que a convivência se torna pública, contínua, duradoura, e essa finalidade de constituir família é um dado muito complicado de se identificar, porque muitas vezes os homens acham que estão só namorando e as mulheres juram que estão vivendo em união estável. Então, assim, eu acho significativo as pessoas firmarem um documento, que pode ser até particular, ali não existe, pode ser por escritura pública, e elegendo o regime de bens. Só não dá, por exemplo, depois de estar vivendo junto, em união estável, com todas as características legais, bom, agora vamos formalizar a união. Muito bem, então vamos escolher o regime da separação de bens. E dizer assim, olha, este regime vigora desde o começo do relacionamento há 15 anos atrás. Não. Tá? A escolha do regime de bens, tá? Vigora para frente. Porque tudo que foi adquirido antes, em que existia união estável, mas como não tinha sido formalizado o regime da comunhão parcial de bens, sabe? Não dá para voltar para trás. É só marca o regime dali para frente. Tá certo. Doutora Maria Berenice falou aí, pessoal, da reforma do Código Civil, e a gente ainda vai entrar nesse assunto aqui durante o programa. Agora a gente vai falar com a Cibele, que ela tem uma enquete aí, né, Cibele? Isso, Sara. Vamos mostrar para as nossas convidadas. Nós perguntamos para as pessoas ao longo da semana na internet como elas avaliam o impacto de discutir regras jurídicas logo no início do relacionamento amoroso. E a maioria das pessoas disseram que acham necessário, 65% das pessoas. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Bom, eu vou trazer aqui, emendar aqui com a pergunta do Rafael da Bahia para a doutora Marília. Ele quer saber o seguinte, qual é exatamente a finalidade do contrato de namoro? É delimitar a diferença com uma união estável ou tem alguma outra medida que esse contrato traz? Eu acho que essa enquete que vocês mostraram tem muito a ver, né, com a pergunta de qual que é a finalidade do contrato de namoro, porque realmente ele quer quebrar esse tabu que a gente ainda tem muito no Brasil, né, de falar sobre as questões de patrimônio, né, para muitos assim até um anticlímax, mas a gente precisa também amadurecer como sociedade. E assim, se é difícil conversar no começo, não vai ser melhor, né, conversar sobre isso lá quando estiver terminando. Até porque no final dos relacionamentos, às vezes as pessoas estão assim emocionalmente feridas, elas tendem até, né, a ir até para uma energia às vezes um pouco mais vingativa. Então, o melhor realmente momento para fixar as regras de um jogo é antes dele começá-lo, né? Então, a gente incentiva muito que o contrato de namoro seja utilizado como um instrumento para prevenir conflitos e que o casal, de uma maneira dialogada, transparente, idônea, através dele, realize 2 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é essa segurança jurídica, né? Então, vai deixar muito claro, muito delimitado que eles têm um relacionamento afetivo, amoroso, mas que eles não desejam que aquele relacionamento tenha essas consequências jurídicas típicas de uma união estável, né? Então, eles deixam muito claro que o relacionamento é de namoro. Mas também eu quero ressalvar aqui que eu acho fundamental deixar claro que o contrato de namoro também precisa ser visto como um instrumento de responsabilidade afetiva. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente normalizou muito na nossa sociedade, e eu quero dizer isso assim, em muito prejuízo sempre às mulheres, não assumir o status dos relacionamentos. Então, a gente vê assim que até nas brincadeiras, churrascos, nas interações sociais, aqueles casais que não fica muito claro, né? Não há até uma uniformidade, como a doutora Maria Berenice Dias colocou, né? Às vezes um acha que está vivendo uma coisa, está se doando para o relacionamento, o outro está vivendo outra coisa. Então, assim, é fundamental que o casal assuma suas expectativas para o futuro, né? Então, ele precisa ser esse instrumento de responsabilidade afetiva. Eu já tive muitas vezes consultas de mulheres que perderam seu período fértil, às vezes, porque foram aos poucos sendo enroladas por parceiros que, quando chegou ali no momento limite, finalmente assumiram que
não queriam realmente evoluir aquele relacionamento para uma família, não queriam ter filhos, por exemplo, e aí a outra pessoa, às vezes, teve realmente um prejuízo até irreparável no seu projeto, né, pessoal, no seu projeto familiar. Então, eu acho que a gente tem que ter muita integridade, né, e assumir para o parceiro, para a parceira, quais são as nossas intenções, as nossas expectativas. E é claro, né, os telespectadores que estão nos ouvindo aqui podem pensar, puxa, mas, né, claro que às vezes quando isso ocorrer, talvez esse ato, que deveria ser então um ato, né, preventivo, para evitar conflitos, talvez ele gere uma questão que é o término do relacionamento. E a gente tem que admitir aqui que isso pode acontecer mesmo. Mas aí, talvez, né, seja melhor finalizar dessa maneira, com transparência, com diálogo, do que, né, uma parte, como eu mencionei, às vezes vai levando a outra ali e, né, termina, às vezes, de uma maneira muito belicosa, né? A gente vê que são casais que depois recorrem ao Poder Judiciário, as nossas varas de família, às vezes, ficam lá, né, abarrotadas com processos que duram anos, e às vezes não permitem que ações que deveriam, né, versando ali sobre crianças urgentes, questões assim da maior importância, às vezes não consigam ser tratadas de maneira adequada, porque a gente tem ali, né, um inchaço de outras ações que são sobre essas dores do final do relacionamento, sobre conversas que não foram feitas durante o relacionamento pelo casal, e aí depois, né, fica ali para a magistrada, para o magistrado resolver. Então, eu, né, sei que a doutora Maria Berenice Dias foi uma magistrada brilhante, né, foi realmente assim, uma magistrada, uma desembargadora que teve inúmeras decisões vanguardistas no Brasil. E eu sempre gosto de manifestar assim, a minha solidariedade aos desembargadores e desembargadoras da área de família, porque realmente a gente vê que muitas vezes há, entre aspas, aqui, né, uma terceirização dos problemas que casais que são adultos, letrados, né, que estão ali em todas as condições para os atos da vida civil, né, e que eles poderiam sim ter feito questões preventivas e tudo, e aí, né, parece que até de uma forma, assim, um pouco até paternalista, eles querem que depois o judiciário dê soluções mágicas, né, para tentar salvar ali aquelas feridas abertas do final do relacionamento. Então, assim, eu acho que aqui, né, hoje, falando da advocacia, assim, falando desse lugar também da academia, né, eu acho que a gente precisa semear na população brasileira mais responsabilidade, né, que as pessoas também despertem para isso, que elas falem sobre isso, que elas tratem, que elas busquem profissionais especializados, se acautelem. Então, assim, eu acho que essa nossa live aqui, Sara, na TV Senado, ela cumpre um papel fundamental, porque a gente precisa mesmo incentivar que as pessoas tenham esse cuidado nas relações que vivem, porque ou bem, né, elas vão fazer uma comunhão de vida e vão ter esses efeitos jurídicos que elas desejam, ou elas realmente precisam já saber qual que é a expectativa do outro, ver se bate com a sua própria expectativa e seguir no relacionamento daquela maneira, né? Verdade, Marília, eu fico já observando lá em casa, viu? Assim, meus pais não podem falar de dinheiro de jeito nenhum, é aquela coisa do mineiro, né? Parece assim, nossa, não pode falar, é coisa de gente interesseira. E a gente vê que depois que a gente tem alguns aprendizados na vida, acaba falando, porque vê que é uma coisa necessária. Então, você que está aí, ó, em casa, converse. É importante, gente, porque a gente não sabe o futuro e não sabe o que pode virar e a gente pode se enrolar muito, né, dependendo do que acontecer. A Laura, por exemplo, vou trazer aqui... Deixa eu dar só mais uma colocação. É assim, ó, hoje, em primeiro lugar, este contrato de namoro, ele não é um ferrolho. Ele não serve assim, bom, então tá, vamos botar aqui, namoro, cada uma na sua e tal. Bom, aí eles continuam vivendo 10, 15 anos juntos, têm filho e tal. E na hora de separar, não, união estável, não, tá aqui o contrato de namoro, nós temos um namoro, tá? Não.
Isso, o que serve o contrato de namoro é para dizer que aqui e agora nós só estamos namorando. Se isso evoluir para um relacionamento que atenda aos requisitos legais, deixa de ser namoro e vira união estável. E tem outra figura, que eu confesso que eu não gosto dela, não sei se a Marília gosta ou não, que é o tal do namoro qualificado. Que eu não conheço namoro desqualificado. Se é que na minha vida, não sei se eu não tive algum namoro desqualificado, acho que todos nós um dia tivemos algum, né? Mas, assim, namoro qualificado é o que busca distinguir. É união estável ou é namoro qualificado? Isso já entrou na justiça. Então, a gente também tem que conhecer um pouco, né, essa realidade, que é aquele viaja junto, vai junto para cá, vai junto para lá, conhece os amigos, vão nas festas e tal, mas que não tem essa tal de intenção de constituir família, que é um elemento muito difícil de ser comprovado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, assim, muita cautela, né? Principalmente se vai morar junto. Porque morar junto, sabe, normalmente assim, um marpã, aqui não, nós estamos morando juntos, mas não é estável. Essa é a tendência da jurisprudência e tal. Então, para tirar essa quase presunção, que não é absoluta, mas parece, bom, estamos morando juntos, então né? União estável, isso é que precisa ser delimitado e fica essa distinção muito complicada. Mas eu posso deixar um conselho? Claro. Então, assim, de modo geral, as pessoas se perguntam, então, não vamos misturar patrimônio, sabe? Cada uma na sua, o homem trabalha, a mulher trabalha, ou os dois homens trabalham, as duas mulheres trabalham, porque, né, existem uniões de pessoas do mesmo sexo. E, então, vamos botar que a separação total... Não precisa só ir lá e dizer assim, a separação total de bens, ponto. Porque, assim, nós temos que pensar na dinâmica da vida. O que acontece? Então, eu tenho autonomia, eu trabalho, só isso aqui. Mas daí, vamos viver juntos, tudo maravilhoso, e resolve ter filhos. Nasceu o nenenzinho, aquela coisa maravilhosa. E a pendência sempre é essa. Não, mas então, quem sabe tu para de trabalhar para cuidar do nosso bebezinho, para cuidar da nossa casinha. Porque as mulheres sempre tiveram muito esse sonho, né? Que vem da cultura, das bonequinhas. Maravilha! Então, eu vou parar de trabalhar, eu vou se dedicar. Não, pode deixar, eu trabalho, eu banco tudo, isso, aquilo e tal. E segue a vida. O dia que, eu sempre digo, o amor virador, sabe, o que se vê essa mulher que abriu mão do trabalho, com qualificação profissional e tal, com regime de bens que não dá direito a nada. Então, mesmo adotando, por exemplo, o regime da separação de bens, Sara, não sei se foi assim, cabe fazer algumas colocações, né? Olha, se por acaso com um filho, nascer filho, com o caso da separação, sabe, gera obrigação de pagar alimentos durante tanto tempo a mulher, ou é separação total de bens, mas quando do fim do relacionamento vai ficar de propriedade exclusiva dela o imóvel onde nós estamos morando, sabe? Isso é possível de se colocar várias, e que eu vejo que as pessoas não têm esse cuidado de fazer. Eu, quando faço contra esses pactos que a gente redige, a gente não precisa só ir direto no tabelionato, eles vão botar o regime da separação, isso, assina lá, parece que está todo mundo bem. Mas, assim, principalmente com relação a nós, mulheres, nós sabemos que o casamento, ou união estável, sempre gera algum déficit profissional de nossa parte. Que ainda temos essa divisão muito perversa, né, dos trabalhos, das atividades domésticas, e isso tem reflexo, até da parte da sobrevivência depois das mulheres. Tá joia. Marília, doutora Maria Berenice, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Destacar, né, frisar que esse é um projeto que está em debate, então você que está aí, acesse o site do Senado, veja como é que esse projeto está, né, participe das audiências públicas, que é importante a gente acompanhar o que está sendo decidido aqui. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Até a próxima edição.
A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o programa Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Que eu chamaria assim, a atenção a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo, então o consumo de água pode ser excessivo, é importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis, e a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E vamos relembrar uma viagem a uma ilha do Paraná feita em 2006, onde conhecemos o papagaio da cara roxa. O El Niño, previsto este ano para começar agora, no mês de junho, costuma provocar seca na Amazônia, incêndios no Pantanal e temporais no sul do Brasil. Pensando nisso, o Senado tem discutido propostas para amenizar esses impactos ambientais. O fenômeno deve ganhar força no segundo semestre, mas as ações de combate a destruições causadas por ele precisam ser tomadas o quanto antes, especialmente relacionadas à prevenção, com manutenções periódicas e planejamento. Essa foi a mensagem deixada pelos participantes da audiência pública feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar da preparação do país para a chegada do El Niño. Santa Catarina, Rio Grande do Sul já estão declarando situação de observação, ou watch, como disse, não sei se chamar de catástrofe ou de emergência. Mato Grosso do Sul, os agricultores já estão plantando o plantio de soja antes. Mas o que é importante
O Estado e a população devem fazer. O poder público actualizar mapas de áreas de risco municipal, revisar planos de contingência, caso tiver, se não tiver tentado implementar, e obviamente avisar a população dos alertas de desastres. Moradores em áreas de risco devem identificar rutas de evacuação. Nós temos que implementar rede observacional e fazer a manutenção delas. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica, né? Faltam recursos humanos adequados para trabalhar com isso. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. O senador é autor de um PL que cria um sistema nacional voltado à prevenção, mitigação e resposta diante de desastres naturais. Este pesquisador da Embrapa sugeriu medidas para evitar prejuízos no meio rural caso as previsões de eventos extremos se concretizem. Nós precisamos elevar o nível médio de resiliência da agricultura brasileira, melhorar as práticas de manejo para redução do impacto, né? Aumentar o percentual da agricultura brasileira com seguro, reduzir ou vedar crédito rural sem seguro. Nós precisaremos sim desenvolver e criar capacidades para aumentar uma participação de irrigação na nossa agricultura, que demanda conservação de recursos hídricos, projetos de conservação, mais infraestrutura. O senador Wellington Fagundes comentou sobre o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos a respeito disso. Isso é fundamental, porque os produtores, tendo problema climático, caindo na produção, claro que isso terá um efeito econômico muito grande, e aí eu falo em especial para o Mato Grosso, que é o estado maior produtor do Brasil. O El Niño é uma perturbação climática natural provocada pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador. Ele altera a circulação da atmosfera e influencia o clima em várias partes do mundo. No Brasil, pode provocar mais chuvas no sul e secas e calor intenso no norte e no nordeste. O fenômeno ocorre em média a cada 2 a 7 anos e pode durar vários meses. Especialistas em clima e senadores também participaram de sessão temática no plenário do Senado para falar das possibilidades de desastres ambientais em consequência do El Niño e da elaboração de propostas legislativas para enfrentá-lo. O que fazer para reduzir danos, tanto como prevenção quanto após a possível ocorrência do desastre. Este é o foco do foco. Os gestores públicos têm que compreender que não basta escrever um planinho bonito num papel. Ele tem que verificar se aquele plano é execuível, treinar aquilo ali no mínimo uma vez por ano e, consequentemente, ficar em condições de enfrentar o que vem pela frente. Nós temos que também levar em consideração que, junto com o El Niño, nós estamos aumentando a temperatura do planeta. No segundo semestre de 2023, 24 e 25, atingimos 1,5 graus de aquecimento, bateu todos os recordes de aquecimento global. 2024 bateu o recorde 1,55 graus. Esse fator do aquecimento global é que faz todos os fenômenos climáticos que existem há milhões de anos, como, por exemplo, El Niño, baterem recordes. A última projeção liberada pelos centros internacionais apontam um cenário de um El Niño forte, não de um El Niño muito forte, nem de severamente forte. Isso não significa que ele não possa evoluir e alcançarmos cenários realmente mais preocupantes. Então é fundamental manter, por exemplo, a limpeza das estradas, também direcionar os recursos do Fundo de Defesa Civil para ações de emergência, até mesmo entendimentos bilaterais, porque o risco de fogo ele pode se extrapolar as fronteiras do território brasileiro e principalmente também focar em ações de atendimento às populações, aquelas mais isoladas e para as quais é fundamental o provimento de abastecimento de água, de medicações, entre outros itens essenciais para a salvaguarda de suas vidas.
projeto de lei de criação da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e agora será analisado pelos senadores. E para conversar sobre essa proposta, está aqui com a gente a consultora legislativa em meio ambiente, Laís Sacramento. Oi, Laís, muito obrigada pela participação aqui no EcoSenado. Olá, Karine, é um prazer falar com você e com todos os telespectadores sobre esse tema. Então, Laís, vamos começar explicando o que são as terras raras, por que esses minerais são chamados assim e também por que são considerados críticos e estratégicos. Terras raras é uma denominação atribuída a 17 elementos químicos da nossa tabela periódica. Desses 17 elementos químicos, 15 fazem parte de um grupo denominado lantanídeos, eu sei que é um nome um pouco mais complicado do que terras raras, e outros 2 que não fazem parte desse grupo, que são o escândio e o ítrio. Esses elementos recebem essa denominação de terras raras não por uma convenção nacional, pelo contrário, é internacionalmente conhecido dessa forma e é desde a sua origem, mas isso não quer dizer que eles sejam raros. A ocorrência deles no mundo é uma ocorrência relativamente boa, digamos assim. O cério, por exemplo, que é o elemento mais abundante das terras raras, ocorre de modo mais abundante que chumbo e cobre, que são elementos super comuns. Mas, dada a forma com a qual eles ocorrem e a dificuldade de concentrar esses elementos, é que essa denominação de rara continuaria fazendo sentido. E por que críticos e estratégicos? Críticos e estratégicos são classificações que não são sinônimos, apesar de muitas vezes a gente pensar como se fossem, e fazem relação com, em linhas gerais, a disponibilidade e a relevância daquela substância para a soberania e autonomia nacionais. No caso dos elementos terras raras, eles satisfazem tanto as condições de críticos quanto de estratégicos, por isso que eles têm essa dupla classificação. Embora muitas pessoas atribuam essa denominação de minerais terras raras, na verdade são elementos químicos que ocorrem de modo primário nos minerais. E aí podem ser minerais como monazita, mas também podem ser argilas, de forma bem geral. E é importante dizer isso porque os elementos terras raras não são aproveitados apenas de minerais, mas você também pode ter um aproveitamento secundário, que ocorre a partir de resíduos eletrônicos. É um aproveitamento estratégico também, quando não há naquele país, por exemplo, uma disponibilidade das fontes primárias, que são esses minerais. E por que as terras raras ganharam tanta importância nos dias de hoje? Por que tem se falado tanto? Quais são as aplicações na indústria? A importância deles no momento deriva da aplicação em alta tecnologia atual, com projeção para o futuro, não à toa eles são estratégicos. E essa importância também se reflete também na forma com a qual eles ocorrem, que é uma forma cujo aproveitamento não é simples, e também porque eles estão concentrados, as suas ocorrências são concentradas, embora eles não ocorram de modo concentrado. Alguns países detêm a maior parte desses recursos e realizam um aproveitamento. Então, tudo isso traz um caráter complexo e realmente estratégico para essas substâncias. Eles são empregados para smartphones, para tecnologias relacionadas a fontes de energias limpas e renováveis, medicina com diagnósticos de imagem, também tem a aplicação militar com sensores, radares, não apenas militar, mas de defesa, de mapeamento terrestre, também tem aplicação em ímãs, enfim, é uma aplicação realmente diversa e muito relevante para o momento que a gente vive. E o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, né? Só perde para a China. Eu queria saber o que esse projeto de lei que chegou agora ao Senado, ele pretende mudar na exploração, na cadeia produtiva das terras raras no país. É importante, antes de começar a falar sobre o PL, ter a percepção de que, embora seja difundido de modo muito ostensivo que nós temos a segunda maior reserva,
nós temos, na verdade, o segundo maior recurso. E embora esse seja um termo técnico bem simples, que vocês podem pensar, não faz diferença, o recurso, ele traz mais uma ideia de potencialidade daquilo que o país teria condição de produzir. E a reserva teria um critério um pouco mais preciso, firme, relacionado a um menor risco. E o que é que separa um recurso de uma reserva? Entre outros aspectos, o conhecimento geológico, que permite com que você parta de uma potencialidade para uma certeza. Mas é claro, ter um recurso não é a certeza de ter uma reserva, e ter uma reserva não é a certeza de ter uma produção. Mas sim, a informação que você traz, de modo geral, está correta. Nós temos o segundo lugar, ficando atrás apenas da China e respondendo por 23% desses recursos mundiais. Isso, contudo, não equivale a uma maior produção. O Brasil, em contrapartida ao seu grande potencial, produziu em 2024 um valor ínfimo diante desses recursos que ele possui. Porque não tem tecnologia para exploração, é por isso? Então, o primeiro ponto, para mim, é realmente a questão da produção de conhecimento geológico em torno do nosso terreno. O aproveitamento mineral dessa substância, como ele acontece no Goiás, não necessariamente ele vai acontecer no Amazonas, e pode acontecer de uma forma bem diferente na Bahia. Por isso, é muito importante que você tenha esse conhecimento geológico do nosso território para superar essa fronteira, transformando os nossos recursos em efetivas reservas e talvez até aumentando esse número. Por isso é tão importante a gente pensar no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. E aqui nós chamamos a atenção porque realmente é algo restrito, um pouco mais restrito, ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Geológico Brasileiro, nas universidades, sobretudo as públicas, que é onde se localizam os cursos de geocientíficos, e também a Agência Nacional de Mineração. Mas, além disso, sim, a tecnologia é um outro gargalo, porque, embora existam os meios tecnológicos e as ferramentas, consolidar essa cadeia produtiva depende de alguns outros instrumentos, e é nesse momento que entra a questão regulatória e, portanto, a gente pode falar do PL, que é esse contexto no qual ele se insere. Nós temos no Brasil um Código de Mineração, nós temos no Brasil previsões constitucionais relativas à mineração. Então, não é dizer que no Brasil não existe nenhum tipo de lei que trate do tema. Não existe, e inevitavelmente os elementos terras raras estão abarcados por isso. Só que diante da sua diversidade, da sua complexidade, da sua especificidade, é interessante sim pensar numa política específica para esses elementos, para os minerais que contêm esses elementos. E então a gente começa a falar de uma política nacional de minerais críticos e estratégicos. E o que é importante dizer, não se resume, embora tenha uma grande importância, aos elementos terras raras. Quando a gente fala desses minerais, a gente também fala do lítio, a gente também fala do nióbio e de outras substâncias que nós exploramos e temos representatividade mundial aqui no Brasil. Agora eu queria falar com você sobre os impactos da exploração no meio ambiente, né? Como é que se dá essa exploração? Ela tem impactos negativos, pode ter impactos positivos, até porque a gente ouve falar muito que os resíduos dessa exploração do beneficiamento, né, pode resultar numa argila que tem nutrientes que servem como adubo para o solo. É mais ou menos isso que pode acontecer? A gente está falando de 17 elementos e, embora eles aconteçam associados, há uma diversidade de contextos possíveis. Então, é muito difícil a gente falar de impactos de modo genérico e de pontos positivos de modo genérico. Naturalmente, existem algumas coisas comuns e que vale a pena a gente chamar a atenção, mas é importante também pensar que não há um quadro rígido e inequívoco aplicável a todos os locais onde serão aproveitados elementos terras raras. No caso específico que você deu, que é falando, no exemplo que você deu, que é falando das argilas, sim, uma das formas de ocorrência dos elementos terras raras são adsorvidos enquanto íons na superfície de argilas. É como se você tivesse a superfície da argila, que é carregada eletricamente, e você tem um íon que fica adsorvido, preso a essa superfície. Então, o resíduo do aproveitamento após a extração e todos os processos químicos de beneficiamento é uma argila.
E essa argila, sim, a depender das suas características, pode ser, por exemplo, aplicável como um fertilizante, a depender do contexto que ela ocorra. E por que a depender do contexto que ela ocorra? Porque, como eu disse, é muito variável. Só que, sim, podem existir benefícios, além, é claro, dos econômicos, subprodutos, enfim, sim, mas você realmente precisa aproveitar o caso concreto. Mas, para não fugir completamente a resposta, se eu fosse falar de alguns impactos que são específicos das terras raras, e que eu chamaria assim a atenção, a questão do consumo de água, porque a gente fala de um beneficiamento que é complexo. Então, o consumo de água pode ser excessivo. É importante ter atenção a isso. É importante ter atenção ao tratamento dos resíduos, porque sim, eles podem ter substâncias contaminantes, da mesma forma que eles podem ter subprodutos favoráveis. E a própria sociedade que está ali no entorno dessas regiões. E desmatamento? O desmatamento, ele é um impacto que pode acontecer ele é, vamos dizer assim, quase que intrínseco à atividade de mineração. E como eu falei no caso dos elementos terras raras, vai depender do caso concreto. Porque você pode ter, por exemplo, uma região em que você tenha uma substância mineral que acontece no nível mais raso, e aí você suprime aquela região, mas você não tem um aprofundamento, por exemplo. Você pode acontecer em áreas que já tiveram a conversão da vegetação para um outro uso e que, portanto, também não vão ter um desmatamento expressivo. Da mesma forma que você pode acontecer numa região que você vai ter uma supressão da vegetação considerável. Você comentou das populações que vivem ali em torno dessas regiões que podem ter exploração de terras raras, que já tem hoje em dia, né? Você considera que no Brasil tem lacunas ainda em relação à responsabilidade socioambiental? Nós temos normas que, a princípio, atenderiam e garantiriam que, finalizadas, por exemplo, no caso do passivo ambiental, finalizadas as atividades de aproveitamento mineral, aquela pessoa jurídica ou física responsável também se responsabilizasse por seu passivo ambiental. Na prática, nós não vemos isso acontecendo. E aí aqui eu vou retomar a fala que a gente teve sobre o PL 2780 de 2024, porque ele realmente é um marco regulatório importante, porque ele organiza e disciplina a política mineral voltada a essas substâncias, mas ele carece, assim, para ele se efetivar, ele depende de instrumentos infralegais que vão regulamentá-lo. E, de forma geral, eu sinto, em relação à responsabilidade socioambiental que você trouxe, que ele deixa a desejar. O que eu penso também que é uma dificuldade é que ele não é tão específico em relação aos critérios de priorização em relação ao licenciamento. E como que as terras raras podem ser importantes para a transição energética? Os elementos terras raras, eles são aplicados em muitas tecnologias, são fundamentais ou que otimizam e favorecem as tecnologias empregadas em fontes de energia renováveis e limpas. Então, eles são fundamentais por isso. Mas é importante dizer que os elementos terras raras em si não são fontes de energia limpa. Eles são importantes por um outro motivo, porque eles estão inseridos na produção de equipamentos, tanto, por exemplo, para turbinas eólicas ou motores de veículos elétricos, mas é importante que a gente não pense que ele é em si a fonte, apesar da sua grande importância. Tá certo, Laís. Muito obrigada por essa entrevista, por esclarecer vários pontos, né, sobre esse assunto que muita gente está interessado agora, né? Muito obrigada. Eu que agradeço por ser uma ponte entre algum nível a atuação legislativa e o conhecimento técnico e a sociedade que fica curiosa e interessada em saber naquilo que nós estamos trabalhando, que é tão importante para o Brasil. Vamos conferir agora mais destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental.
Pela primeira vez desde 2019, a área de vegetação nativa desmatada no Brasil ficou abaixo de 1 milhão de hectares. Os dados são do MAP Biomas. Em 2025, a redução do desmatamento em comparação ao ano anterior foi maior que 20%. O Pantanal foi o bioma que teve maior redução de área desmatada, queda de 48,4% em relação a 2024. Já o bioma que mais sofreu foi o Cerrado, com a perda de aproximadamente 540 mil hectares. No Dia Mundial dos Oceanos, um relatório da ONU alertou sobre a crise que os mares enfrentam. A terceira avaliação mundial dos oceanos aborda a importância das águas para a vida humana e destaca pontos de atenção, entre eles o aumento das temperaturas. Aproximadamente 16% do aumento total do calor acumulado dos oceanos desde 1955 ocorreu a partir de 2018. O nível do mar também continua a subir, passando de menos de 2 milímetros por ano antes de 2015 para 4,3 milímetros por ano em 2023. O relatório completo pode ser conferido em woa.un.org. O Senado promoveu uma sessão especial em celebração à data. Especialistas e autoridades destacaram a relevância e a necessidade de preservação das águas para o futuro e o potencial econômico do uso sustentável dos recursos que vêm do mar. O aumento da poluição compromete a biodiversidade marinha, contamina cadeias alimentares e afeta diretamente setores econômicos estratégicos como a pesca, o turismo e o transporte marítimo. Além disso, agrava os efeitos das mudanças climáticas, compromete a subsistência de milhões de famílias e impõe custos crescentes à economia global. Não podemos ignorar esses riscos. Que o Dia Mundial dos Oceanos seja mais do que uma data simbólica, que seja um convite à ação, à responsabilidade e ao compromisso com o futuro. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, o jornalista César Mendes conta como foi a visita da nossa equipe em 2006 a um abrigo de uma espécie exótica da nossa fauna, o papagaio de cara roxa. Até o próximo Ecocenado! Uma outra pauta que a gente fez em Curitiba foi essa com o pessoal da SPVS, que é uma ONG que tem um projeto de conservação do papagaio da cara roxa. Essa matéria, a gente se deslocou até essa ilha, que fica próximo lá de Paranaguá. Nós chegamos lá na ilha e fomos acompanhando os monitores lá da SPVS para ver os ninhos, que eles faziam uns ninhos artificiais para poder o pássaro se reproduzir e tudo. A gente estava na expectativa que ia chegar lá, ia ver o papagaio da cara roxa, ia ver os filhotinhos no ninho, mas quando o mateiro que ia nos acompanhando, uma pessoa lá da região mesmo, subiu a escadinha, que ele chegou lá em cima, não tinha. Ele falou, não estão mais aqui. Aí o biólogo foi, olhou e disse, não, provavelmente eles ficaram maduros e voaram, porque não tem nenhum indício de que tenham sido predados ou alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que até aquele momento a gente não viu o tal do papagaio que nós fomos lá ver, né? E andava uma pessoa com uma antena daquelas, porque eles tinham sinalizadores para tentar ver onde eles estavam. A gente andou o dia inteiro naquela ilha, não achamos o tal do papagaio. Então a gente falou, bom, como é que a gente faz? Vamos perder esse material, um dia aqui de trabalho perdido para nós, né? Seria muito, né? Uma perda muito grande. Aí fomos dormir na pousada de noite e até a revoada no dia seguinte, que é um local onde eles vão pernoitar, e aí de manhã cedo sai aquela revoada. Só que aí o biólogo nos disse, olha, mas com esse tempo chuvoso não vai ter revoada, não adianta ir lá. Aí nós combinamos, bom, mas a gente pode pelo menos tentar ir lá, porque aí a gente mostra, fala que não teve, mas que é ali que tem e tal. Então nós saímos cedo, chegamos lá na ilha e nada, né? E eu disse, bom, então vamos gravar pelo menos o encerramento aqui do programa, né? Aí preparamos tudo ali no barco, o barco na água ali. Aí começamos a gravar. Nós viemos aqui terminamos essa edição do Ecocenado
aqui nesse ponto, onde os papagaios da cara roxa vêm dormir. De manhã geralmente tem uma revoada, mas hoje com esse tempo e tal, não sei o quê. Eu tô lá gravando, aí eu escutei um crau, crau. Aí eu perguntei, e o biólogo do meu lado, né? Queria explicar porque que não teve a revoada. Eu perguntei, e aquele ali, não é o papagaio? Aí o Helder, vira a câmera, fecha zoom, o papagaio passa lá em cima. Ele, deve ser um casal que resolveu e tal, não sei o quê. Termina aqui o Ego Senado. A gente não acreditou, né? A gente falou, gente... No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos? A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro, mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados.
Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é um encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto... Olá, estamos de volta, são 10 horas e 7 minutos. Está começando nesse instante a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, que é comemorado neste 15 de junho. Acompanhe. De 2026, de autoria do senador Eduardo Gomes, do estado de Tocantins, e de outros senadores, aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. Eu convido para compor a mesa dessa sessão especial, alguns convidados já chegaram, uns estão a caminho, e à medida que forem chegando, a gente vai trazendo para a mesa aqui e fazendo a apresentação. Mas já estão presentes o senhor Giuseppe Serra Seca Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Também convido o senhor Silvio Carlos Vieira, presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, a ABID. Vamos agora, pessoal, em posição de respeito, eu convido a todos para acompanharmos o hino nacional. Muito bem, muito bem. Queria dar as boas-vindas a todos vocês aqui. Uma honra estar presidindo essa sessão. Nosso querido
irmão senador Eduardo Gomes teve um imprevisto, não pôde vir, mas ele tem um apreço, assim como eu e a maioria dos colegas aqui, muito grande, a nossa pujante agricultura irrigada. E hoje, exatamente hoje, dia 15 de junho, no começo dessa semana, né, na segunda-feira, nós estamos celebrando aqui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. O Senado Federal se soma a essa celebração, que não deve ser apenas uma homenagem. É, sobretudo, uma oportunidade para refletirmos juntos aqui sobre o futuro da nossa agricultura. Um futuro que precisa ser mais tecnológico, mais eficiente, mais ainda sustentável. A agricultura irrigada ocupa posição... Olá, estamos de volta, são 10 horas e 14 minutos. Você pode continuar assistindo essa sessão especial no plenário do Senado nos nossos canais na internet. Mas nós vamos passar a transmitir, a partir de agora, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a campanha institucional Junho Violeta. Trata-se de uma campanha mundial voltada à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Há 20 anos, a ONU declarou 15 de junho como o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Acompanhe. Ao longo de sua trajetória, a entidade tem contribuído ativamente para a formação de especialistas, o desenvolvimento científico e o apoio à construção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento populacional. Essa comissão parabeniza a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia pelos seus 65 anos. Nossa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. E no final, a gente devolve para agradecimentos e considerações finais. Senhores, estamos hoje fazendo mais uma atividade em alusão ao Junho Violeta. Inclusive, vocês perceberam que eu estou de violeta? É violeta a minha camisa? É, né? Eu tentei o mais próximo possível, tá? Na TV ficou... Meu Deus, na TV ficou... Gente, isso é fake. Chame o ministro, chama a Suprema Corte, isso é fake. Eu estou de violeta. O Junho Violeta, a campanha, é uma iniciativa nacional voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. A atividade busca ampliar o debate público sobre a proteção dos direitos da população idosa, fortalecer mecanismos de prevenção e estimular a atuação integrada entre Estado, sociedade civil e famílias na promoção do envelhecimento digno e seguro. O tema assume especial relevância diante do acelerado processo de envelhecimento da população brasileira. Segundo projeções oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população idosa continuará crescendo de forma significativa nas próximas décadas, exigindo o aperfeiçoamento das políticas públicas destinadas à garantia da saúde, da assistência social, da inclusão e da proteção integral das pessoas idosas. Paralelamente, as transformações demográficas persistem registros preocupantes de violência física, psicológica, patrimonial, institucional, além de situações de negligência e abandono. Essas violações atingem diretamente a dignidade da pessoa humana e demandam respostas coordenadas dos poderes públicos, dos órgãos de proteção, da igreja, vou colocar a igreja aqui na mesa, tá?
da Igreja e da sociedade. No âmbito de suas competências constitucionais e regimentais, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa acompanha a efetividade das políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos fundamentais, constituindo espaço permanente de diálogo entre parlamento, governo, especialistas e sociedade civil organizada. A presente audiência pública pretende contribuir para o fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa, promover a disseminação de informações qualificadas e reafirmar o compromisso do Senado Federal com a defesa dos direitos humanos, da cidadania e da valorização da sociedade e do segmento. Eu tenho a alegria de ter na mesa hoje como convidados pessoas incríveis que aceitaram o convite para estar conosco. Está aqui do meu lado direito, Camila Maria Mendes Nascimento, coordenadora da Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde. Camila, obrigada por ter vindo, viu? Já agradece seu ministro por ter liberado você. A sua área, a gente quer realmente ouvir tudo. Uma expectativa muito grande, porque a falta de assistência médica é uma forma de violência. A falta de acesso à política pública de saúde, saúde com qualidade, é uma forma de violência. Mas eu sei que vocês têm novidades para nos apresentar hoje e nós estamos com uma grande expectativa para te ouvir. Obrigada por estar conosco. Do meu lado esquerdo está Lucélia Luiz Pereira, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lucélia, obrigada por estar com a gente. Agradeço ao secretário, ele deve estar na correria. Eu imagino esse mês, quantas atividades a secretaria tem. Agradeço também à ministra por ter disponibilidade você de estar aqui conosco. Queremos ouvir. É a secretaria mais rica da Esplanada. Estou falando isso porque eu fui a ministra e sei da dificuldade dessa secretaria, mas aqui nessa comissão nós reconhecemos os esforços do seu secretário. Seu secretário não tem se omitido a vir aos debates, e debates aqui, às vezes, até bem polêmico. Ele esteve aqui, mostrou o que está fazendo, mostrou as motivações, e eu fico muito feliz de você estar com a gente nessa manhã. Está conosco também o Dr. Leonardo Brandão de Oliva, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor Leonardo, que alegria, tá? Que alegria. Nós vamos ouvir o que o Ministério da Saúde está fazendo. Aí você aproveita, já cobra eles aqui, tá bom? Aproveita que estão aqui. E de forma online, nós temos a alegria de ter conosco a Daniela Jinques, tá certo? Daniela, eu espero que tenha acertado o seu nome. Ela é coordenadora de serviços de acolhimento para pessoas idosas, pessoas com deficiência, adultos e famílias do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Muito obrigada, Daniela, por estar conosco. É uma alegria recebê-la. Também queremos ouvir o que esse grandioso ministério está fazendo na área social, na proteção da pessoa idosa. E nós temos o segundo convidado que estará conosco, que é o Márcio Mitício. Márcio, eu espero que eu tenha acertado. Minamiguchi, olha só. Gerente de Estudos e Análise de Dinâmica Demográfica da Diretoria de Pesquisa da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Uma alegria ter você conosco, Márcio. Quem está do outro lado, eu já informei os nossos membros aqui. São 10 minutos de apresentação e, no final, a gente devolve para perguntas. E a sociedade também faz parte da mesa. A sociedade pode participar da nossa audiência por meio do telefone, por meio do e-mail, no portal E-Cidadania, pode mandar mensagem. Inclusive, já recebemos mensagens de várias pessoas de vários lugares do país. Assim,
temos a honra. Nós vamos começar pelas meninas, tá bom, doutor Leonardo? Aqui é a comissão das meninas, tá? Então, primeiro as meninas, nós vamos ter a honra de ouvir o Ministério da Saúde, a doutora Camila Maria Mendes Nascimento. Bem-vinda, doutora, 10 minutos para a sua fala. Secretaria, sem campainha, tá? Sem campainha, ok? Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes e as pessoas também que estão nos acompanhando de forma virtual. É com muita alegria que o Ministério da Saúde recebeu esse convite, né, de estarmos aqui hoje para debater sobre um assunto que é difícil, mas que é importante. E precisamos continuar ampliando esses esforços na luta da prevenção e proteção das nossas pessoas idosas, né? Hoje, o 15 de junho, é o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Violência da Pessoa Idosa e hoje precisamos falar sobre essa temática, assim como também é uma questão de direitos humanos, de proteção, de dignidade. E todos esses aspectos, eles são de responsabilidade de nós, da sociedade como um todo. Pode começar a apresentação? Pode. Ok, pode projetar. Pode passar. Isso é o violeta. Violeta. Então, só para a gente trazer rapidamente um cenário, né, em relação ao nosso envelhecimento. Hoje, segundo as projeções do IBGE, já somos mais de 36 milhões de pessoas idosas e hoje fazem parte de 17% da população, corresponde a 17% da população brasileira, com expectativa de vida de 76 anos e com um aumento, quando a gente vai olhar lá para o ano de 2010, de 60% em relação a esse ano citado, com a expectativa da gente chegar a 45,8 milhões em 2034. Então, a revolução do envelhecimento ela já começou e vem só crescendo diante desse cenário em que a gente vive hoje. Trazendo no contexto da saúde, cerca de 70% da população idosa ela usa exclusivamente o SUS. Então, por isso, é necessário que a gente permaneça nessa luta constante de defesa do SUS, mas também de ampliar o escopo de atendimento, porque também acesso à saúde é acesso à dignidade e à proteção à vida. Pode passar? Então, quando a gente fala sobre violência contra a pessoa idosa, não é apenas uma questão de segurança ou de assistência social, é também uma questão de saúde pública. Então, alguns dados, segundo o Atlas da Violência do IPEA, agora de 2026, a violência contra as pessoas idosas cresceu 226% em 10 anos e traz um perfil que é pessoas idosas de 80 anos ou mais. Geralmente, essas violências ocorrem no âmbito domiciliar e, infelizmente, muitos desses agressores são seus familiares e cuidadores. Aproximadamente 70% das vítimas não letais dessas violências são mulheres, assim como também quando a gente olha o panorama do recorte, né, de raça-cor, quando a gente olha para a vitimização letal, ou seja, violência que causou morte, ela atinge principalmente homens negros e idosos, 1,7% a mais e 1,7 vezes a mais do que pessoas não negras da mesma idade. Então, olhar também para o aspecto de raça-cor é importante quando a gente fala sobre a violência e trazer esses dados, ele é importante para que a gente não invisibilize essa questão do racismo que está presente na nossa sociedade e isso se reflete principalmente no contexto da violência. Pode passar? Então, quando a gente fala sobre o 15 de junho, é um dia que foi instituído lá em 2026, que ainda repercute de maneira muito forte, porque a gente ainda não conseguiu trazer patamares de proteção à vida das pessoas idosas ainda em 2026. Pode passar? Então, quando a gente traz os aspectos gerais dos tipos de violência, são inúmeros. Então, dentre eles, a gente tem a negligência, a violência física, a violência sexual, violência psicológica, violência financeira e patrimonial. E uma violência que ainda segue muito invisibilizada pela sociedade, que é o idadismo. O preconceito em relação à saúde, ela também é um tipo, o preconceito em relação à idade, ela também é um tipo de violência e precisa ser debatido. Então, pequenos comentários no nosso dia a dia, pequenas atitudes idadistas, elas levam marcas importantes para as pessoas idosas e isso fere também os seus direitos humanos e a sua saúde. Impactam diretamente a saúde da pessoa idosa, além de todos esses tipos de violência, eles podem causar lesões, ansiedade, piora de doenças crônicas, perda da funcionalidade, hospitalização e até
causar morte. Pode passar. Então, quando a gente pensa em relação à violência, são imensos os desafios em relação ao enfrentamento. Então, só de janeiro a junho de 2026, o Disque 100 recebeu mais de 92 mil ligações em relação a notificações, sejam elas dos diversos tipos de violência, sendo liderado principalmente pelos abusos físicos e psicológicos. Então, a violência ela não é uma consequência natural do envelhecimento e ela não pode ser normalizada. Ela segue principalmente desse contexto de desvalorização da pessoa idosa e da negação dos seus direitos. Pode passar. Então, com esses aspectos, esse enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, ele tem um caráter e deve ser intersetorial. A saúde, ela tem papel importante, mas ela não atua sozinha. Ela precisa de um sistema de justiça, de um sistema de assistência social, de segurança, de conselho de direitos, da organização comunitária e também das famílias. Então, diante disso, quando a gente pensa, principalmente no contexto da saúde, o que é que a gente pode fazer para avançar em relação à proteção da pessoa idosa? Então, a ampliação do escopo de atendimentos médicos, de atendimento de equipe multiprofissional, do investimento de políticas públicas que venham a trazer e fortalecer essa rede de proteção e rede de acesso às pessoas idosas. Então, a ampliação, principalmente para fazer a saúde chegar a quem precisa, é muito importante. Então, alguns programas vêm sendo fortalecidos e ampliados para que a gente consiga, de fato, atender às necessidades reais da população. E hoje eu queria destacar, principalmente, pode passar, o papel da atenção primária em saúde. A atenção primária é aquela que está inserida dentro do contexto da pessoa idosa. Então, ela está dentro do território, ela está dentro do convívio dessa pessoa idosa. Então, nesse contexto, a violência, muitas vezes, ela não chega através de uma denúncia formal. Então, nossos profissionais de saúde, principalmente, precisam estar atentos aos diversos sinais, como, por exemplo, a falta às consultas médicas, perda de peso, apresentar aspectos como ansiedade, medo. Então, a mudança do comportamento, muitas vezes, ela vem refletindo o que dentro do ambiente domiciliar vem acontecendo. Além do mais, a gente precisa também preparar os nossos profissionais de saúde para que eles possam acolher cada vez mais nossas pessoas idosas com dignidade e prestar, de fato, o atendimento em saúde que elas realmente precisam. Pode passar? Então, quando a gente fala dentro da atenção primária, a gente precisa investir principalmente em orientação, educação, escuta, acolhimento, assim como também na promoção de autonomia. Pessoas idosas que têm autonomia, informação e que são engajadas em grupos de convivência e participação, muitas vezes isso leva ao fortalecimento dessa rede de apoio e à rede de proteção contra o combate à violência. Pode passar? Então, além disso, construir um plano de cuidado, principalmente voltado quando a gente tem essa questão da violência já evidenciada, então trazer esse aspecto da violência para dentro do cuidado e também articular com outros setores e seguir avançando também numa rede completa de promoção e proteção de direitos à saúde. Pode passar? Então, dentro das estratégias de promoção e enfrentamento da promoção, a gente parte, da informação e conscientização, assim como também da rede de fortalecimento, do fortalecimento do apoio dessa pessoa idosa, da sua rede de convívio com pessoas que façam com que elas se sintam de uma maneira cada vez mais segura e principalmente no contexto de, a partir do momento que a gente identifica um contexto de violência, a não omissão. Então, é o agir. O Junho Violeta, ele nos convida a refletir, mas ele também nos convida à ação. Pode passar? E aqui gostaria de deixar, muitos dos nossos canais de denúncia, o Disque 100 de direitos humanos, mas também outros contextos que são importantes nessa rede de proteção e cuidado de promoção e prevenção à violência, que são as delegacias especializadas, o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, assim como também os ministérios públicos e a Defensoria. Então, uma sociedade que protege as pessoas idosas é uma sociedade que cuida do seu próprio futuro. Pode passar. Muito obrigada. Obrigada, Camila. A sua apresentação estava linda. Eu sou professora
e fui professora muitos anos atrás. E a gente olha o material que é mostrado, que é preparado. A gente tem um olhar de educadora. Parabéns, está um material bonito e você sabe que ele vai ficar à disposição. Muita gente depois busca para poder fazer acompanhamento. Isso aí dá uma tese de mestrado, isso aí dá TCC, você sabe disso. Eu só vou te perguntar uma coisa, Camila. Essa comissão aqui, ela defende a mulher, defende a criança, a pessoa com deficiência, e aqui também é o espaço da pessoa idosa. E a gente vive aqui em conflitos. Por exemplo, nós temos projetos de lei que estão na mesa, doutores, que no serviço público de saúde a mulher tem que ser prioridade. A gente tem aqui uma série de propostas. A mulher vítima de violências, quando chegar numa fila, ela terá prioridade. Aí você imagina como fica o meu coração se eu sou defensora da infância. Eu fico assim, na frente da criança. Aí eu que trabalho com a pessoa com deficiência, mas se a pessoa com deficiência chegar agredido e uma mulher, é a mulher que tem prioridade? Aí a minha pergunta é, Camila, lá no atendimento, lá na ponta, o idoso tem a prioridade na fila, no acolhimento? Como está funcionando? Só que aí é o seguinte, Camila, eu sou uma idosa. Não parece, gente, mas eu tenho mais de 60. Essa carinha assim de 25... Mas eu sou uma senhora idosa, e uma senhora idosa paciente oncológica hoje, né? Você não tem ideia como eu estou usando isso. Olho para os meus assessores e falo, sou uma senhorinha idosa. Aí eles têm que fazer tudo porque eu sou uma senhorinha idosa. Aqui também, com os colegas estão falando, eu peço a palavra, apesar que senadores, na grande maioria, já passou dos 60, aí eu falo, sou uma senhorinha idosa e paciente oncológica, e eu não estou bem, aí falo na frente de todo mundo. Mas a pergunta é, Camila, por mais que a gente tenha aqui iniciativas legislativas de a mulher estar em primeiro, a gente tem visto isso muito também em filas de hospitais, filas de aeroportos, fila de supermercado, mas indo para a sua área, o recorte da sua área, o idoso é prioridade no atendimento? O idoso segue sendo prioridade, né? Então, o idoso 60+, ele já tem essa prioridade garantida por lei e os serviços de saúde buscam cada vez mais não só respeitar esse processo, mas trabalhar no contexto da gente entender como são as necessidades das pessoas idosas para que a gente possa ofertar um cuidado de qualidade, né? Então, o ouvir, o acolher, o atendimento humanizado. A gente sabe que muitas vezes uma consulta para a pessoa idosa é aquela consulta que demora um pouco mais. E a gente precisa cada vez mais atualizar os nossos profissionais. Cuidar de uma pessoa idosa não é a mesma coisa de cuidar de uma criança ou de cuidar de um adulto. Então a gente precisa ter um olhar diferencial e fazer principalmente a escuta. É através da escuta que a gente entende o que é prioridade para aquela pessoa idosa e muitas vezes nós profissionais pensamos o que é prioridade para nós, mas precisamos levar em consideração e trazer a pessoa idosa para o centro do cuidado, para acalmar seu coração, né? A gente tem um contexto de feminilização do envelhecimento, então as mulheres idosas, elas têm 2 vezes mais prioridade, porque elas são as pessoas que também procuram acessar mais o sistema de saúde em relação ao contexto de cuidado. As mulheres hoje, ao longo da vida, são aquelas que mais praticam o contexto de cuidado, sejam com elas mesmas, sejam com outras pessoas, e hoje a gente enfrenta muito com esse envelhecimento da nossa sociedade a questão de outras pessoas idosas também cuidando de outras pessoas idosas. Então, por isso, é cada vez mais importante que a gente mude o olhar e a gente mude a perspectiva para que realmente os nossos idosos, além de serem prioridades, eles sejam cuidados da maneira que merecem e eles sejam respeitados. Obrigada, Camila, obrigada. Que alegria saber que ainda somos prioridade nas filas. Para a gente fazer um debate um pouquinho mais dinâmico, vou perguntar aos convidados da mesa se eu posso intercalar, colocar um online agora.
E como está lá online ainda o governo federal, nós vamos ouvir então a Daniela Jenkins. Daniela, você corrige seu nome, por favor, tá? Se eu estou falando errado. Que é coordenadora de serviço de acolhimento para pessoas idosas do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Daniela, seja bem-vinda. Mas antes de Daniela começar a falar, eu queria trazer para a mesa uma pessoa muito querida. Uma pessoa que o Brasil, nos anos passados, quando não existiam os grandes influencers dançando, nós tínhamos youtuber com conteúdos. E um desses youtubers era um menino que ficou famoso, com milhões e milhões de acesso, porque ele cuidava da vozinha. E está aqui conosco hoje o Benedito da vozinha. Eu queria que o Benedito viesse para a mesa com a gente. Benedito, 10 anos depois, eu conheci Benedito tem uns 10 anos. Benedito foi em todos os programas de televisão. Benedito ficou conhecido no mundo todo por causa da relação dele com a vozinha e a forma como ele cuidava da vozinha, que tinha Alzheimer. E tanto que a gente se chama de compadres, né? É o compadre, eu sou comadre. Por quê? Tudo bem, meu querido? A vozinha, quando chegou numa fase da doença, ela para no tempo da roça, onde ela viveu os primeiros anos de vida. Então, todo mundo era compadre e comadre. Então, o compadre, Benedito da vozinha, sobe a cadeira, ele está conosco aqui. É uma alegria ter você conosco, Benedito. E eu acho que você representa muito essa luta na proteção e nos direitos da pessoa idosa. Vamos ouvir a Daniela. Daniela, 10 minutos. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim, sim. Ah, tá ótimo. Bom dia, presidente, senadora Damares. Gostaria de cumprimentar também todos os participantes, as pessoas que estão nos acompanhando. Então, vou projetar aqui minha apresentação para a gente ir mais rápido. Deixa eu ver só para colocar aqui. Visualizar. Pronto. Então, bom dia a todas as pessoas. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite. A Camila, que me antecedeu, já fez uma fala maravilhosa, né? Trazendo um pouco dos dados, das informações a respeito do Junho Violeta e das questões relacionadas à violência contra a pessoa idosa, né, no SUS. E agora eu vou falar um pouco sobre a perspectiva da assistência social. Então, antes disso, eu queria falar um pouco, né, quando a gente olha para as questões sociais, a gente está falando sobre uma velhice que é múltipla, né? Uma velhice que tem questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social, território e também questões que podem passar deficiência e dependência física, né? Mas é importante aqui a gente lembrar que a população idosa é heterogênea, né? Ela tem histórias, identidades, corpos, crenças, vínculos, trajetórias, né? Bastante diferentes. E um ponto que a gente vê que já começa com a violação, né, da pessoa idosa é o que a gente chama de idadismo, que desconsidera essa característica plural do grupo das pessoas idosas, né? O idadismo é esse preconceito contra a pessoa idosa que acaba ferindo e levando a diversas outras violências, né? Como a Camila já apontou, a gente tem diversas violências e violações de direito contra a pessoa idosa. Temos violência física, psicológica, financeira e patrimonial. Negligência e abandono são violações, né? A gente também enfrenta violência institucional quando a gente tem práticas desumanizadoras aí pelos serviços, tanto públicos quanto privados. E a gente também tem uma questão muito complicada que a gente ainda não fala muito a respeito, que é a autonegligência, né? E principalmente para a pessoa idosa, é uma questão bastante complicada, porque a pessoa, né, vai ficando idosa, muitas vezes ela vai entrando numa situação de dependência e ela vai se autonegligenciando, né? E a gente também precisa olhar para essa perspectiva. E aí, a gente precisa lembrar que a violência, ela acontece muitas vezes dentro de casa. As pessoas que estão ali, né, cometendo essas violências contra a pessoa idosa, geralmente são as pessoas próximas, os cuidadores, né, ou os familiares. E isso também é decorrente de uma dependência econômica e emocional, né? E também pode ser pela sobrecarga dos cuidadores. Muitas vezes a gente fala
que a família é responsável pelo cuidado, né? Mas a família muitas vezes não sabe, não tem condições de cuidar. E isso acaba também gerando essa violência, né? Muitas vezes isso também acaba levando a situações de isolamento social, a uma fragilidade dos vínculos familiares. E a gente precisa lembrar que nem toda violência deixa marcas visíveis, né? Então a gente sabe que nem sempre é a violência física que é a principal violência contra a pessoa idosa, né? Muitas vezes é aquela violência psicológica, né? Violência emocional. Então a gente precisa também se ater a isso. E aí aqui a Camila trouxe os dados mais atualizados, né? Eu peguei ainda os de 2022, mas tem 36 milhões de pessoas idosas. Mas um dado que eu gosto sempre de usar e de chamar a atenção é de que 38,6% das pessoas idosas do Brasil estão no cadastro único. Isso mostra, né, que as pessoas entram na velhice, elas se aposentam e elas perdem renda, né? Então elas entram ali já numa situação de vulnerabilidade muitas vezes, e isso é um ponto muito importante. Mas a gente também tem dados positivos, né? A gente tem hoje mais de 5 milhões de pessoas idosas sendo atendidas nos centros de convivência, participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente tem aí 70%, por exemplo, da população idosa que é independente para o autocuidado, né? Ou seja, só 30% aí tem alguma dependência. E a gente também tem alguns dados, isso daqui são dados captados na rede da assistência social, né, de violência. Então, a gente tem 19.236 pessoas idosas que foram vítimas de violência sexual, ou de violência intrafamiliar, seja ela física, psicológica ou sexual. E 37 mil pessoas ali que estão, né, foram vítimas de negligência ou abandono. Então, são dados que chamam a atenção, mas a gente tem consciência de que esses dados ainda são subnotificados. Como é que o SUAS atua, né, nessas questões? A gente precisa entender que o SUAS ele é um sistema único que organiza a assistência social, e a gente possui programas, projetos, serviços e benefícios para serem desenvolvidos ali nos territórios mais vulneráveis, e a família é o foco dessa atenção. Quando a gente fala do atendimento à pessoa idosa, a gente está falando de uma abordagem que é pautada em autonomia, promoção da convivência, fortalecimento dos vínculos. A gente tenta prevenir, né, essas situações de violência, isolamento e negligência, e também oferta proteção integral quando necessário, né, que são os casos onde as pessoas têm que sair ali do convívio familiar e precisam de um serviço de acolhimento. A gente tem duas proteções, né, a proteção social básica, que tem essa perspectiva mais protetiva, de fortalecimento dos vínculos. E isso a gente tem oferta pelo CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o Centro de Convivência. E a gente também tem o benefício, né, que é o benefício de prestação continuada, que também está aí né, nesse nível de proteção social básica. E a gente tem a proteção social especial, que já é um atendimento mais especializado às pessoas idosas, né, a diversos públicos, mas em relação às pessoas idosas, são aquelas pessoas idosas violência, risco pessoal e social, que precisam, né, de proteção social e cuidado. E aí a gente tem os centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, os centros DIA e as unidades de acolhimento. Então, quando a gente fala do contexto de violência contra a pessoa idosa, o que a gente faz no SUAS, né? A gente identifica situações de violência, a gente realiza a acolhida e escuta qualificada. A acolhida é simplesmente a gente conseguir ter esse momento de identificar as necessidades daquela pessoa, entender quem é essa pessoa e o contexto no qual ela está vivendo. A gente avalia os riscos e vulnerabilidades, realizamos o acompanhamento familiar e também o SUAS é responsável por articulação da rede de proteção, né? E, além disso, a oferta de proteção integral em serviços de acolhimento quando há rompimento ou fragilização dos vínculos. E também quando a gente identifica a incapacidade da família de cuidar, né, daquela pessoa. Então, é importante a gente falar que o CREAS, né, que é ali da Proteção Social Especial, ele é esse centro que vai atender esses casos de violência contra a pessoa idosa, né? Então, a gente parte da escuta especializada, tem um atendimento tanto individual quanto familiar, tem uma construção de plano de acompanhamento, fazemos orientações sobre direitos, também tem uma articulação de rede, né, também com o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, Saúde, Segurança Pública,
pública. E um ponto muito importante aqui que a gente precisa sempre falar é que o CREAS ele não é responsável por investigar nem punir, né? E sim por fazer esse acompanhamento da família e fazer essa articulação com a rede. E aí, quando a gente identifica, né, a necessidade de acolhimento, a gente precisa lembrar que o acolhimento é uma medida excepcional e protetiva, e ela pode ser necessária quando há risco à integridade da pessoa idosa, quando não tem retaguarda familiar ou comunitária, quando essa permanência no domicílio, ela representa uma ameaça à vida e à dignidade daquela pessoa idosa, e também quando a família não tem mais a capacidade de cuidar. A gente sabe que o vínculo existe, mas muitas vezes é um cuidado que necessita de uma atenção mais especializada, né? E a gente hoje tem 3 modalidades de acolhimento para a pessoa idosa. Então, a gente tem o abrigo institucional, que a gente também chama de instituição de longa permanência para pessoas idosas, que são as ELPIs, casas-lares e as repúblicas, né? A diferença é que as repúblicas são para aquelas pessoas idosas totalmente independentes, que conseguem gerir sua própria vida, né? Já a casa-lar e as ELPI já são para pessoas idosas ali que têm alguma dependência. E aí, por fim, eu acho que a gente precisa falar muito sobre, né, que a assistência social sozinha ou a saúde sozinhas não dão conta, né, de garantir os direitos efetivos da pessoa idosa. A gente precisa de uma rede ampla de proteção, e a gente precisa de uma rede que seja composta, né, não só pelas outras políticas públicas, mas também pelo Poder Judiciário, pelos conselhos, por organizações da sociedade civil, né? É uma rede que está ali para garantir que essa pessoa idosa seja de fato atendida, vista, né, e acompanhada ali para que a gente consiga superar aquela situação de violação. E aí, um ponto, né, que já finalizando aqui a minha fala, acho que a gente ainda tem alguns desafios que eu gostaria de trazer, né, para a gente refletir. Primeiro, a questão da subnotificação dos casos. Infelizmente, hoje, né, a gente, com pessoas idosas, a gente tem uma dificuldade... 60 segundos. A gente tem uma dificuldade grande dessas pessoas denunciarem, principalmente porque são familiares, né, então as pessoas não querem denunciar, a gente tem uma subnotificação. A naturalização da violência, infelizmente, o idadismo, né? A gente vê que é muito naturalizado, e isso leva também à naturalização de outras práticas de violência contra a pessoa idosa. A gente tem ainda uma fragilidade de articulação intersetorial e que precisamos fortalecer. Eu acho que a Lucélia, aí do Ministério dos Direitos Humanos, vai ter, inclusive, novidades para trazer em relação a essa articulação intersetorial. A gente tem também um crescimento de demanda por cuidados de longa duração, que precisa também entrar nessa discussão, né? Porque a gente sabe que cuidados de longa duração podem ocasionar situações muito complicadas de abandono, de negligência, né? Então, isso também é uma violência contra a pessoa idosa. E não poderia faltar também, né, essa questão do financiamento insuficiente e ainda não vinculado que a assistência social tem. Infelizmente, hoje o SUAS não tem um orçamento garantido, e isso compromete a continuidade e a expansão dos nossos serviços, né? E a gente tem uma PEC, a PEC número 7 de 2026, que está em tramitação aí no Senado. Então, essa PEC pode mudar isso, a gente pode ter recursos para expandir a rede da assistência social, para fortalecer os serviços e também pensar em novas modalidades, né? Então, já faço um apelo, senadora Damares, aí para olhar com carinho para essa PEC. Gostaria de agradecer e estou aqui à disposição para a gente poder conversar. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Daniela, vou começar de trás para frente, tá? Com relação à PEC. Eu estou trabalhando, inclusive estou lutando para ser relatora da PEC. Eu entendo que a gente vai precisar fazer a vinculação de orçamento. Ouvi alguns gestores reclamando, Daniela, no sentido de o gestor tem que estar livre para conduzir o seu próprio orçamento, vocês estão nos amarrando. Eu vou fazer uma crítica, Daniela, e me permita, não é uma crítica ao governo federal, mas a gente recebeu um relatório há 3 semanas atrás, que acho que nos últimos 2 anos os prefeitos gastaram 7 bilhões de reais em eventos e shows. Nada contra a cultura,
Mas quando a gente pega o que foi gasto de eventos e shows, está muito longe da cultura que nós gostaríamos que tivesse acontecendo. É um showzinho de meia hora. Eu não sei o que um showzinho de meia hora fortalece uma cultura, tá? Eu vejo cultura como uma dinâmica constante, permanente, não um showzinho de um famoso. Então, num país com tantos idosos abandonados, Daniela, num país que ainda temos pessoas com fome, esse é o Ministério de Combate à Fome, a gente vê gestores não priorizar o atendimento à pessoa idosa, então vai para a Constituição. Não querem fazer por bem, vão ter que fazer pela força da lei. Não quer fazer por amor, farão pelo rigor da lei. Então, a PEC 7, eu tenho conversado com os colegas, Daniela, eu creio que ela passa. É sentimento, assim, entre todos os senadores que estão aqui. Só a gente agora esperar o senador Davi Alcolumbre fazer a distribuição, mesmo que eu não seja relatora, estou brigando, estou falando com todo mundo. E eu já falei o seguinte, se me der a relatoria, em 24 horas eu entrego o voto e aprovo. Mesmo que eu não seja relatora, nós vamos trabalhar muito para aprovar. Eu vou fazer uma pergunta para você, Daniela, que vai ser a mesma pergunta para a Lucélia, e eu não sei se o Ministério da Saúde poderia falar também. Quando eu assumi a pasta, e eu era a ministra lá da Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa, eu não tinha um número exato de ILPIs. E esse foi um grande problema, doutor Leonardo. Nós conseguimos um recurso generoso no Congresso Nacional e a gente conseguiu fazer um plus desse recurso quando o Fundo Nacional, o ministro Guedes, liberou o dobro do que nós conseguimos aqui no Congresso, ele liberou o dobro pelo fundo. Então, eu tinha na mão, de repente, 60 milhões para ILPIs, naquele iniciozinho da pandemia, e a gente precisava cuidar das ILPIs. E aí, Daniela, eu fui na Secretaria do Idoso. Qual é o número de ILPIs? A Secretaria tinha um número, porque a Secretaria era recente, quando eu assumi ela não tinha 3 anos de formação ainda. Aí a Secretaria tinha um número. Aí eu bati lá na Saúde, tá, Camila? Qual é o número de ILPIs? O Ministério da Saúde tinha outro número. Aí eu fui no Ministério de Desenvolvimento Social e tinha um outro número. Mas os 3 números juntando, eu não acreditava que era só aquilo, porque eu caminho, eu ando o Brasil. Antes de ser ministra, eu era uma peregrina, andava no país como missionária, ativista. E aí eu decidi, Daniela, fazer um vídeo. E desculpa a falta de modéstia, eu sou uma senadora pop, milhões de seguidores, e eu comecei, aí fiz um vídeo, olha, eu tenho um recurso para a ILPI, se na sua cidade tem uma ILPI, tem uma instituição de longa permanência para idoso, que faça contato urgente com o Ministério. Somando vocês todos, o número de ILPI que os senhores tinham cadastrado, eu não sei se agora os dados estão sendo cruzados, era em torno de 2.100 ILPIs. Quando eu fiz o vídeo, apareceram 4.000. Era 2.100. E aí eu perguntei aonde este povo estava. Eram ILPIs particulares, no fundo de uma igreja, ou uma pessoa que estava fazendo por amor, estava ali reunido 10, 15 idosos. E agora, como cuidar dela se ela não estava cadastrada nem na saúde, nem nos direitos humanos e nem na assistência social? E aí criou-se, junto com a AGU, um critério. A ILPI que apresentar a documentação e uma certificação da prefeitura que ela está funcionando e o número de idosos que ela está atendendo, porque a gente distribuiria o dinheiro de forma per capita. E essas instituições se cadastraram. E aí me abriu aquele alerta. Por quê? Porque nós temos instituições cuidando de idosos no país que o poder público não tinha todas elas cadastradas. Eu não sei como é que vocês continuam fazendo esse cadastro, não sei se há uma busca ativa, mas a pergunta é, Daniela, quantas ILPIs nós poderíamos dizer oficialmente que nós temos no país? Você teria esse número?
Alguém tem que abrir o microfone para ela? Acho que é você, Daniela, que tem que abrir. Não. Abriu, vai. Pronto, foi, agora sim. Então, senadora, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa entender um pouquinho, né, como é essa rede de instituições de longa permanência no Brasil. Quando a gente está falando de instituições de longa permanência, a gente está falando de dois tipos de instituições. A gente tem as instituições que são as instituições que fazem parte da rede do SUAS, né, da assistência social, que são ou as ILPIs que são governamentais, ou as ILPIs que são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que a gente chama de ILPIs filantrópicas, né? Então, essas duas fazem parte da rede do SUAS. As que são serviços com fins lucrativos, elas não fazem parte dessa rede. Então, a gente realmente não capta essas informações, no caso, o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, hoje, a gente capta essas informações de duas formas. A gente tem um censo do SUAS, né? O censo SUAS, ele é anual, então a gente capta essas informações direto dos territórios. E a gente também tem um Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, que a gente chama de CNEAS, que são para registro das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Mas para que essas organizações sejam reconhecidas como pertencentes à assistência social, elas têm que ter, né, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, e depois tem que ser cadastradas nesse CNEAS, né, no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, pelo gestor municipal. E aí a gente chama de 3 níveis de reconhecimento. Então, o primeiro é o Conselho, o segundo é o CNEAS e o terceiro elas têm direito ao SEBAS, né, que é o terceiro nível, o SEBAS. Então, assim, hoje, a nossa rede, a gente tem 2.030 ILPIs, que são, né, nesse escopo que a gente está falando de públicas, que podem ser oferta direta, né, pelo município, pelo governo, ou indireta, que são as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. O Brasil hoje, de fato, ainda não tem um cadastro que pegue as instituições particulares, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Mas aí, isso foge um pouco o escopo do SUAS, né? Que a assistência social, ela é gratuita. Então, quando a gente fala das organizações da sociedade civil, a gente está falando ali de uma oferta que é dentro da perspectiva da política de assistência social, né? Que é uma oferta gratuita. Ok, Daniela, obrigada. Na sequência, nós vamos ouvir, que está aqui do meu ladinho, a Lucélia Luiz Pereira. Doutor Leonardo, o senhor vai ser o último, porque o senhor é o homenageado nessa audiência. Essa audiência, ela faz parte das atividades do Junho Violeta, mas ela também é uma homenagem à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, o homenageado fala por último, tá bom? Então, nós vamos ouvir agora a Lucélia Luiz Pereira, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bom dia. Queria começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou Lucélia, uma mulher negra de 49 anos, estou com um blazer e calça preta e uma blusa verde, usando colar verde e laranjado. Queria começar agradecendo muitíssimo a presidente, né, da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares, cumprimentando as colegas de mesa, a coordenadora Camila, o senhor Leonardo, a Daniela Jenkins, Benedito, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui, agradecer pelo requerimento em relação a essa comissão, que eu acho que é muito importante a gente ter a possibilidade de dialogar no dia 15 de junho, hoje é uma data muito importante para a gente, da Secretaria, do Ministério de Direitos Humanos, e principalmente eu acho que o Brasil todo, né? É um momento de pensar a perspectiva de visibilizar
as pessoas idosas, mas principalmente pensar como, infelizmente, a gente ainda tem um alto número, né, de violência que acomete as pessoas idosas. Então, hoje, no dia 15 de junho, é o dia de conscientização sobre violência contra a pessoa idosa. É um dia da gente pensar a possibilidade de divulgação de campanhas no nível nacional, mas também em estados e municípios, de pensar a perspectiva de ações intersetoriais, né? Eu acho que como tanto Camila quanto a Daniela trouxeram, a perspectiva da violência contra a pessoa idosa, ela tem um aspecto, é um fenômeno multissetorial, é um fenômeno complexo e, portanto, necessariamente passa por pensar a possibilidade de ações intersetoriais, né? Não é possível que somente o Ministério dos Direitos Humanos dê conta de pensar ações específicas para enfrentamento à violência. Então, a gente tem várias ações específicas, mas também a gente trabalha muito na perspectiva intersetorial de pensar ações no coletivo, ações, né, com vários outros ministérios. Então, a ideia aqui hoje, né, a gente pensar um pouco que o Brasil é um país envelhecido, então já tem os dados aqui relacionados a mais de 36 milhões de pessoas idosas, então o último censo a gente tinha 32, mas pelas projeções já temos 36 milhões de pessoas idosas no Brasil, e esse é um fenômeno que é muito heterogêneo, né, como a Daniela colocou. Então, as pessoas não envelhecem da mesma forma no Brasil, né? A gente tem várias desigualdades que se colocam, né, de forma muito desproporcional. Então, não só em relação à feminização do envelhecimento, e a gente está falando de que a gente tem muito mais mulheres que envelhecem do que homens, mas também que a gente tem muito mais população branca do que população negra envelhecendo, de que a gente tem outras populações, ou que envelhecem muito mal, ou que não envelhecem. A gente poderia estar falando de populações quilombolas, de população indígena, de população ribeirinha, população LGBT, população, né, que vivencia os processos da rua, pop-rua. Enfim, então a gente tem aí várias populações indígenas que são desafiadoras, e aí por isso também pensar um pouco a partir, né, assim, desde que a gente chegou em 2023, pensar um pouco a partir da perspectiva das múltiplas velhices, né, defendendo o artigo 5º da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, de pensar de como alguns grupos não envelhecem ou envelhecem de forma desproporcional, e quais são as desigualdades, né? Como se envelhece, quem envelhece, de que forma envelhece? Eu acho que essas são perguntas importantes quando a gente fala sobre violência. Por quê? Porque, na verdade, pensar sobre violência significa que alguns grupos são mais acometidos pela violência do que outros, né? Então, aqui colocar um pouco, né, que a gente tem, pelos dados da ouvidoria, que eu acho que é um canal muito importante para a gente divulgar. Então, hoje é um dia também de falar do Disque 100, que é um canal que vem de encontro a se pensar, coletar as denúncias, né, fazer o tratamento dessas denúncias, encaminhar para a rede de proteção. Então, o Disque 100 é importante a gente divulgá-lo, e pelos últimos dados, né, até 1º de junho, a gente tem mais de 92 mil denúncias, né, de violência contra a pessoa idosa, e que são números assustadores, né? Então, acho que a gente, hoje é um dia da gente pensar um pouco sobre isso, né, e ainda, infelizmente, dizer que existe uma subnotificação, né? Além da gente ter um número muito alto, ainda assim a gente tem uma subnotificação. Então, o perfil dessas vítimas, né, de violência são muitas mulheres, né, mais longevas, de baixa escolaridade, de baixa renda. Então, a gente está falando de pessoas com perfil muito específico, né, e por isso também é importante a gente falar aqui sobre como garantir a equidade no processo de envelhecimento e qual é a forma, né, e o direito de todas as pessoas envelhecerem. Então, acho que o envelhecimento ele é resultado, né, eu acho que ele é resultado de acesso a políticas públicas, né, ele é resultado de possibilidade de proteção social, e por isso falar sobre políticas públicas e sobre a perspectiva da não violência, do direito a todas as pessoas a envelhecerem sem violência, significa também de falar de proteção social, falar de intersetorialidade, falar inclusive aqui da importância da Camila e da Daniela G, que está trazendo algumas ações específicas do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, aqui eu queria trazer, né, que a gente tem algumas violências mais frequentes, negligência, né, violência psicológica, maus tratos, abandono, constrangimento, violência física, violência patrimonial.
O local principal ainda continua sendo a casa da vítima, né, e os denunciantes continuam sendo os terceiros, né, 85%. Então, pensando nesse desafio de como a gente vai pensar uma perspectiva de envelhecimento que seja para todas as pessoas, né, de pensar as múltiplas velhices a partir do artigo 5º da Convenção, que vem falando sobre essa desproporcionalidade da importância de a gente pensar esses diferentes grupos das múltiplas velhices e de pensar a perspectiva interseccional, enfim. Então, pessoas são vulnerabilizadas, né, a partir do racismo, do sexismo, da opressão, da perspectiva do idadismo, e a gente está falando da discriminação e do preconceito que acomete muito, né, assim, o Brasil, e de como, inclusive, a gente tem aí uma lógica de negação mesmo do próprio processo do envelhecimento, de um culto à juventude, né, de um desrespeito às pessoas idosas. Então, acho que algumas ações que a gente tem feito relacionadas a isso, então, de alguns eixos, né, a gente poderia colocar um eixo de campanhas, né, a gente tem algumas campanhas que estão sendo realizadas já há alguns anos, mas principalmente nos últimos 4 anos, a gente tem a campanha Assim Você Me Vê, discussão sobre idadismo, liberdade não tem idade. Então, pensando muito uma lógica de como visibilizar as pessoas idosas a partir de uma perspectiva positiva, né, e de uma redução, na verdade, dessa lógica de um culto à juventude e de um desrespeito, né, relacionado ao preconceito e ao idadismo, que ainda é muito forte. Uma outra campanha que a gente fez em 2025 foi fortalecendo laços, saberes e práticas intergeracionais. E aí, eu acho que é pensar um pouco com a cultura de respeito, né? Então, a relação que se faz entre pessoas idosas e pessoas mais jovens, ela é fundamental para a gente pensar processos de prevenção contra a violência. E esse ano, a campanha, na verdade, desde o dia 1º, a gente está fazendo a campanha, e hoje vai inclusive, daqui a pouco está saindo um vídeo, convidar vocês também para assistir, que é Tecnologias e Ancestralidade para o Enfrentamento às Violências, e é a perspectiva da gente pensar um espaço de diálogo sobre o papel das tecnologias e da ancestralidade no fortalecimento de estratégias de proteção, prevenção e violências e de promoção, né, do direito da pessoa idosa. E aí, numa lógica muito de valorização, né, das tradições, da educação digital, da construção de redes de cuidado. Uma outra dimensão é a dimensão das formações, né? Então, a gente, desde 2023, tem feito várias formações, e esse ano, inclusive, a gente está com duas formações específicas, o curso de disseminador de direitos humanos da pessoa idosa e um outro de direitos humanos da pessoa com deficiência, que está na AVAMEC e o outro na UNASUS, ou seja, trabalhando, inclusive, na intersetorialidade e na parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, justamente para formar conselheiros e conselheiras, formar gestores, formar profissionais da rede de proteção. Temos 2 programas que eu acho que é importante colocar, porque são programas que, inclusive, trabalham com a perspectiva da prevenção da violência, e eu estou falando do programa Ver Mais Cidadania, né, que ele vem numa lógica de proteção e defesa de direitos humanos, de formação de política de pessoas idosas, né, em direitos humanos e cidadania, e letramento digital e educação midiática, e o Envelhecer nos Territórios, que é um programa que trabalha com a formação de agentes de direitos humanos para pensar a possibilidade de atuação, de visita domiciliar, de identificação de violações de direitos da pessoa idosa e, ao mesmo tempo, de formação de conselheiros para fortalecimento da participação social. Acho que dentro do programa Viva Mais Cidadania, é importante a gente falar do Viva Mais Cidadania Digital, que é um projeto, porque eu vi que algumas das questões, inclusive, né, aqui da plataforma do cidadão, vem fazendo perguntas relacionadas à proteção de pessoas idosas em relação aos meios digitais, né, então algumas questões relacionadas a isso, e é importante a gente dizer que a gente tem essa iniciativa educativa, né, para pensar a proteção, né, das pessoas idosas em relação a golpes digitais. Então, a gente tem grande parte, infelizmente, dos direitos e acesso a esses direitos têm sido feitos por meio de plataformas, né? Seja plataformas digitais, seja por meio de celular, enfim. E isso tem gerado, inclusive, um aumento da violência financeira e patrimonial. Então, a gente tem trabalhado um pouco Viva Mais Cidadania nessa perspectiva. Em 2025, já estou quase finalizando, tá? Só peço mais 2 minutinhos, senadora. Em
Em 2025, a gente tem uma portaria que estabeleceu prioridades das denúncias de violência contra a pessoa idosa nos canais de atendimento da ouvidoria. Então, essa é uma ação muito importante também dentro do Disque 100 para pensar essa perspectiva de priorização da pessoa idosa, inclusive com formulário específico. Lançamos uma cartilha de apoio à pessoa idosa no enfrentamento à violência patrimonial e financeira, falando da definição desses golpes, da identificação e das formas de prevenção. E acho que duas outras ações que eu acho que é importante aqui, depois a gente pode abrir para um diálogo maior. Um é que a gente tem a portaria que foi publicada, né, agora em 2026, em março de 2026, do Programa Nacional de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. Então, não só a gente se filiou à Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa, coordenada pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente também criou um programa nacional justamente para pensar no incentivo a ambientes urbanos e ambientes comunitários mais inclusivo, mais acessível, mais favorável mesmo ao envelhecimento. E hoje a gente tem a alegria de anunciar que foi, agora de manhã, né, publicada no DOU, a portaria da Rede Nacional de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a RENADPI, e era uma deliberação de 20 anos da conferência, das conferências nacionais, né, Direitos da Pessoa Idosa. Então, a RENADPI ela foi instituída a partir dessa portaria, e a ideia é que a gente pense a possibilidade de promover mesmo essa articulação federativa, a cooperação entre os órgãos, as entidades, enfim, pensando justamente na garantia, na proteção e na defesa das pessoas idosas. Então, eu acho que a gente está aí com algumas ações, deixei de falar outras, mas, né, no diálogo a gente pode falar sobre mais algumas, mas dizer principalmente da importância de a gente, né, fazer, elaborar, promover e proteger pessoas idosas a partir das várias ações aqui colocadas, mas principalmente na relação intersetorial e interministerial. Então, agradecer muitíssimo a oportunidade de me colocar à disposição aqui para a gente dialogar. Obrigada, Lucélia. Obrigada. Agradeço ao secretário. Lucélia, a Lei 8.842 de 94, olha só, 94. Deixa eu fazer aqui um histórico, porque eu estava lá, tá? Você não era nem nascida, mas eu estava lá. Em 88, a gente entrega para o Brasil a Constituição. Eu participei da Constituinte como ativista, aqui nas ruas, gritando, berrando, pelo artigo 5º. Você não era nascida ainda também. E aí a gente, em 90, consegue entregar para o Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, e em 94 a gente entrega a Lei 8.842, que cria a Política Nacional para a Pessoa Idosa. E nessa lei a gente já estabelece a criação dos conselhos, tá? E quando eu assumi, quando ministra, o que eu observei? Mais de 2.800 municípios ainda não tinham o Conselho Municipal e tampouco o fundo. E era difícil conversar com os gestores sobre isso, muito difícil. E quando a gente assume, Camila, Lucélia, a gente assume com uma equipe lá no município. Essa rotatividade, doutor Leonardo, na política pública no país, ela é muito ruim. A Camila entende o que eu estou falando. Nós assumimos, como governo federal, uma equipe no município. Aí a gente começa a caminhar com aquela equipe, até todos os nossos no ministério ser nomeado, a gente faz a interação. Quando a gente está indo bem lá no município, tem a eleição municipal, ou o prefeito perde, ou o prefeito faz um sucessor que não acompanha, e aí muda todo mundo. Aí a gente tem que começar tudo do zero. Quando a gente está caminhando, vem a eleição federal e às vezes a gente perde. Foi o meu caso. A gente perdeu uma vez, mas não vai perder mais não, tá? Não vai perder mais não. Aí muda tudo. Essa alta rotatividade de gestores federais que não coincide com a mudança do gestor municipal. Aí eu me deparei com 2.800 municípios que não tinham o Conselho Municipal ainda. E para mim foi um susto, porque a lei é de 94, né? Que não tinham um conselho e não tinham organizado o fundo. Vocês ainda estão encontrando essas dificuldades que eu encontrei? Nós temos muitos municípios ainda sem os conselhos?
Acho que essa questão é bem importante, porque, na verdade, são os conselhos, né, dos estados, conselhos estaduais e os municipais que faz com que, de fato, a gente consiga fortalecer mesmo a política da pessoa idosa no âmbito dos estados e municípios. Hoje a gente tem 70% dos municípios com conselhos municipais do direito da pessoa idosa e temos 39% de fundo, ou seja, então a gente tem um desafio grande aí entre o número de conselhos existentes e o percentual de fundos que ainda precisa ser estabelecido. Então, seja, né, por conta dos entraves específicos e burocráticos, né, no âmbito dos municípios, seja em relação ao desconhecimento mesmo, né, desse fortalecimento, mas a gente tem feito muito incidência, inclusive, né, assim, a gente teve um aumento no número de fundos e o aumento da arrecadação cresceu 38% desde 2023. Então, acho que também trazer, né, assim, esse número que eu acho que é muito favorável e importante, né, desde 2023 já tem quase 40% de aumento na arrecadação do fundo, em função, inclusive, de várias campanhas que a gente tem feito para conseguir não só visibilizar os fundos, mas também para que as instituições, né, na época, no momento dos impostos de renda, levar ou direcionar esses recursos para o fundo da pessoa idosa, para a gente transformar isso em políticas públicas no âmbito estadual e municipal. Então, respondendo a pergunta, sim, ainda existe o desafio, mas a gente tem avançado nesse processo, inclusive com aumento de fundos e de conselhos da pessoa idosa. Tá bom. Só para quem está nos acompanhando, lembrar que o ECA é de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Estatuto do Idoso ele só nasce em 2003. Então, há uma diferença enorme aí, mas a gente já tinha a lei de 94 que cria a diretriz. Mas entendo que a política voltada para a pessoa idosa precisa ser revista no país como um todo. A gente vai ter que fortalecer a secretaria. Eu não sei, eu não vou te perguntar teu orçamento agora, mas quando eu assumi, o orçamento da Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa era R$1 milhão. Eu vou repetir. O orçamento dessa secretaria para o Brasil inteiro, para quantos milhões de idosos, vocês disseram? 36 milhões de idosos, era R$1 milhão. Não era nem o cachê do auxiliar de um show no município. Era R$1 milhão. E eu sei que se a gente for puxar o orçamento da secretaria, continua pequeno. Na verdade, o grande desafio do Ministério de Direitos Humanos é ter dinheiro. Né? A gente faz articulação sem o recurso, mas assim, a gente vai ter que rever a política do idoso no país como um todo, desde a partir da lógica do orçamento da União ao fortalecimento das instituições. E nós estamos agora na década do envelhecimento saudável, gente. Eu estava lá quando a ONU decidiu que de 2021 a 2030 é a década do envelhecimento saudável. Estamos alcançando as metas, estamos avançando. Nesse sentido, vamos ouvir ainda um órgão ligado ao governo federal, o gerente de estudos e análise da dinâmica demográfica da Diretoria de Pesquisas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Dr. Márcio. Dr. Márcio, seja bem-vindo, queremos te ouvir. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao convite, né, dizer que é uma enorme satisfação aqui de participar desse debate, né, de um assunto tão importante que era a respeito da violência contra a pessoa idosa, né? E a ideia básica aqui é falar sobre os dados mesmo, sobre aquilo que a gente produz no IBGE em termos de dados, né, sobre a nossa questão, né, nossa vocação para ter informação para orientação de políticas públicas dentro desse Brasil, nesse contexto de mudança mesmo, né? Então, vou começar a partilhar aqui. Certo? Estou compartilhando a tela, ainda não. Aqui. Estamos tentando. Está indo. Certo. Pronto, foi. Tudo bem. Tudo bem. Então, a ideia, assim, falar sobre dinâmica demográfica e envelhecimento da população. Quando a gente fala de dinâmica demográfica, é justamente as mudanças, né, em termos de tamanho e composição da população. E esse processo de mudança
do tamanho, de composição da população, tem muito a ver com os chamados componentes da dinâmica demográfica, né? Em um processo que a gente chama de transição demográfica. As principais forças motrizes, né, dessas mudanças, dessa transição, são dois processos, tanto de diminuição da mortalidade, né, das taxas de mortalidade, quanto a diminuição da fecundidade. E isso faz com que, né, aumente a expectativa de vida, o aumento da longevidade, e além disso, uma diminuição da quantidade de filhos, né, que cada mulher tem. Em termos de dinâmica demográfica, também a gente fala que essa dinâmica acontece na medida em que as diferentes gerações, né, diferentes coortes que compõem a nossa população, experimentam diferentes experiências em termos de fecundidade, de mortalidade, e a gente vê muito bem isso no nosso próprio ciclo de vida, né, nas nossas próprias experiências pessoais, na medida em que a gente vê, né, quantos filhos, né, os nossos pais, nossos avós tiveram e quanto as gerações, né, as nossas gerações, as gerações mais jovens estão tendo. E também a quantidade de pessoas, né, que atingem determinadas idades. Então, né, no passado, quando a gente fala de aumento da expectativa de vida, também tem muito a ver não somente com longevidade em si, mas com a proporção de pessoas que vão atingir as idades mais altas. Então, a gente tem cada vez mais uma proporção maior de pessoas alcançando lá seus 60, 70, 80, 90 anos, né? A probabilidade de alguém, né, que nasce hoje chegar às idades mais avançadas, né, é muito maior do que as gerações dos nossos, a nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então, nesse sentido, né, com cada vez mais pessoas chegando às idades mais velhas e cada vez menos pessoas nascendo, né, então a gente tem essas mudanças na composição da população. Então, a gente vê aqui que a gente começa em meados do século XX, né, com algo em torno de 6 filhos por mulher, uma expectativa de vida de menos de 50 anos, né, 45 anos em média, e a gente chega a um nível abaixo do nível de reposição, a uma fecundidade abaixo do nível de reposição já no início do século XXI, né, e a gente espera algo por volta de 1,5 filho por mulher, né, ao longo desse período aqui, né, após 2022, a partir das próximas décadas, a gente prevê uma certa estabilização. É lógico que isso é um cenário de fecundidade pensado para o futuro, né, ao passo que a expectativa de vida deve continuar aumentando ao longo, né, de todos os séculos. A gente teve, assim, uma ligeira diminuição, né, da expectativa de vida durante os anos de pandemia, mas em termos de tendência geral de longo prazo, né, de médio e longo prazo, a gente espera uns ganhos sucessivos da expectativa de vida, na medida em que também, né, a gente vê tanto uma evolução, né, da melhoria, em termos de melhorias das condições de vida da população, quanto também ao acesso de cada vez maior, tanto de medicamentos quanto tecnologias, né, que vão evoluindo e que vão possibilitando, né, que cada vez mais pessoas tenham acesso, né, à medicação e a tratamentos, né, cada vez mais eficazes e que tornam, assim, a probabilidade de sobrevida cada vez maior. Então, e todo esse processo também causa mudanças no próprio crescimento da população, né? No período inicial, a gente experimentou um rápido crescimento da população, principalmente assim na segunda metade do século XX, né? E esse crescimento vem desacelerando cada vez mais, né? A gente já tem alguns estados do Brasil com crescimento bem próximo de zero, em algumas situações já perto de ter realmente uma reversão, né? Passar uma tendência de diminuição da população. E de maneira geral, né, no Brasil como um todo, né, a gente vai ter
uma diminuição da população já a partir do início da década de 2040. Então, aqui, só para ilustrar, né, as mudanças nas pirâmides etárias ao longo do tempo. Então, né, a gente passa de um formato bem piramidal e bem estreito, né, que nas gerações mais jovens, né, de crianças, quanto mais jovem a geração, maior é a quantidade de pessoas em cada idade. Então, isso também significa que, né, a cada ano a gente tinha um número maior de nascimentos. E isso vai mudando a partir do início da década de 80, né? Então, em 1991, a gente já vê um pouco o reflexo da diminuição de nascimentos, né? Porque que ocorreu na década de 80, né? A gente vê já um início de um estreitamento da pirâmide e a gente vai tem um contínuo processo mesmo de diminuição, né, da quantidade de nascimentos ao longo do tempo e também, por enquanto, não temos ainda uma diminuição do crescimento da população em termos absolutos, mas a gente já, né, logo no início da década de 40, isso já deve passar a acontecer. Então, né, as taxas de fecundidade devem continuar a níveis baixos, né, ao longo de todo o século XXI, né, todo o nosso horizonte de projeções, as taxas ditas de mortalidade vão aumentar, né, então, até por conta do envelhecimento da população, não em função do aumento uma diminuição da mortalidade da expectativa de vida, né, mas um aumento mesmo da proporção de pessoas idosas no país. Então, o crescimento tendendo a zero e um fato, né, a gente atualmente, né, fruto também desse crescimento do passado, né, então o que a gente tem hoje em termos de composição, na verdade, da população, em termos de tendência demográfica, ela reflete muito todo o passado demográfico que a população, né, que hoje está viva, vivenciou, né, a cada momento de suas vidas. Então, as populações hoje que são mais velhas, elas nasceram num contexto de crescimento da população muito rápido, né, muito maior, e que elas continuam tendo vivenciando isso, né, em termos a sua geração, né, continua crescendo, né, em relação às gerações de pessoas mais velhas. Então, nesse sentido, a gente vai ver a população crescendo em mais de 1 milhão de pessoas a cada ano, né, e esse patamar deve continuar assim nesse nível, né, crescer em mais de 1 milhão de pessoas a cada ano até o final da década de 70. Então, a proporção também cresce, né? A proporção de pessoas idosas e a diminuição das parcelas mais jovens da população. Um outro fato importante, né, é que, em termos da composição até dos tipos de arranjo familiar, né, que existem no Brasil. Então, a gente também, por conta até das gerações hoje de idosos, né, cada vez mais elas vão chegar com menos filhos, né, no futuro. Então, também os tipos associados a pessoas sem filhos, né, tendem a aumentar, como os arranjos unipessoais, né, os casais sem filhos, e ao mesmo tempo, né, as pessoas que têm os arranjos domiciliares que possuem filhos, né, vão diminuir. Então, tudo isso também reflete essas mudanças na estrutura, na dinâmica demográfica, também vão refletir mudanças na própria composição domiciliar, na composição das famílias ao longo do tempo. Então, a gente também vai ter um crescimento, né, das mudanças de composição familiar com o cuidado familiar, assim, o cuidado dos idosos, né, muito associado ao cuidado familiar. Então, também, essas gerações idosas, com um número cada vez menor de filhos, tendem, né, também a gerar novas demandas em termos de cuidados, já que essas pessoas não terão, assim, futuras gerações, né, de idosos, né, que estão chegando, não vão ter tanta oferta, né, de parentes, né, de ser filhos, netos, né, para os seus cuidados, como as gerações anteriores tiveram. Então, eu acho que, né, para encerrar, dei uma acelerada aqui, né, para não estourar o tempo, mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor.
Márcio. Doutor Márcio, só uma pergunta. Eu sei que é dado de uma outra instituição, mas vocês devem fazer cruzamento de dados. Tem números sobre a população carcerária e idosa? O senhor teria essa análise, esse dado, compartilhado com vocês? Especificamente sobre a população carcerária, eu não tenho informações sobre... aliás, eu não fiz uma análise a respeito disso. Né? No caso do Censo Demográfico, ele investiga também, né, a população carcerária, mas ele faz o levantamento somente daquela parcela que já tem a sentença definida. Né? Então, aqueles que ainda estão presos esperando o julgamento, por exemplo, eles não entram como a população residente em presídios, né, no IBGE. Mas, especificamente sobre os idosos, eu não cheguei a fazer uma análise, né, mas a gente vê, o perfil em si é bem jovem, né, dessa população, né, mas sobre a proporção em si eu não tenho essa informação mesmo. Ok. Obrigada, doutor. Quero agradecer ao IBGE pela participação, doutor Márcio. Na sequência, a gente vai ouvir o Benedito da Vozinha. E Benedito da Vozinha vai fazer um diálogo, com certeza, com a fala de doutor Leonardo. Benedito da Vozinha, que ficou conhecido por ser um jovem que cuidava de uma pessoa idosa e mobilizou o Brasil e outros jovens. Hoje a gente tem um monte de perfil de pessoas idosas interagindo com jovens, um monte de perfil, eu acompanho um monte, eu me divirto bastante, mas o Benedito foi um dos pioneiros nas redes sociais, nesse mundo online, de fazer a conscientização dos jovens, o amor dos jovens pelos idosos. Benedito, você tem 10 minutos. Oi, vê se já está ligado aqui o microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente, né, a senadora Damares, a comadre Damares, presidente da comissão, aos demais presentes na mesa, né, a comadre Camila, a comadre Lucélia e o compadre Leonardo. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema que é tão sensível, né? É a minha vida, né? Falar de vozinha, de vozinho, é falar exatamente da minha vida, daquilo que eu continuo vivendo todos os dias, né? Eu sou o Benedito da Vozinha, né? Para quem ainda não conhece, mas eu comecei a minha história cuidando da minha avó, a vozinha Adelina, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a cuidar dela, dar medicação, um banho ou coisa do tipo. Isso foi correndo, acabou que se tornou cuidado todos os dias até o último dia de vida dela, né? Até o último dia de vida, inclusive, que foi um último dia de vida bem sofrido, porque aquela época, né? Já tem um tempinho, quando a vozinha nos deixou, a gente falava muito pouco sobre cuidar de quem cuida, né? A gente não tinha essa fala, era só cuidar do idoso, cuidar da vozinha, do vozinho, e quando falava, e não se falava sobre cuidar de quem cuida, e esse é um tema tão importante quanto, porque eu acabei adoecendo à época também, quando a vozinha faleceu, eu não pude nem viver um luto tradicional como se vive, né? Eu fiquei meio voando nas nuvens, eu já estava tomando medicação, porque o sofrimento mental de quem cuida é muito grande também, né? Eu já tinha desenvolvido ansiedade, pânico, medo de voar, né? Então, a gente não falava sobre essa questão de cuidar de quem cuida. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes da atualidade, porque é importante cuidar da vozinha, é importante cuidar do vozinho, da mãe, mas cuidar da pessoa que está ali cuidando, se deixar de lado, se não observar, a pessoa também adoece, o outro familiar também adoece, daqui a pouco está a rede de apoio toda adoecida também, né? E cuidar de idoso, cuidar de vozinha e de vozinho, ela tem que ser política de Estado, né? Não pode ser política de governo, porque a gente sabe, de 4 em 4 anos pode mudar. Pode ser 8 anos, 12 ou só apenas 4. E aí? Aquilo que se começou nos 4 anos vai parar?
se mudar de governo. Então, o principal de tudo isso, que eu penso, é que tem que ser política de Estado. Cuidar de vozinho é todo dia, cuidar de vozinha é todos os dias. São pessoas que cuidaram da gente, cuidou do filho, cuidou da mãe. E a gente sabe que a realidade é de esquecimento mesmo. A maioria das famílias esquecem, a gente sabe que esquece. Aquela filha, ela casa, constrói uma nova família, tem filhos, tem um marido, e a maioria das vezes esquece que tem uma mãe, que tem um pai. Isso é realidade, isso tem que ser falado. É doloroso para muita gente que ouve? Mas também é despertador. Porque quando você casa, quando você constrói uma nova família, você não perdeu a família que você tinha, você não perdeu a sua mãe, você não perdeu o seu pai. Muitas vezes até deixo a mãezinha, a avózinha, o vozinho na mesma casa, mas nos fundos. Numa casinha dos fundos, leva uma janta, leva um almoço, um café da manhã e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Isso é apenas essencial para manter a pessoa viva. Mas o idoso, o idoso já alcançou tudo. Ele trabalhou a vida inteira, deu comida para os filhos, ajudou o filho a comprar um carro, comprar uma casa, já construiu tudo o que tinha. Na velhice, o que ele quer? Companhia, conversar, se sentir junto da família. Tomar um café, comer um bolinho, fazer um bolo para o neto. Quantos familiares em Brasília e no Brasil todo, principalmente em Brasília, quantos netos nunca comeram um bolo e tomaram um café com uma avó? Só sabe o que é a avó pelos livros, e isso é realidade. Pela televisão, nunca tomou um café, nunca almoçou com a avó. Isso é tão importante para a vozinha, para o vozinho, como para o neto. O neto precisa desse contato com os avós, com os idosos, inclusive para ter responsabilidade no futuro, com os demais, com os da sua casa, né? Então, como eu falei para vocês, para os senhores, cuidar é essencial, mas cuidar de quem cuida é também muito importante. E vou tocar no tema mais uma vez, tem que ser política de Estado para que não pare. Como a senadora falou ainda há pouco, tem prefeituras que começam um projeto lindo voltado à pessoa idosa. Mudou o governo, estancou ali outro projeto, vamos falar só de jovens agora, e aquele projeto ficou para trás. Não pode, esse projeto tem que ser contínuo, tem que ser todos os dias. São pessoas que cuidaram da gente, são pessoas que cuidaram do Brasil inteiro e precisam ser cuidados. Como eu falei para vocês, para os senhores, a vozinha, quando ela faleceu, eu estava adoecido, mentalmente adoecido, tomando medicação, e não consegui viver um luto como eu gostaria de viver. Como eu falei, eu fiquei meio flutuando, teve muita gente que nem entendeu, mas eu estava tão cansado, tão adoecido, e eu tinha um apoio da família, o apoio do meu irmão Cláudio, principalmente. Meu irmão Cláudio, ele é uma pessoa com deficiência, mas sempre me apoiou com relação à vozinha. Ele mora no Maranhão, aí eu falava, Cláudio, deu uma apertada aqui, a vozinha internou de novo. Ele, não, tô indo. Pegava um ônibus e vinha para me auxiliar, e foi isso que ele fez nos últimos momentos. Quando a vozinha adoeceu pela última vez, que ela estava numa sequência de internação, voltava para casa, o Cláudio veio me ajudando. Passava a noite acordado com ela, no outro dia eu passava a noite. Ele passava uma noite, eu passava outra, minha mãe passava outra, a gente fazia meio que um revezamento, mas a gente não tinha tanta instrução, sabe, de cuidado para que eu também não adoecesse à época. E hoje eu tenho uma mãe que é idosa, né? Tenho duas mães, né? Elas são irmãs, eu falo que são duas mães porque as duas me criaram juntas. Eu falo que tenho várias mães, várias vozinhas. Elas me criaram juntas e graças a Deus por isso, né? Deus tem uma missão na vida de cada um e Deus me deu algumas missões que eu achava que nem era capaz, né? E quando Deus dá a carga, a gente suporta, a gente suporta. Mesmo que seja doloroso, pesado, a gente suporta. São missões. E a minha mãe hoje ela é idosa, ela tem um quadro depressivo grave já de longa data, então ela é professora, hoje aposentada, professora indigenista, aposentada, e hoje, além de tratá-la como idosa, nos detalhes, na sensibilidade de idosa, tem a questão mental, né? Ela tem, como eu falei, depressão há algum tempo,
e trata. Então, tem dia que ela está muito bem, tem dia que ela não está muito bem, e isso não é por falta de tratamento, ela tem um tratamento contínuo, toma as medicações todos os dias, e ela veio morar comigo, né? Eu trouxe para morar comigo há quase um ano, ela também morava no Maranhão, estado do Maranhão, e chegou um momento, ela começou a cair, caiu na segunda-feira, caiu na quarta-feira, eu falei, opa, alerta, né? Ela pode cair lá, quebrar um fêmur, quebrar uma perna, vou trazer. E eu já tentei trazê-la para Brasília, para morar comigo, umas 10 vezes. Uma vez trouxe toda a mudança, com 15 dias ela quis voltar. Vou voltar para o Maranhão, não dou conta de ficar aqui em Brasília não, é tudo muito diferente. É tudo muito diferente. Quero voltar para o meu Maranhão, cuidar das minhas galinhas, quero cuidar das minhas coisinhas, quero ir para o brejo. E a gente sabe que a realidade do nordestino é muito diferente da realidade do brasiliense nato, porque em Brasília nós temos muitos nordestinos, principalmente Ceilândia, Samambaia, que são pessoas maravilhosas, que abraçam também. E com 15 dias ela pegou, meu filho, eu quero voltar. 60 segundos. E eu falei, mãe, tudo bem, a senhora quer voltar? Vamos fazer de novo, vamos fazer tudo para voltar. E arrumou o caminhão para voltar com tudo para trás, porque assim, eu sempre que eu gostava, fazer o gosto da mãe, né? Fazer o gosto daquela, que ela ainda não era idosa e tudo. Então ela voltou várias vezes para o Maranhão e dessa vez não teve mais como. Ontem ela pegou na minha perna, eu estava dormindo, ela pegou na minha perna, sentou do meu lado da cama, falou, filho, ela estava chorando ontem, ela falou, filho, eu quero voltar para o Maranhão. Aí o que foi que aconteceu, mãe? Ela, tô com saudade, minha casa, minhas galinhas. Aí eu falei, mãe, deixa eu falar para a senhora, vamos ficar mais um tempinho aqui, vamos passear. Eu levei ela para uma associação de idosos ali em Samambaia, que ela se apaixonou, está aprendendo a fazer pintura. Eu estou tentando fazer com que ela interaja, com que ela esteja perto de pessoas da mesma idade. Ela se sentiu mais feliz e tudo. E hoje, com esse quadro mental da minha mãe, a gente tem que ter cautela até no que fala. Eu vou pedir mais um minutinho para concluir. A gente tem que ter cautela até no que fala, porque hoje a minha mãe, tem dia que ela acorda e ela pensa que está no Maranhão. Ela está lá na cama, ela, meu filho, e as galinhas? Tu botou comida para as galinhas e tudo, e vem tudo à mente de tudo que eu passei lá atrás com a vozinha. Então a gente tem que ter paciência, conversar direitinho, porque ver uma mãe chorando, para mim, é de rasgar a alma. E quem chegou há 3 dias para me dar apoio de novo? O Cláudio. O Cláudio está aí de novo, tem 3 dias, chegou para dormir com ela. E eu percebi também nos últimos 15 dias, gente, que tem vozinho e tem mãezinha, vozinha, que quando está na casa da gente, ela não quer mais nem dormir na cama dela. Ela se torna uma criança. A mãe chegou, esses 3 dias, meu filho, isso era de manhã, umas 9 horas já, umas 8, 9 horas da manhã eu estava levantando, ela, meu filho, eu posso dormir com você? Aí eu olhei, pode mãe, pode, vem, deita aqui do meu lado. Aí ela deitou, botou a cabecinha no travesseiro, dormiu, passou a noite acordando, dormindo e acordando, e ela dormiu um sono profundo. E eu olhei para ela e falei, gente, uma criança, voltou a ser criança. E eu percebi, quando ela dorme comigo, ela dorme bem, ela não fica acordando. Dormiu no outro dia, dormiu 3 dias, aí o Cláudio chegou agora, eu estou revezando com ele, reforçando a minha rede de apoio, porque eu até falei, mãe, hoje eu estou pré-candidato a deputado distrital aqui em Brasília, gente. Nem estou aqui para falar sobre isso, mas teve um momento que eu falei, mãe, toda vez que eu venho pré-candidato a deputado distrital, não é a primeira vez, acontece alguma coisa. Quando eu vim a primeira vez, a vozinha faleceu no 3º dia de campanha. Eu não consegui pedir mais, nem abrir a boca para pedir voto para nada. Para nada. Eu morri como pessoa naquele momento. Aí agora, de novo, a mãe fratura o pé, já idosa, quebrou o pé. E eu falei, e agora, Senhor? Tá na tua mão, Deus. Não tem problema, a gente espera para 2030. Se não for agora, a gente espera para 2030. A missão agora é com minha mãe novamente. E aí ela chorando, não, meu filho, de jeito nenhum, eu vou atrapalhar a sua pré-campanha, eu vou atrapalhar a sua vida. E eu falei, mãe, a senhora é prioridade, 2030 está ali, a gente vai junto novamente. E ela, não, meu filho,
eu quero que você continue a sua batalha. Porque a sua missão não é cuidar só de mim. Você tem tanta vozinha, tanto vozinho para cuidar em Brasília, no Brasil. Muita gente precisa de você. Então, eu percebi que isso é uma missão. Cuidar de vozinho, cuidar de vozinha é uma missão nossa, tem que ser uma missão de todo mundo que está em casa, de todo mundo. E, como eu falei para vocês, minha mãe se tornou uma criança novamente, sem eu perceber, o tempo passou, uma idosa com um pouco de adoecimento mental em virtude da depressão que tem. Mas a minha torre de... Deus tem dado resultado, porque a minha rede de apoio está aumentando. A pessoa que me ajudava a cuidar da vozinha lá atrás voltou lá para casa para me ajudar com a mãe e foi aumentando. Então, Deus dá o jeito do que a gente sempre precisa. Então, para finalizar, o idoso, a idosa, a vozinha, o vozinho, o cuidado tem que ser de Estado. Falo tanto de governo federal, como de governo municipal, como de governo estadual. Principalmente em prefeituras, que é muito volátil. Muda o tempo inteiro, até secretário ou coisa do tipo, não pode. Porque quando muda o prefeito, o cuidado com o idoso não muda, tem que continuar. Quando muda o governador, o cuidado tem que continuar. Quando muda o presidente, o cuidado tem que continuar. Temos que ter atenção com relação a isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço demais até o presente de poder ser ouvido por vocês, por vossas excelências, pelos senhores. E falar de vozinha, eu me estendi um pouquinho, porque sempre falar de vozinho é falar da minha vida, daquilo que eu faço todos os dias, né? Então, obrigado e não vamos deixar os nossos vozinhos, nossas vozinhas jogadas. Essa é a realidade, gente. Vira criança novamente, a gente precisa estar preparado. O Estado precisa estar preparado para cuidar. Somos hoje quase 40 milhões de idosos no Brasil e está aumentando. E se a gente não abrir o olho, a gente vai cair num buraco que não vai ter mais o que fazer. Então, vamos cuidar dos nossos vozinhos, dos nossos velhinhos. Obrigado. Obrigada, Benedito. Que testemunho lindo, né? Doutor Leonardo, cuidar de quem cuida. Em 2015, 14, 15, eu era só uma assessora aqui no Congresso e esse menino chegou. Porque ele identificou falhas na lei. Inclusive, nós temos um projeto de lei que tramita na Câmara desde aquela época, chamado Lei da Vozinha, que foi ele que escreveu. E uma deputada apadrinhou, fez todas as técnicas legislativas. E o Benedito tinha um problema, uma necessidade que é exatamente o que a gente quer lhe ouvir. Ele não tinha condições de pagar a fisioterapia para a vozinha. E a vozinha, por ter Alzheimer, ela começou a ficar parada. E o Benedito começou a fazer a vozinha correr atrás dele com a panela. Então, ele provocava a vozinha, para a vozinha... O fato da vozinha levantar a panela para bater nele, ela movimentava o braço. Ele fazia uma fisioterapia com a vozinha, que especialistas olhavam e diziam, de onde esse menino tirou isso? Aí ele falava assim, não, é só amor, é só fazer ela se movimentar. Ele entrava na piscina com ela. E ele mostrava à vozinha exatamente a realidade do dia a dia. Hoje a gente tem alguns influencers que maqueiam a sua vozinha, fazem a escova. A vozinha estava sempre descabelada, porque era a realidade dela. Ela correndo, de camisola, ela brava, querendo falar com o compadre, e ele tinha que ligar e fingir que o compadre estava na linha para pedir para ela levantar. O compadre está pedindo para você levantar da cama. E era aquele menino fazendo a voz se movimentar para que ela ficasse bem diante do... Ela tinha um corpo saudável, relativamente saudável, mas uma mente não saudável. E aí, doutor, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que tem algumas respostas para a gente. Nós estamos envelhecendo e nem toda família vai ter um Benedito da vozinha. Vai ter um Benedito com a paciência e o amor que ele tinha e que chamava atenção e que ensinou muita gente, do jeito dele, sem ser cuidado e sem ser orientado. De que forma a gente pode, doutor, por meio da sociedade, ajudar aqueles que, neste momento, dentro de casa, tem um idoso, enfrentando os problemas que Benedito trouxe aqui? De que forma a gente pode cuidar de quem cuida e dar
uma vida mais saudável para o idoso. É uma alegria tê-lo aqui e todas as homenagens dessa comissão para a sociedade nessa manhã. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e saúdo a excelentíssima senhora senadora Damares, presidente dessa comissão, os demais colegas da mesa, a Camila, Lucélia, o Benedito, o Márcio e a Daniela, demais autoridades e todos aqui presentes. Antes da minha apresentação, senadora, eu vou falar um pouquinho sobre essa provocação. Sem dúvida nenhuma, olhar para quem cuida torna o cuidado muito melhor. E talvez uma das formas de combater a violência contra a pessoa idosa, que é o tema, né, da nossa sessão de hoje, seja exatamente empoderar, qualificar e dar condições para que esse familiar possa cuidar desse indivíduo com dignidade. E eu não tenho dúvida que esse processo vai levar a uma redução da violência contra a pessoa idosa, muito do que a gente vai ver aqui na apresentação que eu vou fazer. Eu peço autorização para me colocar de pé para fazer minha exposição. Então, é muito honroso estar aqui hoje podendo falar em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia num tema que é tão importante para a pessoa idosa, que é esse enfrentamento aí da violência e esse desafio de uma sociedade que envelhece muito rapidamente. A gente já viu alguns números aqui hoje e é interessante quanto esse número ele é vivo, né? Porque a gente já viu aqui 32 milhões, a gente vai ver aqui na minha apresentação 34 milhões de idosos no Brasil, mas a gente sabe que o número de 2026 já é 36 milhões, porque é um número que cresce vertiginosamente, e a gente tem ali, porque não é só o número absoluto, o percentual de idosos na população brasileira é um percentual que cresce muito e rapidamente também. Na década de 2000, a gente tinha próximo a 9% de idosos na população. Esse número praticamente dobrou em 2023 e a previsão é que nos próximos 25 anos ele dobre novamente. Esse é um crescimento extremamente acelerado. Só para a gente ter uma ideia, a França saiu de 8% para 15% em quase 120 anos. O Brasil fez isso em 25. E a gente viu na apresentação do colega do IBGE que 2 fatores são os mais influentes nesse envelhecimento populacional. A redução da taxa de fecundidade, então a gente tem cada vez menos crianças por família, mas também o aumento da longevidade. Então estamos vivendo mais por fatores que envolvem desde saneamento básico, vacinas, qualidade de atendimento médico, entendimento sobre doenças crônicas, uma série de fatores fazem a gente viver mais, e no momento que a gente vive mais e há menos nascimentos, a população acaba por envelhecer. Você consegue passar o próximo? Envelhecer, então, não é mais um privilégio, envelhecer já é uma conquista da nossa população, mas é preciso envelhecer com dignidade. A violência é um dos maiores obstáculos para esse envelhecimento digno e por isso a gente está aqui hoje, nesse 15 de junho, conversando sobre a violência contra a pessoa idosa. Pode passar mais um. Nossas apresentações acabam se sobrepondo, são informações importantes e alinhadas, né, entre os membros da mesa, mas eu trouxe aqui um pouquinho sobre o espectro da violência contra a pessoa idosa. Então a gente tem alguns tipos específicos. A gente sempre pensa muito em violência como uma agressão física, né? Então violência é o bater, o empurrar, o derrubar, um arranhão, um empurrão, mas a violência tem um espectro muito maior, envolve violência psicológica, por agressão verbal, gestual, isolamento, pelo próprio etarismo. A gente sabe que existe contra a pessoa idosa a violência sexual, ela não pode ser negligenciada também. A gente tem uma tendência a acreditar que ela não existe, desde a sexualidade da pessoa idosa, mas também ela está exposta à violência sexual. A violência patrimonial e financeira é uma outra forma de violência, que envolve desde a apropriação de bens, de cartão de crédito, de conta bancária e até empréstimos consignados, né, no nome desse idoso.
Tem uma forma de violência que é a violência por negligência, onde há uma omissão de cuidados, e essa negligência pode ser tão importante, tão grave, que a gente classifica isso como um abandono, é a forma mais extrema de negligência. Pode passar. Só para a gente ter um panorama aqui da violência contra a pessoa idosa no nosso país, a gente teve em 2025 mais de 1 milhão de registros de violência. A gente sabe que esse número é subnotificado, dentre os quais aí principalmente a violência psicológica, com mais de 380 mil denúncias, mas a negligência também teve um número expressivo. E a gente vive, na verdade, um verdadeiro paradoxo dessa proteção. Porque o ambiente que a gente acreditava ser o mais seguro, onde a gente imagina que seja o mais seguro, que é o nosso próprio lar, é o local onde mais se pratica a violência, então é o domicílio dessa pessoa, sendo que aqueles que mais praticam a violência são exatamente os filhos, tá? Então foi um pouco que a gente falou aqui na provocação da senadora, que se a gente conseguir cuidar melhor desses indivíduos, trazer mais capacidade de cuidar, talvez a gente consiga, sim, diminuir a ocorrência da violência. E as maiores vítimas são as mulheres. A gente viu também em outras apresentações aqui hoje, existe um público que é mais vulnerável à violência, e as mulheres se incluem nisso. Porque o que a gente precisa para poder lidar com a violência é enxergá-la. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa de momentos como esse aqui, a gente precisa falar sobre isso para poder tirar as vendas e enxergar o tamanho do problema que a gente precisa lidar. Hoje eu represento aqui a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, uma sociedade científica sem fins lucrativos, que está completando esse ano 65 anos. Então, a gente foi fundado no momento que aquelas curvas do IBGE se cruzam, com a taxa de fecundidade caindo e a expectativa de vida subindo. Hoje nós somos mais de 4.800 associados, temos 16 sessões estaduais e 7 representações, e a gente vem construindo ao longo desses 65 anos um propósito de promover esse envelhecimento humano digno e saudável, desde a formação do profissional até a preparação da sociedade para esse envelhecimento. Pode passar. E diante disso, e visando assumir parte desse protagonismo do combate à violência contra a pessoa idosa, nós estamos lançando hoje uma campanha de enfrentamento à violência. Cuidados sim, violência não. Vamos ao longo não só do dia de hoje, mas durante todo o ano. Então a campanha começa hoje e termina apenas no dia 15 de junho do ano que vem. Realizar diversas campanhas, materiais publicitários, diversas atividades em todo o país em prol do combate à violência à pessoa idosa, com o objetivo claro de chamar a atenção e buscar assumir um compromisso de combate à violência contra o indivíduo idoso. Porque a gente sabe que a violência contra a pessoa idosa não é apenas uma questão familiar. É uma questão de saúde pública, de direitos humanos e exige uma responsabilidade coletiva. Encerrando aqui, eu quero pedir autorização para passar um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre a nossa associação, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nesses 65 anos. Há 65 anos nascia um movimento que mudaria o olhar sobre o envelhecimento no Brasil. Em 1961, no Rio de Janeiro, profissionais visionários fundaram a Sociedade Brasileira de Geriatria, com um propósito claro: dar voz e ciência ao cuidado com a pessoa idosa. Poucos anos depois, a gerontologia se uniu à geriatria, ampliando esse olhar para além da medicina, integrando diferentes saberes sobre o envelhecimento. Ao longo das décadas, a SBGG ajudou a consolidar a geriatria e a gerontologia no Brasil. Formou especialistas, impulsionou pesquisas, contribuiu para políticas públicas e ampliou o olhar sobre o envelhecimento em suas múltiplas dimensões. Mais do que uma entidade científica, a SBGG tornou-se uma rede de profissionais unidos pelo compromisso com o cuidado, a autonomia e a qualidade de vida da população idosa. Porque envelhecer vai muito além da idade. É sobre saúde, relações, funcionalidade, direitos, bem-estar e humanidade. SBGG, 65 anos construindo o presente e o futuro do envelhecimento no Brasil.
Doutor Leonardo, que alegria que a sociedade tem feito. E essa comissão, doutor Leonardo, quer lhe entregar nesse momento um certificado de reconhecimento. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pelos seus 65 anos de atuação em prol da promoção do envelhecimento saudável, da valorização da pessoa idosa e do fortalecimento do conhecimento científico e das políticas públicas voltadas a essa população. Nós registramos o nosso reconhecimento e parabenizamos os senhores pela relevante contribuição à sociedade brasileira. Eu queria que o senhor viesse aqui na frente para a gente fazer essa entrega. Doutor, eu fico imaginando os senhores quando recebem no consultório ou no hospital um idoso vítima de violência. E o senhor trouxe alguns tipos de violência, assim como os demais expositores, mas há uma violência ali que me incomoda muito, que é a violência sexual. Lucélia, quando eu estava ministra no nosso Disque 100, nós recebemos a denúncia da mulher mais idosa que foi abusada, com mais idade. Foi em Campo Grande e ela tinha 100 anos de idade. E aqui no DF a gente prendeu, em 2022, em outubro, um homem que ele foi ao hospital. A mãe estava internada, 74 anos, ela estava uns 10 dias internada e ele estava em crise de abstinência. E ele foi ao hospital e estuprou a mãe dentro do hospital. Se ele fez isso dentro do hospital, o que ele não fazia em casa? E o estupro de mulher idosa existe. Existe, eu tenho falado, e às vezes as pessoas não querem que eu fale, mas eu falo dentro da igreja, inclusive. Quantas irmãzinhas nossas, do coque, chega na igreja e senta de lado no banco da igreja e ninguém observa? Quantas pessoas estão dentro do ônibus, uma idosa, um idoso, com dificuldade de sentar e ninguém observa? Né, Benedito? E a violência sexual, a idosa e o idoso não denunciam porque eles não têm para onde ir. E, geralmente, quem está perpetuando a violência é um neto, é um filho, é o cuidador. E aquele idoso que não sai de casa? E aquele idoso que está acamado? Então, eu fico imaginando, doutor, o sofrimento de vocês, médicos, geriatras, quando recebem um paciente com o corpo todo machucado. Eu me lembro que eu estive em uma clínica em 2022. Nós fechamos uma clínica no interior de Pernambuco, em que eles estavam com idosos em jaulas, não eram nem quartos, eram jaulas. E na jaula não tinha banheiro. Você lembra disso, Marisa? A jaula não tinha banheiro, eram pequenos baldes onde eles usavam, ficavam trancados em jaulas. E era uma clínica particular. 71 idosos enjaulados. E a gente talvez tenha, Lucélia, Camila, Benedito, IBGE, Ministério da Saúde, todo mundo que esteve com a gente nessa audiência, a gente incentivar mais as campanhas do vizinho solidário. O vizinho que tenha coragem de denunciar. O vizinho que tenha coragem de observar que tem alguma coisa errada. Tem um idoso que não faz tempo que sai na porta, está trancado dentro de casa, por quê? Bora bater na porta. Vamos ligar no Disque 100, né, Lucélia? Mesmo que tenha dúvida, no caso da dúvida, ligue. Deixa que as autoridades vão ao teu lugar e investiguem. Na dúvida é melhor ligar, ligue. E a ligação do Disque 100, ela é anônima. Há todo um sigilo. Mas não vamos mais deixar os nossos idosos serem machucados. Os nossos médicos, a nossa sociedade brasileira de geriatria e gerontologia faz o que pode. Mas quando o idoso chega já destruído num consultório, o que fazer? Vamos evitar. Eles já sofrem tanto com as dores naturais da doença, já sofrem tanto com os problemas de saúde e ainda são vítimas de violência. E aí, Lucélia, agora em maio a gente teve uma notícia que aí juntou as duas pontas,
que é o que a gente lida muito, eu lido com a criança e com o idoso, chegou a nós a denúncia de uma idosa de 84 anos que foi estuprada por um menino de 13 anos, a idade do agressor. E nós temos adolescentes agredindo idosos, porque o idoso incomoda, enche o saco. Nem todo adolescente é um benedito, nem todo jovem é um benedito. Então, a gente vai precisar falar sobre isso. Essa questão da interação intergeracional, o respeito intergeracional, nós vamos ter que falar sobre isso. E aí, eu estava procurando uma imagem aqui para mostrar, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu nem vou mostrar, que eu tinha visto uma imagem, uns 2 anos atrás, de uma final de ano, em frente a uma instituição, tinha uma faixa bem grande, bem grande. Curta suas festas, deixe seu idoso conosco. Curta suas férias, deixe seu idoso conosco. Como se fosse um gatinho, um cachorrinho. Curta a sua vida, mas deixe o seu idoso. Aí eu abri aqui para achar essa faixa, para mostrar para vocês, e eu recebi aqui um monte de mensagem. Curta suas festas juninas. Nós temos pacote para ficar com o seu idoso. 24 horas, 8 horas, 12... Peraí, o seu idoso não pode ir para o forró com você? Seu idoso não pode ir para a festa junina? A gente sabe, o acamado que está doente, mas instituições aparecendo para nos motivar a cada vez mais deixar o idoso para trás. E você levava a vozinha para tudo. Tu lembra, Benedita? Até para o bar tu levava a vozinha. E seus amigos do bar, tudo curtia a vozinha. Ai, eu vi a imagem dos garçons, ela correndo atrás de garçom dentro do bar. Por que não eles estarem conosco em todos os lugares? Que a gente faça essa reflexão. E nós vamos para o final de nossa audiência. Eu vou devolver para os senhores 2 minutos para agradecimentos e considerações finais, mas eu quero registrar que nós estamos aqui conosco Jaqueline Bonfim Ribeiro, Letícia Medeiros de Oliveira, as duas são assistentes sociais da FENA Pestalozzi. Obrigada por estarem conosco. Nós recebemos pergunta do Rio Grande do Sul, Andressa. Como equilibrar a autonomia da pessoa idosa com medidas de proteção, evitando tantos abusos quanto excessos de tutela? E por falar em excesso de tutela, Andressa, tem um projeto de lei aqui que eu relatei, que o empréstimo para o idoso aposentado, ele vai ter que ir no banco assinar. Aí, isso, depois que eu relatei, eu falei, mas eu vou ter que fazer isso agora. Mas o que a gente viu nos últimos 2 anos de fraude bancária contra idosos, o que a gente viu agora na fraude do INSS de associações sem escrúpulo alguma, fraudando idosos. Infelizmente, ainda vamos ter que ter um excesso de tutela. Rúbia do Mato Grosso, como romper o silêncio da vítima idosa quando há medo, vergonha ou dependência afetiva? Foi o que eu disse aqui. Geraldo, do Distrito Federal, do ponto de vista da pessoa idosa, qual é a maior dificuldade com o mundo digital que a cerca? Há sentimento de fragilidade? Gabriel, do Mato Grosso, quais medidas podem prevenir a violência contra a pessoa idosa e garantir envelhecimento com dignidade e segurança? Nós temos um comentário lá do Rio de Janeiro, de Eliane. Os bancos estão fechando filiais e cada vez mais impondo aos idosos a obrigação de utilizar recursos digitais. Aí a pessoa escreve aqui, absurdo, idosos analfabetos terem que usar aplicativo. Imagine como lidar com isso. Isabelle, do Mato Grosso, as políticas públicas atuais são suficientes para proteger a população idosa do crescimento dos casos de violência? Lisleide, do Maranhão, quais as principais ações públicas urgentes para combater a violência patrimonial contra idosos hoje? E aqui, o doutor Leonardo, na pandemia, eu tive que fazer uma ação junto com a Associação Brasileira de Cartórios, de CNJ, porque com o anúncio de não sair de casa, um lockdown, e a gente tinha muito medo do que aconteceria com idosos, vocês lembram, nossa primeira preocupação foram os idosos, aí os filhos vinham assim, você não pode sair não, pai e mãe, daqui procuração, que a gente vai ao banco. E eles assinavam procurações de amplos poderes. O que a gente viu de antecipação de herança, o que a gente viu de
Estava acontecendo, gente, um absurdo de bens sendo vendidos de idosos numa escala tão grande que a gente teve que intervir, o CNJ teve que intervir e não deixar nenhuma transação de pessoa idosa acontecer de venda de imóvel, a não ser que o cartório fosse na casa, conversasse com o idoso e verificasse se era necessário. Mas muitos idosos tiveram o patrimônio dilapidado durante a pandemia. Oswaldo do Rio de Janeiro, há algum plano para proteger os idosos dos golpes digitais? Reinaldo de São Paulo, estamos garantindo dignidade ou apenas a sobrevivência dos idosos? 3 comentários. Ana, de Minas Gerais, é de suma importância realizar palestra nas escolas, ajudando a divulgar a proteção ao envelhecimento digno. Eu vi isso no Japão. Vocês sabem que no Japão, quando passa um idoso, o jovem se reverencia? Eles acham que toda família que tem um idoso é uma família abençoada. Diferente da nossa, que eu ainda vejo jovens sentados no ônibus e os idosos em pé. Isso é o retrato do que está acontecendo com o Brasil. Esse respeito intergeracional tem que ser resgatado. José do Rio de Janeiro, a maior violência é ter dado uma vida à nação e ser agredido com um salário de sobrevivência. Como sobreviver com o salário mínimo? Quando consegue o benefício, o LOAS, quando consegue a aposentadoria. Jefferson do Rio de Janeiro, em cidades pequenas, denúncias estão sendo ignoradas. A falta dos conselhos, né, Lucélia? A falta de secretaria do idoso. Em delegacias, as pessoas são orientadas a não prestar queixas. E aí, por falar em delegacia, eu acabei de consultar aqui, o Brasil tem 5.668 municípios. Nós só temos 400 delegacias especializadas em idoso em todo o país. No Distrito Federal, aqui na capital do Brasil, nós só temos uma delegacia especializada em idoso. Então, já que nós não vamos conseguir construir delegacia, não poderíamos ter servidores da delegacia treinados só para atender a pessoa idosa? O idoso, às vezes, fica ali na fila da delegacia tentando falar com medo, mas não há nenhuma empatia em observar no olhar. Ele quer falar, mas está com medo. Sabe as salas lilás que nós estamos construindo para a mulher no Brasil inteiro? Essas salas lilás serem também aproveitadas para a pessoa idosa. A oitiva qualificada, a oitiva segura do idoso. Lendo esses comentários e perguntas, eu encerro a audiência devolvendo a palavra para os nossos oradores por 2 minutos para agradecimentos, considerações finais e, se quiser, responder uma das perguntas. Então, Camila, 2 minutos. Gostaria de reiterar, meu agradecimento por essa participação, que esse seja mais um dia de reflexão, mas também de chamada à ação, de convite à sociedade para que a gente possa, de fato, enfrentar de cara aberta, como o doutor Leonardo traz, tirar realmente a venda e trazer realmente esse debate, mesmo sendo uma temática difícil, mas que a gente possa seguir ampliando, ampliar na proteção, ampliar no cuidado, ampliar nos direitos. Então, em 2025, a gente, enquanto governo federal também, em parceria interministerial, trouxe a política do cuidado e trouxe como público-alvo a pessoa idosa. Então, o cuidado à pessoa idosa, o cuidar de quem cuida. Então, trazer o cuidado para o centro do debate, diminuir o familismo e trazer a responsabilidade do Estado. Então, seguir avançando nas políticas sociais, nas políticas governamentais, nas políticas de saúde, assim como também, como a senadora traz, nesse debate intergeracional. Então, a política de saúde na escola, trazer esse debate, chamar essa conversa, trazer esse discurso. O MDHC tem um gibi intergeracional junto com o Maurício de Souza e traz essa conversa de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Então, combater a violência, combater o idadismo, respeitar nossas pessoas idosas, respeitar a sua trajetória e respeitar, acima de tudo, o seu desejo e a sua vontade. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Leva um abraço para o ministro. Lucélia, do Ministério dos Direitos Humanos. Queria começar agradecendo mais uma vez pela participação aqui do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Direito da Pessoa Idosa. Enfim, falar da importância, na verdade, de a gente ampliar recursos, para a gente conseguir fazer
elaborar políticas, implementar políticas para a pessoa idosa. Dizer que a responsabilidade por redução de violência ela é do Estado, ela é da família e ela é da sociedade como um todo. Acho que isso é fundamental a gente reforçar aqui e significa, inclusive, a gente se colocar, né, no papel de ser também um agente de redução e de promoção de direito da pessoa idosa e redução de violência. Gostaria de visibilizar a campanha e pedir vocês para compartilhar a campanha de Junho Violeta, que já está, né, nas redes do Ministério de Direitos Humanos. Pedir vocês também e os demais que estão nos assistindo, tanto estados como municípios. A gente está com a rede, né, publicada, como eu disse hoje, a Rede Nacional de Direito de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Então, estados e municípios que têm interesse em adesão, por favor, nos contate. Enfim, e dizer da importância, né? Eu acho que grande parte das perguntas aqui elas foram muito no direcionamento do fortalecimento de políticas públicas, então dizer da importância da gente intersetorializar, né? E também pensar a perspectiva da interseccionalização das políticas públicas. E por fim, algumas das questões, acho que 3 ou 4 falavam um pouco, né, sobre a questão da violência patrimonial e financeira e de como a gente pode pensar na perspectiva de enfrentamento dos golpes digitais. Então, dizer de novo, né, do projeto Viva Mais Cidadania Digital, que tem no Ministério de Direitos Humanos, de pensar letramento digital, educação mediática, fortalecimento, né, pensar a perspectiva do fortalecimento de conselhos, de aumento de fundos, enfim. Então, nos colocar à disposição, enquanto Ministério de Direitos Humanos, aqui, para poder dialogar e pensar esse fortalecimento da política, do aumento dos recursos públicos para pensar a possibilidade da gente, de fato, ter uma sociedade onde o envelhecimento não seja um privilégio, mas que seja um direito de todas as pessoas, o direito a envelhecer para todas as pessoas. Obrigada. Obrigada, Lucélia. A Daniela está online ainda? Daniela, para agradecimentos e considerações finais. Ligar o áudio. Vi que é para mim, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a participação. Acho que a gente está num movimento muito importante para tornar a pessoa idosa protagonista das políticas públicas. A gente precisa falar sobre diversas frentes, né, sobre a questão de combate à violência, mas a questão do cuidado, a questão da sensibilização e enfrentamento ao idadismo. E um ponto muito importante já foi colocado aqui, é que a gente tem uma Política Nacional de Cuidados, a Lei 15.069 de 2024, que garante aí esse olhar não só para a pessoa idosa, né, que é cuidado, mas também para quem cuida. E a gente tem que avançar nessa intersetorialidade. A gente tem agora a Renadipi nascendo. É um grande momento para a gente poder potencializar essas políticas públicas, esse discurso, esse debate sobre a necessidade da gente olhar, de fato, as necessidades da pessoa idosa, né? Então, é um convite para que a gente possa cada vez mais se sensibilizar. 60 segundos! E cada vez mais entender que nós, né, que a velhice vai chegar para todos nós e que a gente precisa olhar com empatia e também com essa vontade de fazer com que essas pessoas idosas estejam presentes ali, né, todos os dias. É isso. Obrigada. Daniela, obrigada. Dá um abraço no ministro. Obrigada por ter participado conosco dessa audiência. E eu vou só te falar que você fica muito bonita na tela, viu, Daniela? Muito bonita. Vamos ouvir agora, Márcio está online ainda? Márcio, para agradecimentos e considerações finais. Márcio, do IBGE. Então, eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, ao convite. É sempre muito importante, né, falar sobre essa temática, né? E os colegas já tinham falado, né? Acho que falar de população idosa é falar de uma população que está mudando, está crescendo rapidamente, né? A gente tem, como eu já tinha falado rapidamente, né, a respeito de números, né? Então a gente tem um crescimento de mais de 1 milhão de pessoas idosas, né, a cada ano. Então, isso configura um desafio bastante grande, né, para quem lida assim, com políticas públicas de forma direta, né, para os gestores públicos, para os legisladores,
porque é de fato, né, um grande desafio mesmo da nossa sociedade ao longo do tempo, né? A gente tem mudanças nas configurações das famílias também, que isso vai também incluir novas responsabilidades sobre também o poder público, né? Acho que o cuidado da família sempre foi muito, o cuidado dos idosos 60 segundos. Foi sempre muito associado à própria família, né? Então, os cuidados familiares nesse contexto, né, de famílias cada vez menores também, né, requer também um desafio para nós, né, enquanto sociedade como um todo, né, já que de fato foi essa população, né, que no seu passado, né, contribuiu para a construção dessa sociedade que vai cada vez mais, né, que com o passar do tempo, né, necessita de cuidados e de atenção. Então, mais uma vez agradecendo, né, e encerro minha fala aqui. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer, Márcio, ter você na nossa audiência. E agora a gente vai ouvir o Benedito, 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Mais uma vez, obrigado a todos, né? A senadora, presidente, aos demais membros da mesa. A gente vê que o governo federal está bem equipado, pessoas que estão preparadas para nos ajudar nessa batalha da violência contra a pessoa idosa, né? Então, eu acho que agora é unir forças mesmo e correr atrás para a gente cessar com essas violências. Eu fiz algumas anotações, eu estou sem papel e caneta aqui, eu estava anotando no telefone o tempo inteiro. No sábado, nós tivemos o falecimento do vozinho, né, do vô Anésio, né, do vô Anésio, que é muito famoso, influencer nas redes sociais, levou alegria e leva alegria para muitas casas, né, assim como a vozinha tirou muita gente da depressão, da ansiedade, apenas com os vídeos. O vozinho Anésio também, com sua alegria, levou muita alegria. Eu gostaria de homenageá-lo hoje, de dar um abraço na família e dizer que o vô Anésio deixou muita gente feliz, viu? Um abraço à família, minhas condolências. E o Raul, que é o meu amigo, o Raul, que é o neto da avó da Pomba, que faleceu também há alguns dias, tem uns 2 meses mais ou menos. A avó da Pomba que levou tanta alegria para muitas casas no Brasil inteiro. Então, outras vozinhas, outros vozinhos surgiram depois da vozinha Adelina, que eu digo que é a vozinha mais amada do Brasil, à época. Mas surgiram outros vozinhos e outras vozinhas. E para a família da vozinha Valdeci, né, a vozinha Valdeci, tá todo mundo na internet perguntando, senadora, cadê a vozinha Valdeci? Ela tá bem, tá sendo bem cuidada, tá sendo bem tratada. Eu queria fazer um pedido de coração para a família da vozinha Valdeci, que vá na rede social pelo menos uma vez esse mês, que é o mês de violência contra a violência da pessoa idosa, e mostre lá, a vozinha Valdeci tá bem cuidada, tá bem alimentada, tá bem, porque os netinhos da vozinha Valdeci no Brasil, tem muita gente chorando, muita gente triste porque está sem notícias dela. E eu sei que na época da vozinha, muita gente tinha e tem a vozinha como neto mesmo. Eu chegava na casa das pessoas, as pessoas falavam, essa vozinha agora é minha. Eu falei, é nossa. Então, muita gente tem saudade da vozinha Valdeci. Deixe um abraço aí, mostre a vozinha Valdeci como ela está para os netinhos. E eu agradeço demais. E eu gostaria de fazer um requerimento liminar para a senadora, claro, se possível, eu falo liminar, é uma brincadeira à parte, mas que esse tema ele é tão delicado, falar de idoso e de vozinha é tão delicado, que faltou tanta coisa para a gente falar aqui, né, senadora? Tanta coisa da violência, de cuidar de quem cuida, de como vamos continuar abraçando esses idosos. Eu gostaria que, se possível, nesse mês ainda do Junho Violeta, que é um tema, que é um mês dedicado a essa causa, se tiver alguma pauta, claro que as pautas são todas lotadas, mas se conseguir um encaixezinho para que a gente volte a falar sobre esses temas da pessoa idosa, até mesmo convidar o governo federal para fazer parte, porque a gente não pode parar por aqui, né? A gente não pode parar nessa fala aqui. Então,
um requerimento liminar para que a gente ainda nesse mês volte a falar sobre esse tema e principalmente falando de cuidar de quem cuida. A gente não pode, a gente tem que abraçar. Como a senadora falou ainda há pouco, tinha placas nas ruas, deixe seu vozinho, sua vozinha, sua mãezinha com a gente, vá curtir as festas juninas. Gente, isso é de rasgar o coração, isso é de rasgar a alma. Então a gente precisa continuar falando sobre isso. Se for possível, senadora, falei requerimento liminar, mas de forma de brincadeira, mas é porque a gente precisa continuar falando sobre isso, a gente não pode parar por aqui. Né? Até me estendi um pouquinho, mas o assunto é delicado, é um assunto da minha alma, da minha vida, e eu sei que é da vida da senadora também, porque há 10 anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar em Direito, porque eu queria lutar pelos direitos da minha avó, a senadora foi a primeira que me acolheu quando eu estava começando a engatinhar no Direito. Quando eu falei, senadora, eu procurei alguns deputados para me ajudar a construir a lei da vozinha e aí não tive apoio de ninguém. Não era senadora à época, né? Era assessora do senador Magno Malta, e eu falei, você pode me ajudar? Ela, claro que posso te ajudar, Benedito, eu entendo de fazer isso aqui, eu entendo fazer isso aqui. Eu não entendia muita coisa, a gente tinha acabado de me formar em Direito, mas já queria ser juiz, né? E lutar pelo direito de todos os idosos. Conseguir um direito à fralda para minha avó já era um... Quando eu consegui o direito a fraldas para minha avó pelo governo, para mim já era um direito muito especial, porque aquilo já evitava de cortar ali a minha mãe professora, a vozinha aposentada do INSS. Então a gente precisava de uma graninha para comprar fralda, para outras coisas de saúde. Então a senadora falou, me ajudou, redigiu o projeto de lei, todo bonitinho, encaminhou para a parte técnica para ver a questão da Constituição, se batia direitinho e tudo, e eu fiquei maravilhado com aquilo, gente. Mas por que eu estou pedindo um requerimento liminar? Porque tem 8 anos que a gente iniciou o projeto Lei da Vozinha, está tramitando no Senado, foi aprovado de forma unânime na CCJ e tudo, mas a gente não pode parar por aqui. São 8 anos, o projeto ainda não foi sancionado. Então a gente precisa voltar a falar sobre isso, se for possível, nessa pauta. E esse requerimento liminar é para isso, é para que a gente não pare. Esse não é o momento de parar, falar e parar. Não vamos parar por aqui, vamos ter atitude. O governo federal está preparado, tem as doutoras que estão aqui preparadas. Vamos agir. O tempo dos nossos idosos não é o nosso tempo. Vamos agir. Obrigado por me ouvir. E é isso, gente. Obrigado, Benedito. E, na verdade, você disse tudo que a gente tinha que dizer. Os idosos têm pressa. E eles têm muita pressa. Doutor Leonardo, eu acolho o seu pedido de liminar, tá? Nós vamos continuar o debate. Doutor Leonardo, agradecimentos e considerações finais. Bom, eu agradeço muito, senadora Damares, pela presença aqui. A SPGG se sente muito honrada com esse convite, com essa participação. Um dia tão importante, é um dia mundial de conscientização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É um dia que a gente precisa falar, sim, e precisa trazer à tona um assunto que é tão delicado, porque se a gente não fala e não tem noção do problema, a gente não consegue lidar com ele. E a gente precisa falar sobre o assunto, a gente precisa punir os criminosos, a gente precisa dar apoio a essa população que está vulnerável e está sofrendo violência. Mas quando a gente fala de violência, a gente também tem que falar de cuidado, porque o oposto da violência contra a pessoa idosa é um cuidado digno, é um cuidado que precisa ser entregue sem etarismos ou idadismos, um cuidado que precisa ser entregue valorizando a autonomia e independência dessa pessoa que envelhece. A gente está falando em cuidar de um idoso de forma diferente do que é cuidar de uma criança, por mais que em algum momento as coisas se pareçam. Muitas vezes a gente precisa trocar uma fralda, dar um banho, alimentar na boca, mas a gente precisa entender que esse indivíduo que envelhece, ele não se torna uma criança, porque ele tem uma história, ele tem um legado de vida que precisa ser valorizado, e isso torna ele um indivíduo especial que precisa ser valorizado dentro do próprio lar. Obrigado. Obrigada. E assim a gente encerra a nossa audiência. Hoje nós falamos sobre o idoso vulnerável, sobre a violência contra a pessoa idosa. Mas eu não posso terminar essa audiência só com tristeza. Eu tenho que dizer que nós idosos somos muito bons no que fazemos. Essa nação é liderada por um idoso. O presidente Lula é um idoso. Mas ela era liderada antes do presidente Lula por um outro idoso, o presidente Jair Bolsonaro, meu incrível, amado presidente. Que Deus abençoe meu presidente Bolsonaro. Nós temos candidatos a presidente da República agora, idosos.
pré-candidatos. Nós temos ministros idosos. Nós temos a senadora mais bonita da República, idosa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando se fala em idoso, a ideia que vem é do coitadinho. Não somos coitadinhos, né, Lucélia? Não somos, Camila. E muitos idosos que estão nessa posição, que os colocaram de coitadinho, querem voltar para o mercado de trabalho e têm o direito. Precisam de letramento digital, precisam de curso de qualificação, precisam ter espaços abertos para eles. Querem empreender, tem idoso que quer empreender. Tem idoso que quer casar, tipo eu. Está dado o recado, tipo eu. Tem idoso que tem muito ainda a contribuir com esta nação. Não nos coloquem no lugar de coitadinhos. Essa é uma audiência para fazer o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E eu sofro violência por causa da idade. O etarismo é de verdade. A gente tem que discutir um dia sobre essa questão do etarismo, doutor. O nosso corpo dói, porque é biologia, está aqui o médico para falar. O de todos vão doer um dia, o de todos vão chegar aonde alguns dos nossos já chegaram. Mas a gente tem muito ainda a contribuir com essa nação. Eu quero uma nação, Camila, em que o idoso seja amado, respeitado, que eles estejam em todas as festas, todos os forrós, aonde ele quiser. É exatamente isso, o lugar do idoso é onde ele quiser. Eu quero uma nação que nós tenhamos de verdade políticas públicas, aí fica essa sugestão que o Benedito falou e que eu sempre pensei, tem programa de governo que tem que virar lei. Porque ele é tão bom, está dando tão certo, mas outro governo que chega não quer a digital do anterior, vai lá e cancela. Tem programa de governo que está dando certo, vamos transformar em lei para ter a continuidade. Eu cito muito o Bolsa Família. Se o Bolsa Família não tivesse sido instituído por lei, será que ele estaria existindo ainda hoje? Outras políticas públicas que a gente teve que transformar em lei para ter continuidade. Fica aí a sugestão. Tá? Aquilo que está funcionando lá, Lucélia, Camila, que vocês têm medo que seja interrompido, manda para cá como proposta. A gente apresenta como projeto de lei e luta para aprovar, entendeu? Mas a gente precisa realmente fazer essa questão do diálogo institucional. Agradeço todos os convidados que vieram, os 4 que estão aqui na mesa de forma presencial, os 2 online, todos que participaram via internet, via TV Senado, os que estão aqui no plenário, obrigado. E vamos caminhar, vamos continuar. E que viva a Sociedade Brasileira de Geriatria. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Brasil. Nada mais tendo a tratar e alcançando o objetivo dessa audiência pública, eu declaro essa reunião encerrada. Olá, estamos de volta com um giro de notícias. O plenário do Senado recebeu na última sexta-feira artistas que fazem parte de quadrilhas juninas. A sessão especial homenageou o dia deles, comemorado em 27 de junho. Junho é marcado por comidas típicas, pela fogueira e pelas famosas danças de quadrilhas. O quadrilheiro junino é todo profissional que utiliza um meio de expressão artística, cantada, dançada ou falada, para transmitir tradições populares nas festas juninas. Para celebrar o Dia Nacional do Quadrilheiro, comemorado oficialmente em 27 de junho, o Senado Federal realizou uma sessão especial. Esta sessão solene é uma homenagem aos quadrilheiros juninos do Distrito Federal e de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, uma homenagem à nossa cultura, à nossa história, às nossas raízes. Quadrilheiros são famílias inteiras que organizam toda a sua rotina em torno de um projeto. São jovens que encontram na arte o seu lugar no mundo. Os convidados cobraram mais investimento na cultura. O que está acontecendo com os trios de forró, com as bandas de fato que são de forró, vai acontecer com o movimento junino. As festas que existem no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, elas estão beneficiando o Alok, que eu não tenho nada contra ele, e o que é de fato o movimento, o que é de fato o São João, está ficando para fora. O que a gente precisa era de que em outubro do ano início, a gente consiga preparar os nossos espetáculos com recurso garantido para a execução direta disso. E as moreninhas para sempre com alegria, quando for no outro dia, tem bochada com
A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência na sexta-feira para instituir o Dia Nacional das Porfírias, a ser celebrado em 18 de maio. Os participantes também abordaram o pouco conhecimento da sociedade e dos médicos em relação à doença. O senador Flávio Arntz foi o autor do requerimento para audiência pública que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional das Porfírias. O parlamentar explicou que as porfírias são um grupo de 8 doenças genéticas raras que fazem parte dos erros inatos do metabolismo. 4 delas apresentam sintomas neuroviscerais e 4 sintomas na pele. É um projeto de lei importante porque ter o Dia Nacional das Porfirias é um momento em que toda a sociedade pode se debruçar sobre esse tema. E quanto mais informação a sociedade tiver, mais terá acesso a tratamentos, diagnósticos, atendimento, apoio para a família, para o paciente, divulgar, conhecer a área. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, é um debate importante, necessário. Isso faz parte, inclusive, das condições para a aprovação do projeto de lei. De acordo com os participantes, o ataque porfírico agudo afeta o sistema nervoso central e periférico, levando a uma série de achados que, mesmo que intermitentes, podem ser fatais. A incidência da doença é pouco conhecida e subdiagnosticada. 80% das pessoas são assintomáticas. A representante da Associação Brasileira de Porfíria falou sobre a dificuldade para encontrar informações sobre a doença. Eu não comecei essa jornada pela ciência, comecei pela dor. Comecei pela dificuldade no diagnóstico de uma filha. No nosso país, não só no nosso país, acredito que em muitos mais, o paciente de porfiria precisa se tornar especialista da própria doença para conseguir sobreviver. Senhores parlamentares, a porfiria não é apenas uma falha metabólica na produção do M. Para o paciente brasileiro, é uma peregrinação cruel. Julie conta que descobriu a doença em 2020. Relata que sentiu fortes dores abdominais. Foi ao hospital, mas recebeu diagnósticos errados, chegando a ser tratada como doente psiquiátrica e dispensada do tratamento hospitalar. Eu recebi uma alta hospitalar e, nesse momento, minha família foi orientada a me deixar longe de varandas, de facas e tudo mais, que eu poderia atentar contra minha própria vida, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda. Eu peço desculpa se eu me emocionar, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda porque a dor era lancinante e alguns outros sintomas apareciam. E em menos de 24 horas eu iniciei com crises convulsivas em casa. Nessa ocasião, minha família chamou o SAMU, eu tive que retornar ao hospital e a partir daí diversos diagnósticos e hipóteses foram levantadas, desde AVC, a lúpus, a esquizofrenia, e minha família nesse meio, sem saber exatamente o que estava acontecendo, os médicos também muito perdidos, sucessivos e infelizmente, inegável dizer, erros, até que eu entrei em coma. Julie conta que só conseguiu o diagnóstico quando foi transferida para São Paulo. A representante do Ministério da Saúde falou sobre os desafios que a pasta enfrenta. As manifestações clínicas nós sabemos que podem ser heterogêneas, muitas vezes inespecíficas, e isso reforça a importância justamente da qualificação dos profissionais de saúde da rede de atenção para que consigam reconhecer oportunamente os sinais e sintomas, tanto nas porfirias hepáticas agudas quanto nas formas cutâneas. Quando a gente pensa, né, nas porfirias, além do diagnóstico oportuno, a gente também destaca a necessidade de promover o manejo adequado da condição, a prevenção dos agravos, a segurança do paciente, especialmente por meio da identificação, né, de fatores que desencadeiam, fatores desencadeantes e também da utilização criteriosa dos medicamentos, justamente para reduzir o risco de complicações potencialmente graves. Confira agora o que deve rolar no Senado na tarde desta segunda-feira.
Daqui a pouco, às 14h, está marcada a audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Ciência e Tecnologia para discutir o uso compassivo de terapias em saúde. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Lembrando que às 13h nós voltamos com a edição com todas as notícias que aconteceram no Senado nesta manhã. Até lá. A cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos? A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro, mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc,
toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais. Para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na prática quem está pagando, vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco Master e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também a auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também, que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor o empréstimo, que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano. Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. Uhum. O GDF pegou o empréstimo
e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo, nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, e vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana. Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do Fundo Garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque na prática a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000 os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagava e deixava para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.000, 1.500 policiais vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPFBM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de banco ser liquidado? Então, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com um patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o GDF vai aportar. Mas no balanço, que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 do prejuízo. Então, vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então, você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então, você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, tudo que você imaginar. Também. São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados, né? Você tem aí muito recurso da Previdência, né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda, né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio, né? Ele tem um contrato com o time de futebol, com o Flamengo. Mas o presidente do banco fez questão de dizer também que, para funcionários e correntistas, que a situação do banco está normalizada, que está tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas situações, o contrato com o Flamengo e a situação, e o que ele disse em relação à normalização do banco. Por incrível que pareça, eles renovaram o contrato do Flamengo ainda, né, no início do ano. Evidente que um valor menor, foram 42 milhões, mas de qualquer forma é um valor significativo. Agora, lógico, quando você aporta 8,8 bilhões, você mata o prejuízo. Então, o banco começa, né, a ter recurso e mais credibilidade, mas vai ter muita dificuldade ainda, porque na prática desses 8,8 não sobra nada
para capital de giro, é simplesmente para cobrir o rombo de 8 bilhões, que eu acho que inclusive é muito mais. É porque eles estão considerando as avaliações que foi feita aqui, né, apartamento, tem lá apartamento, lanchonete, um monte de coisa que está nesses 21 bilhões, que na prática está super avaliado e que se tiver que vender não vai conseguir o preço que está no balanço. Então, isso ainda vai render um pouco para o banco ter realmente mais consistência. Agora, evidente que para nós do DF o banco é super importante. Então, é importante, como a população viu agora que qualquer problema o GDF paga, passa a ter mais confiança e aí provavelmente alguns vão voltar a investir no BRB, porque saiu muito dinheiro por causa disso. A bancada do Distrito Federal aqui no Senado e na Câmara está unida nesse sentido, senador? Tá, nós estamos unidos de preservar o banco. Agora, o que a gente não gostaria é que essa conta fosse paga pelo cidadão. Tem que correr atrás de quem roubou, né? Tem que buscar os maus gestores, porque foi fraude mesmo. E foi feito intencional, eles sabiam o que estava fazendo. Então tem que correr atrás disso aí. Eu perguntei para ele, já tem busca e apreensão? Já tem bloqueio de bens de algum? Ainda não. Já devia ter há muito tempo, porque daqui a pouco eles vão vender tudo e não vai sobrar nada. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, né, e torcendo aí para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse lá, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em abril deste ano, um surto de hantavirose em um navio de cruzeiro deixou todo o planeta em estado de alerta. 3 pessoas morreram em decorrência da doença durante o trajeto entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o episódio soma 13 casos confirmados ou prováveis de contágio por hantavírus, incluindo as 3 mortes registradas. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre a hantavirose e quais os riscos reais do vírus se espalhar e se tornar uma nova pandemia. Meu entrevistado é o médico infectologista André Bon. André, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por estar aqui nos estúdios da TV Senado. E eu já vou começar te perguntando, porque assim, esse vírus não é novo, ele tem várias cepas diferentes. Deixou todo mundo preocupado, né? Quando a gente ouve um vírus, a gente já lembra, tem uma memória muito recente da Covid-19, né? Me explica o que é que caracteriza a hantavirose, que é causada pelo hantavírus? Primeira coisa muito importante da gente esclarecer é que, e que trouxe muita preocupação para as pessoas, é que todo mundo ouve falar de hantavirose no Brasil já há muito tempo. E, de repente, surge um surto de hantavirose que é transmissível pessoa a pessoa. Então, é extremamente importante esclarecer que a hantavirose que a gente tem no Brasil não é transmissível pessoa a pessoa. Existem dezenas de tipos de vírus hantavírus e cada um desses vírus tem como hospedeiro específico
um tipo de roedor silvestre. E só existe um tipo de vírus da hantavirose que é capaz de ser transmitido entre pessoas, que é justamente esse subtipo Andes, que é justamente o que causou a epidemia no navio. A hantavirose que existe no Brasil não tem a possibilidade de transmissão entre pessoas. Ou seja, a chance de se tornar uma epidemia ou uma pandemia não existe. É muito baixa, porque o que acontece? A hantavirose, tradicionalmente, a hantavirose que a gente tem no Brasil, ela é transmitida através da aerosolização, então, de pequenas partículas de ar que surgem de urinas, fezes e salivas de alguns roedores silvestres. Então, pessoas que vivem em ambiente rural ou que limparam um grande galpão contaminado, um paiol contaminado, podem inalar essas partículas que estão ali voando com esse vírus e ficarem doentes. Aqui no Brasil, isso se delimita a essas pessoas expostas a essa situação e essa pessoa ela não transmite esse vírus para outras pessoas. Existe um subtipo específico, que é o subtipo Andes, que é exclusivo da Argentina e do Chile, que é exclusivo de um roedor que vive lá, que uma pessoa, quando infectada, pode transmitir o vírus para outra pessoa. Ah, André, mas isso então possibilita a transmissão disso virar uma pandemia. Em teoria, existe esse risco, mas esse risco é hoje classificado pela OMS como muito baixo, porque se não houver nenhuma mutação desse vírus, a transmissão dele depende de uma exposição prolongada em ambientes fechados. Daí a epidemia dentro do navio. A gente tem quase nenhum caso fora do navio de transmissão entre pessoas. E a epidemia que teve lá em 2018, 2016, relatado lá na Argentina e no Chile, foi justamente de contatos diretos de pessoas que tinham esse vírus específico. Então, ele é relativamente fácil de se conter, porque com medidas de precaução, de controle de infecção, de isolamento, afastamento, esse vírus não consegue circular adequadamente. Então, apesar dele ter transmissão ali por gotícula em ambientes fechados, ele não consegue circular, porque isolando as pessoas, a transmissibilidade dele é baixa e a gente consegue conter o surto. E nesse momento, de fato, o número de casos é relativamente baixo, Tem 11 casos confirmados e 2 prováveis, sendo 13 casos no total, justamente por isso. Medidas de contenção conseguem conter a disseminação desse vírus. Claro, essa fala pode envelhecer mal em algum momento, ter uma mutação ali e acontecer uma transmissibilidade maior. E se isso acontecer, avisando até para você que está assistindo, a gente está gravando esse programa aqui no início de junho. Se isso acontecer, a gente volta a gravar e recontextualiza, tá? Exatamente. Então, só para ficar bem claro para quem está assistindo esse programa depois desse período que a gente está falando agora. Pode retomar, por favor. E então, só tem um risco maior de pandemia se tiver uma mutação importante do vírus que faça ele ser mais transmissível, mais facilmente transmissível. Nesse momento, esse risco é classificado como muito baixo. A OMS está em vigilância dos casos, mas esse risco é bastante baixo. Vamos explicar para quem está em casa e explicar para mim também, porque assim, essa situação que começou em abril e que resultou em 3 mortes, em contaminações, eles tiveram todo um cuidado depois até de isolar o navio, isolar as pessoas, ficarem em quarentena. A importância desses cuidados todos para que o vírus realmente ele não pudesse sair para outras regiões, já que essa cepa do Andes, ela é a única que ela tem a transmissibilidade entre pessoas, né? Isso. A única forma desse vírus se perpetuar, então, a gente falou que ele é um vírus que é exclusivo da Argentina e do Chile, porque ele é exclusivo de um roedor que tem lá na Argentina e no Chile. E aí as pessoas se expõem a esse roedor, têm a doença e podem transmitir. Qual é a grande questão aqui? As pessoas podem transmitir e o período de incubação é relativamente longo, é em torno de 60 dias. Por isso, as pessoas precisam ficar em quarentena para saber se vai ter... As pessoas que foram expostas precisam ficar em vigilância, em quarentena, para ver se vão desenvolver os sintomas. O período de incubação é aquele período entre a exposição e o desenvolvimento da doença, Então, isso pode demorar até 60 dias para a hantavirose. Então, essas pessoas estão em observação, estão em isolamento, estão sendo investigadas e até agora a gente não tem nenhum caso novo a partir da evacuação do navio. Então, as pessoas estão sendo observadas para ver o que vai acontecer. Existe risco de disseminação caso novos casos surjam e isso não esteja contido. Mas sim, foi contido, o navio foi evacuado, foi feita toda a higienização, as pessoas estão sendo investigadas. Então, o risco continua sendo classificado como muito baixo, apesar do risco de disseminação entre pessoas dessa cepa específica, dessa situação específica. Eu preciso reforçar que o tipo de hantavirose que existe no Brasil é um outro tipo, são outros vírus e não são transmissíveis entre pessoas. A gente vai falar sobre ele agora, Porque tem um específico aqui no Brasil, se não me engano, se chama a cepa Araraquara, você me corrige, Araçatuba.
Existem algumas cepas no Brasil, não é uma única não é uma única. Não. Existem algumas cepas, existem mais de 30 cepas no mundo todo e no Brasil existem algumas cepas. E me explica, então, vamos falar especificamente da nossa realidade, né? Que a transmissão não se dá entre pessoas, se dá entre roedores silvestres e pessoas. O que caracteriza, quando é que a pessoa deve desconfiar? Porque, pelo que eu entendi, os sintomas são um pouco parecidos com gripe forte ou dengue, não é isso? Exatamente. Então, assim, primeira coisa que faz suspeitar de hantavirose é a exposição epidemiológica. A pessoa tem que ser exposta a áreas rurais ou ter limpado um grande galpão contaminado com fezes de roedores, um paiol ali contaminado com fezes de roedores, sem estar utilizando EPIs adequados, sem estar, por exemplo, com uma máscara N95 ali para fazer isso. A partir dessa exposição, a pessoa desenvolve sintomas compatíveis, ou seja, os sintomas iniciais eles são muito inespecíficos, são muito parecidos, como você falou, com Covid, influenza, dengue. É uma febre alta, com dor no corpo, dores articulares e que progride ao longo dos dias para um quadro mais grave quando ocorre o quadro mais grave. Quando não ocorre o quadro mais grave, é muito difícil de identificar e de alguém suspeitar que isso é hantavirose, porque a hantavirose é uma doença esporádica, ela não acontece em altos números, exceto em situações de grande exposição, né? Ou de muitas pessoas se expondo a um mesmo foco. Então, ela é muito esporádica, os quadros leves vão passar justamente como gripe, como dengue, vão ser tratados ali com antitérmicos analgésicos e isso vai acabar. Mas nas formas graves é que as pessoas identificam. Então, aqui nas Américas, a forma grave da hantavirose é a forma cardiopulmonar. Existe a forma da febre hemorrágica com doença renal, que acontece, por exemplo, no Velho Mundo, na Europa. Mas a forma na América é a doença cardiopulmonar. Então, as pessoas vão suspeitar de hantavirose quando alguém tem essa exposição epidemiológica e evolui para um quadro de uma pneumonia muito grave com insuficiência respiratória. Então, parece um pouco com as formas graves de Covid-19, né? Então, o paciente começa ali com febre, dor no corpo e evolui para uma pneumonia muito grave depois de alguns dias. E que você não consegue achar o diagnóstico. E aí é só depois desse tempo todo que as pessoas vão suspeitar de hantavirose e perguntar. Então, é claro, se teve exposição a áreas rurais, se fez essa limpeza, por exemplo, em galpões contaminados, teve sintomas num período de 60 dias e evoluiu para formas graves, assim, com esse quadro pulmonar de uma pneumonia muito grave, precisa pensar, sim, em hantavirose. Você me falou uma coisa que me trouxe uma imagem, porque a gente volta para a Covid-19 e a transmissão era entre humanos, entre pessoas, e em espaços abertos. Pelo que eu estou entendendo, a hantavirose, ela precisa, a cepa, o vírus, ele precisa do ambiente fechado, não é isso? Geralmente rural. Exatamente. Na verdade, não necessariamente. O ambiente fechado é a forma de transmissão ali em galpões e paióis em que a pessoa está varrendo e fazendo isso aerossolizar. Mas pode haver exposição em ambiente rural mesmo, na mata, na floresta que esteja ali muito infestada por roedores silvestres, que pode acontecer inclusive em situações, por exemplo, qual é a principal forma de prevenção? É evitar o desmatamento, porque quando você desmata muito a população e faz uma plantação ali, por exemplo, de grãos, os roedores, eles se alimentam desses grãos e podem se multiplicar rapidamente, aumentar muito a população de roedores, que vai ter aí muita urina, muitas fezes, etc. E isso gera um aumento de exposição e maior aerossolização em um ambiente aberto mesmo. Então, não necessariamente precisa ser um ambiente fechado. Ambiente rural, aberto, mas com grande quantidade de roedores silvestres, é um ambiente de risco também. Só para entender também, ficar bem claro, são sempre os gases que saem dessas fezes, da urina, e aí entram em contato com as pessoas e elas acabam adoecendo, não é isso? É mais ou menos isso, não é exatamente os gases, a aerossolização é aquele material que está ali que fica suspenso no ar, tá? Então, o nome disso é transmissão por aerossol mesmo. São pequenas partículas que sobem para o ar, não na forma de gases, mas na forma de pequenas partículas mesmo. E isso é inalado e aí lá no pulmão se dissemina para o corpo inteiro e gera o quadro mais grave. André, outra coisa que me chamou muito a atenção no que você está falando, outro gancho que eu estou pegando aqui, a impressão que dá é que ela é letal, bem mais letal a hantavirose, né? Esse vírus, o hantavírus, ele é bem mais letal do que outros vírus que a gente, né, tem mais acesso, como o vírus da influenza, por exemplo. As formas graves de hantavirose, elas de fato têm uma letalidade muito alta, muito mais alta do que a influenza, a Covid-19, por exemplo, e as formas graves dessas doenças.
Mas acontece muito também porque a gente demora a identificar, demora a conseguir dar um diagnóstico. Não que tenha um tratamento específico, não existe nenhuma medicação específica para tratar a hantavirose, mas o suporte avançado, em terapia intensiva, etc., ajuda a reduzir esse risco de mortalidade. E se você compreender bem e prestar atenção, a principal público em risco da hantavirose são pessoas de áreas rurais, que são aquelas que justamente têm maior dificuldade a ter acesso a serviços de saúde com maior capacidade de terapia avançada, de terapia intensiva. Então, acaba que isso aumenta muito a mortalidade, até porque essas pessoas chegam tardiamente ao suporte intensivo. Então, o que acontece é que a mortalidade é alta, mas por alguns motivos. Um, porque a doença, de fato, é grave. Dois, porque geralmente as pessoas que estão expostas à hantavirose têm maior dificuldade de ter acesso a serviços de saúde avançados, com terapia intensiva. E quando chegam lá, já chegam muito graves. Então, a reversão disso é mais difícil. Então, é um combo de gravidade com acesso a serviços de saúde e a demora no diagnóstico e acesso. A gente tem muitos casos no Brasil dessas nossas cepas específicas que causam os problemas cardiopulmonares. É muito comum, é muito frequente? Não, não é muito comum, é uma doença que é esporádica. A gente tem poucos casos, por exemplo, agora em 2026, a gente teve poucos casos em 2025. O que acontece, na verdade, o que a gente pode ver acontecendo agora é um aumento de número de casos, porque as pessoas vão estar mais sensíveis para o diagnóstico. Ninguém falava de hantavirose, falava-se muito pouco de hantavirose. Os profissionais estavam um pouco sensibilizados para isso e agora, com essa história do navio e da doença internacional, as pessoas vão começar a pensar mais em hantavirose. E aí isso pode fazer com que elas diagnostiquem mais, notifiquem mais. Isso não quer dizer que vai ter necessariamente aumentado o número de casos reais, mas que vai ter aumentado o número de diagnósticos e notificações por causa dessa circulação da informação sobre a hantavirose e as pessoas se tornarem mais sensíveis para esse diagnóstico. Outra coisa que passa muito pela cabeça das pessoas, muita gente com quem eu converso e tem essa coisa do senso comum. Tem a cepa andina, que é aparentemente a mais letal, até porque a transmissão é entre humanos e pelo ar, né? É o que a gente entende. A Argentina, o Chile nem tanto, mas a Argentina é um país que tem uma área territorial limítrofe com o Brasil enorme. Não tem chance disso chegar no nosso país. Esse é o medo, você sabe disso, esse é o medo do senso comum. Existe esse risco? O risco é muito baixo por vários motivos. Um, porque a transmissão pessoa a pessoa é difícil, né? Então, tem que ter uma exposição, apesar da a transmissão ser por via aérea, a transmissão depende de exposição prolongada em ambientes fechados. Por isso que o cruzeiro então, foi um ambiente propício. O cruzeiro é classicamente um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, né? Na própria Covid-19, a gente teve surtos em navio, que vocês podem lembrar que teve navio que ficou bloqueado também de chegar a alguns lugares da mesma forma. A gente tem surtos de diarreia em navios, então navio de cruzeiro é sempre um lugar propício para a transmissão de doenças transmitidas por via aérea por conta do ambiente fechado. Mas voltando justamente à pergunta em relação a não dá para atravessar a fronteira, a transmissão pessoa a pessoa até poderia, mas essa probabilidade é baixa, porque essa doença também é esporádica na Argentina, ela não é frequente, né? E a transmissão entre pessoas, ela não consegue ser sustentada de forma muito prolongada. Pode ser, mais uma vez, que o vírus mude e que ele passe a ser transmitido de maneira mais frequente, mais fácil? Pode, mas isso não aconteceu até hoje, né? E não aconteceu agora, aparentemente, no surto do navio. Então, a gente está relativamente tranquilo em relação a isso. E outra coisa, o vírus... André, mas aí esse vírus pode vir para alguém infectado para cá, ir numa área rural, e aí o roedor se tornar contaminado, e isso persistir lá na região silvestre, uma coisa mais complexa. É possível isso? Não é possível, porque o tipo de roedor que alberga esse vírus é específico. Para cada roedor é um vírus específico. Eles são como se fosse ali o chave e fechadura, um para cada um. E esse roedor que tem lá, não tem aqui. Né? Então, teria que acontecer, imagina, o roedor de lá, por um fenômeno ecológico, migrar para cá, conseguir se estabelecer aqui, para isso circular e passar. Então, é um evento muito complexo e improvável de acontecer nesse momento. São muitas variáveis, Muitas variáveis. Explica para as pessoas em casa, você falou uma coisa que é outro temor também, essa possibilidade do vírus sofrer mutações e se adaptar. Isso é frequente, como as pessoas temem tanto? Isso acontece para alguns vírus, então, e com muita frequência.
e para outros vírus é muito infrequente. Isso depende da característica do vírus, tanto da sua própria capacidade de correção ali das mutações, quanto da circulação em várias espécies. Vou dar um exemplo aqui. Um dos vírus que a gente mais se preocupa em relação a mutações e que todo mundo sabe que muda todo ano é o vírus da gripe. Todo ano a gente tem uma vacina nova da gripe, porque o vírus sofre pequenas mutações, modifica-se aos poucos, porque ele circula em todos os seres humanos, circula em aves, circula em todos os mamíferos. Então, como ele circula muito entre os seres vivos, ele consegue mudar muito. E aí acontece a introdução de um novo subtipo, tá? O vírus da influenza ele tem um problema ainda maior. Ele faz essas pequenas mutaçõezinhas assim ao longo do ano, que a gente tem que fazer as novas vacinas e está tudo bem. Mas, às vezes, ele é capaz de, como ele circula entre muitas espécies, ele é capaz de fazer grandes mudanças. Então, hoje, a gente tem o vírus H1N1, H3N2, que circulam aqui entre os humanos, é o que preocupa a gente, mas existe uma grande preocupação, por exemplo, da introdução dos humanos do H5N1, influenza H5N1, que é uma mutação que a gente já sabe que existe, mas que ainda não tem a capacidade de ser transmitida entre humanos de forma sustentada. Tem a capacidade de ser transmitida entre outros mamíferos e aves de forma sustentada, tanto que a gente viu surtos em leões marinhos no Rio Grande do Sul, em granjas já no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, ele consegue fazer isso em outros animais. Se ele sofrer uma pequena mutação, ele passa a ser capaz de ser transmitido entre seres humanos. Então, por exemplo, o vírus da influenza tem essa característica de circular entre muitos seres vivos, conseguir, por causa disso, ter muitas mutações acumuladas e pular, digamos assim, de um animal para o ser humano de forma sustentada. Para outros vírus, isso não é tão frequente. Existem vírus que são zoonoses também, que são vírus que causam doenças em animais, como a hantavirose, que não necessariamente... A hantavirose ela não causa doença no roedor silvestre. Ela vive lá no roedor silvestre sem matar ele, tá? E ela não circula de forma consistente, até tem alguns mamíferos que podem ter hantavirose, assim, mas não de forma sustentada. Então, essa mutação, ela não acontece com tanta frequência, ele não é um vírus que circula tanto, né? Então, quanto mais o vírus circular, entre mais espécies circular, maior a chance dele ter alguma mutação. E a característica do vírus também, se ele é um vírus RNA, se ele é um vírus DNA, tudo isso favorece a mutação dele ou não. Para ficar bem claro, desculpa interromper, claro, só para ficar claro para mim, para quem está em casa. Vírus RNA, vírus DNA, explica para a gente. É o tipo de material genético do vírus, né? Então, é a forma como ele se multiplica e a capacidade dele, inclusive, de conseguir corrigir as mutações que ele tem. Então, para vírus RNA, geralmente, é mais difícil dele conseguir corrigir as mutações, ele muda e fica assim, os DNA não. Mas isso é uma complexidade mais profunda. É só para entender o seguinte, a capacidade de mutação, o impacto que isso pode gerar na população humana está muito relacionada ao tipo de vírus, mas também a capacidade desse vírus circular em várias espécies. Tanto que a maior preocupação que a gente tem de introdução de doenças, que possam ser doenças novas, que possam causar novas pandemias nos seres humanos, são justamente zoonoses, porque elas têm não só o humano como substrato, mas têm outros animais como substrato que favorecem a circulação do vírus e a mutação frequente desse vírus, que pode causar algum problema para a gente. Pegando esse gancho com uma coisa que você falou no começo desse programa, a questão ambiental parece estar muito ligada também, né? Assim, a falta de cuidado que a gente tem com o meio ambiente como um todo está se refletindo nisso? Ou eu estou falando uma bobagem aqui? Não, você está sendo perfeito. Inclusive, existe um conceito chamado de saúde única. Isso é uma ideia muito legal. A gente entende, a gente pensa às vezes que os seres humanos eles estão isolados do resto do mundo, né? É como se o que afeta a gente afetasse exclusivamente a gente. Mas não. Os seres microscópicos, eles não enxergam barreiras entre os seres humanos, as plantas, as aves, os cachorros, as vacas, os leões marinhos, os peixes. Não existe barreira dos humanos para todo o meio ambiente. Então, as bactérias, os vírus, eles enxergam todo esse ambiente como uma coisa só. E eles conseguem se disseminar por todo esse ambiente da mesma maneira. E aí, se você pensar o seguinte, imagina uma floresta com grande biodiversidade. Se um vírus novo é introduzido lá, e ele é um vírus altamente transmissível, ele consegue ser transmitido entre várias espécies. Se ele for muito letal, vai matar muitos bichos, mas por conta da variabilidade genética daquela população muito heterogênea, alguma hora isso vai acabar, né? Vai ter algum ser que vai ser resistente, os outros vão ter vivido, o vírus vai acabar ali e isso não vai prosseguir. Hoje, como a gente transforma o mundo num mundo cada vez mais homogêneo, tudo está igual, a gente desmata,
acaba com a biodiversidade. A gente planta um monte de coisa igual, acaba com a biodiversidade. O gado é exatamente o mesmo clone. As galinhas são exatamente os mesmos clones. As cidades são todas iguais, não tem biodiversidade. No momento que você introduz um patógeno ali dentro, a chance dele prosperar, se disseminar e conseguir acabar com aquela população é muito grande. Isso se chama saúde única. Não existe barreira. Esse agente ali letal se disseminando é capaz de pular desses animais para os seres humanos. Pular é um termo simples para isso, mas fazer esse pulo dos animais para os seres humanos e se disseminar entre os seres humanos. Então, quando a gente acaba com a biodiversidade, a gente acaba com uma barreira genética que existe ali, que é capaz, às vezes, de obstruir a mutação de um vírus, obstruir o pulo de um vírus para o ser humano, facilitando, então, com a homogeneização do mundo, esse pulo. A gente está no movimento antidarwinista nesse sentido, né? Exatamente. A gente está acabando com a diversidade, homogeneizando tudo e favorecendo que chegue na gente mais doenças, mais vírus, mais bactérias, mais fungos, porque eles não enxergam mais barreira. E não existe barreira entre a natureza e a gente, é a mesma coisa. Né? Não é porque a gente vive numa sociedade organizada que a bactéria entende, não, o André, ele está aqui, está tudo bem. Né? O animal que está ali, eu não vou daqui para lá. Ele vai daqui para lá e vem de lá para cá. Então, isso é um problema. E para fechar, então, não a questão da hantavirose em si, mas nessa movimentação a gente tem chance de viver novas pandemias no futuro se continuarmos assim. Certamente. A expectativa é que a gente viva alguma nova pandemia em algum momento. Inclusive, em todo o congresso que a gente vai, existe uma seção que é sempre assim, patógeno X. Qual é a próxima grande pandemia e se a gente está preparado para isso? O que a gente aprendeu e se a gente está preparado para as novas grandes pandemias? Então, existe a expectativa de que, sim, em algum momento a gente viva uma nova grande pandemia. A gente não sabe qual é esse patógeno. Existe uma lista de patógenos que são esperados que possam acontecer isso. Isso é monitorado, mas, eventualmente, pode surgir uma nova zoonose, como foi o SARS-CoV-2, que venha para os seres humanos e a gente não consiga ter previsto isso. Mas existem, sim, patógenos que a gente se preocupa, como, por exemplo, o H5N1 que a gente falou aqui. Então, ele é um dos top na lista de preocupação, porque a gente já sabe que a influenza causa doença em seres humanos, a gente já sabe que essa doença circula entre os animais, a gente já teve casos em humanos, o que está faltando ali é só uma mutação para ter transmissão sustentada em humanos. Então, é esperado que aconteça em algum momento. O caminho para evitar é ter um cuidado maior com essa questão da diversidade ambiental. Com certeza. Ter cuidado com a diversidade ambiental, ter cuidado com a saúde global. A gente precisa entender a questão da saúde única, que leva em consideração a diversidade, mas a gente também tem que entender uma questão de saúde global. Né? Vou pegar o exemplo da Covid-19, que é uma coisa que surgiu na China e foi parar no mundo inteiro. Né? A gente pode pegar bactérias que têm mecanismos de resistência, por exemplo. Tem um mecanismo de resistência para bactérias multiresistentes que é chamado de NDM. NDM se chama New Delhi Metallo-beta-lactamase. Por que se chama assim? Porque surgiu em New Delhi, lá na Índia, e causa infecções multiresistentes aqui no Brasil. Né? Um dos principais mecanismos de multiresistência das superbactérias, por exemplo. Então, se a gente não entender o conceito de saúde global, que a gente precisa cuidar do mundo inteiro, que não adianta ter bolsões de riqueza e bolsões de pobreza, onde as pessoas não têm acesso à saúde, qualidade assistencial, que o que acontece nesses lugares vai chegar aqui, né? Como aconteceu com Wuhan, como já aconteceu com várias outras doenças. André, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo.
Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram fim. E eu começo a ficar nervoso e falar, por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto, onde está o meu projetor? Aí eu acordo. Acordo e fico pensando, o que será que eu sonhei com isso aí? Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos? A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro, mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Comissão de Segurança pode votar projeto que reduz benefícios para criminosos reincidentes. Junho Violeta. CDH discute conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. O Dia Nacional da Agricultura Irrigada foi lembrado em sessão especial no plenário. Veja também, senadores e convidados debatem daqui a pouco o uso compassivo de terapias em saúde. Boa tarde, 1h30, o Senado Notícias está no ar. O plenário fez sessão especial para celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. A data foi criada por lei em 2024. O Brasil tem cerca de 10 milhões de hectares irrigados e potencial para irrigar cerca de 55 milhões de hectares. A agricultura irrigada é estratégica para aumentar a produtividade agrícola, a segurança alimentar, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade no campo. Perímetro de irrigação
tratado com sustentabilidade, com boa engenharia e dando acesso direto às pessoas para que esses recursos sirvam como produção de riqueza, é a saída não só para o Tocantins, mas para um Brasil que precisa tratar bem os seus recursos hídricos e fazer com que a força econômica desse resultado financie as questões de sustentabilidade, de educação ambiental e de todo um ecossistema que precisa funcionar para a geração de riqueza com qualidade de vida. A irrigação pode transformar o meio rural do Brasil e já está transformando. Produção em estufa, produção de tomates, de pimentão, de hortaliças em geral, de flores. Isso gera muita riqueza e é essa transformação que nós estamos vendo na Ibiapaba, que é o maior valor bruto da produção agrícola do estado do Ceará. O Dia Nacional da Agricultura Irrigada foi criado por lei em 2024. É uma forma de reconhecer a contribuição dos produtores e das tecnologias de irrigação para a agricultura brasileira. O secretário nacional de Segurança Hídrica ressaltou que a agricultura irrigada é uma política pública essencial para o desenvolvimento das regiões. A irrigação não pertence a um segmento específico. Ela beneficia qualquer agricultor. Está à disposição de qualquer agricultor. E todos têm um papel fundamental na construção da segurança alimentar, dessa geração de emprego e renda e do desenvolvimento regional. Então, nesse contexto, merece especial atenção o potencial da irrigação para promover a inclusão produtiva, especialmente junto à agricultura familiar e aos pequenos produtores, que permite, através dessa tecnologia, a estabilidade produtiva, a diversificação de culturas e o fortalecimento da economia local. Lá fora, as pessoas têm um respeito gigante pelo Brasil, porque sabe a importância que o Brasil tem para que diversas outras populações no mundo consigam se alimentar. E a gente precisa começar a entender, né, essa importância da agricultura, que vai muito além das nossas fronteiras. Celebrar esta data é reconhecer o trabalho de quem transforma água e terra em alimento, renda e desenvolvimento. Um projeto que permite a empresas privadas e pessoas físicas obter recursos por meio de incentivos fiscais para o financiamento de projetos. Este é um dos 5 itens na pauta que a Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta terça-feira. Outra proposta facilita a importação para atividades de pesquisa. O projeto de autoria do senador Romário facilita a importação de equipamentos, insumos e materiais destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta reduz entraves burocráticos, amplia mecanismos de isenção de tributos federais, além de simplificar o processo de liberação de cargas para pesquisadores e instituições credenciadas. Segundo o autor da proposta, a demora na liberação de materiais tem prejudicado o desenvolvimento científico no país e contribuído para a perda de competitividade da pesquisa brasileira. Também está na pauta uma proposta que amplia o acesso à lei de incentivo ao esporte. O projeto permite que empresas privadas e pessoas físicas apresentem projetos aptos a captar recursos por meio de incentivos fiscais. Atualmente, essa possibilidade é restrita a entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e instituições de ensino. O texto prevê critérios de transparência, prestação de contas e monitoramento pelo Ministério do Esporte, além de priorizar iniciativas voltadas à inclusão social. Diante dos numerosos crimes cometidos por pessoas já previamente condenadas e em liberdade, ainda que na vigência do cumprimento de penas, um projeto de lei pretende reduzir os benefícios para criminosos reincidentes. Esse é um dos itens da pauta da Comissão de Segurança Pública, que se reúne nesta terça-feira. Segundo dados do IPEA e do Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência de criminosos varia de 24% a 70%, de acordo com o Estado e com o tempo de acompanhamento. Com mais de 700 mil presos, o sistema prisional é considerado uma universidade do crime, dominado pelas facções.
como alternativas, a lei oferece progressão para o regime aberto, saída temporária, livramento condicional, monitoração por tornozeleira como substituição à prisão no regime aberto, abatimento da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Um projeto do senador Jaime Bagatoli, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, prevê a redução desses benefícios, alterando o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Este projeto está na pauta da reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado desta terça-feira, 16 de junho, a partir das 11 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. A Comissão de Educação se reúne amanhã para votar projetos que modificam a grade dos ensinos fundamental e médio e que garantem mais segurança a crianças e adolescentes. Um dos projetos que serão apreciados exige autorização judicial para a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, representações artísticas e conteúdos audiovisuais na internet ou outros meios de comunicação. Os objetivos da proposta são proteger os menores contra a exploração e exposição indevida na internet e garantir que o desenvolvimento e os direitos de crianças e adolescentes sejam respeitados. O projeto prevê que contratantes e monetizadores que não cumprirem as exigências serão responsabilizados. Os senadores da Comissão de Educação vão votar também a proposta que pretende incluir a educação financeira no ensino fundamental e médio. O texto diz que o tema será abordado de forma integrada com outras disciplinas durante toda a formação escolar. A proposta defende que aprender sobre educação financeira pode ajudar as crianças a serem mais conscientes sobre o uso do dinheiro e a importância do planejamento financeiro. Veja agora o que está previsto para a tarde de hoje e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, está marcada a audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Ciência e Tecnologia para discutir o uso compassivo de terapias em saúde. Também às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista, uma audiência pública para debater impactos do bloqueio orçamentário sobre a capacidade operacional, regulatória e fiscalizatória das agências reguladoras federais do setor de infraestrutura. Também às 10h, está marcada a sessão de premiações no plenário do Senado para a entrega da comenda Santa Dulce dos Pobres a pessoas e empresas que tenham prestado relevantes serviços na área social da saúde. Esta segunda edição da comenda vai homenagear Jorge Eduardo de Ister, idealizador e coordenador da Vila do Pequenino Jesus, aqui do Distrito Federal, voltada ao acolhimento de pessoas com múltiplas deficiências. O Instituto da Primeira Infância de Fortaleza, sem fins lucrativos, com atuação reconhecida no cuidado e desenvolvimento infantil. E a irmã Nilda Maria Cavalcante Rangel, religiosa salesiana com mais de 70 anos de dedicação à educação, gestão pública e obras sociais em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É também escritora e pesquisadora. Às 9h de quarta-feira, está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos projetos cria o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose. Trata-se de um aumento do útero que provoca sangramento, cólicas e outras dores na mulher acometida do problema. Também às 9h de quarta-feira, uma sessão solene do Congresso está marcada para celebrar os 118 anos de imigração japonesa no Brasil. E às 10h de quinta, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para celebrar os 70 anos de criação do Conselho Federal de Química. O plenário do Senado recebeu na última sexta-feira artistas que fazem parte de quadrilhas juninas. A sessão especial homenageou o dia deles, comemorado em 27 de junho.
Junho é marcado por comidas típicas, pela fogueira e pelas famosas danças de quadrilhas. O quadrilheiro junino é todo profissional que utiliza um meio de expressão artística, cantada, dançada ou falada, para transmitir tradições populares nas festas juninas. Para celebrar o Dia Nacional do Quadrilheiro, comemorado oficialmente em 27 de junho, o Senado Federal realizou uma sessão especial. Esta sessão solene é uma homenagem aos quadrilheiros juninos do Distrito Federal e de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, uma homenagem à nossa cultura, à nossa história, às nossas raízes. Quadrilheiros são famílias inteiras que organizam toda a sua rotina em torno de um projeto. São jovens que encontram na arte o seu lugar no mundo. Os convidados cobraram mais investimento na cultura. O que está acontecendo com os trios de forró, com as bandas de fato que são de forró, vai acontecer com o movimento junino. As festas que existem no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, elas estão beneficiando o Alok, que eu não tenho nada contra ele, e o que é de fato o movimento, o que é de fato o São João, está ficando para fora. O que a gente precisa era de que em outubro do ano início, a gente consiga preparar os nossos espetáculos com recurso garantido para a execução direta disso. E as moreninhas pra sempre com alegria, quando for no outro dia, já tá com certeza. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência na sexta-feira para instituir o Dia Nacional das Porfírias, a ser celebrado no dia 18 de maio. Os participantes também abordaram o pouco conhecimento da sociedade e dos médicos em relação à doença. O senador Flávio Arns foi o autor do requerimento para audiência pública que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional das Porfírias. O parlamentar explicou que as porfírias são um grupo de 8 doenças genéticas raras que fazem parte dos erros inatos do metabolismo. 4 delas apresentam sintomas neuroviscerais e 4 sintomas na pele. É um projeto de lei importante porque ter o Dia Nacional das Porfirias é um momento em que toda a sociedade pode se debruçar sobre esse tema. E quanto mais informação a sociedade tiver, mais terá acesso a tratamentos, diagnósticos, atendimento, apoio para a família, para o paciente, divulgar, conhecer a área. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, é um debate importante, necessário. Isso faz parte, inclusive, das condições para a aprovação do projeto de lei. De acordo com os participantes, o ataque porfírico agudo afeta o sistema nervoso central e periférico, levando a uma série de achados que, mesmo que intermitentes, podem ser fatais. A incidência da doença é pouco conhecida e subdiagnosticada. 80% das pessoas são assintomáticas. A representante da Associação Brasileira de Porfíria falou sobre a dificuldade para encontrar informações sobre a doença. Eu não comecei essa jornada pela ciência, comecei pela dor. Comecei pela dificuldade no diagnóstico de uma filha. No nosso país, não só no nosso país, acredito que em muitos mais, o paciente de porfiria precisa se tornar especialista da própria doença para conseguir sobreviver. Senhores parlamentares, a porfiria não é apenas uma falha metabólica na produção do M. Para o paciente brasileiro, é uma peregrinação cruel. Julie conta que descobriu a doença em 2020. Relata que sentiu fortes dores abdominais. Foi ao hospital, mas recebeu diagnósticos errados, chegando a ser tratada como doente psiquiátrica e dispensada do tratamento hospitalar. Eu recebi uma alta hospitalar e, nesse momento, minha família foi orientada a me deixar longe de varandas, de facas e tudo mais que eu poderia atentar contra minha própria vida, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda. Eu peço desculpa se eu me emocionar, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda porque a dor era lancinante e alguns outros sintomas apareciam. E em menos de 24 horas eu iniciei com crises convulsivas em casa.
Nessa ocasião, minha família chamou o SAMU, eu tive que retornar ao hospital e, a partir daí, diversos diagnósticos e hipóteses foram levantadas, desde AVC, a lúpus, a esquizofrenia. E minha família, nesse meio, sem saber exatamente o que estava acontecendo, os médicos também muito perdidos, sucessivos e, infelizmente, inegável dizer, erros, até que eu entrei em coma. Julie conta que só conseguiu o diagnóstico quando foi transferida para São Paulo. A representante do Ministério da Saúde falou sobre os desafios que a pasta enfrenta. As manifestações clínicas nós sabemos que podem ser heterogêneas, muitas vezes inespecíficas, e isso reforça a importância justamente da qualificação dos profissionais de saúde da rede de atenção, para que consigam reconhecer oportunamente os sinais e sintomas, tanto nas porfirias hepáticas agudas quanto nas formas cutâneas. Quando a gente pensa, né, nas porfirias, além do diagnóstico oportuno, a gente também destaca a necessidade de promover o manejo adequado da condição, a prevenção dos agravos, a segurança do paciente, especialmente por meio da identificação, né, de fatores que desencadeiam, fatores desencadeantes, e também da utilização criteriosa dos medicamentos, justamente para reduzir o risco de complicações potencialmente graves. E uma audiência pública movimentou a Comissão de Direitos Humanos na manhã desta segunda-feira. Senadores e convidados debateram a campanha institucional Junho Violeta. Trata-se de uma campanha mundial voltada à conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Há 20 anos, a Organização das Nações Unidas declarou 15 de junho como o Dia de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Banco Central já tem autonomia operacional desde 2021. Agora, uma proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amplia essa independência ao prever a autonomia financeira e orçamentária. O texto também inclui o PIX na Constituição. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no programa Argumento o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, estamos de novo. Senador, o senhor foi o autor do projeto, né, da PEC, que prevê a autonomia operacional do Banco Central. Por que é importante? Qual a necessidade também do Banco Central ter essa autonomia financeira e orçamentária? Na realidade, Carla, é um complemento. No primeiro momento, a gente queria autonomia operacional, fixando mandatos da diretoria, para que nem o diretor fosse exonerado a bel prazer do humor do presidente. Funcionou. Roberto Campos não foi exonerado pelo Lula, pôde controlar a inflação. O Galípolo também não pode ser exonerado como diretor quando desvendou o caso Master. Essa é a segurança da operacional. O Jalivre tem outra vantagem, mas essa é a principal. E agora é o orçamento, é o dinheiro para o custeio, é o dinheiro para investimento, é o dinheiro para reajustar salário de servidor. O Banco Central, continua dizendo, é um Boeing com orçamento de teco-teco. Precisa ter um orçamento, dinheiro justo para evoluir.
O senhor argumenta também que a estrutura está limitada, a estrutura da instituição. Sim. O próprio presidente Gabriel Galípolo, quando ele esteve aqui em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou das dificuldades, do número de servidores que estão prestes a se aposentar, das dificuldades inclusive técnicas e operacionais. De que forma essa PEC pode resolver isso? O banco vai ter o dinheiro que precisa ter. Nós colocamos freios dizendo que é o orçamento do ano anterior, com mais a correção do IPCA e 2,5% da inflação. É esse 2,5% que vai permitir que depois deles reajustarem salários, servidores, contratar mais gente, possam evoluir na questão de equipamentos. Vou te dar um exemplo. O Banco Central hoje não tem inteligência artificial própria. Tem que ter um banco de tamanho dessa envergadura. Eles têm 32 servidores para tomar conta do Pix. O Pix tem 245 milhões de operações dia e só tem 32 servidores. A diretoria, que há 10 anos atrás fiscalizava 300 empresas, fiscaliza 3 mil hoje com menos servidores. Então, é na frota de carro, é no salário do servidor. Como você falou, está perdendo servidor sempre. E você tem que, para manter o servidor, tem que ter um salário justo. O salário dele está defasado. Mas como é que seria isso? Essa autonomia, o dinheiro viria como isso. Seria gerido de que forma? Da própria arrecadação que o Banco Central faz dos seus ativos, né? do serviço que presta. Eles, semestralmente, eles mandam trilhões para o Tesouro Nacional. Tem lucro, vai para o Tesouro Nacional, vai para o Tesouro Nacional. Quando tem prejuízo, como é hoje, aí o Tesouro Nacional cobre o prejuízo do Banco Central. Mas é raro ter, mas tem. O que vai ser esse orçamento? Eles vão tirar parte disso que eles mandam para o Tesouro Nacional. Vão 3 laranjas, então uma fica, 2 ficam lá. Esse exemplo, grosso modo. A União, o governo não vai ter que colocar no seu uma coisa nova no orçamento, tirar do seu orçamento, não, vai tirar do que o próprio banco já arrecada. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, comentou essa preocupação com os possíveis prejuízos de que forma isso podia acarretar nos cofres do Tesouro Nacional. Houve uma conversa? Não abala. Hoje já é assim. Na Covid foi assim. Na Covid, que deu prejuízo, o Tesouro cobriu, porque o banco ele é muito mais rentável para o Tesouro Nacional do que o prejuízo que ele causa. Então, hoje já é assim. Não houve nenhuma conversa anterior. As emendas do governo, elas chegam na meia-noite, que vai ter no dia seguinte a votação, ou então na hora da votação. Não teve conversa, não teve acordo. A gente vai tentar um acordo, eu acho muito difícil, Carla, muito difícil, porque o que o governo quer, na realidade, é protelar, porque o que ele diz que quer não pode ser feito. Eles querem que permaneça a autarquia, então não precisa PEC. Não precisa de nada. Eles querem que o orçamento, que o governo bote no seu orçamento a parte, o quinhão que vai para o BC. Ou seja, estando à mercê da União, pode ser contingenciado, pode ser inclusive bloqueado. Então não tem autonomia. O que se quer é que o banco tenha autonomia naquele dinheiro que ele precisa ter. Né, que, repito, é a despesa do ano passado, correção do IPCA com mais 2,5% da inflação. Senador, o senhor incluiu no texto a questão do PIX na Constituição. Qual é a preocupação? Houve aí uma influência dessa situação com o governo americano? Ou isso já estava previsto? Qual foi a intenção de incluir o PIX na Constituição? No primeiro minuto a gente incluiu, tem mais de um ano, tá bom? O Trump não tinha falado nisso. A gente incluiu o PIX para dar uma garantia, uma segurança do Banco Central ter aquilo como seu, como um ativo seu. Ninguém pensava em soberania. Eu não pensei em soberania. Eu pensei, o Banco Central tem, a gente bota na Constituição que é do Banco Central, mas acima de tudo, o que eu queria, que coloquei, que não pode taxar pessoa física. Então, o teu CPF, pessoa física, você não vai taxar. Vai continuar mandando teu PIX sem pagar nenhuma taxa. Essa garantia eu queria dar. Aí veio o episódio Trump, que reforçou o discurso da gente, o argumento, que é o teu programa, que reforçou o nosso argumento, no sentido de que é preciso, né, garantir a soberania do PIX. Eu não acho que o Trump vai tomar, mas ele já reclamou. E quando o presidente da nação mais poderosa do planeta cita por 2 vezes, 2 ocasiões, o PIX, é porque alguma coisa tem. Ele prejudica os cartões, ele prejudica os bancos, prejudica no sentido de que eles arrecadam um quinhão a menos. E esse pessoal, tu sabe, quando ataca o bolso, o PIX é vítima, sim, de comentários, de coisas. Então, ele estando na Constituição, está assegurado. É do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar, passar para ninguém e não pode cobrar de pessoas físicas. Então, olha só o que a população brasileira ganha com uma PEC dessa, que a gente pôde
no caminhar, introduzir essa garantia, botar na Constituição o nosso PIX. E isso também reforça a soberania. Claro que o Lula está falando, o presidente Lula, o PIX é nosso, é soberania, é a questão de soberania, não vamos abrir mão, beleza, então deixa eu colocar na Constituição, que aí garante muito mais. Ah, mas na Constituição, se os Estados Unidos quiserem investir lá, não sei, vai estar na Constituição, a garantia que se quer de segurança, de que o PIX é perene. Agora, a gente precisa melhorar o PIX para acabar, para minimizar essas fraudes. Todo dia tem fraude, de milhões. Aí eles vão atrás e recuperam. Então, se o PIX tiver mais servidores, mais equipamentos, mais tecnologia, né, acompanhar a tecnologia, o avanço, é bem melhor, é mais garantido. Isso, para fazer isso, tem que ter dinheiro. Senador, em relação, agora voltando à autonomia, há uma certa disputa ali entre sindicatos e servidores também. Alguns argumentam que é bom, outros não. Ali há uma disputa ali entre as entidades representativas dos servidores do Banco Central. Alguns afirmam que as garantias funcionais vão ficar reduzidas e também que reduz os mecanismos de controle do Banco Central. Há mudança de regime também de contratação? De que forma isso impacta para os servidores, senador? Nem o capítulo servidor. Esse sindicato que está reclamando, que é o Sinal, inclusive está com comercial pago no Jornal Nacional, no intervalo, imagina só. Eles não têm nenhuma observação a fazer no capítulo servidores. Eles fazem no capítulo autarquia, que não diz respeito a eles. Então, o ativo como o inativo, o pensionista, o aposentado, vai ter as mesmas vantagens que os ativos terão. Quando tiver aumento aqui, vai ter lá. Ninguém saiu prejudicado. Se saísse, eu não apresentaria o relatório. Eu sempre disse aí, se prejudicar um servidor, o relatório não sai, porque a intenção não é essa. Há muita narrativa em torno disso para tentar sensibilizar. Vão perder o plano de saúde. Mentira. Não vai ter reajuste na pensão. Mentira. A gente garantiu, eu tive essa preocupação, sobretudo para não prejudicar. Portanto, não carece isso não. É puro discurso, narrativa. Mas o Banco Central deixa de ser uma autarquia? Deixa de ser uma autarquia, ele passa a ser uma instituição de cunho especial, né? A AGU foi que arrumou essa forma, de cunho especial com poder de polícia. Então ele deixa de ser público, uma autarquia, de ser uma instituição pública. Ele tem uma característica especial. Tá certo. Senador, e o rito agora dessa PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, quais são os próximos passos? Hoje a gente poderia, numa tentativa que o regimento interno permite, você pedir um calendário especial, 54 senadores assinam, a gente traz plenário hoje mesmo. O Davi me disse, o presidente falou, chegando aqui eu voto. Mas, como houve conversa, um acordo que a gente daria uma semana, 10 dias para o governo se mobilizar, eu preferi não fazer isso. Próxima semana já está convocada uma sessão semipresencial. Não vai ser na próxima semana. Tem que ser na outra. Se demorar também não vai, porque nós vamos ter aí festas juninas, nós vamos ter aí Copa do Mundo, né? Vai ter o recesso, eleição. Então já era. Então a gente tem que votar, eu acho que no máximo, daqui a 14 dias na outra eleição, que não quer dizer que vá. Está dizendo que eu quero isso. Mas o rito permite. O que o PT está fazendo de protelar é normal, não é legal, isso é normal no parlamento. Não tem interesse em votar agora, vai perder a votação, quer protelar. E a gente tem interesse, porque vai ganhar a votação, que se vote logo. Ou seja, há um chão ainda muito grande a percorrer, mas mais da metade da estrada foi percorrida. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Tá bom, que bom estar aqui. Só lamento que é pouco tempo. Verdade. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Os Craô preservam uma das maiores áreas de cerrado do Planalto Central brasileiro. São 302 mil hectares. Mas é uma terra extremamente arenosa. Um estudo do INPE, publicado há mais de 20 anos, mostra que toda a área do entorno dos Craô Nós interrompemos a nossa programação porque está começando neste momento a sessão plenária do Senado desta segunda-feira. É uma sessão para discursos e comunicações dos senadores.
Acompanhe. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa semipresencial destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Passamos à lista de oradores. Convido para ocupar a tribuna senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. E enquanto ele vem em direção à mesa, temos que lembrar que estamos no Junho Violeta, e eu estou de violeta hoje, senador. Um mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, um mês de conscientização sobre a proteção e defesa das pessoas idosas, e não podemos falar de idoso no país sem lembrar do senhor. O senhor é o autor do Estatuto do Idoso. Que nesse mês a gente possa chegar ao coração de todos os brasileiros sobre o respeito, e sobre o respeito intergeracional, sobre a proteção, sobre acesso, sobre inclusão, sobre cuidado da pessoa idosa. O senhor tem sua fala, presidente. Os cumprimento o presidente Damares, Vossa Excelência sempre muito sensível, e nessa questão do idoso, Vossa Excelência está sempre com a razão, né? Que é preciso que todos lembrem, e eu gosto de repetir essa frase, a forma como nós tratamos nossos idosos, que nós todos vamos envelhecendo. Eu já envelheci, né? E não tenho vergonha de dizer isso, mas sempre tratei com muito carinho os idosos. É a forma como nós seremos tratados no futuro, como nós tratarmos nossos filhos e netos. Senhora Presidenta, senhoras, senhores, senadores e senadoras, a Câmara vai votar amanhã o projeto de lei 1838 de 2026, encaminhado em abril pelo governo federal sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Amanhã o plenário deve se dedicar exclusivamente, plenário da Câmara, à análise deste texto. A matéria tramita em regime de urgência. Alguém pode estar a se perguntar, por que votar outra proposta se a Câmara já votou a redução de jornada para 40 horas sem redução de salário? Ora, por quê? Porque o que foi votado lá na Câmara foi uma PEC, proposta de emenda constitucional 221 de 2019, e está aqui tramitando no Senado. O que a Câmara vota amanhã? Amanhã a Câmara vota um projeto de lei. E esse projeto de lei está em regime de urgência. Muitos dizem urgência urgentíssima. Ele tranca a pauta, por isso ele tem que ser votado. Claro, se a PEC já tivesse sido votada aqui, ou for votada rapidamente, ajuda naturalmente, uma vez aprovada, aquele perde, então, a razão de ser. Senhoras e senhores, falando de novo desse tema que me é tão caro, tão importante para o conjunto da população do Brasil. Pesquisas indicam que a ampla maioria da população é favorável à redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Os deputados entenderam isso. Por isso, de 513, somente 22 no primeiro turno votaram contra e no segundo turno somente 19. Enfim, qual é a pergunta que não quer calar na população brasileira? O que, afinal, está faltando para que o Senado vote a matéria?
já que esse tema nós estamos debatendo aqui há anos. Vou lembrar, porque eu tenho um projeto que vai na mesma linha do que é aprovado na Câmara desde 2015. Inclusive aprovado pela CCJ e veio para o plenário. Eu sou daqueles que cumprem muito o regimento. Eu sempre digo que um projeto que é aprovado numa casa, ele lidera quando ele chega na outra casa, se a mesma matéria aqui não foi votada ainda no plenário. Por isso que nós vamos nos debruçar e vamos votar, espero eu, estou muito animado, né? Esse projeto que chegou aqui da Câmara dos Deputados. Não temos mais por que demorar. O Brasil todo, inúmeros empresários já estão, inclusive, aplicando a jornada de 40 horas semanais. Esse projeto, ele impacta positivamente a vida de milhões e milhões de pessoas. Senhora Presidenta Damares, no próximo dia 1º de julho, por iniciativa do senador Laerte, esse plenário realiza uma sessão especial de debates sobre o fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Era para ser o dia 24, mas por motivo de força maior, assim entendeu o primeiro signatário dessa sessão de debate, e conversando com outros senadores, e eu conversei, ele estava em Genebra, eu falei com ele me atendeu de pronto e disse, Paim, não, tivemos que mudar, mas dia 1º está garantido. Mas vamos em frente. A proposta da PEC 221/2019, dos deputados federais Reginaldo Lopes e Érica Hilton, avançou e está aqui no Senado. Encontra-se agora em tramitação nessa Casa, sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador, querido senador, grande senador, uma referência para nós todos, Otto Alencar. Esse plenário aqui receberá no dia 1º de julho, além de senadores e senadoras, deputados e deputadas, representante das centrais sindicais, representante e lideranças empresariais, movimentos sociais, estudantes, pesquisadores, especialistas e representantes, enfim, do conjunto da sociedade civil. Será um espaço democrático, de diálogo, reflexão, construção coletiva, um momento para a apresentação de argumentos, experiências e proposta. Estarei aqui na quarta-feira, estarei aqui até votar, não pretendo ir para o meu estado enquanto não votar essa matéria, né? E claro que eu viajando no tempo, eu me lembro desse debate na Assembleia Nacional Constituinte. Lá nós já defendíamos as 40 horas. Era 48, porque desde a época de Getúlio, né? Só que, mediante um amplo diálogo, com o chamado Centrão da época, dos quais eu conversava com todos, e me lembro aqui do já falecido Jarbas Passarinho, um homem de muito diálogo, nós conseguimos chegar às 44 horas. Agora, 40 anos depois, nós estamos nos aproximando das 40 horas semanais. Enfim, será um grande debate sobre o mundo do trabalho e o futuro do Brasil. E não poderia ser diferente. Esse mesmo plenário aqui do Senado, e muitas vezes eu estava nas galerias, eu diria, há 42 anos atrás, eu estive aqui nas galerias, tanto do Senado como da Câmara. E eu diria que foram debates que marcaram a história do nosso país. A história do Senado Federal e da própria Câmara confunde-se com a própria história do nosso país. Aqui ecoaram vozes que defenderam a liberdade, a democracia, a justiça social, os direitos humanos. Presidenta Damares, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Aqui
tivemos debates profundos na época da abolição da escravatura, a construção da Constituição Cidadã de 1988, dos debates pela redemocratização, as conquistas sociais que ampliaram direitos e oportunidades para milhões de brasileiros. O Senado consolidou-se como uma das grandes tribunas dessa República, guardião da federação e da esperança do povo brasileiro. Quando aqui aprovada a Lei Áurea, as galerias encaminharam com muito carinho aos senadores e senadoras cravos e orquídeas, que os senadores recebiam com muito carinho aquelas pétalas de rosas, de orquídeas e de flores que vinham do alto com um carinho, como um abraço aos senadores e senadoras. Foi nesse parlamento que se travaram discussões decisivas para o rumo da nossa nação. A memória registra, e aqui eu aprofundo um pouquinho, momentos como a aprovação da Lei Áurea em 1888, quando as pétalas das rosas e orquídeas foram lançadas das galerias em celebração à libertação dos escravizados, muitos choraram, outros batiam palma, outros se sentiam realizados, mas o Senado cumpriu o seu papel. Com a programação da República e a reorganização institucional do país, entre 89 e 91, o Senado passou a representar os estados da federação, assumindo a configuração que preserva até os dias de hoje. Ao longo de sua trajetória, essa casa debateu crises, soluções, desafios, avanços, desenvolvimento econômico e inclusão social e a defesa do meio ambiente. Sim, aprovou marcos históricos que transformaram a vida da população brasileira. Quero aqui destacar alguns que eu tive a satisfação de participar. Destaco, e a senadora Damares já falou aqui na abertura, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Juventude, as leis de cota na área pública e também nas universidades, a PEC da doméstica, lei dos autistas, Política Nacional do Alzheimer e inúmeras medidas de proteção a todos os trabalhadores, as trabalhadoras, aposentados, aposentadas, pensionistas, crianças, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi aqui no Senado, presidenta, que iniciamos o debate da valorização do salário mínimo. Foi aqui que começou. Em 2005, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, criou uma comissão mista especial do salário mínimo. O deputado Jackson Barreto foi eleito como presidente. O deputado Walter Barelli foi o vice. E eu fui escolhido por essa comissão para ser o relator. Percorremos o país inteiro, ouvindo a população, a sociedade. Em 2006, apresentei então o relatório não meu, de todo esse grupo que faziam parte senadores e deputados, sugerindo então a política nacional de valorização do salário mínimo, inflação mais o PIB. Foi uma construção de fato coletiva, por isso fomos nos estados ouvir a população. Também lembro eu que tivemos pronunciamentos memoráveis que ajudaram a moldar a consciência democrática do nosso país. O próprio Senado mantém um acervo denominado Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro, reunindo discursos históricos de personalidades, só como exemplo, Afonso Arinos, autor da Lei Áurea, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Darcy Ribeiro,
Teotônio Vilela, Benedita da Silva, Eunice Micheles, primeira mulher a ocupar o cargo de senadora no Brasil. Abdias Nascimento, e vou lembrar aqui do meu querido amigo Pedro Simon, que eu tive o prazer de há poucos dias fazer uma gravação para a autobiografia dele. Pois bem, senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Girão, que já está no plenário, a quem eu agradeço, que me cedeu para falar primeiro, porque eu disse a ele que eu tinha outro compromisso. Fique tranquilo que eu estarei lá para cumprir o meu papel de usar a tribuna logo após você fale, pai. Obrigado, senador Girão. Mas, enfim, presidenta, mais uma vez a história bate à porta dessa casa. Mais uma vez, o Senado da República é chamado a cumprir o seu papel mediante a história, diante de uma grande causa nacional, que é qualidade de vida, é jornada de 40 horas semanais. O mundo todo já caminha nesse sentido. Eu só não vou repetir todos os países que já são 36, 38, 40, 42, mas todos caminham pela estrada da redução da jornada sem redução do salário. Repito, no dia 1º de julho, esse plenário debaterá o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução do salário. Senhora presidente, e por que essa é uma grande causa? Eu uso muito uma frase, eu aprendi a defender causas e, graças a Deus, nunca defendi coisas. Porque defender causas, por exemplo, trata da saúde física, mental, da vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Porque fala da convivência familiar, do tempo para cuidar dos filhos, mas cuidar também dos netos, dos pais, dos avós. Porque a geração se encontrando, como a senhora falou na abertura. Porque trata da possibilidade de estudar mais, qualificar-se melhor e ampliar horizontes para ter um salário mais qualificado, mais decente, poderíamos dizer. Porque defende o direito de viver além do trabalho. A vida não é só o trabalho. A vida é lazer, é estudo, é poder ir a um parque naqueles 2 dias, ou no sábado, ou no domingo. Senadora Damares, eu disse há um tempo atrás, vou repetir hoje, eu nunca trabalhei 6x1. Nunca. Olha que eu estava nas fábricas há mais de 40 anos atrás, mas eu já trabalhava 5x2, porque o próprio empregador entendia, e trabalhei em grandes empresas, Tramontina, Eberle, Maesa, Albaçoca e Menegoto, Varig, Porto Alegre, foi essas que eu trabalhei. Porque ele já entendia que não valia a pena abrir o seu estabelecimento, a sua fábrica, botar um maquinário todo para trabalhar só 4 horas no sábado de manhã. O que ele fazia? Ele distribuiu aquelas 4 horas durante a semana. E nós aceitávamos tranquilamente. Então, o que nós temos tratando aqui é um debate de minutos. É menos minutos a mais por dia, que vai, então, dar 8 horas, 5 vezes 8, 40. Hoje nós trabalhamos, em vez de 8 horas e 40 e poucos minutos, se eu não me engano. O que nós estamos tratando é disso. É alguns minutos por dia, ampla maioria. Se eu estou dizendo aqui, podem pegar minha carteira de trabalho que está no meu gabinete. Há 50 anos atrás eu já trabalhava assim, e graças a Deus, no sábado à tarde eu caminhava, eu viajava, jogava futebol, namorava, porque lá eu tinha que namorar, né? Namorava, estudava, fazia excursões do colégio, era no sábado a excursão, para domingo estar em casa. Então, por que passado tanto tempo a gente não pode fazer que essa prática saudável pode se tornar realidade para todos os brasileiros? Porque diz respeito à geração de emprego, à distribuição de renda, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. Porque nos convida a refletir
como repartir de forma mais justa os ganhos proporcionados pelos próprios avanços tecnológicos. O mundo mudou. O tempo que eu estava nas fábricas, 50 anos atrás, porque eu estou 40 aqui dentro, e fiquei um tempão como sindicalista e como líder estudantil, mostra que essa inovação toda, nós temos que torcer cada vez mais que venha o avanço tecnológico, mas que ela venha também, reduz a jornada, vamos produzir muito mais, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, inclusive, da nossa produção. Em última análise, presidente, terminando, estamos diante de um debate sobre dignidade humana, justiça social e qualidade de vida. Por isso afirmo desta tribuna, a responsabilidade desse Senado é enorme. Que saibamos ouvir, dialogar, construir caminhos que estejam à altura da história dessa casa, do Congresso, do Senado, Câmara e Senado. O Congresso é o símbolo da própria democracia. Sim, é o coração da democracia, é esse Congresso. Se não tivéssemos um Estado democrático de direito, o Congresso estaria fechado. E eu não estaria na tribuna fazendo essa fala, Vossa Excelência não estaria presidente, o senador Girão não estaria ali preparando já o seu pronunciamento. Enfim, vida longa à democracia. Eu tenho certeza que o Senado vai estar à altura da democracia, vai estar à altura da importância que é o Congresso, vai estar à altura do povo brasileiro. Era isso, presidente. Agradeço a tolerância e a paciência de Vossa Excelência. Obrigada, senador Paim. Eu aproveito a oportunidade para registrar a presença na galeria dos alunos do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Sejam bem-vindos. E vocês tiveram a honra de assistir o discurso do senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul e que já está no parlamento há 40 anos. 40 anos. Inclusive, eu quero chamar a atenção dos alunos que eu estou vestida com uma blusa lilás. Nós estamos em junho violeta. Foi difícil achar uma violeta. E junho violeta é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E está diante de vocês o senador que foi autor do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas esse homem também, gente, ele foi o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da Igualdade Racial, da valorização do salário mínimo. Ele foi autor de tudo que é de bom que está aqui no Brasil. Então, faço questão. Um dos primeiros parlamentares negros, foi constituinte a ocupar a cadeira nessa casa. Então, conheçam a vida desse ilustre senador, que é do PT, do Rio Grande do Sul, meu amigo, foi meu presidente, e eu fui assessora nos bastidores e ficava olhando esse homem trabalhar e dizia, um dia eu quero ser igual a ele. Estou tentando, estou tentando. Eu já é presidente da comissão que eu presidi. Sejam bem-vindos. Obrigada, senador Paulo Paim. Eu aproveito para fazer um convite aos estudantes de Geografia da Universidade de Goiás. Há 2 semanas atrás, essa casa fez 2 grandes debates sobre o El Niño. Um debate em uma comissão e outro debate aqui no plenário, conduzido pelo senador astronauta Marcos Pontes. Foi uma aula. Na verdade, os debates se tornaram para nós um doutorado. Convido vocês a acessarem pelo YouTube depois, acho que é uma matéria que interessa a todos vocês. Assistam os debates que aconteceram. Foram 2, um na comissão e um aqui no plenário. Sejam bem-vindos. Eu sou a senadora Damares, aqui do Distrito Federal. Eu já está homologado pelo IBGE, pelo todos os órgãos de estatística e de dados do Brasil. Já está confirmado que eu sou a senadora mais bonita do Brasil. E sejam todos bem-vindos. Vai ocupar a tribuna agora, eu convido. Eu vou ocupar, presidente, querida senadora Damares, também cumprimentando a todos os alunos aí, professores da Universidade de Goiás, né?
Senadora Damares, eu tenho um assunto triste, infelizmente, para trazer aqui para todos nós. Eu não gosto de dar notícias tristes, mas eu tenho o dever de fazer aqui. Nós recebemos com profunda tristeza a notícia do gravíssimo acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, na CE, que é uma estrada estadual 187, em Tauá, no Ceará, envolvendo um ônibus que transportava uma delegação esportiva de jovens atletas cearenses. Segundo as informações divulgadas até o momento, a tragédia já deixou 7 vítimas fatais e dezenas de feridos, provocando enorme comoção no Ceará e no Brasil. São vidas interrompidas de forma precoce, jovens que carregavam sonhos, projetos e esperanças, além da dor imensurável imposta às suas famílias, amigos, treinadores, companheiros de equipe. Inclusive, eles participaram, presidente, de um torneio em Sobral, na Copa Sobral de basquete, e inclusive foram os campeões. Então foi um domingo, segundo os organizadores do evento, perfeito, o dia de ontem. Era a despedida e ninguém sabia, né? O esporte é um instrumento de transformação social, disciplina e superação. Por isso, quando uma tragédia atinge jovens atletas, ela atinge também toda a sociedade que acredita no esporte como o caminho de oportunidades e de construção de um futuro melhor. Neste momento de profunda dor, eu quero manifestar minha solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos, que seguem recebendo atendimento médico, e a toda a comunidade esportiva cearense. Eu também tenho uma passagem pelo esporte, sempre fui desportista, mas tive uma passagem no esporte como presidente do Fortaleza, um clube de futebol nosso. Que Deus conceda a todos os familiares envolvidos nessa tragédia conforto, fé, esperança na recuperação aos feridos e toda serenidade, toda força aos que enfrentam este momento tão difícil da perda de um ente querido. Eu posso dizer que pela minha fé, né, eu digo, confiem, tudo está no controle de Deus e a vida continua, né? Esperamos que estejam todos restabelecidos. Quem ama ao próximo, né, estará junto o resto da vida. A separação é uma questão momentânea, né, mas quem ama eternamente está ligado, né? É um breve até logo. Então, senhora presidente, diante da gravidade dessa tragédia, eu solicito que Vossa Excelência, que esta casa possa observar 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente ocorrido em Tauá. Senadora Damares, se a gente puder fazer 1 minuto de silêncio, se a senhora puder, eu lhe agradeço. Sim, senador, todos em posição de respeito, por favor. Obrigada. Também estendo meus abraços à família, às famílias das vítimas.
Eu fico imaginando o coração da mãe, do pai, nesse exato momento. Senador Girão, tenha também a nossa solidariedade. Vamos agora ouvir na tribuna o senador Girão, do Ceará. Minha querida senadora Damares Alves, eu agradeço a sua deferência com o cearense, a sua sensibilidade desse momento de dor do nosso povo, especialmente das famílias que perderam ou sofrem com esse acidente, né? Tiveram aí essa tragédia marcada nas suas vidas. Senhora presidente, senhor senador Isalci, que agora assume a presidência da casa, eu quero, nessa tarde de segunda-feira, dia 15 de junho, fazer um pronunciamento aqui com muita responsabilidade, para que você, brasileira, brasileiro que está nos acompanhando, no reinício de trabalhos essa semana, procure entender tudo o que aconteceu de sexta-feira para cá, no aspecto do impacto, no hecatombe, política, das revelações trazidas nesse escândalo do Banco Master, a maior fraude do sistema financeiro do mundo, e que é nosso dever procurar jogar luz, porque os grandes poderosos desse país estão insistindo em colocar a sujeira embaixo do tapete. Mas quando a luz chega, não tem jeito. É bênção. E a gente precisa olhar para todos juntos, vendo essa sombra agora que está se dissipando, procurarmos limpar a nossa nação para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, para as próximas gerações. É nosso dever. Não temos o direito de nos calar, seja por uma amizade, pelo coleguismo. Nós que fomos eleitos pela população de forma livre e espontânea, autêntica, que nos escolheu como instrumento da mudança por acreditar em nós, e eu falo aqui para os colegas senadores e senadoras, não temos o direito de fazer de conta que não está acontecendo nada. O que é que precisa acontecer mais para a gente acordar? Para a gente fazer o que tem que ser feito. Porque essa casa é um dos problemas desse país. Talvez o maior deles é o Senado Federal. Muitos querem jogar a culpa no Supremo, que tem a sua parcela gigantesca. Mas eles só fazem isso do outro lado da praça porque nós aqui nos acovardamos durante anos e anos de abusos deles, de alguns ministros, de arbítrios, de conflitos de interesse, e eles cresceram, ficaram com o pescoço grosso e não se dobram mais, não respeitam a Constituição. E nós juramos aqui, porque diferente deles, a gente foi eleito pelo voto popular. Eles não têm um voto do povo. Nós temos o voto popular. Então eu me sinto muito à vontade para cumprir o meu dever aqui, e eu vou trazer esse discurso que foi preparado com muita tranquilidade, com muita razão, para que a gente se estimule de vez a passar esse Brasil nosso a limpo. Porque o que está faltando eu não sei mais.
O que tem saído de informações nessa segunda delação do Vorcar, a primeira já saiu muita coisa, envolvendo inclusive senadores da República. O que teve de dados da imprensa brasileira independente, que parabéns a toda a imprensa, mostrando contratos de centenas de milhões de reais com ministros do STF. Injustificáveis. Se a gente não fizer a nossa parte, fecha essa casa, entrega a chave lá para o Supremo e não gasta o dinheiro de quem paga imposto com uma estrutura dessa bicentenária, que vale 6 bi do seu dinheiro, do seu imposto. 6 bi, B de bola aí de índio, bilhões de reais para não fazer nada? Para fazer vista grossa? Para tapar o sol com a peneira? Não, senhor presidente. Hoje, eu procurarei analisar o que foi corajosamente apresentado pela jornalista Malu Gaspar sobre as expectativas do, abro aspas, socorro institucional manifestadas pelo responsável daquela que já é a maior fraude bilionária do planeta, envolvendo diretamente autoridades dos 3 poderes da República. Mas para fundamentar essa análise, é necessário estabelecer o contexto em que estão acontecendo essas negociações da Polícia Federal e da PGR, Procuradoria-Geral da República, para concluir a colaboração premiada de quem? Do Daniel Vorcaro, do criminoso Daniel Vorcaro, que comprou meia Brasília. As autoridades mais influentes. Em novembro de 2025, senhor presidente, explodiu esse monstruoso escândalo que, tudo indica, conseguirá suplantar em valores outro grande escândalo bilionário recente, que foi o Petrolão, descoberto pela Operação Lava Jato em 2014. Essa não é a primeira vez que o Banco Central precisa intervir, liquidando um banco no nosso país. Dentre os mais recentes estão o Banco Nacional, na década de 90, e o Banco Santos, nos anos 2000. Porém, nenhum deles chegou nem perto dos valores estratosféricos desviados pelo Master e, principalmente, do número de autoridades corrompidas. Dessa vez, foi a Operação Compliance Zero, a cargo da Polícia Federal. Ao mesmo tempo em que o Banco Central do Brasil decidia pela liquidação do Banco Master, a PF fazia a primeira prisão preventiva de Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, quando ele tentava sair do Brasil num jato particular em direção a Dubai. Paralelamente, através de mandados de busca e apreensão, foram confiscados celulares, computadores e muitos documentos que permitiram o aprofundamento das investigações. O Banco Master teve um crescimento assombroso, principalmente entre 2024 e 2025, através da captação de grandes volumes de recursos, oferecendo elevada remuneração, sempre muito acima da média do mercado, utilizando produtos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Hoje está escancarado esse mecanismo pelo grau de corrupção realizado junto a alguns parlamentares, visando a aprovação da emenda aumentando o limite individual garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor, que eu falei de crédito, para R$1 milhão, o que acabou não acontecendo. Eu quero dar os parabéns ao senador Plínio Valério, que uma emenda que foi proposta pelo senador Ciro Nogueira foi rejeitada, a chamada emenda Master. Senador Plínio Valério rejeitou esse jabuti
que estavam colocando lá num projeto que foi deliberado aqui na casa. Ainda em novembro de 2025, o Tribunal Federal da Primeira Região concedeu liberdade a quem? A Vorcaro. Mas no dia 4 de março de 2026, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, foi feita nova prisão de Vorcaro, pois o material apreendido pela PF já tinha confirmado uma extensa rede de propinas pagas a muitos agentes públicos. Nesse mesmo mês de março, também ocorria o estranho suicídio na prisão de um personagem-chave do esquema de Vorcaro, conhecido como sicário, entre aspas, responsável por todos os trabalhos considerados sujos. Em maio de 2026, foi realizada a sexta fase da Operação Compliance Zero, com 21 mandados de prisão preventiva e 116 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de 27 B de bola aí, é dinheiro demais, gente. É só bilhão que eu estou falando aqui. Não cabe nem num plenário desse, o que eu estou falando aqui, de dinheiro. 27 bilhões de reais em bens foi bloqueado dessa turma. Mas é muito pouco em relação ao que eles roubaram. E é você que está nos assistindo e nos ouvindo que vai pagar o pato disso. É por isso que a gente não pode descansar. Por isso que a gente precisa da transparência. É por isso que todo mundo precisa ser punido. Porque quem vai pagar o pato disso aqui é você, com o aumento da taxa de juros, com mais taxas bancárias. Isso não fica de graça, não. Aquela velha história. Quebra sempre no lombo do mais fraco. Dentre os presos, senhor presidente, o pai e o primo do Vorcaro. Olha só. Nesse tempo, já tinha se tornado público o indecente contrato de 129 milhões de reais com o escritório de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, além de gravíssimas ligações telefônicas entre ele, o ministro, e o Vorcaro no dia de sua prisão. Rapaz, pelo amor de Deus, a sociedade precisa de uma resposta disso. Ninguém vem a público falar nada sobre isso. Porque é indefensável. Aí eu pergunto, eu vou perguntar outras vezes, o que mais precisa acontecer? A República está paralisada. Paralisada por interesses pessoais, por blindagem, por corrupção. Além de ocorrer a liquidação do Master, o escritório da senhora Barsi tinha já recebido 80 milhões de reais sem ter prestado nenhum serviço jurídico. Foi feito, então, com outra empresa do grupo, um novo contrato. Empresa do grupo do Vorcaro. Essa turma é um apetite muito grande. São gulosos. Já iam fazer um contrato de 50 milhões de reais. Chegaram a fazer. 50 milhões de reais. Também o ministro Dias Toffoli foi obrigado a entregar a relatoria do caso. Sabe por quê? Ele se declarou suspeito, depois de muita pressão, em função dos negócios de sua família, na ordem de 35 milhões de reais relacionados ao resort Taiaiá, do Paraná. Mesmo assim, com tantas e sérias implicações, o ministro Alexandre de Moraes, ele desarquivou a DPF 919, parada desde 2021, na qual 71 laudas embasam argumentos para restringir a aplicação da colaboração premiada. Do que o senhor tem medo, ministro? Como é que o senhor tira agora? Isso é oportunismo. O senhor tira isso debaixo da gaveta agora? É para se blindar? A mensagem que fica clara é essa.
Nas 71 laudas dessa ADPF 919, se destacam os termos, senhor presidente, abro aspas, sob pena de nulidade, fecho aspas. Quer outro? Abro aspas, invalidação de provas, fecho aspas. E, por último, prisão cautelar manifestadamente ilegal, entre aspas. Estão preparando a cama de gato, como a gente fala na linguagem, que eu aprendi na infância. Armam a cama de gato ali. Enquanto isso, também se tornavam públicas as gastanças milionárias de Vorcaro com festas e viagens de autoridades pelo mundo. Uma das mais emblemáticas e horrorosas que mostram a degradação moral que nós chegamos hoje foi a degustação de uísque com charutos em Londres, a um custo de 3 milhões de reais, na qual participaram Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes e até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O diretor da Polícia Federal também estava lá. O nível de degradação chegou ao ponto de necessitar a mobilização de tropa de choque governista no Senado para impedir a aprovação do relatório final da CPI do crime organizado. Tropa de choque do Lula teve que atuar para apagar o incêndio lá, porque o senador Alessandro Vieira indiciou 3 ministros naquela CPI. Senadores que nunca participaram daquela CPI do crime organizado chegaram de paraquedas na hora, só para votar, para blindar essa turma. Só para fazer isso. Inviabilizar o relatório, derrotar o relatório. Ora. Esse relatório pedia justamente os indiciamentos dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, além do próprio procurador Paulo Gonet. Essa etapa das negociações para a colaboração premiada de Vorcaro é crucial agora para que se chegue à verdade e, consequentemente, a devolução do dinheiro desviado para essa conta, para que essa conta não seja paga novamente pelo contribuinte brasileiro. Ou seja, você que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Esse importante instrumento jurídico, que é a colaboração premiada, foi estruturado no Brasil através da Lei número 12.850 de 2013, a partir dos bons resultados obtidos em democracias sólidas, como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, Reino Unido e a Itália, com a Operação Mãos Limpas, na década de 90. O grande teste brasileiro para a eficácia da colaboração premiada ocorreu já a partir da regulamentação da lei em 2014 com a Operação Lava Jato, o maior legado no enfrentamento à corrupção, com a prisão de muitos empresários e políticos poderosos, incluindo um ex-presidente da República. Mas a destruição da Lava Jato, a partir de 2021, na verdade, começou um pouquinho antes, mas em 2021 foi o golpe de misericórdia pelo próprio STF. Os 3 poderes da República conspiraram para acabar com a Lava Jato. O sistema reagiu, como reagiu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Mas o golpe de misericórdia veio do STF. E isso permitiu que o câncer em metástase no Brasil da corrupção continuasse se expandindo, resultando em mais escândalos gigantescos. Tivemos agora do INSS, roubo de velhinhos, de velhinhas, de aposentados, pensionistas, viúvas, órfãos, que durante o governo do Lula, agora nesse último, aumentou bastante os descontos ilegais. Que coincidência, né? E o Lulinha recebendo, segundo o careca do INSS, se suspeita até que o Lulinha é o sócio oculto desse esquema. O maior operador é o careca do INSS, que ele viajou para Portugal, fez transações milionárias, teria recebido 25 milhões de reais e mais 300 mil por mês de mesada.
o filho do presidente. E eu não entendo, senador Exalci, por que até agora não está indiciado? É estranho isso. Tem 14 pessoas presas dessas instituições, tem um monte de gente que está já, vamos dizer assim, sob a tutela do Estado, e o Lulinha parece que está no exterior. E nem foragido é considerado ainda. Mas, senhor presidente, igual a esse escândalo do Master é difícil. O do INSS foi terrível, foi covarde com as pessoas mais humildes desse país. Mais humildes, mais pobres. Mas, igual esse do Banco Master, é difícil. E eu digo para o senhor, em função do inaceitável boicote do presidente desta casa, impedindo a instalação da CPI ou CPMI do Banco Master, desde o ano passado eu dei entrada, com 53 senadores assinando, inclusive o senhor, senador Exalci, 53 senadores de vários partidos, de quase todos, em conjunto com os senadores Alessandro Vieira, Marcos Pontes e vários outros, Magno Malta, nós entramos no STF, pedindo para o STF obrigar, como ele fez na CPI da pandemia, tem precedente. Ele fez outras vezes, para ele obrigar a presidência do Senado a abrir essa CPI ou CPMI. Já era para ter sido aberta há muito tempo. Essa varredura já tinha passado aqui, já tinha mostrado para a população, mesmo que tenha sabotagem do governo Lula, porque, ao que tudo indica, tudo isso começou no Crédito Sexta, lá do PT da Bahia. Do PT da Bahia. Todo esse esquema, esse escândalo, foi gerado ali, o ovo da serpente. Mesmo que o governo Lula sabote, boicote, como fez em outras CPIs, inclusive a do INSS, negando convocação, negando quebra de sigilo, mesmo assim, o STF também fazendo a mesma coisa, não deixando convocações que a gente aprovou precisarem vir, liberando os depoentes para virarem as costas para o Senado. Todo tipo de sacanagem, desculpa a expressão. O senhor estava lá, o senhor viu. Mesmo assim, tem 14 pessoas presas no roubo do INSS. E no do Banco Master? Você tem um Vorcaro, você tem presidente de um banco aqui, você tem o primo do Vorcaro, o pai do Vorcaro, que parece que estão armando uma cama de gato para soltar. Já quero deixar aqui. E aí, a gente precisa, senhor presidente, estar muito atento a tudo o que está acontecendo. Porque esse meu pedido lá no STF está parado há mais de 2 meses. Nós precisamos, inclusive, estamos reforçando, porque o Fachin, o presidente, negou o pedido de suspeição do Nunes Marques, que nós fizemos. Depois que foi revelada, né, a própria Polícia Federal revelou a participação do senador colega nosso aqui, Ciro Nogueira, que seria assim com o Vorcaro, amigo, irmão, viajando com ele para cima e para baixo. E depois dessa revelação, a proximidade do ministro Nunes Marques, ele tinha que se declarar impedido. E olha que já vem o filho dele, com escritório de advocacia, um menino prodígio, que recebeu o dinheiro da JBS, do Banco Master, de uma forma por tabela, no escritório de advocacia. O ministro Nunes Marques viajando no avião do Vorcaro, e não se declara impedido o ministro Nunes Marques. E o presidente do STF, que fala em código de ética, dia sim, dia não, passa a mão na cabeça? O senhor disse que a gente entrou de forma intempestiva com esse requerimento para que ele se declarasse impedido? Que é isso, ministro Fachin? Que é isso, presidente?
A gente não sabia dessas informações quando a gente entrou, não. Como é que pode ser intempestivo se a informação do Ciro Nogueira veio depois? Nós estamos reiterando, presidente, reiterando exatamente essa questão do conflito de interesse. Paira no ar uma outra importante pergunta. Por que a colaboração premiada de Daniel Vorcaro vem se arrastando por tanto tempo? A primeira tentativa foi rejeitada pela PF por ser incompleta e seletiva, sem apresentar nenhuma prova adicional relevante. Já nessa segunda tentativa, foram oferecidas novas denúncias com sérias implicações, inclusive, o que se diz aí pela revista Veja, estaria envolvendo até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o PT da Bahia, com destaque para Rui Costa. Até pouco tempo, o poderoso ministro da Casa Civil do governo Lula. Ora, senhor presidente, certamente a Polícia Federal também rejeitou essa segunda tentativa, porque, mais uma vez, Vorcaro não apresentou nada que já não fosse de conhecimento da Polícia Federal. Por exemplo, o que ele está falando com relação ao ministro Alexandre de Moraes? Aos outros ministros, ao Toffoli? A outras autoridades poderosas desse país, dessa nação? É também, senhor presidente, muito suspeita a atitude tomada pelo ministro Gilmar Mendes em pedir vista aos processos em que André Mendonça, corretamente, junto com o ministro Fux, decidiram pela prisão preventiva do pai e do primo do Vorcaro. É claro, eles não são santos. Tem bilhões de transação depois disso, passando por eles. Há um risco muito grande, senhor presidente, já lhe agradecendo a tolerância e me caminhando para o final. Há um risco muito grande de ser aberto um perigoso precedente pela segunda turma do STF, com a mudança para a prisão domiciliar dos parentes do criminoso Vorcaro. O jornal O Globo publicou matéria denunciando a pressão feita por Gilmar Mendes sobre Nunes Marques. Isso é gravíssimo, senhor presidente, gravíssimo, porque votam na segunda turma. Exatamente, sabe quem? Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, pois o Toffoli não vota, porque ele se declarou suspeito. Um eventual empate de 2-2 favoreceria, sabe quem? Os parentes do Vorcaro. Olha aqui, o que está a pegadinha? O Brasil está vivendo a sua pior crise de degradação moral, ética das instituições, na medida em que campeia sem controle a corrupção e a impunidade. Nós não podemos permitir, senhor presidente, que se repita o trágico desastre ocorrido com a destruição da Lava Jato. Graças a Deus, repito, graças a Deus, nesse momento tão crítico da nossa história, não falta ao corajoso ministro André Mendonça, um homem técnico. Você vê que ele só fala do processo, diferente dos outros que vivem dando entrevista, passaram o tempo dando entrevista. Você vai nos Estados Unidos, você não ouve nem falar dos ministros da Suprema Corte. Eles são discretos, aqui são espalhafatosos. Mas ministro André Mendonça é uma das raras exceções ali, né? E ele tem um apoio espiritual do alto. Ele encara essa missão lá no Supremo como uma missão de vida e não como um meio de vida. Para isso, vejo como medida protetiva indispensável a abertura do sigilo das investigações em curso, senhor presidente. Tem que abrir esse sigilo. Tem que abrir. Tem que derrubar esse segredismo. Ministro André Mendonça, está na hora disso. O Brasil quer saber. Eu, antes de encerrar, senhor presidente, não vou passar mais do que esse 1 minuto, eu digo o seguinte, sabe qual a cena mais que mostra o retrato do Brasil? Foi na posse do ministro Nunes Marques. Eu vi pela televisão. Chegando a Carmen Lúcia a tiracolo, a presidente do TSE, a tiracolo com o presidente Lula. Como é que isso vai dar certo, meu Deus? Olha só o nível de relacionamento, de intimidade.
Aí eu volto para os Estados Unidos, uma referência do trabalho da Suprema Corte. Eles vão para os eventos de toga, não dão entrevista, só cumprem um papel institucional e vão embora. Entrar, tira colo. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu encerro, senhor presidente. Com esse profundo pensamento retirado do livro O Príncipe, de Maquiavel. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece liberdade, e sim a escravidão, pois as leis não podem ser lenientes, beneficiando bandidos. Olha, senhor presidente, que nós tenhamos aí, ontem teve um temporal aqui em Brasília, na sua querida Brasília, eu sei que o senhor nasceu em Minas Gerais, mas é apaixonado por Brasília, e eu sinto isso aqui no seu trabalho, diariamente. Ontem caiu um toró, como a gente chama. Rapaz, eu nunca tinha visto aquilo. E numa fora de época. Essa época não era para estar tendo essas estações de chuva aqui, não. E eu vou dizer uma coisa, tomara que isso limpe os miasmas que estão aqui em Brasília, sabe? Que dê um surto de bom senso, que as pessoas tenham a capacidade de reflexão, principalmente os poderosos, para quem que nós estamos servindo. Esse Brasil não era para estar passando esse perrengue que ele está passando na economia. Esse Brasil era para estar bem. Muitas causas são as nossas causas aqui, políticas, de falta de coragem, de ação pelo bem, pela justiça, senhor presidente. Então, que essa atmosfera de Brasília leve a essas autoridades dos três poderes vergonha na cara. E olha, tudo o que a gente faz, a gente paga, mais cedo ou mais tarde. É a lei da semeadura. Não tenha dúvida disso. E eu quero aqui fazer um apelo à consciência de cada um. Até os que estão calados estão sendo responsáveis, porque não agem pelo bem, pela restauração da justiça. Olha a responsabilidade de cada um. Então, chegou a hora da gente passar esse país promissor a limpo, senhor presidente. Chegou a hora de passarmos esse país a limpo, não dá mais para esperar. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela sua benevolência. Senador Girão, queria que Vossa Excelência assumisse aqui para que eu possa também fazer o meu pronunciamento. Agora em Brasília são 3h03. Você acompanha a sessão plenária pela Rádio Senado, TV Senado. O senador Girão agora assume a presidência dos trabalhos e se dirige o senador Isalci Lucas para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu poderia repetir aqui o discurso de Vossa Excelência, até porque participei de várias CPIs como deputado e como senador, e lembrando, né, que a gente, a cada escândalo sempre aparece um outro mais grave, né? Ninguém fala mais no INSS, né? Parece que morreu o assunto. Mas me lembro aqui de ter participado como deputado do Mensalão, que foi o primeiro que participei, onde o governo pagava pelo voto aqui no Congresso Nacional. Depois participei da CPI da Petrobras. Nunca se viu tanto desvio de recursos como o da Petrobras. Daí que a gente não tem hoje nem distribuidor, não temos nem a refinaria mais, né? Porque foram várias refinarias que investimos bilhões e bilhões e não foram concluídas, como Abreu e Lima, que era inclusive uma parceria com a Venezuela, que até hoje não pagou sua dívida. Depois veio o fundo de pensão, vários fundos de pensões, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, vários, todos foram desviados bilhões e bilhões. Inclusive estão pagando os servidores, os funcionários estão pagando até hoje. Tivemos que aprovar aqui uma lei, inclusive aqui, para pelo menos dispensar do imposto de renda as contribuições que eles fizeram, que eles fazem ainda. Basta ver agora de novo como é que estão os fundos aí. Depois veio a lei
Rouanet, bilhões e bilhões sem prestação de conta nenhuma. Tinha milhões de contas que não foram prestadas. Desvio de recurso da Lei Rouanet. Depois veio o CARF, que é exatamente recurso administrativo da Receita Federal. Uma maracutaia completa. Nós tivemos aqui a CPI do Cachoeira. Foi aqui no Senado, uma CPMI mista, eu participei como deputado. Das roletas aí fora. E aí eu me lembro que ele disse uma vez assim, que ele não investiria mais, ele investia sempre em candidatos a deputados, ele botava grana nas campanhas. E na CPI ele disse que não ia fazer mais isso, que era mais fácil investir lá no Ministério, através dos ministros e etc. E é exatamente o que aconteceu. Né? Com relação ao CARF, por exemplo, incentivos fiscais era conseguido através de propina diretamente no Ministério. Depois vieram outros. Né? Depois aqui a gente participou da Chapecoense, que diferente não foi corrupção, mas até hoje também as vítimas não receberam o seguro. Depois tivemos aqui, né, a CPI das bets. Você lembra, Vossa Excelência lembra exatamente o que aconteceu, né? A gente não conseguiu nem aprovar o relatório. Gente que nunca participou, nenhuma sessão, apareceu lá para votar contra. Né? E você vê o estrago que está acontecendo no Brasil com relação às bets. Inclusive, hoje eu vi nos jornais aí todos que a Receita Federal recebe das bets hoje mais do que a própria Petrobras. Você vê como é que está a situação do jogo, né? Das bets. Depois veio do INSS. Vossa Excelência falou muito bem aqui, né? O filho do Lulinha sumiu. Aliás, o Lulinha está na Europa, curtindo lá, né? A gente não conseguiu sequer aprovar a quebra de sigilo dele. Então, realmente, o que vai acontecer, que eles devem estar apostando aí, é que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, deve aparecer um outro escândalo, e um vai sobrepondo o outro. Mas, presidente, eu subo a essa tribuna hoje aqui para tratar de um tema que, embora não ocupe as principais manchetes dos jornais todos os dias, está presente dentro de milhões de lares brasileiros e, silenciosamente, tem se tornado uma das maiores preocupações das famílias do nosso país. Falo do crescente endividamento dos brasileiros. Por trás dos números, das estatísticas e dos relatórios econômicos, existem pais e mães de família que acordam cedo, trabalham, lutam, fazem sacrifício e ainda assim chegam ao final do mês sem conseguir fechar as contas. Existem aposentados que precisam recorrer ao empréstimo para comprar remédios. Existem trabalhadores que utilizam do cartão de crédito para colocar comida na mesa. Existem milhares de brasileiros que contraem uma dívida para pagar uma outra dívida e, sem perceber, acabam presos a um ciclo que parece não ter fim. E o que mais me preocupa, senhor presidente, é que essa realidade deixou de ser um problema pontual e passou a ser um problema estrutural. Os dados mais recentes revelam que o Brasil chegou ao maior nível de endividamento de toda a série histórica. Mais de 81% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Nunca tivemos um percentual tão elevado. E quando olhamos para a inadimplência, o cenário é ainda mais preocupante. Mais de 83 milhões de brasileiros estão negativados. São milhões de pessoas que vivem sob a pressão das cobranças, da incerteza e também da angústia de não saber se conseguirão honrar os seus compromissos. O mais grave é que este problema atinge principalmente aqueles que menos têm. Nas famílias com renda de até 3 salários mínimos, o endividamento já alcança quase 85% e a inadimplência se aproxima de 40%. Isso demonstra que o endividamento do Brasil tem rosto, tem nome e tem classe social. São justamente os brasileiros mais humildes, aqueles que trabalham honestamente e que lutam diariamente para sustentar suas famílias. Os que mais sofrem com o peso dessa realidade
e há um aspecto que merece uma reflexão mais profunda. Ao contrário do que muitos imaginam, o problema não está apenas na falta de emprego ou na ausência de renda. O governo federal, senador Wellington, usa números fantasiosos, falando que o Brasil diminuiu o desemprego. Na realidade, eles colocam pessoas que recebem os auxílios como se estivessem empregados. Lembrando que este valor irrisório e a dependência da população do governo não tiram eles da pobreza. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. O grande problema do Brasil não é o tamanho da dívida. O grande problema do Brasil é o custo da dívida, é o preço do dinheiro, é o crédito caro, é o juro excessivo. É a realidade de um país em que o cartão de crédito, que deveria ser um instrumento de facilitação, transformou-se em uma verdadeira armadilha para milhões de famílias. E é inaceitável que, em pleno século XXI, o brasileiro continue convivendo com juros que chegam a ultrapassar 400% ao ano no crédito rotativo. Nenhuma família consegue prosperar dessa forma. Nenhum trabalhador consegue construir um futuro quando uma parcela cada vez maior da sua renda é consumida pelos juros. Nenhum país consegue crescer de forma sustentável quando as suas famílias estão sufocadas pelas dívidas. E é por isso que esse tema precisa ser enfrentado com seriedade, porque no final das contas, quando uma família perde a tranquilidade financeira, não é apenas o orçamento que é afetado, é a paz dentro de casa, é a saúde mental, é o sonho de empreender, é a esperança de construir um futuro melhor. E um país que permite que milhões de cidadãos vivam sob o peso permanente das dívidas é um país que precisa rever as suas prioridades. Muito obrigado, presidente. Muitíssimo obrigado, meu querido senador Isalci Lucas. Sempre muito contundente nos seus pronunciamentos. Obrigado. Já chamo aqui o nosso querido irmão, que é o grande líder do bloco Vanguarda. Eu faço parte com muita honra, muita alegria. Senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso. Boa tarde, senador Isalci, senador Girão, que preside hoje essa sessão, a toda a população brasileira que nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado e também por todos os meios de comunicação dessa casa. Falo aqui, senador, como um filho de um católico, minha mãe católica, minha irmã mais velha, freira franciscana, e que essa semana nós tivemos algo muito especial no nosso estado. Que trata exatamente do meu momento de vivenciar o histórico momento que foi no último sábado, no dia 13, onde participei lá na cidade de Jauru, na região da Grande Cáceres. Cáceres é tida como a nossa princesinha do Paraguai, princesinha do Pantanal. E lá eu pude participar de uma cerimônia que foi a cerimônia de beatificação do padre Nazareno Lanciotti, primeiro mato-grossense sendo beatificado, ele que foi um missionário italiano, que dedicou sua vida ao povo mato-grossense e que agora é reconhecido como o primeiro beato da história de Mato Grosso. Confesso, senhor presidente, que esse foi um daqueles momentos que ficam marcados para sempre em nossa memória. Tive a graça e a honra de conhecer o padre Nazareno, hoje o beato padre Nazareno. Um homem muito simples, humilde, dedicado aos mais pobres, principalmente, e, acima de tudo, um homem que transformou a vida de milhares de pessoas por meio da fé, da solidariedade e, acima de tudo, do amor ao próximo. Nascido em Roma, na Itália, ele foi ordenado sacerdote em 1966. E em 1971 tomou uma decisão que mudaria a história de Mato Grosso. Deixou a segurança e o conforto da Europa para se tornar missionário no interior de Mato Grosso.
Chegou a Mato Grosso no início da década de 70 e depois de uma breve passagem por Pochorel, a cidade que abrigou meu pai quando foi da Bahia para lá a pé, o padre Nazareno escolheu então Jauru como a sua missão de vida. E ali não se limitou a evangelizar, ajudou a construir um verdadeiro legado de transformação social, com ações nas áreas de saúde, educação, assistência social, acolhimento de idosos, formação de jovens e fortalecimento das famílias. Fundou a paróquia Nossa Senhora do Pilar, criou então dezenas de comunidades eclesiais e ainda rurais, apoiou a estruturação de um hospital, de uma casa de acolhimento para idosos e também de um seminário para a formação de novas vocações religiosas. Mas, com certeza, o seu maior legado não está nas obras que ajudou a construir, está nas vidas que transformou e na esperança que semeou em toda a região oeste de Mato Grosso. Padre Nazareno, hoje Beato Nazareno, também não se calou diante das injustiças. Denunciou o tráfico de drogas, combateu a exploração dos mais vulneráveis e também defendeu a dignidade humana até as últimas consequências. E aí, presidente, foi exatamente essa coragem que o levou ao martírio. Em fevereiro de 2001, a sua casa paroquial foi invadida por criminosos, todos capuçados, e ele foi baleado na cabeça. E mesmo diante de todo o sofrimento, manteve sua fé. Chegou a perdoar os seus agressores depois, já na sua agonia, antes de falecer. A sua beatificação representa o reconhecimento de uma vida entregue integralmente à defesa da fé e dos mais necessitados. E o mais bonito é que o seu exemplo ultrapassou as fronteiras de Mato Grosso e chegou ao mundo. Neste domingo, durante a oração do Ângelus, o próprio Papa Leão XIV fez menção ao Beato Padre Nazareno e lembrou que ele foi um mártir que, em nome do Evangelho, defendeu os mais pobres. Falo aqui, senhor presidente, que também tive a oportunidade de estar lá, quando o Papa Leão XIV, no conclave, teve ali a sua também promoção, né, para o Papa, uma figura também extremamente importante, culto, que eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir a sua primeira missa do Papa Leão XIV. O Santo Padre também pediu que o seu exemplo e a sua intercessão continuem sustentando a missão dos sacerdotes e também de toda a igreja. Que orgulho para Mato Grosso, que orgulho para Jauru, que orgulho para o Brasil. Pela primeira vez, nossa terra passa a ter o beato reconhecido pela Igreja Católica. Um marco que entra definitivamente para a história do nosso Estado. A presença de milhares de fiéis e também peregrinos demonstrou a grandeza deste momento e a força do legado deixado pelo beato Padre Nazareno. Eu registro aqui também que o beato hoje, Padre Nazareno, tinha uma amizade muito grande com Jonas Pinheiro e com a Celcita Pinheiro. Tinha um quarto particular onde, quando ele ia visitar, estava lá o Jonas, que foi nosso companheiro senador, a deputada Celcita também, que foi deputada federal, a recebê-lo sempre com muito carinho, dado exatamente esse trabalho social que o beato hoje, Padre Nazareno, fazia. Portanto, em tempo marcado pelo individualismo e pela indiferença, sua história nos recorda o verdadeiro sentido da fé, servir, acolher e cuidar das pessoas. A história do beato Padre Nazareno nos ensina que a verdadeira grandeza de uma pessoa não está nos cargos que ocupa, mas principalmente nas vidas que transforma. Rendo aqui, então, a minha homenagem à Diocese de São Luís de Cáceres, aí com isso o Bispo de São Luís de Cáceres, a comunidade de Jauru, aos missionários religiosos e também os leigos que mantiveram viva a sua memória e a sua causa de beatificação ao longo de todos esses anos. Mato Grosso viveu um dia histórico. O Brasil celebrou o testemunho de um homem que fez da sua vida uma missão
e da sua missão um legado que atravessa gerações. Que o exemplo do Padre Beato Nazareno continue nos inspirando a colocar a fé em prática, a servir ao próximo e também a defender com coragem a dignidade humana. Que Ele abençoe a todos nós, as nossas famílias e especialmente o povo de Jauru, de Mato Grosso e toda a região oeste, em especial o Brasil como um todo. Por isso eu deixo aqui também o meu grande abraço a toda a comunidade de Jauru, representada pelo prefeito Passarinho, por todos os vereadores, também por todos aqueles que estão ali construindo cada dia mais a edificação através da fé. Se não fosse o trabalho das igrejas, independente de religião, com certeza, essa vida que temos aqui hoje, onde o crime organizado cada dia mais toma conta desse país, e aí, senhor presidente, a região de Cáceres hoje é uma das regiões que mais sofre, exatamente porque temos 720 quilômetros de divisa seca com a Bolívia. Então, ali, sem a presença forte do Estado, quando eu falo é o Estado brasileiro, né? Hoje o Estado de Mato Grosso, ao invés de aumentar o número de policiais, diminuiu o número de policiais, o governo de Mato Grosso insiste em não chamar todos concursados e por isso o crime organizado está avançando muito no nosso Estado. E claro, essa questão da droga que atormenta a família brasileira, né? Só quem tem alguém envolvido com droga na família que sabe como é difícil. Por isso, senhor presidente, eu quero me colocar aqui, inclusive na condição de pré-candidato a governador. Se Deus me der essa oportunidade e a população de Mato Grosso, eu quero ser um governo humano, para cuidar, acima de tudo, das pessoas, aqueles que mais precisam, aqueles que a mão do Estado não alcança. Por isso, senhor presidente, o meu governo vai ser, principalmente, de buscar concentrar o trabalho no social. Não é possível com um estado como Mato Grosso, que hoje é considerado um estado rico, mas essa riqueza não está chegando para aqueles que mais precisam. A concentração de renda no Mato Grosso cada dia aumenta mais. Nós somos o grande produtor de soja, de milho, de algodão, mas infelizmente, senhor presidente, falta casa para as pessoas. O déficit habitacional em Mato Grosso são mais de 100 mil casas, no mínimo só na Baixada Cuiabana, e sem falar no resto do estado. No Dante de Oliveira foi criado um programa, que é o FETAB, Fundo de Habitação e Transportes. Esse programa foi criado exatamente para melhorar a infraestrutura do estado e aplicar no social, principalmente na casa. E eu sempre falo, quando eu vou entregar uma chave de uma casa num conjunto habitacional, eu faço questão de entregar na mão da mulher, porque só a mulher tem a capacidade divina de gerar um filho e ela sabe quanto representa uma casa para a solidez da família. E nós não podemos viver com essa situação no meu estado, esse estado riquíssimo, onde hoje somos, por vários anos já, campeão de feminicídio. Olha, o governador chegou a dizer que não dava para construir uma delegacia da mulher em Várzea Grande, as pessoas que viessem. Olha, um estado rico tem que privilegiar, principalmente prestigiar aqueles que mais precisam. Então, por isso, essa questão da segurança no Mato Grosso, no meu governo, será prioridade para atender, sim, chamar os policiais, equipar os policiais, dar atenção à família do policial, porque é claro que o policial que está ali colocando a sua vida em risco, ele também tem que ter a família sob cuidado. Por isso, não é possível que o estado como Mato Grosso, o governo se negue a pagar o RGA. O que é o RGA? É apenas a atualização, a correção monetária dos salários. E esse governo não quis fazê-lo. E o atual governador insiste em continuar dizendo que não vai pagar o RGA, mas, ao mesmo tempo, tem recursos para fazer obras faraônicas. É importante fazer obras de toda natureza, mas mais importante de qualquer obra é a saúde, é a educação, é a creche. Por isso nós não podemos conviver com obras inacabadas. Nós temos lá, senhor presidente, uma obra que é uma cicatriz no centro de Cuiabá e Várzea Grande, e que até agora não concluíram. Temos lá o Portão do Inferno, que é o acesso à cidade de Chapada dos Guimarães. O governo começou, fez uma lambança e até agora não terminou a obra.
Aliás, foi desperdiçado o recurso porque foi feita uma contratação, inclusive por dispensa de licitação. Ou seja, nós queremos que conclua as obras. Olha, senhor presidente, lá foram feitas estradas que em menos de um ano, o presidente do Tribunal de Contas foi lá fazer uma investigação por denúncias de vereadores, prefeitos de várias regiões e simplesmente, como disse o presidente do Tribunal de Contas, as estradas feitas há um ano estão esfarelando. E lá ele esteve, o presidente do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, com toda a sua assessoria, com uma equipe olhando, pegando na mão o asfalto todo ele sendo desmanchado. Então, isso, o que representa isso? É desperdício de um recurso público. E não venha com essa de governo eficiente. Governo eficiente é aquele governo que faz obras bem feitas. Não adianta fazer muito e mal feito, porque tudo vai ser depois desperdiçado. E o pior, senhor presidente, uma estrada quando ela é asfaltada e começa a ficar esburacada, a possibilidade de acidentes com mortes é muito grande. E é o que nós estamos vendo lá, nessas estradas estaduais, inclusive estrada pedagiada, estrada que foi concessionada, com recurso público do imposto do cidadão mato-grossense, foi construído, entregue à iniciativa privada, que está cobrando pedágio, e as estradas esburacadas. Isso é inaceitável. Por isso, a minha crítica é à administração, à gestão, não é a pessoas. Eu nunca, senhor presidente, fui aqui de usar essa tribuna e muito menos de estar lá para xingar ou para falar mal da família de alguém. Não. O meu trabalho aqui é buscar levar recursos para o Mato Grosso. E se o governo do Estado, que nós apoiamos, nós, o PL, coligamos, o presidente Bolsonaro queria que eu fosse o candidato a governador. Insistiu para que eu fosse o candidato a governador. Porque na pandemia, o governador teve um total desrespeito. E o presidente Bolsonaro falou, não, esse não dá. E foi exatamente eu, o Valdemar, com muito diálogo, mostrando que seria melhor para Mato Grosso. E o nosso posicionamento foi claro. Enquanto o governador Mauro estiver até o último dia do governo, nós apoiaremos. E assim o fizemos, sem exigir cargo nenhum. E foi bom para Mato Grosso? Foi. O presidente Bolsonaro foi o segundo estado que ele foi mais votado. Foi o Mato Grosso. O governador Mauro foi reeleito no primeiro turno. Eu tive a oportunidade de ser o segundo senador mais votado da história do Brasil. O segundo mais votado proporcionalmente do Brasil. E tudo isso a bem do Mato Grosso, da gente construir um estado de mais desenvolvimento e de progresso, e não de briga de picuinha. Então, o PL fez a nossa parte, ajudamos o governo. Agora, o atual governador tem que assumir as suas posições. Não pode ficar escondido na história do outro. A responsabilidade de governar o Estado cabe ao atual governador Pivetta. E as prioridades de atender, sim, aqueles que mais precisam, pagar o servidor público. Servidor público, quem faz não é o governador. Tem um ditado muito claro, ninguém faz nada sozinho. Então, o servidor público de Mato Grosso hoje está desestimulado. Eu ouvi essa semana um depoimento do presidente da FEComércio, Venceslau Júnior, onde ele colocava que realmente é um absurdo o fato de não pagar o RGA do servidor público de Mato Grosso. Sabe o que aconteceu com isso, senhor presidente? Deixou de circular recursos no comércio, principalmente no comércio da capital, visto que o servidor público tem uma força econômica muito grande na capital, quando a gente fala capital Cuiabá, Várzea Grande, a Baixada Cuiabana, que hoje a nossa cidade de Várzea Grande, que é a segunda cidade em população de Mato Grosso, hoje é o 7º orçamento do Estado. Então, uma cidade que está sofrendo por falta d'água, que está sofrendo por falta de investimento. E água, senhor presidente, tem a ver diretamente com a saúde da população. Então, eu investiria, sim, prioritariamente naquilo que vai trazer qualidade de vida ao cidadão. E, acima de tudo, nós temos hoje que dizer que esse Estado rico está chegando, senhor presidente, a mais de 10% da população um nível de pobreza.
Como é que pode o estado de Mato Grosso dizer que alguém está passando necessidade, passando fome, que estão morando, que está criando favelas na nossa capital, Cuiabá? Já me parece que são mais de 6 favelas, e isso é inaceitável. Por isso, sim, na condição de senador da República, na minha experiência de 6 mandatos como deputado federal, 2 vezes o mais votado da história de Mato Grosso, e também reeleito senador, tenho experiência, sim, e vou aqui da tribuna cobrar, porque hoje o nosso partido não participa dessa gestão que está lá hoje. Não participamos e não vamos participar. O nosso posicionamento é de oposição ao governo que está lá. E o PL, por ser o maior partido do Brasil, também hoje o maior partido do Mato Grosso, de 8 deputados federais, nós temos 4 deputados federais. Então temos compromisso, sim, é uma decisão do Partido Nacional de ter um candidato a governador em Mato Grosso. E felizmente quero aqui agradecer pelo meu nome, já está indicado e apoiado pela direção nacional através do presidente Valdemar, também pelo diretório estadual através do presidente Ananias e todo o diretório do modo geral. Então quero aqui agradecer, sim, assim como também teremos um candidato a senador, está definido, é o José Medeiros, o nosso candidato a senador da República, uma vaga só, para exatamente permitir que a gente possa fazer alianças. A questão da vice-governadoria, vamos definir ainda, mas, acima de tudo, nós temos um projeto maior, que é o projeto da eleição do Flávio Bolsonaro. É muito importante, Vossa Excelência tem sido aqui um lutador, um homem que vem e fala, mostrando exatamente o sofrimento que vive hoje o presidente Bolsonaro. São 2 pesos e 2 medidas que nós não podemos aceitar. Por isso, nós aqui assinamos, sim. A minha suplente, senadora Rosana Martinelli, foi a autora do projeto da anistia. Nós não concordamos que uma mulher com apenas um batom, usando como arma, reproduziu uma frase irônica do ministro do Supremo, Perdeu Mané, e essa mulher está condenada a 14 anos de prisão. E aí, senhor presidente, é importante que a sociedade saiba. Essa mulher que era uma trabalhadora, uma cabeleireira, sustentava os seus filhos, essa mulher na prisão, quem que vai cuidar dos filhos dessa mulher? O Estado brasileiro? O Estado brasileiro não está dando conta de cuidar praticamente das nossas escolas que estão aí abandonadas, né? As nossas penitenciárias com superlotação. E aí vai daí para frente. Então, nós vamos continuar assim aqui lutando. Assinamos aqui, Vossa Excelência assinou, eu assinei, também impeachment, sim, de ministro do Supremo, e vamos estar discutindo. Porque o importante é que nós fomos eleitos para discutir e votar. E analisar caso a caso. Não podemos fugir de discutir, de analisar cada situação. Eu vi o pronunciamento de Vossa Excelência agora, falando dessa questão do Banco Master. Também chegou no meu estado, senhor presidente. Meu estado também, os servidores públicos foram roubados através dos consignados pelo INSS, os consignados dos servidores públicos, assinado pelo governo do estado, autorização para o Banco Master chegar lá e roubar do servidor público mato-grossense e não quer pagar o RGA. O servidor foi roubado. O RGA é apenas a correção do salário do servidor e eles não querem pagar, querem insistir em massacrar o servidor público. E nós não vamos aceitar. Por isso nós fizemos aqui, inclusive, olha só, fizemos aqui a CPI do INSS. Quando começamos, falávamos que era 2 bilhões, foi para 4, foi para 7 bilhões, 8 bilhões, e depois chegou o Banco Master. O governo de Brasília hoje está aqui, essa situação que eu vi aqui a senadora Leila falando, senador Exalci, a situação do BRB, a possibilidade de quebrar o BRB e, consequentemente, os servidores do Distrito Federal também poderão ter problemas seríssimos, porque quem acreditou, quem pagou a sua aposentadoria durante 30 anos, 35 anos, hoje vê quebrar a aposentadoria do Estado, da União, e o servidor público ficar abandonado. Não dá para aceitar. Eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência, vamos aqui nos colocar na trincheira, e o PL, sim,
é um partido que está aqui procurando fazer o seu papel de oposição. Eu agradeço muito a confiança de Vossa Excelência, do senador Exalcide, dos outros companheiros do PL, por me colocar, por estar lá como líder do Bloco Vanguarda. Todas as terças-feiras nos reunimos exatamente para discutir a pauta e o que devemos fazer, o trabalho para a próxima semana. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, senador Wellington Fagundes, pelo seu pronunciamento forte aqui da tribuna do Senado nesta segunda-feira, dia 15 de junho. Olha, um dos problemas graves do nosso país também, senador Wellington, senador, meu querido Exalci, é essa questão do vício em bets. O senhor deve estar ouvindo muito isso, vendo o sofrimento do seu povo lá no Ceará, diariamente, né? E como as pessoas sabem que a gente está aqui, pedem pelo amor de Deus para terminar, para acabar, para fazer um outro projeto, para acabar com publicidade. Olha só a notícia que eu acabo de receber aqui. A auditora conta a história de irmão que morreu por causa do vício em bets. Né? Profissional baiana, se tornou ativista contra as bets. E aí tem muitas, graças a Deus, não há mal que não venha para um bem maior. Toda essa tragédia que nós acabamos liberando aqui no primeiro ano do governo Lula, inclusive com o voto da base do governo Lula, que foi decisivo ali, nós estamos vendo essa tragédia, mas ao mesmo tempo vendo a sociedade reagir. Olha só a quantidade de grupos que já se formaram, de grupos que fazem esse trabalho de conscientização. Né? Isso realmente mostra aí um povo solidário, um povo que não se baixa a cabeça de poderosos, né? O povo brasileiro. Então, se Deus quiser, senadores, vamos juntos aqui. Eu sei que os senhores, os dois senadores aqui, Exalci e também senador Wellington, têm votado para a gente, se não acabar, que é o nosso desejo, mas pelo menos restringir brutalmente, né, essas publicidades das bets, trazendo influência, acabar com isso. Rapaz, a Copa do Mundo, eu sempre adorei Copa do Mundo. Você vê ali, é só o pessoal falando de bet. É só aquelas coisas, aposta, não sei o quê. Rapaz, perdeu. Não é à toa que o Brasil não está bem, né? E que Deus nos fortaleça essa semana. Um grande abraço. E eu... Futebol, Vossa Excelência entende muito bem, né? Entendo o seu Fortaleza, né? Tá falando em Fortaleza, tá aí, registrando. Mas a gente é brasileiro, nós temos fé, vamos acreditar, né? Que o Brasil, com todos os seus craques lá, falou-se muito da convocação de Neymar, eu acho que é um grande craque, está com problema de saúde, mas acredito, tenho fé em Deus, que a seleção brasileira vai mostrar para nós, brasileiros, a garra, né? E a presença do Neymar lá, senhor presidente, eu não sou especialista em futebol, mas eu entendo que era muito importante. Até porque um craque, uma pessoa de experiência, que foi o recordista em todas as Copas, marcando posições nos seus jogos, principalmente na sua capacidade individual, essa pessoa vai saber, inclusive, orientar os seus companheiros. Por isso eu defendi, sim, a convocação do Neymar, assim como todos aqueles que foram convocados, e acredito que o técnico saberá, com a sua competência, sua experiência, fazer com que o nosso time possa honrar a nossa tradição. Todo brasileiro, ele adora, né? Todos os brasileiros dizem que são técnicos, né? Porque querem realmente opinar. Mas, claro, a gente tem que acreditar, principalmente nos nossos jogadores. Muito obrigado. Perfeito. Quando eu fui presidente, o senador Exalci gosta muito de futebol também, torcedor do Atlético Mineiro. Quando eu fui presidente do Fortaleza, eu não deixei nem bebida alcoólica entrar em estádio. Então, eu fazia campanha mesmo contra isso. Era um dos poucos dirigentes do Brasil, contava nos dedos. E também bet. Esse negócio de bet eu lutei muito contra. Pode vir com o dinheiro do mundo, mas você está acabando com o torcedor que vai parar de... vai se endividar, não vai mais colaborar com o clube, vai sair dos estádios, por quê? Porque a família dele fica com ojeriza, perde tudo. Então, que o Brasil tenha juízo
com relação a isso? É a questão dos consignados, né? Aquilo que parece que é bom para o aposentado, tá aí, ó. Cria-se quadrilhas especializadas para ir lá roubar os aposentados, né? Exato. Então, isso realmente é mais um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. É mais uma armadilha, é isso. A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões para amanhã, terça-feira, dia 16 de junho. Sessão de premiações e condecorações às 10 horas, destinada à comenda Santa Dulce dos Pobres. Estarei aqui nesse horário, porque é uma iniciativa, inclusive, que foi do nosso gabinete, né? Essa comenda que vai ficar aí para a história do Senado. E isso é tudo no voto, tá? Os senadores votam aqui, os líderes, e para onde vai essa comenda, é um negócio bem democrático mesmo. E uma sessão também deliberativa ordinária, semipresencial, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado, a quem eu agradeço, né? A Sabrina, todos os que aqui estão da Secretaria-Geral da Mesa, sempre muito competentes e funcionários exemplares. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz. Ótima semana. Você estava acompanhando a sessão não deliberativa desta segunda-feira aqui no plenário do Senado Federal, destinada aos pronunciamentos dos senadores. Passamos a transmitir agora a audiência conjunta das comissões de Assuntos Sociais e Ciência e Tecnologia, que fazem um debate sobre o uso de tratamentos experimentais em doenças graves. Acompanhe. Ok. Tá bom o som? Tá bom. Tá bom. Então. Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui, contribuir de alguma forma. Agradeço o convite. Oi? Agradeço o convite da senadora Mara Gabrilli, do senador Flávio Arnes também. E eu tinha preparado uma apresentação, mas um direcionamento um pouco diferente das falas anteriores, então não vou apresentar o que a gente tinha preparado, que era uma questão exclusivamente sobre tratamento compassivo, né? Nossa visão de tratamento compassivo, e vou seguir o que eu ouvi aqui nas falas anteriores, nas últimas duas que eu pude acompanhar, já me desculpando por não estar aqui desde o início, mas eu estava em deslocamento e não consegui chegar a tempo para poder entrar antes, mas o Conselho Federal de Medicina sempre está à disposição para contribuir, sempre quando é chamado. Eu queria iniciar minha fala dizendo o que na verdade, por que nós estamos aqui, né, Conselho Federal de Medicina. O Conselho, como todos sabem, ele é um órgão, uma autarquia federal especial em que ela disciplina o trabalho de aproximadamente 660 mil médicos que nós temos no país, incluindo a questão da prescrição médica, do que se pode prescrever, do que se não pode prescrever, dos parâmetros prescritivos, e ele disciplina, então, e normatiza essas condutas médicas, aí, inclusive questões associadas à compassividade ou tratamento compassivo, né? E como que a gente faz a nossa atuação? Ela tem dois pilares muito importantes que se subdividem. O primeiro pilar é a ciência, e eu acho que o método científico ele é importante. O método científico ele é importante justamente porque ele precisa dividir o que é emoção do que é razão, principalmente na escolha de terapias. E o paciente, embora tenha autonomia plena e nós buscamos isso, ele nem sempre domina a parte científica. Então, a gente precisa ser cuidadoso em relação às informações que a gente passa para esses pacientes e no que eles acreditam e no que eles buscam. E o método científico, ele se coloca como algo rigoroso justamente para que a gente possa
de alguma forma, separar um pouco o que tem de termos de razão e razoabilidade e de termos de emoção. E as coisas, claro, que se misturam e a gente precisa lidar com isso, mas é importante que o método científico seja respeitado e aplicado de forma adequada, com, claro, certos limites. E a gente já teve um histórico aí prévio na sociedade internacional de algumas questões aí, inclusive envolvendo médicos, que foram feitas em prol do desenvolvimento da ciência sem se observar o método científico e que mancham aí a história da humanidade, e que eu não vou citar aqui para os senhores, que não é o caso, mas a gente precisa ser cuidadoso. Eu aqui de nenhuma maneira estou individualizando essa fala, estou falando da maneira mais genérica. Em segundo plano, além do pilar científico, nós temos um pilar bioético. E o nosso pilar bioético, ele é muito importante. Ele acaba, de alguma maneira, gerando um pouco de conflito, inclusive com o método científico, né? Vivemos isso na pandemia, por exemplo, onde se discutiu bastante no tratamento da Covid a questão de dois termos bioéticos muito significativos, que é o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência. Para quem não conhece esses termos, o princípio da beneficência é que o médico ele deve fazer ao seu paciente algo que lhe cause o bem. E o da não maleficência é que o médico, a despeito do seu entendimento que ele não sabe nada, ele sabe muito pouco, e que a morte é uma consequência natural da vida, que ele não deve fazer tratamentos que prolonguem a morte, né? Que eles não tragam reais benefícios para a vida, evitando-se assim o sofrimento e entendendo que a regulação da morte é algo natural, é algo que vem e que a gente também trabalha bastante com esse princípio em relação aos tratamentos de final de vida. Inclusive, as diretivas antecipadas de vida foram uma iniciativa do próprio Conselho Federal de Medicina, do qual a gente respeita um outro pilar bioético muito importante, que é a autonomia do paciente, além do princípio da justiça. A autonomia do paciente é extremamente importante e caro para nós médicos e para o Conselho Federal de Medicina. Então, vejam que nós temos princípios aqui que acabam, de alguma maneira, se conflitando com a questão do tratamento compassivo, que é aceitar a terminalidade da vida, ao mesmo tempo incluir na prática médica os princípios de não maleficência e de beneficência, e inclusive o tratamento paliativo hoje, tratamento de final de vida, ele é extremamente importante e hoje faz parte inclusive do Sistema Único de Saúde como uma política prioritária dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, onde é que entra o tratamento compassivo? Eu peço aí que vocês vejam o meu tempo, porque eu sou meio atrapalhado com o tempo, tá? São 10 minutos, acho que eu tenho, é isso, né? 10 minutos, tá? Então, o que é o nosso conceito de tratamento compassivo? É aquele paciente especial, ou seja, aquele paciente que não tem alternativa do seu tratamento, onde ele vai usar uma terapêutica de caráter excepcional, em um prognóstico extremamente grave, mas sabendo-se que aquele tratamento não cause mal, que ele não interfira no princípio da maleficência. Então, não é qualquer medicamento em que se defina como tratamento compassivo, tá? Então, ele tem que ter alguns princípios e tem que ter uma razoabilidade técnica nos seus princípios, tá? Não é só falar que casca de laranja faz bem para melanoma e vamos utilizar casca de laranja. Tem que ter uma razoabilidade clínica que se aplique àquele tratamento, em que, embora a evidência científica ainda não seja conhecida, o paciente tem essas 4 questões clínicas aí associadas: a excepcionalidade, a razoabilidade clínica, a ausência de outros tratamentos, o princípio da não maleficência sendo seguido e um prognóstico extremamente grave. E eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa diferenciar o que é um uso compassivo,
o que é um uso de medicamento ou terapia em pesquisa clínica regulada e o que é um uso off-label de um medicamento que já existe. São 3 coisas diferentes e que às vezes a gente confunde com tratamento compassivo. O medicamento off-label que já existe, como por exemplo, hidroxicloroquina, que foi utilizada para COVID, não estou entrando no mérito se é bom ou ruim, tá? Mas isso é um tratamento off-label. Tá? E se o paciente é grave, você utilizar, como foi utilizado lá no começo, colchicina, onde não tem razoabilidade clínica nenhuma, para tratar seria um tratamento compassivo, porque ele não preenche um critério do medicamento aprovado especificamente para um uso clínico específico. Então, existem diferenças em relação a essas questões aí que a gente levanta. Mas veja, um problema que nós temos e que a sociedade de fato precisa refletir é até onde que a gente quer chegar para ter uma evidência científica. Eu explico por quê. Existem restrições éticas muito importantes, e não é uma restrição ética do CFM, é uma restrição ética internacional para alguns tipos de estudo. Então, de fato, quando nós temos uma terapia que já é boa, é difícil a gente fazer estudos clínicos com 60 segundos. Já? Meu Deus, tá bom. É difícil a gente fazer terapias clínicas com um determinado medicamento. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nem sempre nós vamos ter a evidência clínica, é verdade. Nem sempre a gente vai ter o grau de evidência maior possível e aceitável, né, que a gente tenha. A questão é, nós vamos permitir que, nesses casos, pacientes, utilizando sua autonomia, eles se submetam a um tratamento que ainda a gente não sabe o seu efeito, sob a égide de ser compassivo, sem saber o resultado futuro que ele vai ter para esse paciente? Sem saber se ele vai causar dor ou sofrimento, ou que ele vai, de fato, evitar uma vida ou diminuir uma deficiência. Então, isso, de fato, é algo que eu concordo. Eu não concordei com tudo que a professora Tatiana falou, mas isso de fato, algo que a gente precisa discutir. Até que ponto nós, sociedade, queremos ir nesta questão de tratamentos onde nós não temos evidência clínica, científica e que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Claro que a autonomia é importante, a autonomia respeita-se, podemos antecipar a autonomia de vontade do paciente, de querer se submeter ou não, mas isso tem que ser um processo regulado e cuidadoso, porque senão a gente pode cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado, com algumas terapias que nós utilizamos e que acabaram, inclusive, gerando danos para descendentes de pacientes, terapias de DNA, terapias avançadas. Então, a sociedade precisa, de fato, discutir isso. Eu não tenho mais tempo para falar, eu tinha mais coisa aqui, mas eu fico à disposição depois para debates, para me manter dentro do tempo, e peço desculpas se eu desviei, mas eu estava pensando em outra questão mais de definição. 60 segundos. Falas, eu acabei direcionando para esse tipo de debate. Muito obrigado. Doutor Alcindo, muito obrigada pela sua participação, pelos seus questionamentos. Eu quero passar mais perguntas que vêm chegando do E-Cidadania. Vou aproveitar a doutora Meiruz e o doutor Cláudio Osvan, quem sabe eles também nos ajudem a responder. Então, a Loíse do Mato Grosso, ela pergunta assim, quais evidências mínimas devem ser exigidas para liberar uma terapia experimental? O Eduardo de Rondônia pergunta quais mudanças podem ampliar o uso compassivo sem comprometer critérios científicos e éticos. E a Renata, do Distrito Federal, pergunta, desigualdades regionais não poderiam impedir acesso a terapias experimentais para pacientes terminais. Então, ela está considerando que as desigualdades regionais, elas impedem, sim, o acesso a terapias. E eu tenho uma coleção de perguntas, principalmente de São Paulo, sobre a síndrome do nariz vazio, que as pessoas estão participando dessa audiência com essa síndrome. Então, eu quero passar agora a palavra
Convido a doutora Meiruze Souza Freitas, que é coordenadora da Instância Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, para apresentar suas considerações. Está com a palavra, doutora Meiruze. Obrigada, senadora Mari Gabrilli, é um prazer revê-la. Por muito estivemos discutindo e acompanhando aí a superação do Brasil na pandemia Covid-19, a essa época na cadeira como diretora da Anvisa, e é uma honra estar aqui hoje nessa audiência liderada pela senhora. Em seu nome eu cumprimento todos os parlamentares, cumprimento os representantes dos pacientes, cumprimento as pesquisadoras e os demais debatedores. Da relevância desse painel e dessas discussões, que é muito além de movimentar todo o nosso apelo, especialmente os profissionais de saúde que atuam nas suas diferentes vertentes em prol da vida, em prol da proteção dos participantes de pesquisa, em prol da proteção dos pacientes. Acho que é merecido fazer um pequeno recorte da aprovação no Brasil da Lei 14.874, exatamente de maio de 2024, que institui ali a nossa primeira lei, o ordenamento jurídico brasileiro para pesquisas com seres humanos. Entre elas, as pesquisas clínicas, considerado aí um avanço do ponto de vista da segurança jurídica do Brasil na área de pesquisas, chamar a atenção da regulamentação em um decreto presidencial dessa lei, o decreto 12.651 de outubro de 2025, com um decreto editado pela Presidência da República do Brasil, regulamentando a Lei 14.874. E com isso, com a regulamentação da lei, institui-se no Brasil o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, composto pela Instância Nacional de Ética em Pesquisa e pelas instâncias de análise ética. A instância de análise ética é dado por esse diploma legal a competência da avaliação ética das pesquisas com seres humanos, e aí especialmente ali com autonomia dada às instâncias nacionais de avaliação ética em pesquisa, e dando à Instância Nacional de Ética em Pesquisa, a ENAEP, a competência de regulamentar, de fiscalizar, de acreditar e de credenciar os comitês de éticos no Brasil e por também apoiar na sua capacitação. Lembrando ali da responsabilidade dessa Instância Nacional de Ética em Pesquisa enquanto ditar as diretrizes para a condução de pesquisas com seres humanos no Brasil. Fazendo recorte da ética, especialmente da bioética, com as competências complementares, especialmente dos ensaios clínicos, que envolvem novas tecnologias em saúde, e destacadamente medicamentos ou dispositivos médicos, a Autoridade Sanitária do Brasil, a Anvisa. Então, fazendo esse recorte, é importante também circundar que tanto a Lei 14.874 como o próprio decreto, eles se fundamentam em princípios da proteção, especialmente na condução de pesquisas no Brasil e também nos princípios bioéticos aqui já citados, acrescidos do princípio da justiça, do consentimento livre e esclarecido e, especialmente, da avaliação benefício-risco para participar de uma pesquisa. Nesse contexto, o uso compassivo, ele vem no bojo de produtos que que estariam realizando pesquisas com seres humanos no Brasil, especialmente aí pesquisas clínicas. E um dos princípios basilares para a condução e para a utilização de produtos em seres humanos é você conhecer e garantir, especialmente antes de iniciar as fases clínicas 1, 2 e 3, o maior conhecimento
possível desse produto, quanto as avaliações pré-clínicas e não clínicas, garantindo ali um perfil de segurança a partir de estudos em modelos não humanos, em animais, em outros modelos que hoje já é muito comum, utilizando ferramentas de organoides, ferramentas de inteligência artificial, para que se possa avançar para estudos em humanos. É sabido por todos que a primeira fase, aí, basicamente, você vai avaliar o perfil de segurança desses produtos, e muitas das situações, quando a gente nos depara com produtos em que você tem questões características da doença, né, especialmente relacionadas a vazios terapêuticos, e a riscos também relacionados a esse produto, seja de toxicidade, como, por exemplo, os medicamentos citotóxicos, genotóxicos, que são muito mais comuns utilizados na oncologia. Por vezes, esses primeiros estudos, que inicialmente seriam utilizados em participantes voluntários sadios, eles migram para participantes com a doença. E, nesse sentido, o próprio decreto 12651, que regulamenta a lei, ele traz como uma diretiva de prioridade para o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa a avaliação de pesquisas de forma prioritária no âmbito ético, de pesquisas, por exemplo, para esses vazios terapêuticos que nós temos, incluindo as doenças raras ou as doenças de alta mortalidade, alta morbidade, e que você normalmente não tem outra proposta terapêutica para aliviar as dores ou mesmo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e até a remissão da doença. Essas considerações, elas estão também atreladas a esses princípios bioéticos, ainda que o paciente tenha o direito, na sua autonomia, de estabelecer ali o seu consentimento para exposição a produtos. Esses princípios, eles devem ser balizados sempre com os dados científicos que balizam a utilização desse produto ainda experimental nas pessoas. Não perpassa só pelo direito da pessoa a se disponibilizar, a participar do estudo ou até mesmo utilizar o produto de forma consentida. Então, esse basilar da bioética, ele vem no sentido exatamente de proteger o participante de pesquisa. Então, o contexto em que pese a Instância Nacional de Ética em Pesquisa não atuar nas diretrizes do uso compassivo, a premissa básica da proteção ao participante é o conhecimento científico suficiente para que, no caso do médico, vá utilizar para o uso compassivo, ele parta de princípios científicos bem estabelecidos e conhecidos para a utilização da terapia como uso compassivo. Soma-se a isso, além da avaliação benefício-risco, da questão da não maleficência, da beneficência, do princípio da justiça, a necessidade de dar ao paciente a total informação, clareza, transparência da condição daquele produto no âmbito do conhecimento científico até então, sobre a sua utilização. É muito importante que essa informação seja clara e que essa informação não seja omitida, mas ela tem que estar sustentada nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, por vezes, especialmente os médicos, eles adotam essa estratégia como uma estratégia para salvar 60 segundos. Vidas. Não há outra alternativa terapêutica. O médico usa essa estratégia baseado também num consenso normalmente de um comitê médico que apoia também a utilização do uso compassivo. Sempre esteado na ciência, na proteção, na avaliação benefício-risco e na possibilidade de fazer essa intervenção
com os riscos inerentes a um produto experimental. No Brasil, nós precisamos realmente avançar ainda mais esse debate, trazer mais clareza, trazer a sociedade, encurtar etapas, mas sempre encurtar isso dentro do princípio da segurança. É um prazer estar aqui, me coloco à disposição e ficaria aqui para o debate, de forma que a gente ganhe tempo e possa seguir nesse debate público. Muito obrigada, senadora. Obrigada, doutora Meiruzzi. Sabe que a gente estava até comentando na nossa equipe que é inesquecível a sua luta pela vacina durante o Covid. Guardo no coração todo o seu empenho. Estou muito feliz que você está aqui hoje. A vacina. Agora eu passo a palavra ao Cláudio Osvan Martins Alves de Souza, que é coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Cláudio Osvan, os últimos muito importantes, você está com a palavra. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, muito obrigado pelo convite, estendo aí a todos os signatários desta audiência tão relevante, tão importante. É uma honra, é um prazer estar aqui discutindo e desde já cumprimento a todos aí os debatedores em um tema tão relevante, tão importante. Aquele velho jargão, né? O bom de ser o último é que já se falou quase tudo, né? Então a gente fica só com algum arremate. Bom, nós estamos falando aqui, na verdade, de formas, né, de acesso a medicamentos, de acesso a tratamentos, né? Isso só para chegar aí na origem do uso compassivo, do acesso expandido, fornecimento pós-estudo, né? Então, no mundo inteiro tem algum mecanismo, né, de excepcionalidade para acesso a tratamento. E de onde que surge isso? A lei de 76, né, a 6360, que é da vigilância sanitária, né, de produtos, e a lei também 5991 de 73, a lei diz o seguinte: nenhum produto pode ser industrializado, exposto à venda ou fornecido ao consumo sem antes ter o seu registro pelo Ministério da Saúde. Então, o produto só poderá ser, de fato, consumido, entregue, o medicamento, tratamento, se tiver o registro. Isso é o geral que a lei diz, né? A lei 6360, 5991. Bom, mas outros mecanismos para acesso quando não se tem o registro, né? A gente pode observar, por exemplo, resgatar aqui uma discussão que o próprio STF fez recentemente sobre o tema 500. E aí, sob a égide pública, o STF falou: o Estado não é obrigado a fornecer um medicamento que não tenha registro, exceto em algumas condições muito específicas, né? Que já se tem o pedido de registro submetido à Anvisa e, por alguma razão, ainda não houve uma manifestação, pelo menos no prazo, né, que se esperava. Ou em situações muito específicas também, não há alternativa terapêutica, não é que vai um pouco muito semelhante aos critérios do uso compassivo. Então, primeiro, né, a lei geral diz que não pode ter registro. Então, aí para se acessar esses tratamentos que não têm registro, nós temos, por exemplo, a importação, né, para uso pessoal, que se dá a partir de uma prescrição médica. É um produto que qualquer paciente, qualquer cidadão, com a sua prescrição médica, pode importar esse produto. Obviamente, não pode vender e revender, porque isso configura um crime. E aí, temos ainda os programas assistenciais. E quais são os programas assistenciais? O uso compassivo, o acesso expandido e o fornecimento pós-estudo, né? Eu vou começar de trás para frente, porque a Meiruzzi já, né, fez aí uma explanação sobre a Lei 14.874, e embora o fornecimento de acesso pós-estudo, aliás, o acesso pós-estudo é algo já regulamentado há muito tempo,
né? A Lei 14.874 trouxe alguns pilares, reorganizou, criou critérios novos, enfim. Mas, de forma geral, o que é o acesso pós-estudo? É o seguinte, aquele paciente que participou de uma pesquisa clínica, de um ensaio clínico, tem direito, né? Ou o patrocinador, a empresa que está realizando aquele estudo, tem a obrigação de continuar fornecendo aquele produto, aquele medicamento experimental para aquele paciente que participou da pesquisa, obviamente, desde que ele esteja se beneficiando a critério médico, né? Esse é o fornecimento pós-estudo. Aí vem o uso compassivo. O uso compassivo, como já foi muito bem dito aqui, o uso compassivo, pelo próprio nome, que vem de compaixão, de compassionato, né? Aquele produto que é doado. E isso é importante ser dito, porque é um programa, os programas assistenciais estão regulamentados pela RDC 38, que é de 2013, já eram regulamentados desde 99, mas se trata de uma doação. Então tem um ator importante aí, que é o patrocinador, é a empresa detentora, né, daquela tecnologia, daquela pesquisa, né? Então o processo se inicia por aí, né? A empresa, ela precisa concordar em doar, né? Então o fornecimento é gratuito. Bom, o uso compassivo também já foi dito várias vezes aí, né, que atende um paciente individual, intransferível, aquele paciente que, né, numa condição clínica muito grave, sem alternativa, que ameaça a vida, né, e que não tenha mais alternativa terapêutica, é o paciente elegível para uso compassivo. É também um paciente que, por alguma razão, não conseguiu ser incluído ou não conseguiu entrar numa pesquisa clínica, num estudo clínico. A pesquisa clínica será sempre, né, a prioridade será sempre a pesquisa clínica, né? Também já foi dito aí. E eu acho que nessa discussão toda a gente deve sempre privilegiar isso, né? A pesquisa clínica, ela tem que ser uma política de Estado, né? Nós vimos recentemente, né, muito repercutido na mídia, aquele caso, né, de uma opção terapêutica para câncer de pâncreas. Isso é a pesquisa clínica, né? Então eu acho que a gente tem que reforçar isso e fazer com que a pesquisa clínica seja uma política de Estado, que é a melhor a forma de acesso a tecnologias inovadoras, né? Agora, aquele paciente que não conseguiu, por alguma razão, como eu disse, a ser incluído numa pesquisa clínica, esse paciente pode ser elegível por uso compassivo. Por exemplo, como eu reforcei, desde que o patrocinador, né, ele concorde em doar aquele produto, né? A diferença entre uso compassivo e acesso expandido é o tamanho, é o número de pessoas que serão contempladas, né? E a depender do número de pessoas que serão contempladas, né, nós entramos aí com uma proporção ou a magnitude de risco. Quanto mais pessoas envolvidas ou que receberão um produto ainda em investigação, né, para o qual ainda não se tem, né, todo o desenvolvimento clínico completo, então, a depender também, foi feita uma pergunta sobre evidências mínimas, enfim, e a resposta é essa: depende muito da complexidade daquela condição clínica, né, da população-alvo, da gravidade, de comorbidades. Então, devem ser levadas em considerações esses pontos, esses critérios, né? Então, o paciente, para entrar no uso compassivo, né, ele primeiro tem que atender a essa condição. Um paciente que a gente, ainda que não tenha na norma especificamente falando, uso compassivo se refere a 2 pacientes, a um paciente, 3, 10, não tem esse número lá. Mas lá no acesso expandido, que é o outro programa assistencial, vai dizer o seguinte: o programa de acesso expandido, como pelo próprio nome, né, que é expandido, é o uso para mais pessoas, é uso para um grupo de pessoas. Então, quando se tratar de uso para um número maior de pessoas, que a norma chama de grupo, né, é preciso que tenham evidências mais robustas. Nós estamos falando de um número de pessoas, né, que formam um grupo.
Então, é preciso que tenha, pelo menos, evidências obtidas a partir de estudos clínicos de fase 3, seja estudos já concluídos ou estudos em andamento, né? Então, são essas duas modalidades ou essas duas alternativas que hoje existem para o acesso a medicamentos ainda sem registro, desde que atenda a esses critérios, né? Existe um regulamento próprio que é a RDC 60 segundos. A RDC 38 de 2013, né? Ela começou a valer em 2013, após uma ampla discussão, uma consulta pública, debates aqui na Anvisa, né? Esta resolução ela já entrou de novo em consulta pública, né? Já foram consolidadas as contribuições, né? Mas é algo que ainda não fechamos, enfim. A regulação, os regulamentos são vivos, né? Eles têm que acompanhar a evolução, principalmente nós estamos falando aí, né, de inovação, né? De inovação tecnológica, de novas opções, enfim. É importante dizer também que, para além de aceitar doar o produto por uso compassivo, de novo, é sempre, né, a partir daí que começa o processo, o patrocinador, aquela empresa, ela é responsável, né, por acompanhar os pacientes que receberam aquela droga que ela doou. Ela é responsável por notificar a Anvisa sobre eventos adversos graves, incluindo óbitos. Ela é responsável por arcar com os custos de eventuais eventos adversos que ocorram, que necessitem, né, de intervenções e, enfim, para reverter, se for o caso, a esses eventos adversos. Então, os médicos também, e aí o regulamento não fere a autonomia médica, não fere a autonomia do paciente, muito pelo contrário, na instrução no processo existe um termo de adesão do paciente, existe um laudo médico, né? Então, o que a Anvisa faz, e tem isso por competência legal, né, é tentar achar esse equilíbrio que foi muito bem dito pelo doutor Alcino, que é da razoabilidade, que é da avaliação de risco-benefício. A norma diz... 60 segundos. Que precisa, o processo tem que estar instruído com evidências, né, que subsidie, né, o uso daquele produto para aquela condição clínica específica, né? Então, o que a Anvisa faz é esta avaliação, que é técnica também, se esses critérios foram atendidos de acordo com o regulamento. Uma vez atendidos, nós liberamos, autorizamos o uso do produto, a empresa daí adiante, ela é responsável pela logística, de administração, de fornecimento, de acompanhamento, enfim, né? E também por notificar a Anvisa. Em relação ao prazo, ano passado nós liberamos em 2025 cerca de 80 programas de uso compassivo, com um prazo médio que varia de 2 a 10 dias, chega a 15 dias, mas nunca mais que isso, e também liberamos aí quase que 80 pedidos de fornecimento pós-estudo. Então, muito obrigado mais uma vez, senadora, e eu sigo aqui à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Obrigada a você, Cláudio Osvan, muito obrigada pela explanação. Acho que trouxe muita luz aqui para o nosso debate. Cláudio Osvan Martins Alves de Souza, que é coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Eu quero agradecer a todos vocês por essa tarde tão elucidadora, né, cheia de questões, de dúvidas, de observações, e tudo isso a gente vai juntando para ter um caminho mais sedimentado, mais seguro e de conhecimento de todos nós. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Alguém tem alguma coisa ainda a falar? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.
A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os Craô preservam uma das maiores áreas de cerrado do Planalto Central brasileiro. São 302 mil hectares. Mas é uma terra extremamente arenosa. Um estudo do INPE, publicado há mais de 20 anos, mostra que toda a área do entorno dos Craô, que está sendo completamente desmatada, é passível de desertificação. Cadê nosso nascente? Desaterrou, a areia veio e aterrou. Então isso aqui é nossa preocupação maior. São milhares de pequenos rios que correm de dentro para fora do território Craô. As cidades vizinhas não teriam água potável se não fossem as nascentes preservadas pelos Craô. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei.
os desafios enfrentados pela maior planície alagável do planeta, uma comunidade quilombola dá vida à Vila Curiaú. Ondas de calor estão cada vez mais frequentes. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A cabine, para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos? A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro. Mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16h27. Você acompanhou agora há pouco a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Ciência e Tecnologia, que fizeram um debate conjunto sobre o uso de tratamentos experimentais em doenças graves. E hoje, mais cedo, a Comissão de Direitos Humanos debateu o combate à violência contra os idosos e a criação da campanha Junho Violeta. A campanha Junho Violeta é voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. O objetivo é proteger os direitos da população idosa e fortalecer os mecanismos de promoção do envelhecimento seguro e digno. E um dos maiores obstáculos para a dignidade é a violência. A gente sempre pensa muito em violência como uma agressão física, né? Mas a violência tem um espectro muito maior, envolve violência psicológica, por agressão verbal, gestual, isolamento, pelo próprio etarismo.
A gente sabe que existe contra a pessoa idosa a violência sexual, ela não pode ser negligenciada também. A gente tem uma tendência a acreditar que ela não existe. A violência patrimonial e financeira é uma outra forma de violência, que envolve desde a apropriação de bens, de cartão de crédito, de conta bancária e até empréstimos consignados, né, no nome desse idoso. Tem uma forma de violência que é a violência por negligência, onde há uma omissão de cuidados, e essa negligência pode ser tão importante, tão grave, que a gente classifica isso como um abandono, é a forma mais extrema de negligência. Hoje é um dia também de falar do Disque 100, que é um canal que vem de encontro a se pensar, coletar as denúncias, né, fazer o tratamento dessas denúncias, encaminhar para a rede de proteção. Então, o Disque 100 é importante a gente divulgá-lo e, pelos últimos dados, né, até 1º de junho, a gente tem mais de 92 mil denúncias, né, de violência contra a pessoa idosa, e que são números assustadores, né? Então, acho que a gente, hoje é um dia da gente pensar um pouco sobre isso, né? E ainda, infelizmente, dizer que existe uma subnotificação. O tema assume relevância especial diante do envelhecimento acelerado da população brasileira. De acordo com os dados apresentados por Márcio Mina Miguchi, gerente de estudos e análises de dinâmica demográfica da Diretoria de Pesquisas do IBGE, a partir da década de 1960, a natalidade vem caindo de forma mais expressiva. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas alcançam idades mais avançadas. Com isso, a pirâmide populacional está ganhando outro formato, com a base mais estreita. Para ilustrar, né, as mudanças nas pirâmides etárias ao longo do tempo, então, né, a gente passa de um formato bem piramidal e bem estreito, né? Essas mudanças se refletem nas composições das famílias. As futuras gerações não vão ter tantos filhos e netos para cuidar delas como as gerações anteriores tiveram. Para o influenciador digital Benedito da Vozinha, que ficou conhecido pelo canal no YouTube, no qual compartilhava os cuidados com sua avó, o contato entre as gerações também faz bem para os mais novos. Mas é preciso cuidar de quem cuida. Eu comecei a minha história cuidando da minha avó, a vozinha Adelina, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a cuidar dela, dar medicação, um banho ou coisa do tipo. Isso foi correndo, acabou que se tornou cuidado todos os dias até o último dia de vida dela, né? O idoso já alcançou tudo, ele trabalhou a vida inteira, deu comida para os filhos, ajudou o filho a comprar um carro, comprar uma casa, já construiu tudo o que tinha. Na velhice, o que ele quer? Companhia, conversar, se sentir junto da família. Tomar um café, comer um bolinho, fazer um bolo para o neto. Quantos netos nunca comeram um bolo e tomaram um café com a avó? Quando a vozinha nos deixou, a gente falava muito pouco sobre cuidar de quem cuida. Esse é um dos temas mais importantes da atualidade. A gente tem muito ainda a contribuir com essa nação. Eu quero uma nação, Camila, em que o idoso seja amado, respeitado, que eles estejam em todas as festas, todos os forrós, aonde ele quiser. É exatamente isso, o lugar do idoso é onde ele quiser. Eu quero uma nação que nós tenhamos de verdade políticas públicas. Um projeto que permite a empresas privadas e pessoas físicas obter recursos por meio de incentivos fiscais para o financiamento de projetos. Este é um dos 5 itens na pauta que a Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta terça-feira. Outra proposta facilita a importação para atividade de pesquisa. O projeto de autoria do senador Romário facilita a importação de equipamentos, insumos e materiais destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta reduz entraves burocráticos, amplia mecanismos de isenção de tributos federais, além de simplificar o processo de liberação de cargas para pesquisadores e instituições credenciadas. Segundo o autor da proposta, a demora na liberação de materiais tem prejudicado o desenvolvimento científico no país e contribuído para a perda de competitividade da pesquisa brasileira.
Também está na pauta uma proposta que amplia o acesso à lei de incentivo ao esporte. O projeto permite que empresas privadas e pessoas físicas apresentem projetos aptos a captar recursos por meio de incentivos fiscais. Atualmente, essa possibilidade é restrita a entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e instituições de ensino. O texto prevê critérios de transparência, prestação de contas e monitoramento pelo Ministério do Esporte, além de priorizar iniciativas voltadas à inclusão social. Diante dos crimes cometidos por pessoas já previamente condenadas e em liberdade, mesmo durante o cumprimento de penas, um projeto de lei pretende reduzir os benefícios para criminosos reincidentes. Esse é um dos itens da pauta da Comissão de Segurança Pública, que se reúne nesta terça-feira. Segundo dados do IPEA e do Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência de criminosos varia de 24% a 70%, de acordo com o Estado e com o tempo de acompanhamento. Com mais de 700 mil presos, o sistema prisional é considerado uma universidade do crime, dominado pelas facções. Como alternativas, a lei oferece progressão para o regime aberto, saída temporária, livramento condicional, monitoração por tornozeleira como substituição à prisão no regime aberto, abatimento da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Um projeto do senador Jaime Bagatoli, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, prevê a redução desses benefícios, alterando o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Este projeto está na pauta da reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado desta terça-feira, 16 de junho, a partir das 11 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Vamos falar um pouco agora sobre a pauta do plenário para esta semana. Em época de Copa do Mundo, o Senado deve analisar nesta terça-feira a criação da Universidade Federal do Esporte. A UF Esporte terá sede em Brasília, mas com possibilidade de expansão para outros estados. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo para promover o ensino, a pesquisa e a inovação na área da ciência do esporte. E ainda na área de educação, também está na pauta desta terça-feira, amanhã, a classificação dos cursos de qualificação, pós-graduação, mestrado e doutorado, como atividades de formação continuada dos profissionais da educação básica pública. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, atualmente, ela não define quais são as atividades de formação que podem ser incluídas no direito de aperfeiçoamento profissional dessas carreiras. Isso é a pauta de terça-feira. Agora eu vou falar um pouquinho da pauta de quarta-feira do plenário do Senado. Na quarta-feira, a gente tem outra pauta de educação. Os senadores podem votar uma proposta que inclui no currículo escolar a educação política. Isso é bastante importante. A educação política e os direitos da cidadania, como matérias obrigatórias na educação básica. E ainda um outro item na pauta cria o Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e no Combate à Violência contra a Mulher. Esse banco vai ser comandado pelo governo federal e vai reunir informações sobre programas, projetos ou ações para prevenir ou combater a violência contra a mulher no Brasil. As informações serão de acesso público e serão atualizadas todos os anos. E nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias sobre o Senado Federal. Você pode acompanhar também as informações no nosso site senado.leg.br/TV e também nas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho a gente se vê de novo às 19h30 no nosso jornal Senado Notícias. Até lá! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Em setembro do ano passado, o entregador Valério Souza Júnior foi baleado no pé depois de se recusar a subir até o apartamento de um cliente para fazer uma entrega. O caso acendeu o alerta sobre a violência contra esses profissionais. Tem cliente que é muito cabeça dura ainda, que tipo assim, não entende, quer que a gente faça a vontade deles, quer que a gente suba no tempo deles. E tipo assim, às vezes fala, sobe aí que a gente dá uma gorjeta. Nunca dá uma gorjeta, é sempre uma mentira. Com a nova lei, as entregas de pequeno porte devem ser feitas na portaria do condomínio. O objetivo é trazer mais segurança aos entregadores. Eu acho que é uma boa medida de segurança o entregador não precisar subir para fazer a entrega e também seja compreensível que a pessoa que está solicitando o iFood entenda que aquilo dali está colocando em risco a segurança dele e a segurança do entregador. O pessoal acha que a gente é obrigado a subir, só que não é, entendeu? Aí vai diminuir sim a violência. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais. Para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na parte quem está pagando, vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco, Master, e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também a auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor o empréstimo,
que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano. Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. Uhum. O GDF pegou o empréstimo e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo, nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, e vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana. Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do Fundo Garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque, na prática, a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000, os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagavam e deixavam para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então, ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.000, 1.500 policiais vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPE-FPM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado a gente, quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de banco ser liquidado? Não, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com um patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o
o GDF vai aportar, mas no balanço que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 do prejuízo. Então vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, tudo que você imaginar. Também, né? São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados. Né? Você tem aí muito recurso da Previdência. Né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda. Né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio, né? Ele tem um contrato com o time de futebol, com o Flamengo, mas o presidente do banco fez questão de dizer também que para funcionários e correntistas que a situação do banco está normalizada, que está tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas situações, o contrato com o Flamengo e a situação, e o que ele disse em relação à normalização do banco. Por incrível que pareça, eles renovaram o contrato do Flamengo ainda, né, no início do ano. Evidente que um valor menor, foram 42 milhões, mas de qualquer forma é um valor significativo. Agora, lógico, quando você aporta 8,8 bilhões, você mata o prejuízo. Então, o banco começa, né, a ter recurso e mais credibilidade, mas vai ter muita dificuldade ainda, porque na prática desses 8,8 não sobra nada para capital de giro, é simplesmente para cobrir o rombo de 8 bilhões, que eu acho que inclusive é muito mais. É porque eles estão considerando as avaliações que foi feita aqui, né, apartamento. Tem lá apartamento, lanchonete, um monte de coisa que está nesses 21 bilhões, que na prática está super avaliado e que se tiver que vender não vai conseguir o preço que está no balanço. Então, isso ainda vai render um pouco para o banco ter realmente mais consistência. Agora, evidente que para nós do DF o banco é super importante. Então, é importante, como a população viu agora que qualquer problema o GDF paga, passa a ter mais confiança. E aí, provavelmente, alguns vão voltar a investir no BRB, porque saiu muito dinheiro por causa disso. A bancada do Distrito Federal aqui no Senado e na Câmara está unida nesse sentido, senador? Tá, nós estamos unidos de preservar o banco. Agora, o que a gente não gostaria é que essa conta fosse paga pelo cidadão. Tem que correr atrás de quem roubou. Né? Tem que buscar os maus gestores, porque foi fraude mesmo. E foi feito intencional, eles sabiam o que estavam fazendo. Então tem que correr atrás disso aí. Eu perguntei para ele, já tem busca e apreensão? Já tem bloqueio de bens de algum? Ainda não. Já devia ter há muito tempo, porque daqui a pouco eles vão vender tudo e não vai sobrar nada. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, né, e torcendo aí para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Um programa plural feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Combate à violência, acesso à educação e orçamento. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Agora é lei.
O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de, além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição.
Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quanto mais você descobre a doença mais cedo, melhor ainda, né? Já pensou, você vai procurar ir no médico depois que a doença já está, né? Eu perdi um irmão assim. Prevenir, começar a tratar antes, no início, porque depois fica um pouco... Tem tratamento, mas já não é mais tão eficaz como se você fizer a prevenção. Importante começar o mais rápido possível, justamente pelo tanto de doenças que aparecem também, não só por isso, né, pelo câncer também de útero. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. A Constituição criou o SUS, Sistema Único de Saúde, em 1988. 2 anos depois, veio a regulamentação. O SUS abraça-me realmente a mulher quando a gente fala na questão da prevenção? A gente tem algumas dificuldades, alguns desafios que eu acho que são tarefas aí para nós como profissionais da saúde, mas também para pessoas que servem ao SUS, né? Então, a primeira dificuldade que eu vejo é a questão do acesso. Então, ao acesso às campanhas preventivas, etc., ele não é universal. Então, a gente tem um acesso que é dificultado, acho que por 2 fatores principais, a barreira física. Então, dizer que o acesso, por exemplo, de uma mulher que vive na zona rural é o mesmo de uma pessoa que vive num grande centro, a gente estaria mentindo. Então, a gente tem uma questão da acessibilidade física, mas a gente tem um acesso também de desigualdade social. Então, se a gente pensar que nós temos, por exemplo, mulheres periféricas que têm menos condições socioeconômicas, elas têm menos acesso à saúde. Não só pensando em recurso financeiro, mas também pensando em tempo para fazer os exames, em tempo para ter esse acesso à saúde. Que é muito complicado, muita burocracia para poder marcar, demora demais, às vezes você precisa de um exame com urgência, sei lá, para essa semana. Aí eles vai lá, marca, daqui 20, 30 dias você tem uma vaga sem horário disponível. Então é meio complicado a rede de SUS. Minha avó, ela é idosa e ela não ia no ginecologista, não cuidava da saúde. E agora, nesse momento que ela já está com a idade avançada, né, ela descobriu que ela está com câncer no ovário. E já está um câncer avançado. Ela poderia ter descoberto antes ou até mesmo evitado
se ela procurasse se cuidar. A importância é que você lá detecta uma patologia logo assim no início, né? E você tem como ter a cura, né? Ou pelo menos, é uma coisa crônica, então você pelo menos tem a prevenção e tem o controle disso, né? Para que você não venha ter problemas muito mais sérios depois. O ser humano tende a negligenciar, né, com a saúde. Então, quando está tudo bem, não está sentindo dor, estou bem. Quando começa dor ou algum sintoma mesmo de alguma coisa anormal, aí é que eles procuram, né? Elas meio que assim, não estou sentindo nada, para que ir lá? Estou bem. Eu não tenho essa regra geral, tem que fazer. Saúde a gente precisa de imediato, né? A gente não escolhe, não marca a data de quando a gente vai ficar doente ou quando precisa de um exame. As pacientes estão chegando com idades mais cedo para fazer uma avaliação. Hoje a gente tem uma divulgação mais ampla, principalmente relacionada à coleta de preventivo, principalmente relacionada aos exames de rastreio. Então tem uma divulgação maior. Em Brasília, que nós temos uma população mais esclarecida, a gente acaba tendo uma maior ampliação de acesso. Mas quando a gente fala no Brasil, que tem uma diversidade muito grande, às vezes a dificuldade de acesso acaba acontecendo. O que eu vejo é que a preocupação das mulheres está a cada dia aumentando. Desde muito cedo, de mocinha, que eu faço. Nesse check-up é onde é feito tudo, assim, as mamografias, ecografias, Papa Nicolau. Então, é onde se descobre o diagnóstico precoce e que tem toda uma diferença no tratamento. A partir do momento que eu tive a minha vida sexual ativa, eu já comecei, né, a ir no ginecologista, fazer prevenção. E a partir do momento também que eu tive bebê, né, que é muito importante também para a mãe e para a criança também, né. Sempre fazia a prevenção, tudo direitinho, né, a prevenção, o exame, o alto, né, do toque, tudo fazia, tudo dando normal. Só que esse foi silencioso, aí depois eu comecei a ficar preocupada, mas graças a Deus está no controle. Marilda e Luciana, mãe e filha, e vem um netinho por aí. A gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas aqui nós temos muitas histórias de prevenção e prevenção feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Marilda, essa história de prevenção começou muito cedo. Eu vou falar a verdade, né? Não tinha tanta preocupação. Desde quando, então, minha mãe teve câncer, né? Minha mãe teve câncer, aí veio a preocupação muito grande, porque minha mãe, graças a Deus, ainda teve como ter a cura, né? Tirou os seios dela todinho, mas minha mãe foi curada, graças a Deus. Fez o tratamento tudo certinho pelo SUS. Aí, depois disso, eu me preocupei, falei para as pessoas que devem sim fazer o exame, né, de câncer, pré-câncer de mama, tem que ir no ginecologista sempre para saber como é que tá, né, o útero da mulher, porque o câncer de mama e do útero, gente, muita gente aí, perde a vida por causa de pouca coisa. Na verdade, eu só fui no médico depois da primeira meno, né, que eu tive ao médico, mas eu fui mesmo quando engravidei. A verdade é essa, a minha geração, eu pelo menos fui nesse tempo. Na minha família todos vão. Agora, por fora, é quando estou sentindo dor. Você não vai procurar um médico? Não, mas é só uma dorzinha. Eu falei, mas procura. Não, mas é só uma dorzinha. Essa preocupação com a prevenção, vacinação, já existia? Já assim, eu sou da saúde, né? Sou técnica de enfermagem, vacina. Então, minha prevenção sempre foi em dia, né? Até porque a gente também luta pela saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança. Então, a área da saúde é bem voltada para essa parte, sim. Nos seus contatos, no seu dia a dia, essa prevenção está acontecendo? As mulheres mais jovens estão chegando para fazer essa prevenção? Ou ainda existe uma certa resistência? Ainda existe uma resistência, principalmente entre o meio dos jovens, né? Porque, assim, você vê que a adolescência, eles não levam tão a sério uma prevenção, não levam tão a sério as consultas periódicas de rotina, né? Ginecologista. Assim, entre os jovens é mais difícil. Agora, a mulher, quando está mais madura, ela já segue mais certinho o tratamento, a prevenção, as consultas, a rotina. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios
que poderiam ser diagnosticados mais precocemente e o desfecho seria realmente mais favorável. Temos algumas pacientes relacionadas principalmente a câncer de mama, pacientes que acabam não fazendo mamografia oportunamente e aí a gente acaba detectando o câncer em estados mais avançados. A mamografia, ela vê uma lesão precursora de câncer de mama, né? Então a gente vê microcalcificações, isso a gente consegue ter um rastreio mais inicial. Quando eu vou, é um período assim, quando às vezes passa aquele ônibus aquelas consultas rápidas, sabe? Mas quando eu fui, já fui atendida, graças a Deus, aonde eu vou nos hospitais, sou atendida. Na carreta, né, quando tem da mulher, né, muito bom, é um encaminhamento que vai e soluciona. É assim que eu tô participando, né? Então, quando tem, eu tô lá. Eu conheço, sim, pessoas que, através da carreta da mulher, fez mamografia e tudo e conseguiu atendimento, sim. Conheço, sim. André, fala pra gente, que programa é esse? Saúde da Mulher, que vem aqui oferecer para essas mulheres aqui que estão trabalhando nesse estabelecimento comercial, que muitas das vezes não conseguem sair daqui para ir para um posto, para um UBS ou procurar algum local que esse exame é oferecido, e nós viemos aqui, pertinho delas, entregar prevenção, mamografia e muito mais do que isso, né? Esperança de um diagnóstico precoce que possa levá-las a um tratamento e até mesmo a uma cura de algo que a gente possa descobrir ao longo desse caminho. Em 2025, esse programa alcançou 3.400 mulheres com os 2 exames. Já em 2026, até maio, nós já vamos para 1.400 mulheres que foram alcançadas com esse programa. A gente não fica num lugar fixo, a gente tem capacidade da itinerância, por conta da carreta, e a gente vai aonde as pessoas estão, aonde quem mais precisa é onde nós queremos estar. Eu fiz a inscrição e eu acho assim, que tem muita valia esses exames, porque tem pessoas de baixa renda que não têm condições, né? Mulheres, às vezes por não ter tempo, e aí essa oportunidade que o SESC está criando para a gente, para as mulheres, está sendo uma oportunidade muito boa. Exames que podem presenciar doenças graves, e com isso a gente aproveita para fazer, né? E ter um preventivo, que já é o nome, né? Para não ter essas doenças, isso é bom. Meu marido trabalha aqui no shopping, né? Aí eles fizeram a divulgação, aí ele mandou o link, entrei no link, fiz o meu cadastro lá e marquei a mamografia e o preventivo. Já procurei pelo SUS, mas nunca consegui atendimento por causa da demora, né? Aí sempre que demora muito, aí eu vou e faço particular. E quando eu acho essas oportunidades assim, eu aproveito. As mulheres, elas chegam, né, a gente faz algumas perguntas de anamnese, então assim, eu preciso entender um pouco o histórico dessa mulher, né? Essa mulher, ela já teve filhos, ela teve algum aborto na vida, como é que foram esses partos, né? Se ela já teve gestações cesárea, né, ou se foi parto natural, se ela faz uso de algum método contraceptivo, se ela tem um histórico na família de câncer de colo de útero e de câncer de mama, então a gente sempre pergunta, né, se ela tem esse histórico e se ela tem alguma queixa específica, né? Se ela tá sentindo alguma outra coisa que foge do fisiológico, né? Do normal, do que ela já conhece. Tendo alguma alteração, alguma coisa que a gente identifica que precisa de uma atenção, a gente marca uma consulta de retorno com essa mulher para orientar. Às vezes ela precisa de uma medicação, né? Apresentou alguma infecção, a gente faz esse tratamento. É uma parceria com o Hospital do Amor, Barretos, onde eles fazem os exames. O laudador vai laudar e em até 30 dias esse resultado é entregue para esse paciente. A gente manda para um local que a gente marca de entregar, por exemplo, aqui no shopping tem uma parceria com esse shopping, então esses resultados vêm para cá e aqui elas vão receber em envelope fechados, lacrados e recebe esse laudo. Fora isso, eles vão buscar nas nossas unidades, em qualquer tempo, a gente guarda esses laudos, eles ficam guardados por um bom tempo e a mulher tem acesso a isso quando que ela precisar. O exame ginecológico, eles eram um desconforto, né? Tem a questão da vergonha, muitas vezes as mulheres elas têm. Então a gente tenta dar uma maior quantidade de informações e também acalentar o coração dessa mulher, assim. Em outubro nós estávamos na Praça do Relógio atendendo a população. Chegou uma pessoa e não tinha mais vaga para atendimento. Nós temos uma capacidade instalada diária. E ela chegou
pedindo atendimento, que precisava muito, e a gente conseguiu encaixar ela numa consulta de enfermagem. Na consulta de enfermagem, a enfermeira verificou que a mama dela realmente estava com alteração e que o caso dela precisava de uma atenção maior. Nesse mesmo dia, a gente conseguiu encaixar essa paciente para mamografia. Ela fez o exame, a gente falou com o pessoal de Barretos, pedimos urgência no laudo dela. O laudo dela veio um pouco antes dos 30 dias e ela já foi encaminhada para o médico com esse laudo, para o nosso médico. Nosso médico já fez um relatório, já encaminhou ela para o SUS. Essa mulher já fez a cirurgia e já está fazendo tratamento, ela estava com câncer já. E aí ela nos procurou depois, posteriormente, para falar que já tinha ido para a regulação, que tinha conseguido fazer a cirurgia, que já estava em tratamento, e é uma gratidão muito grande por parte de toda a equipe, né? Quanto mais exames que tiver para a gente fazer, melhor é mamografia e a prevenção. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de conhecer esse próprio corpo, né? As mulheres faltam conhecimento, às vezes, sobre si. Então, nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Existe um corrimento que ele vai ser normal, mas existe um corrimento que, às vezes, vai ser oriundo de uma inflamação, uma infecção. E eu acho que isso tem uma dificuldade, às vezes, da mulher conseguir identificar o que é um corrimento que é normal, porque é a lubrificação do canal vaginal dela, e o que realmente é um patógeno, algum micro-organismo que está atuando ali causando alguma infecção, né? Então é uma coisa que, assim, quase todos os dias a gente tem que orientar as mulheres que às vezes o que ela acha que é um corrimento, que é uma coisa que faz parte mesmo do corpo dela, é só o funcionamento orgânico, né? Talvez uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Em 2026, o SUS pode criar uma rotina para oferecer avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher. O projeto no Congresso prevê exames anuais, prevenção contra doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol, saúde mental e campanhas educativas também estão previstas. A gente sabe que essas doenças crônicas não transmissíveis, na imensa maioria, são absolutamente evitáveis se fossem tomadas as precauções, fossem feitos os exames previamente. Esses fatos evidenciam que é preciso utilizar estratégias de promoção da saúde, rastreamento e acompanhamento periódico para o manejo das DCNTs, que têm melhor prognóstico quando identificadas em estágios iniciais. E nesse contexto, cumpre reconhecer que o SUS já desenvolve importantes políticas públicas voltadas à promoção da saúde da mulher, sendo a principal delas a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. A adoção sistemática de medidas preventivas também pode contribuir para a sustentabilidade do próprio SUS ao reduzir a incidência de doenças em estágios avançados e a necessidade de tratamento de maior complexidade e custo. As pessoas às vezes pensam, deputada, que nós estamos trabalhando para interesse de mulherzinha, mimimi. Não, isso significa o interesse de todos nós brasileiros. Isso aqui fica na saúde primária, a saúde básica, que é quem faz a prevenção, é quem vacina, é quem faz o preventivo, é quem cuida do hipertenso, do diabético e assim por diante. Então, é uma saúde primária que eu venho mostrando isso para os gestores municipais, que ou eles organizam a saúde primária ou eles podem colocar uma UPA em cada esquina, não vai dar vencimento. É importante que nós possamos ter esse programa de exames periódicos. Com isso, certamente a gente reduz os gastos lá da correção. Fica muito mais barato prevenir do que corrigir. Acho importantíssimo que as mulheres, via o SUS, tenham acesso a toda a saúde preventiva, que elas possam fazer todos os exames, inclusive exame de câncer, né? Tem câncer de mama, enfim, por exemplo. E esse projeto vai nesse sentido. Historicamente, a saúde da mulher e a saúde preventiva, sobretudo, ela está ligada ao quê?
ela está ligada à maternidade, ao sistema ginecológico e reprodutor da mulher. Só que a gente esquece que hoje a maior causa de mortes em mulheres são doenças cardiovasculares. E quantas campanhas nós temos para falar de doença cardiovascular na mulher? A doença cardiovascular, ela mata mais do que o câncer de mama. Nós esquecemos de outros atributos de saúde da mulher, então saúde mental, as vivências de violências, né, que nós podemos viver como sendo mulheres. Então, eu acho que tem uma complexidade aí que muitas vezes o SUS como um todo, mas também nós como profissionais da saúde deixamos um pouquinho a desejar. O ginecologista ele é visto como o clínico geral da mulher. Então, muitas vezes, a paciente acaba procurando o ginecologista para fazer um rastreio, um check-up ou alguma coisa relacionada. Esses exames laboratoriais, essa aferição de pressão arterial, esse cuidado clínico, ele acaba sendo incluído no consultório ginecológico. Sempre que a gente pensar em prevenção, sempre ter esses exames preventivos e esse cuidado preventivo muito grudado com a prática baseada em evidência, esse é o primeiro ponto. E aí, falando de exames propriamente dito, eu vou incluir nos exames o exame clínico, né? Então, assim, pensando, por exemplo, na doença cardiovascular, que é a doença que mais mata mulheres, a gente tem que lembrar que um indivíduo adulto, uma mulher adulta, ela deve medir a sua pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Pensando também em doença cardiovascular, tem uma periodicidade, por exemplo, na coleta de exames de colesterol total, frações, triglicérides e também de glicemia. Hoje a gente tem algumas coisas muito prevalentes, como obesidade, como fatores de risco, sedentarismo. Isso acaba influenciando nas doenças cardiovasculares. E aí, pensando nisso, o rastreio, principalmente de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, elas são bastante importantes. E aí, exames subsidiários como função renal, função hepática, isso pode ajudar a gente a ter um norte relacionado a diagnóstico e prevenção de doenças mais crônicas ou cardiovasculares. A vacinação do HPV, ela foi incluída no Sistema Único de Saúde em 2014. Então, em 2024, ela fez 10 anos. Só que, o que aconteceu? A gente tem aí, houve uma oferta da vacina para pessoas, tanto homens, meninos quanto meninas, antes mesmo de ter uma vida sexual. Então, esse era a maior vontade, digamos, né, de ter essa vacinação antes mesmo do início da vida sexual. Vacina é um meio preventivo que tem que ter e que vai ajudar e prevenir futuras doenças, né? Preconceito contra uma vacina HPV porque mexe com a sexualidade? Temos mitos relacionados à vacina do HPV ou a própria outras vacinas. A gente tem casos recentes relacionados à vacina de Covid, outras coisas que realmente acabam trazendo desinformação e permitindo que a paciente não faça a profilaxia adequada, a prevenção. Então, realmente, isso precisa ser trabalhado. Do câncer de colo de útero é uma doença bastante prevalente, principalmente relacionada à parte de HPV. Então a gente vê alguns casos mais emblemáticos, principalmente das pacientes mais jovens, né? Então é um câncer que acaba acontecendo nas pacientes mais jovens, 40, 50 anos, e essas pacientes acabam detectando mais com um diagnóstico mais tardio, sendo que com o preventivo a gente também tem lesões precursoras com possibilidade de terapêutica completa. Então a gente tem até possibilidade de cura numa detecção precoce. Quando você faz um exame regularmente, você sabe o que está no seu corpo, do jeito que está, como que está cada partezinha. Então acho que para se prevenir você tem que fazer exame, não tem muita lógica não fazer. Luciana, tem algum exame específico que você faz agora no pré-natal, mas que você já sempre teve preocupação de fazer anualmente? Existe assim, um check-up que você... Sim, um check-up geral do exame de sangue, né? Para saber se tem anemia, como que tá as vitaminas, como que tá o tireoide. Eu sempre faço uma vez por ano essa rotina dos exames. E sempre pelo SUS também. Isso já tem tempo que você tem essa rotina? Sim, acho que já tem uns 6 anos que eu tenho essa rotina. Desde quando eu entrei para a área da saúde, que eu vim estudar, saber a importância do acompanhamento para a prevenção mesmo, né? Essa ampliação
de detecção precoce, eu acho que realmente é o enfoque principal para a prevenção primária de desfechos desfavoráveis. A Luciana até esqueceu de falar, né, sobre a prevenção. Ela fez um negócio nos seios, ela ficou até assim chorando, né, porque deu alguns nódulos nos seios dela. Aí ela ficou chorando e preocupada, aí foi ver, não era nada, né? A mulher, quando ela está chegando à menstruação, dá uns nódulos, né? Foi só a preocupação mesmo. Por isso que é importante a rotina com consultas, né? Para prevenir antes que aconteça o pior. Prevenção salva vidas, mas ela só é efetiva quando chega a todas as mulheres. E é isso também que significa garantir acessibilidade nos equipamentos para que todas as mulheres cheguem. Fazer exame com frequência não é só para quem tem doenças, não é só para quem está sentindo algum sintoma, mas é realmente necessário. É como se fosse tomar banho, fazer exame com frequência. Você precisa fazer aquilo regularmente para que você possa cuidar da sua saúde e se resguardar contra doenças futuras. É muito importante a gente prevenir, assim, que o desconforto ele não se compara ao que, às vezes, se a gente identificar alguma alteração para poder tratar o quanto antes, se colocar na balança, né? Então, descobrindo cedo, a chance de você se curar é mais fácil, né? O tratamento é mais rápido, menos doloroso. E aí você tem uma chance maior de se recuperar. De gente que tem tantas outras tarefas, tantas outras atribuições, que cuidar da gente também seja a nossa prioridade. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima. Né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte. Né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor. Né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então, nós temos protagonismo. E isso é autoestima. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Israel Tarcísio, qual a importância de uma política nacional para minerais críticos e estratégicos?
A política de minerais críticos ela é essencial para a indústria de base do país do presente e do futuro, mas isso não será feito sem princípios de soberania nacional. Esses princípios eles dizem respeito à transição energética brasileira, à segurança alimentar e nutricional. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os jovens da América do Norte e da Europa Ocidental se identificam como menos felizes hoje do que 15 anos atrás. E uma das suspeitas é que isso seja por causa das redes sociais. O Relatório Mundial da Felicidade, que é publicado anualmente desde 2012 pela Universidade de Oxford, tratou sobre esse tema e nós vamos conversar sobre essa relação entre as redes sociais e a felicidade com o professor Vander Pereira, da Faculdade de Engenharia de Software da UNB. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos começar do começo, né? O que é a felicidade? Como é que a gente pode medir felicidade? É possível isso? Sim e não, né? Felicidade é um acontecimento subjetivo. Significa que ela está ligada aos sentimentos, emoções, reações de uma pessoa, né? Você pode tangenciar e estabelecer alguns parâmetros para fazer essa medição. Mas a maioria dos relatórios de felicidade, eles são baseados no autorrelato, né? A pessoa responde, por exemplo, numa escala de 0 a 10, o quão você está feliz ou satisfeito com a sua vida, né? Perguntas sobre a ocorrência de emoções na sua vida, né? Emoções positivas e negativas. Então, são parâmetros que tangenciam essa subjetividade. Felicidade é essa sensação, né, que se manifesta em camadas, né? Você pode ter felicidade ligada ao prazer, que não é uma felicidade muito duradoura. Você pode ter a felicidade ligada a coisas que você gosta de fazer, que é o engajamento. E você pode ter felicidade também por ter uma causa grande na vida, que a gente chama de propósito, né? Que são componentes daquilo que a gente chama de bem-estar, né? Se você está em equilíbrio, se você está saudável física, psiquicamente, socialmente, você pode dizer que está feliz. Mas todo mundo sabe que esse estado ele não é absoluto, ele é sempre relativo, ele é sempre passageiro, né? Ninguém alcança a felicidade absoluta. E a felicidade é uma herança evolutiva, né, da nossa espécie.
nós que sobrevivemos somos aqueles hominídeos que um dia sentiram felicidade em estar juntos, em caçar, em sobreviver de maneira saudável. Então, aqueles hominídeos somos nós, né? Os felizes. E é interessante porque às vezes a gente pensa em felicidade, né? Você está rindo muito, né? Assim, aquela alegria momentânea, mas em geral quando se mede essa coisa mais a longo ou médio, pelo menos, prazo, né? Um bem-estar mais duradouro, né? Uhum. Porque você pode ter sinais externos de felicidade, né? Que são essas risadas, né? Tem pessoas que exibem muito esses sinais externos, mas a gente precisa entender que nós, seres humanos, nós não necessariamente temos correspondência entre aquilo que a gente faz publicamente e aquilo que a gente sente internamente. Então, nós somos uma das espécies que consegue mimetizar isso, né? A gente consegue mimetizar sentimentos. Eu posso estar sentindo uma dor e fazer uma cara de alegria, eu posso estar sentindo tristeza e fazer uma cara de felicidade. Então, por isso que esses sinais externos, eles não são bons parâmetros para a gente atestar a felicidade ou mensurar a felicidade. Wander, e você é professor de felicidade na UNB, né? Como é que você chegou a ministrar essa disciplina? Então, né, isso tem muito a ver com a minha trajetória acadêmica. Eu sou uma pessoa que começou fazendo cursos superiores em filosofia, história, psicologia, né, e foi migrando para essa área de tecnologia ao longo da minha carreira, né? Hoje eu trabalho com transformação de serviços públicos digitais, né? A gente atua em vários órgãos da administração pública através da UNB. Mas, então, tem a ver com essa característica de ser alguém que tem esse olhar, né, sobre as ciências da saúde, ciências humanas, e que estava num campus de tecnologia como eu estou hoje, né? Então, devido às demandas, né, dos alunos e professores e servidores e até pais de alunos, a gente começou a pensar que tipo de ação a gente poderia implementar para melhorar a relação dos alunos com a vida acadêmica. A vida acadêmica hoje ela é um desafio muito grande, né? Primeiro que ela tem concorrência, a gente tem um dado que é a queda nas matrículas das engenharias no mundo inteiro, né? Então, os alunos não estão muito mais interessados em estar passando grande parte da vida num curso de graduação em engenharia. E o dia a dia é muito duro. E ainda a gente estava num campus que tinha sido criado em 2008, né, naquele programa de expansão da universidade pública, acho que era o ministro Haddad na educação. Então, as condições de vivência do campus eram muito duras, difíceis, né? Então, a gente pensou em várias ações e uma dessas ações que me ocorreu, por ter feito o curso de Yale, foi criar a disciplina de felicidade lá no campus. Eu pensei nisso, mas guardei para mim porque eu achava que não era conveniente naquele momento. Fiquei com certo temor de não ser bem recebida a ideia, né? Como é que você vai fazer uma disciplina no campo de engenharia de felicidade, né? Mas, infelizmente, a gente teve um caso, né, de suicídio na UNB Darcy, e isso precipitou muito a oferta da disciplina. E, graças a Deus, a gente conseguiu ofertar. E já no primeiro semestre de oferta, uma lista de espera enorme, assim. A gente abriu a disciplina com 240 vagas para ser ministrado no auditório. E a gente teve que matricular 265 alunos nessa primeira turma. Então, foi um boom, né? E desde então a gente tem seguidamente ofertado a disciplina também com muito interesse, muito sucesso na afluência de alunos. Eu vou aproveitar e fazer só um parêntese aqui, que essa disciplina em Yale, né, que você falou, né, assim, eu sigo a professora Lauri Santos, né, e assim, é um caso, né, emblemático, que quando ela criou essa disciplina, né, assim, a universidade inteira quis se matricular, não tinha nem espaço para atender todo mundo, e até um pouco semelhante com o seu caso, né? E como é que é? É possível ensinar felicidade? Existem técnicas de felicidade? Então, eis os desafios, né, que a gente teve que enfrentar naquele momento, porque de verdade mesmo, vou falar até baixinho, eu não sabia como as coisas iriam acontecer. Eu só sabia que eu deveria levar adiante aquilo, né? E, assim, pensei muito em como ofertar a disciplina e comecei por um raciocínio muito simples.
eu comecei analisando a cultura brasileira e a cultura americana, que é uma cultura anglo-saxã, versus a nossa cultura afro-latina, indígena, né? E as culturas anglo-saxãs, elas são muito pragmáticas. Se você pedir para ler 10 livros, ele se empenha para ler os 10 livros. Se você pedir para fazer 100 resenhas, eles vão fazer 100 resenhas. A nossa cultura não é tão disciplinada assim, digamos, né? Sem querer falar mal da cultura brasileira, é só uma característica. Então, o que eu pensei? Eu criei 4 pilares para a disciplina. Primeiro é que ela deveria ser baseada em vivências. Ela deveria ser uma disciplina experiencial. Muito mais do que ensinar a felicidade ou passar textos e tentar medir se o cara entendeu o texto, o posicionamento, eu queria que a experiência dele fosse uma experiência de felicidade, fosse uma vivência de felicidade. Então, todas as minhas aulas, elas têm um começo, meio e um fim em si mesma. Ela não tem... Você pode assistir uma aula e você vai ter uma experiência dentro daquela aula, né? Então, essa foi uma premissa. A outra premissa é que eu deveria trazer informações acadêmico-científicas para a sala de aula. Tem muitos livros sobre felicidade, tem muita gente falando sobre felicidade. E, especialmente aqui no nosso Brasil, depois que a minha disciplina foi criada, porque ela acabou produzindo uma onda, né? Teve muita repercussão mesmo. Então, eu estava interessado em vivências na sala de aula baseado em conhecimento realmente validado, né? Esse era o outro pilar. O quarto pilar é que eu precisava criar um contexto dentro da sala de aula de experiência mútua, porque era uma turma muito grande, né? Então, a gente criou pequenos grupos, pequenas células dentro da disciplina, que era onde as coisas aconteciam, onde elas acontecem, né? Então, vivências reais, informações concretas, experiências mútuas e celebração, que é o último tópico da disciplina. Então, é possível ensinar felicidade, mas nesse contexto de academia, né, de padrões mais rígidos, se eu entrasse nesse caminho, eu iria ficar naquela camada. Eu ensino o que é, mas o cara não consegue transformar isso numa vivência da vida dele. Eu optei pela segunda opção. E uma coisa interessante que a Lauri Santos sempre repete é que, assim, que a nossa mente engana a gente, né? Assim, tem muita coisa que a gente acha que vai fazer a gente feliz e que, na verdade, isso não se comprova, né? Como, por exemplo, né, a gente acha que se for ter muito dinheiro vai ser muito mais feliz e justamente a ciência, as pesquisas comprovam que não. Assim, claro que se você não tem dinheiro suficiente para as necessidades básicas, isso vai atrapalhar, mas mais do que isso não faz tanta diferença, né? E uma coisa que repete um pouco isso é a nossa relação com as redes sociais, né? Como é que isso, assim, né? A gente acha que quanto mais redes sociais, a gente fica ali, não consegue soltar, mas, na verdade, isso acaba prejudicando. A nossa mente, ela é um labirinto, né? E algumas entradas nela tem armadilhas, né? E uma dessas armadilhas é você representar um mundo que não é correspondente com o mundo real. O que as redes sociais fazem, assim, eu não estou demonizando a rede social, eu não sou anti-tecnologia, até porque eu trabalho com isso, né? Então, as redes sociais, elas não criam nada de novo nessas armadilhas que a mente humana prega na gente. Elas amplificam. Esse é o problema, né? Por exemplo, as pessoas costumam dizer assim, porque as fake news de hoje, elas são aquelas fofocas do doidinho da esquina, da madame, não sei o quê, né? Não é fofoca. A fake news é um produto da nossa sociedade digital. Ela tem começo, meio e fim. E ela é um fenômeno muito diferente, né? Se você pegar a escalabilidade, o formato, o suporte que a IA hoje dá, por exemplo, para as fake news, as deepfakes, né? Então, assim, é um fenômeno novo, né? Que a gente está aprendendo a lidar com ele. Então, as redes sociais, elas não são a origem dos nossos problemas, mas elas amplificam demais. E, por ser um fenômeno muito novo, com transformações muito rápidas, todos nós, inclusive eu mesmo, talvez você, enfim, estamos aprendendo a lidar com esse fenômeno, né? Então, os labirintos que existem na vida real, eles são amplificados, eles são massificados e são adornados, né, com esses elementos digitais, da cultura e da tecnologia digital. Esse é o problema das redes sociais, né? E leva um tempo para a gente aprender a lidar com eles. Por isso que não é uma questão só geracional, né? Quando a gente fala das novas gerações e redes sociais, sim, eles têm algumas características, né?
Eu nem posso adentrar muito, porque meu público é muito jovem. Então, tem algumas características que fragilizam esse público. Mas também todos nós que vivemos esse zeitgeist da cultura digital estamos envolvidos. Eu e você, qualquer pessoa de qualquer idade pode entrar nessas armadilhas das redes sociais e não sair mais nunca, né? Então, não é só uma questão geracional. Tem alguma coisa nas redes sociais que a gente está aprendendo a lidar com ela, né? E que nos levam a essas armadilhas que a mente humana permite que aconteçam com a gente. E como são? Quais são essas armadilhas? Por exemplo, a ilusão de que podemos ser felizes nas redes sociais, né? A busca incessante pela felicidade material ou a felicidade absoluta. Existem pesquisas que mostram que, a depender do tipo de cultura de um determinado país ou região no mundo, a busca da felicidade produz doenças, né? Por exemplo, em países que têm a vinculação da felicidade com ganhos materiais na vida, o que a gente poderia chamar de prosperidade material na vida, se você se engaja nisso de uma maneira tóxica, adoecedora, você vai ter mais casos de depressão, ansiedade, problemas de saúde mental, né? Porque claramente a felicidade não está na posse de questões materiais, de coisas materiais, né? Como eu falei, a felicidade ela pode se dar pelo prazer, né? Então, o prazer de uma boa comida, né? O prazer de estar com alguém. Ok, aquele é um momento de felicidade, mas é uma felicidade muito fugaz. E ela se esgota rápido e cria uma necessidade de você buscar novamente aquela experiência que nunca mais volta. A experiência, quando você tem um prato de comida que você ama e você tem aquela experiência pela primeira vez, é uma coisa e muito maravilhosa. A segunda vez já não é a mesma coisa, né? Então, essa é uma armadilha que a rede social amplifica muito, 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 né? A possibilidade de eu ser feliz com uma experiência prazerosa. Sim, é possível, mas ela não é eterna, ela não é absoluta. Tem a questão também que se fala muito, né, de que geralmente ele é só um retrato, né, um frame, né, assim, que a pessoa que está mostrando ali aquele momento feliz, publicando aquele momento feliz, ela tem todo o resto da vida, né, que tem altos e baixos, né, ali é só um pedacinho, né, que a gente fica se comparando com aquilo. Tem essa questão, né, que ela faz um recorte da vida, deveria ser um recorte da vida, né? Mas as pessoas experienciam como se fosse a própria vida, né? A gente sabe que as redes sociais elas não estão preparadas para incentivar discussões, debates, reflexões, né? Você tem lá uma máquina de produzir reações nas pessoas. E aí eu fico escravo das reações das pessoas, né? O que me impede de, entre aspas, ser eu mesmo, né? E esse jogo de, se eu for eu mesmo, eu perco likes, curtidas, né? Eu preciso de ser um papel, aí eu começo a acreditar que eu sou esse papel, que minha vida é esse papel, né? As pessoas que não conseguem perceber essa diferença, elas têm um problema, elas não têm problema de dissonância cognitiva, porque elas estão doentes. Agora, quem sofre com isso é quem consegue perceber que eu não sou isso, mas eu estou escravo disso, né? Então, sempre fotos, sei lá, como é que a gente chama, que lacradoras, né? Fotos extremamente impactantes para ganhar likes, né? Então, tem gente que não percebe isso, assim, não sei que eu estou nessa vida, né? Não consigo ver, sou eu mesmo, ela não consegue, então ela está doente. Agora, quem está, entre aspas, saudável, está sofrendo, porque ela sabe que a vida dela não é aquilo. Você vê uma outra coisa que as redes sociais, dentro desse conjunto de armadilhas que nossa mente nos prega, que é possível pregar pela ilusão da mente, é a questão da felicidade enquanto algo esperado no futuro, né? Então, eu vou numa viagem, eu me esforço muito para obter uma foto, para colocar nas redes sociais, para que as pessoas... E eu esqueço que eu estou vivendo um momento maravilhoso. É muito difícil você pensar a felicidade fora do que está acontecendo na sua vida, fora do momento presente, né? Você pode ter lembranças e sentir feliz, mas você está feliz no presente, não volta ao passado. Você pode esperar
que um lugar seja maravilhoso e sentir feliz por isso, mas você está sempre feliz no presente. Então, as pessoas, às vezes, deixam de viver o que elas conquistaram, uma viagem, um hotel maravilhoso, sei lá, um passeio com a família, com amigos, com namorado, namorada, e estão prontas a gerenciar a expectativa do que aquilo vai gerar nas redes sociais, né? Então, não é que isso seja algo assim, uma novidade na nossa vida, porque todo mundo sabe dos álbuns de viagem, né? Álbum de casamento, né? Antigamente, eu sou de um tempo em que a gente chegava na casa dos amigos para ver o álbum de viagem dele, né? Olha, eu visitei esse lugar, visitei e tal. Então, a gente já tinha esse hábito. Aí entra na questão da disruptividade que a tecnologia permite. O alcance, a massificação daquela informação e o feedback imediato, né? Não é delongado, não é depois, é na hora. Você publicou, se der certo, você enche sua publicação, sua postagem de likes. E até pula, né, essa etapa dessa sua visita na casa do amigo para ver o álbum dele, né? Assim, você não precisa mais nem ir lá, né? Não. Ele já publicou, não só Não. você viu, como o mundo inteiro, às vezes até desconhecidos, está tudo lá para quem quiser julgar, Roberto. aprovar, dar like ou dislike. Você tocou num ponto muito importante. As redes sociais, elas, na medida em que elas amplificam a tua relação com outras pessoas, né? Elas reduzem a qualidade das interações. E aí a gente começa a acreditar que o importante é ter relações e não ter relações de qualidade. Famosos que vão a redes sociais e falam assim, bom dia, aí, puf, 1 milhão de likes. Aí você acha que ter 1 milhão de likes é o que é o topos uranos da felicidade, o suprassumo da felicidade, né? E você vê, em postagens, já aconteceu comigo, talvez eu mesmo tenha feito isso em algum momento, porque das pessoas perguntarem assim, onde é essa foto? E ficar lá, você não interagir. Pronto, só queria o teu like, não me interessa em falar de onde não é, às vezes nem lê o que está escrito ali, entendeu? Então, ela dificulta a interação de qualidade. Pergunta aos nossos telespectadores e telespectadoras, quantas pessoas vocês têm nas redes sociais? Quantas dessas pessoas vocês interagiram com qualidade, de conversar sobre emoções, sentimentos, decisões da vida, nos últimos 6 meses? Se passar de 10, eu pago um Pix para vocês. Estou brincando, né? Mas, enfim, é sempre muito pequeno, porque aquele não é o lugar para isso, né? Um capítulo interessante no Relatório Mundial da Felicidade, né, desse ano faz uma comparação pelas gerações, né? E mostra que quem tem melhor aproveitamento ou, né, felicidade real pelas redes sociais são justamente os mais velhos, a geração dos baby boomers, né? Eu imagino, talvez, pelo fato de que justamente eles tiveram mais uma vida anterior. Então, eles conseguem trazer isso justamente para as interações presenciais, né? E vai indo meio decrescendo até justamente, né, os mais jovens agora, né, a geração Z e a geração X que é menos de 16 anos. Não sei se você chega a ter algum aluno, né, já nessa faixa de menor de 16 anos, né? Mas que eles não têm, né, nenhum contato com uma realidade diferente. Para eles é isso mesmo que existe, né? Porque eles são nativos digitais, né? Então, essa geração que está aí na faixa dos 16, 15, 16 anos, já nasceram nesse contexto. Os baby boomers, né, eles se deixam também, como eu falei no começo, não é uma questão só geracional, ela tem a ver com esse zeitgeist que nós vivemos, né, esse espírito do tempo que a tecnologia digital nos impõe, mas a gente sabe que tem algumas gerações, e as mais recentes, elas são mais frágeis para esse contexto digital, né? Elas são mais propensas a terem uma vida digital um tanto quanto diferente, menos feliz ou supostamente mais feliz do que a vida real. É porque a geração mais jovem, ela não vê o mundo em departamentos. Ela vê o mundo uma coisa só. Meus alunos, por exemplo, se ele for mal numa prova, a vida dele está mal. Ele não tem assim, esse aqui é o departamento faculdade, esse aqui é o departamento amigos.
né? Coisa que a gente tinha muito na nossa geração, né? Fui mal na prova, fico triste, obviamente, mas vamos fazer um churrasquinho, vamos pro truco, vamos, né? Então, assim, acontecimentos num tipo de situação de vida, ele tende a se irradiar para a vida toda. E as redes sociais, elas são o quê? São ubíquas, são pervasivas, elas têm um potencial de publicização muito alto, né? Uma coisa que acontece com você e um amigo publica, já era, todo mundo já sabe. Então, esses contextos para os quais esses jovens são mais sensíveis, de um modo geral, não é regra, eles são muito infelicitantes na vida, são muito felicitantes, né? Eu amplifico muito uma experiência de dor que todos nós vamos ter algum dia na vida, né? E nós, seres humanos, nós somos preparados para sentir dor, nós somos preparados para o estresse, nós somos preparados para o sofrimento. A natureza foi sábia, Deus foi sábio. O que a gente não está preparado é para isso ser uma coisa contínua, né? Que não acaba nunca. E a inteligência artificial, que a gente imaginava, né, que a inteligência artificial ia fazer os trabalhos chatos, entre aspas, e liberar, né, o ser humano para a arte, para a criatividade, para o prazer e para a felicidade. Mas aí a gente vê que as pessoas usam, né, a inteligência artificial para escrever textos, para produzir arte, né, ilustrações, e acaba que a parte chata quem faz é a gente mesmo, né? Como é que fica aí essa relação com a felicidade? Não, perfeito, seu ponto de vista. Eu acho que essa é a grande contradição que o uso popular da IA traz para a gente, né? Porque IA, em tese, ela deveria ser exatamente para coisas que são enfadonhas, complexas, no sentido de... nós temos uma capacidade limitada de armazenamento, de compreensão das coisas, né? O que a IA, basicamente, como depende do motor de busca dela, né? É ilimitado. Mas aí o que a gente faz? A gente tenta pedir da IA aquilo que ela não foi feita para fazer para a gente. Né? Uma IA nunca vai ter a sensibilidade na criação. Né? Vindo para cá, eu estava ouvindo rádio, né? Eu gosto muito de ouvir rádio, e uma rádio fez uma música para a rádio, enaltecendo a rádio, e era uma música de IA, claramente uma música de IA. Claramente uma música de IA. Sem alma, sem força emocional, né? Que isso a IA nunca vai ter. Né? Isso pode ser uma notícia boa ou ruim, né? Mas a IA nunca vai ter a sensibilidade humana, né? Os sentimentos que nós conseguimos imprimir nas coisas. E toda mas inovação... o ser humano pode se adaptar a isso também, né? E achar que isso que é o legal. Exatamente. É o legal, mas assim, o que está acontecendo? A gente está terceirizando isso que a natureza levou anos para constituir na gente, né? Nossa capacidade de ser sensível, de ter esse olhar de alteridade com o ser humano ou com a natureza, com os fenômenos, né? Uma obra de arte, ela tem em si uma emoção, mas uma inovação também, né? A inovação, quando ela é desprovida dessa sensibilidade humana, ela tende a escravizar o humano. Então, se a gente entrega tudo isso para a IA, eu vejo como algo preocupante, né? Eu não sou contra a IA, pelo contrário, uso muito no meu dia a dia. Mas é saber como usar, né? Professor, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada aqui por essa conversa sobre a felicidade. Eu que agradeço. Espero que tenha sido dentro das expectativas e que o nosso público goste do resultado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site na internet, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve
a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho, que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagine que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não, é tudo junto. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Neste Agenda Econômica, nós vamos conversar sobre o papel das empresas estatais como indutoras de desenvolvimento tecnológico. Inventar um produto novo ou uma tecnologia ou ainda melhorar algo que já exista é um processo que envolve pesquisa e criação, leva tempo e consome recursos que demoram a dar retorno. Por isso, em todo o mundo, os governos investem em pesquisa e desenvolvimento de novas ideias e produtos. Após anos de retração, o Brasil vive agora um ciclo de investimentos feitos diretamente pelo governo, desta vez com a participação direta de empresas estatais. Para falar sobre esse processo, eu recebo o pesquisador do tema, Pablo Ademir de Souza, que é consultor da Controladoria Geral da União e fez um longo trabalho mostrando que agora é possível as empresas estatais investirem com segurança. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite, Antônia. É um prazer estar aqui. Vamos para a nossa conversa, então. Essa questão do tempo de investimento é uma coisa importante, porque esses investimentos requerem realmente uma longa duração, né?
mas existiam problemas para esse investimento. Eu queria que você começasse nos falando um pouco sobre isso, para depois você me falar um pouquinho da sua pesquisa. Claro, nós temos, Antônia, na inovação tecnológica, uma característica que é muito particular a esse tipo de investimento, que é o risco tecnológico, ou seja, a possibilidade de insucesso, que é o que diferencia essencialmente uma ação de inovação tecnológica de uma contratação ordinária, né? Vamos pensar aqui a contratação de uma pavimentação asfáltica ou de um lote de merenda escolar, em que o poder público vai selecionar uma empresa após o devido procedimento competitivo e licitatório, e a empresa tem que entregar o que foi acordado. Em contratos de inovação tecnológica, essa relação de causalidade entre contratar e entregar, por vezes ela não é tão linear, ou seja, a possibilidade de insucesso, ela é algo natural a esse tipo de contratação, e isso é o que é chamado então de risco tecnológico, que é uma das características. Esse risco, por sua vez, ele tem várias consequências, mas eu gostaria de destacar aqui para os nossos telespectadores duas delas. A primeira é que isso afasta a iniciativa privada dos estágios iniciais de desenvolvimento e maturação de um novo produto, de um novo serviço, de uma tecnologia nova, e é aí que mora a necessidade do Estado investir em tecnologia, porque ele é quem detém melhor capacidade para suportar esses riscos, né, e processar, então, o processo de inovação. E a segunda consequência, então, que eu gostaria de destacar decorrente dessa característica mais arriscada dos processos de inovação é que, quando o Estado, então, faz o seu devido e necessário papel, você acaba expondo gestores públicos ao risco do controle, né? O controle externo, o controle interno, o controle da administração, que durante aí os últimos anos sofreu um processo de expansão que acabou gerando algumas disfuncionalidades para a gestão pública, o que acabou ficando conhecido dentro da literatura técnica como apagão das canetas ou a paralisia decisória. As pessoas, os gestores públicos não investiram porque, se aquilo não desse um retorno, eles seriam acusados, talvez, de improbidade, de corrupção, uma série de coisas nessa linha, é isso? É, exatamente. Processos perante órgãos de controle, tribunais de contas também foram e ainda são, né, uma questão na vida dos gestores, e é uma questão não apenas para as iniciativas de inovação. O fenômeno do apagão das canetas, também chamado por alguns de paralisia decisória, ele afeta toda a gestão pública e, em especial, ações de inovação. Então, você tem esse risco de responsabilização posterior por ações ordinárias, né? Não estamos aqui a falar do gestor efetivamente desonesto, que intencionalmente visa ali macular algum procedimento para tirar proveito próprio. Nós estamos falando, né, de uma disfuncionalidade do excesso de controle, que é a eventual responsabilização ou o mero processamento de servidores por ações ordinárias, ações de boa-fé, que gera esse receio e essa paralisia decisória. Isso é realmente um problema, mas que, felizmente, já está sendo superado. Agora, você é um servidor da Controladoria, né? um assessor da Controladoria Geral da União, que tem exatamente essa função de controlar gastos públicos no Poder Executivo. A gente tem também o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, cada gestor de Estado tem a sua Controladoria também, e esse trabalho feito por uma pessoa da própria Controladoria, qual é o objetivo? É mostrar os caminhos que as coisas podem ser feitas de uma forma regular e atendendo as boas normas do serviço público, porque, na verdade, aqui a capa está, aproveitando a capa está aqui no nosso telão, porque, assim, é fato que se você investe, se uma empresa estatal, se um governo de um estado, se uma fundação de amparo à pesquisa investe e não tem nenhum tipo de retorno, nenhum produto, nenhum retorno financeiro, nenhuma patente, o cidadão
pode se perguntar por que o meu dinheiro, que na verdade o dinheiro público é nosso, por que o meu dinheiro foi investido nesse projeto? Né? Então, assim, vocês oferecem mecanismos e mostram caminhos que isso pode ser feito? Perfeito, Antônia. A ideia desse livro, que é fruto de minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Paraná, foi realizar um mapeamento dos instrumentos jurídicos que as empresas estatais têm à sua disposição para investir em inovação tecnológica, e em uma parte do livro eu faço uma reflexão justamente sobre esse fenômeno do controle e da paralisia decisória. E eu proponho, né, no livro, o que tem sido chamado na literatura técnica, não é um produto, uma invenção minha, né? Eu apenas faço uma contextualização do chamado experimentalismo administrativo, ou seja, uma teoria, né, e diretrizes ali práticas para a gestão pública que permitam com que os diretores dessas estatais e gestores públicos, no geral, se sintam pessoalmente, internamente seguros para levar ao cabo, dentro de suas respectivas funções, projetos mais arriscados. Então, a ideia do livro foi, em primeira medida, fazer esse mapeamento e também tentar raciocinar um pouco sobre esse problema. Uma das questões que eu trago, né, eu gostaria de destacar aqui, é que em uma das auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União, ela detectou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tinha em seu portfólio um percentual menos do que o desejado de investimento em projetos classificados como arriscados, o que, em um cenário de inovação tecnológica em que você precisa arriscar, é algo indesejado, né? A ideia é que um fundo voltado à inovação tecnológica tenha um perfil de investir em projetos mais arriscados. E isso, né, nós refletimos no livro, é um pouco reflexo desta cultura do apagão das canetas que, felizmente, isso é preciso registrar, tem sido superado. As últimas gestões, por exemplo, do Tribunal de Contas da União fizeram um trabalho junto ao BNDES, né, que nós vamos falar daqui a pouco, é um dos pilares centrais da política de inovação do governo federal, para justamente consertar essas instituições e buscar superar um pouco desse paradigma aí que nos últimos anos se construiu. Você está falando de BNDES, Fundo FNDCT, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu vou pedir o Marcelo para colocar aqui na nossa tela, para o nosso espectador poder acompanhar exatamente de que montante a gente está falando para o ano de 2026. Alguns são anteriores, começaram em 2025. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico teve, né, desde o começo do ano, 39 bilhões destinados. Na verdade, esse dinheiro do FNDCT vem desde o ano passado, e aqui tem um dinheiro que é do próprio fundo e uma liberação do fundo que estava preso e que foi liberado pelo Congresso no começo desse ano. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 15,2 bilhões, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bilhões, depois eu queria que você falasse um pouquinho mais desse plano. O BNDES, que é o Grande Banco de Fomento, 57 bilhões. Nessa linha específica do BNDES, que é a indústria, 10 bilhões, e os editais da FINEP, que é a financiadora nacional de pesquisa, 450 milhões. Né? Esse dinheiro, esse recurso, no orçamento de um país como o Brasil, é suficiente para que a gente consiga se modernizar desse ponto de vista tecnológico? Eu estou vendo aqui o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. É a primeira vez que a gente tem um plano no país para a inteligência artificial, né? Essa sua pergunta ela é muito interessante e ela permite uma resposta em dois eixos. O primeiro é em relação à suficiência do investimento que nós temos para industrializar e modernizar o nosso país. Hoje ele é muito aquém do que nós poderíamos ou deveríamos ter para sair do nosso ponto que nós estamos em relação à industrialização do país e chegar a níveis de industrialização dos países desenvolvidos. Então esse é um primeiro ponto. No entanto, ainda que o atual montante seja insuficiente perto do mundo ideal, o quadro que
o nosso telespectador tem à sua vista agora, ele é representativo dos últimos 3 anos e meio, praticamente, desde 2023, de um salto brutal em relação à nossa política de inovação. Se nós estivéssemos gravando este programa há 4 anos atrás, os números seguramente seriam irrisórios perto do que nós temos. Então, nós temos um salto que é absolutamente oportuno, desejado e deve ser louvado a política de inovação que o governo federal adota nos últimos anos, mas que, né, aí nesse cenário um pouco mais idealista, ainda está longe do que nós precisaríamos ter de investimento, por exemplo, em relação ao PIB, para que nós fizéssemos o nosso salto aí de desenvolvimento tecnológico e industrialização no país. Vou pedir o Marcelo para trocar e colocar um outro quadro, né, que a gente tem, que mostra o que cada uma dessas instituições está fazendo, assim, um básico, né? Porque é muito mais do que isso. Então, ainda aqui a gente traz o fundo da Petrobras, né? Que aí, assim, já são as empresas estatais, né? Que são tanto públicas quanto de capital misto, né? A Petrobras, que hoje é de capital misto, né? Mas é uma estatal. Fundo de inovação de 500 milhões com incubadoras de empresas na Unicamp, ou seja, Petrobras, Unicamp, Universidade Pública e empresa estatal se aliaram para desenvolver novas tecnologias. É isso que esse quadro quer dizer, não é isso? Exatamente. Um dos princípios que deve nortear uma política de inovação é que é chamado da tripla hélice da inovação, né? Então, o Estado, o setor privado e as universidades, em um cenário ideal, precisam estar concertados, alinhados e engajados para que você tenha as pesquisas da universidade razoavelmente alinhados com demandas da indústria e tudo isso incentivado e financiado pelo Estado em um quadro harmônico. Como eu já ressaltei, em anos anteriores, nós não tínhamos sequer uma preocupação em relação à industrialização e desenvolvimento de tecnologias. Agora, o que o quadro revela, como eu falei, é justamente esse salto que é muito oportuno e deve ser celebrado de iniciativas que buscam, cada uma à sua maneira, fazer essa integração da nossa tripla hélice da inovação. Agora, dessa hélice aí está faltando um pouco a iniciativa privada, né? Porque aqui a gente tem as estatais, tem a Embrapa, que é uma completamente pública, reconhecida por inovação, né? Agora a gente tem a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é a Embrapi, né? Que é um nome bastante parecido aí com a Embrapa, que está oferecendo financiamento e suporte a projetos inovadores. De que área exatamente são esses projetos? A Embrapi, ela tem um portfólio bastante extenso de projetos, mas eu gostaria de trazer um recente, que teve um grande protótipo trazido a público no fim do ano passado, em uma parceria com o BNDES e a Embraer, que é o nosso carro elétrico voador, né? O eVolt, a sigla, que é o desenvolvimento de uma empresa chamada IVE, é uma subsidiária do BNDES e que está desenvolvendo, então, né, esse carro elétrico voador, o protótipo que foi publicizado ao público em dezembro do ano passado. Ele comporta até 4 pessoas, se eu não estou enganado. Foi uma cerimônia bastante institucional, né, porque representa realmente o país e a indústria brasileira produzindo a tecnologia de ponta no mundo. Contou com a participação do presidente Lula, do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, na cerimônia em dezembro, né? E é um dos projetos aí que contou com o apoio da Embrapi, além do BNDES, Embraer, como eu falei, e outros atores. Ou seja, o potencial, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto criativo, quanto de pessoal, de equipe, a gente tem. As empresas estatais e as universidades têm. Estava faltando, então, esse investimento. Exatamente. Nós temos no Brasil, Antônia, um grande potencial enquanto país. Nós temos recursos naturais, nós temos um povo que é genuinamente criativo
e na inovação tecnológica isso faz muita diferença. Nós temos diversidade regional, nós temos vários componentes que nos gabaritam a ser um país industrializado, tecnologicamente autônomo e também soberano. Agora, tem uma coisa que, além dessa questão legal, né, que os gestores dessas empresas tinham dificuldade de investir por conta de, vamos falar abertamente, tinha medo dos controles de serem presos por conta desses investimentos se não fossem muito bem organizados. Agora, a gente tem fundos específicos, eu gostaria que você nos explicasse o que significa esse Fundo de Capital Corporativo, ou na sigla em inglês CVC, que Banco do Brasil e Caixa Econômica estão disponibilizando, e também o BNDES, para quem tiver programas de inovação. Esses programas têm que estar ligados, ou esses projetos, ou esses planos, têm de estar ligados necessariamente a uma empresa pública, uma empresa estatal, ou numa universidade pública. Onde é que deve estar esse processo aí? Claro. Antes de explicar o capital de risco corporativo, eu vou só fazer uma brevíssima introdução ao leitor do que é o capital de risco, né? Que na sigla em inglês o pessoal vai chamar de Venture Capital. O capital de risco é aquele investimento voltado a empresas de tecnologia, a startups que têm um grande potencial de escala. Ou seja, aquele investimento caracterizado, de um lado, por um risco muito elevado, mas, por outro, de um ganho de escala e uma lucratividade elevada. Quando dá certo. Quando dá certo, né? Que também pode dar errado, e aí é um dinheiro que não tem o retorno esperado. A maioria dos projetos, Antônia, dá errado. Assim, as métricas de portfólio, claro que mudam, né, de fundo para fundo, mas dizem que a cada 10 investimentos é 1 ou 2 que vinga. Mas isso acontece no Brasil, mas acontece no exterior? Essa mesma métrica vale para todo mundo? A média, claro, é muito difícil trazer números assim, mas geralmente é isso, são 10 a 20% de êxito nos projetos, mas que vão garantir 80%, por vezes 90% da receita dos fundos. Esse é o capital de risco puro, ou seja, fundos de investimento que vão ali estar prospectando startups e empresas de aplicações tecnológicas que têm esse potencial de escala e grande crescimento. Quando isso ocorre no âmbito de empresas, e aí você tem a adjetivação capital de risco corporativo, você tem uma lógica distinta. Você não tem aquele investimento com expectativa do retorno financeiro, que é o que eu acabei de explicar sobre o capital de risco, ou até mesmo outros investimentos, né? Quando alguém compra uma ação na bolsa, ele espera que a ação valorize ou que a empresa tenha êxito na operação, seja lucrativa e ele receba dividendos. A expectativa é de retorno financeiro. Esses programas de capital de risco corporativo, eles têm uma expectativa não de retorno financeiro para a empresa, ainda que ela possa fazer investimentos com esse perfil em outras frentes da sua operação. Ele tem uma expectativa de retorno estratégico, operacional, competitivo para aquela empresa. Então, ela vai investir numa startup, ela vai incubar uma empresa, não pensando que essa empresa vai crescer, vai escalar e então, o investidor vai ganhar muito dinheiro. Claro que o aspecto financeiro é relevante, é subsidiário, mas não é o central. Esse tipo de investimento, de capital de risco corporativo, vai se classificar, então, pela empresa investir numa startup esperando que ela possa integrá-la à sua operação, ela tenha um diferencial competitivo ou ela possa, de alguma maneira, ajudar nas atividades finalísticas da empresa. Essa que é a grande questão sobre o capital de risco corporativo. Então, a Caixa, por exemplo, só para talvez tangibilizar um pouco o debate, ela lançou no último ano, né, um desafio aí com o seu fundo de investimento voltado a empresas do setor financeiro, para, por exemplo, resolver problemas relacionados a depósito judicial, as transferências, integração de novos produtos com o Pix, né? Todos os desafios e empresas selecionadas que, caso vinguem em suas missões institucionais, vão trazer, além do retorno financeiro, mas também algum tipo de apoio de diferencial competitivo ou de ganho de eficiência para a empresa.
Certo. Então, quando a Petrobras faz incuba empresas com a Unicamp, ela está incubando empresas especificamente voltadas para o nicho dela. Agora, você tem vários mercados que ainda são novos mercados, como, por exemplo, vamos pensar em inteligência artificial. O Brasil não tem uma inteligência artificial, não existe uma empresa de inteligência artificial brasileira. Como é que se investe nesses novos setores, onde você já tem grandes corporações internacionais que praticamente dominam, né? São oligopólios, né? Nesse setor especificamente, a gente tem oligopólios mundiais. Como é que se pode um país se desenvolver em setores que já são oligopolizados, se desenvolver para também não ficar na mão dessas grandes empresas multinacionais? Claro, o caso específico da inteligência artificial no Brasil, ele é exemplificado pelo PIBIA, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A gente teve a oportunidade de vê-lo aí na última tela. Na tela anterior. Eu tenho a grande honra de poder acompanhar os trabalhos do grupo executivo do PIBIA pela Controladoria Geral da União, e nós temos um portfólio que é muito valioso e promissor de projetos de IA. Nós já temos alguns projetos de modelos de linguagem genuinamente brasileiros, nós temos o projeto da nuvem soberana, o projeto do governo digital também, da identificação, também tem, né, alguma que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, com 23 bilhões, né, nesse ano de 2026. Esse é um programa fenomenal, Antônio, que eu tenho a possibilidade, a oportunidade de ver de perto, e deve ser também celebrado como uma iniciativa genuinamente brasileira. Agora, a segunda questão que você coloca, que é como nós vamos competir com gigantes globais, empresas chamadas Big Techs, que têm, eventualmente, mais poder de barganha que alguns estados-nação inteiros, né? É como o Davi contra Golias, né? Nós temos que ter estratégia para saber quando nós podemos bater de frente com essas empresas em determinados produtos ou serviços, quando nós temos que negociar. O PIBIA, por exemplo, ele conta com a contratação de aplicações de diversas empresas, das chamadas Big Techs. Então, eu acho que ele não deve desistir de tentar emplacar aplicações que sejam nacionais, né, e que possam, de alguma maneira, fazer frente a essas empresas, mas é um desafio realmente muito grande. Para a gente ter uma ideia e para lembrar também um pouquinho para a nossa audiência que o Brasil já foi ponta no desenvolvimento de tecnologias, eu trouxe aqui essas fotos, que esse é o Gurgel, né, que criou a fábrica de automóveis genuinamente brasileiros, Gurgel, nos anos 1970, e tem duas tecnologias interessantes. Esse aqui é o Gurgel Itaipu, pequenininho do meio, que era um carro 100% elétrico, criado em 1975, e esse aqui é o Gurgel, se não me engano, Xingu, o modelo desse jipinho, que era um jipe feito com uma fibra especial também inventada aqui no Brasil, que era uma mistura de plástico e aço. Todos eram... E esses carros, eles rodaram no Brasil até os anos 1990. Então, eles desapareceram. O que aconteceu que a gente podia ter hoje, ser um país de ponta na fabricação de carros elétricos e não é? Assim, ao contrário, completamente parou. Faltou incentivo do governo, faltou incentivo da indústria, faltou o quê? Para a gente não repetir esse erro. Olha, Antônia, essa é uma pergunta que nós poderíamos passar o dia inteiro aqui debatendo, né? Mas, de todo modo, Mas vamos ter que fechar rápido. Eu vou fazer um desafio de síntese aqui para colocar a minha opinião, né? Claro que é uma questão que permite várias explicações e vários pontos de vista. Aqui eu vou colocar o meu pessoal. Quando eu debato essas razões da subindustrialização e do subdesenvolvimento brasileiro, eu me sinto quase como um republicano no Brasil colônia, um ideal utópico de olhar para algo que pode ser e que nós temos enquanto país potencial e que ainda não é. Nós temos diversas iniciativas no que diz respeito a carro elétrico, poderia mencionar aqui outras que não funcionaram, mas que por diversas razões não emplacam. Eventualmente você tem setores da economia que podem perder mercado para aquilo, você pode ter falta de base legal, você pode ter problemas em relação à regulação, apoio do Estado, ou até mesmo problemas de gestão das próprias empresas. Mas isso tem que ser analisado sempre em cada caso.
É possível, então, a gente se desenvolver e agora a gente tem, inclusive, mecanismos legais para isso. É completamente possível nós sermos um país desenvolvido e industrializado. Hoje, eu posso afirmar que, pelo menos em relação às empresas estatais, não há falta de base legal para nós realizarmos os investimentos. No nosso atual cenário do governo federal também há uma vontade política que deve ser apoiada e celebrada e nós então estamos caminhando aí para um aumento do investimento em tecnologia e temos todos aí que trabalhar cada um à sua maneira para realizar esse esforço coletivo. Pablo, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica e aproveito e digo aí para a nossa audiência que o livro Investimento Público em Inovação Tecnológica por Empresas Estatais é da Lumen Juris, a editora, e pode, quem quiser acompanhar o livro, quem quiser entender como pode fazer regularmente processos de investimento em desenvolvimento tecnológico, tem aqui uma boa fonte. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Antônia. Pablo, desculpa. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima agenda. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie. Ligue 180. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Fiocruz é uma instituição mundialmente conhecida pelas pesquisas, pelo ensino e também pelo desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só que hoje nós vamos falar de uma exposição promovida pela Fundação Oswaldo Cruz com o objetivo de sensibilizar autoridades e população para a questão indígena, mais especificamente do povo Yanomami e do povo Iekuana. Conosco aqui no estúdio, Cecília Andrade, coordenadora adjunta da exposição Sopro Humano. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Paulo. A gente recebe com muita alegria esse convite, né? Foi muito importante para a Fiocruz Brasília. Bom, a gente percebe que a instituição Fiocruz até nos surpreende. Está empreendendo uma exposição, que é uma exposição gráfica, são banners, são peças de artesanato, desses indígenas. E tudo surgiu lá por volta de 2013 com uma crise humanitária de grandes proporções. Fala um pouco dessa crise humanitária. Então, é importante ressaltar que, assim, só para iniciar um pouquinho,
esse projeto ele é fruto de uma chamada pública da Fiocruz Brasília, que é o Abril Indígena, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer essa exposição. Foi esse desafio que foi nos colocado. Essa crise humanitária ocorreu em 2023, né? Foi um retrato aí de problemas de desnutrição, problemas com a questão do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Então, assim, foram muitos problemas, né? Eu digo sempre que o garimpo é um determinante social muito negativo, né? Porque a partir dele a gente traz uma série de outros problemas, problemas de saúde, problemas ambientais, enfim, a gente tem uma série de questões aí que envolve o garimpo ilegal. Então, essa crise humanitária, quando ela surgiu, precisou de uma resposta do Estado, né? E aí foi quando a gente recebeu a Fiocruz Brasília, foi uma das instituições que, a partir de uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebeu um crédito extraordinário, né? Que o crédito extraordinário ele tem essa característica justamente para essas grandes calamidades, né? Essas situações calamitosas que tem. E a partir daí a gente conseguiu fazer um projeto maior, né? A exposição é fruto de parte desse projeto. Então, nessa perspectiva, foi aí que surgiu um pouco da exposição. Acho que é parte desse projeto maior. Ou seja, na verdade, vocês planejaram estruturaram um programa de assistência às populações indígenas de lá e foram registrando, e agora a exposição é o resultado desse registro, né? Na verdade, só fazendo uma correção, a exposição, como eu te falei, ela veio de uma iniciativa própria da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, a gente já está na segunda edição do Abril Indígena, e aí o Abril Indígena, ele incentiva atividades de projetos que já existem na Fiocruz, e a partir destes projetos a gente conseguiu utilizar outras formas de poder trazer dados científicos, evidências científicas, de uma forma mais sensível. Eu acho que é aí que você fala, né, da questão da sensibilização. A gente conseguiu traduzir esses dados de outra forma, uma forma expositiva. Essas fotos, quando a gente foi contemplado nessa chamada, a gente teve muita dificuldade com a parte das fotos. Por quê? Porque elas foram tiradas em diferentes momentos. Então, assim, foi muita parceria, na verdade, que a gente teve, né? Porque a gente tem na nossa equipe uma indigenista, que é a Bianca, e a partir dessa articulação que ela fez, a gente conseguiu algumas fotos no esquema de parceria mesmo. Eu digo que os fotógrafos, eles foram muito... porque eles fizeram essas fotos em diferentes momentos e eles foram muito generosos em nos ceder, mas a gente tinha foto ali da nossa atuação do projeto, que são a implementação dos centros de referência em direitos humanos, só que eram muitas fotos, às vezes, assim, de baixa qualidade, porque a gente tirava do celular, aquela coisa do trabalho do dia a dia. Então, o desafio foi justamente como melhorar essas fotos, né? De que forma, e aí o esquema da parceria foi extremamente importante. Agora, nós estamos falando de duas etnias indígenas, me corrija se eu estiver errado, os Yanomami e os Iekuana. Isso. São duas etnias lá do norte do país, e elas ocupam uma área imensa que foi regularizada em 1992, correto? Fale um pouco desses dois povos, que dimensões eles têm, em quantas aldeias eles se encontram. Então, o território Yanomami é o maior território indígena brasileiro, né? A própria exposição, ela traz aqueles big numbers, né, e traz um pouco desses dados. Relativo ao território Yanomami, são povos diferentes, mas que ocupam o mesmo território, né? E aí, falando um pouquinho assim da característica de cada um, o povo Yanomami, ele tem uma estrutura mais descentralizada, né? A própria moradia do povo Yanomami, ela tem aquele formato circular. É um formato que eles têm a coisa do coletivo, ele é menos hierarquizado. O povo Iekuana
no Brasil, eles ocupam parte da Venezuela e parte do Brasil, né? No Brasil, a gente tem em torno de 700 iequanas, 700 e alguma coisa, tá? Não sei os dados exatamente, mas, assim, é um povo com uma estrutura mais hierarquizada, é um povo... Eles são conhecidos, os iequanas, como os canoeiros, né? Porque eles são exímios conhecedores ali dos rios, então... Já na área limítrofe isso, entre por Brasil conta e da intrusão colonial, eles tiveram que fazer grandes navegações. Então, assim, tem históricos assim, na literatura de que eles ficavam até 90 dias, né, navegando ali, então eles são exímios conhecedores. Eles têm uma tecnologia, um artesanato muito apurado, assim. Você vê nas cestarias, a delicadeza de cada um, né, tanto do povo Yanomami quanto do povo Iequana, mas assim, a gente sente as diferenças de cada um desses povos, né? Mas acho que a semelhança deles é o respeito pela natureza, e isso com certeza, é o que mais toca. O que nos remete à questão climática também, né? Sim. Porque eles são, assim, eles nos dão como retorno um espelho do pensamento dos Iequana e o pensamento dos Yanomami, que está traduzido assim: a Terra é um ser vivo que respira, que ela tem uma consciência. Eles têm também a cosmogonia, a história da relação deles com entidades não palpáveis, enfim. E existe um relato muito sensível do que está acontecendo agora. Eles têm uma verdadeira noção, uma noção apropriada do que é o consumo, do que, entre aspas, digamos assim, o consumo, a exploração da terra pelo homem branco está causando. Como eles definem isso? Então, a própria exposição, ela traz vários trechos, né, das percepções. A gente tem muitas falas do Davi Copenau e Yanomami durante todo esse trajeto, né, porque a exposição, ela traz um caminho, né, ela faz uma trilha do conhecimento, porque ela foi dividida em 3 eixos, né, ela tem... a ideia é falar um pouco do que é esse povo, qual que é a cultura desse povo, até a questão, né, da crise humanitária que ocorreu, e aí a gente tem fotos expositivas nessa perspectiva, até chegar na resposta do governo, que para o nosso caso, Fiocruz Brasília, é a nossa parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que são os centros de referência em direitos humanos. Mas eles são muito críticos, né, essa questão toda dessa coisa do consumo mesmo, né? As falas deles o tempo todo. O Davi Copenau, ele tem uma fala que essa situação de consumo, inclusive, ela traz o problema do garimpo ali, que é semelhante ao narcotráfico. Então, assim, são uma série de percepções que eles têm, né? E a exposição traz um pouco assim do quanto é importante, né, do respeito que eles têm pela natureza, o povo Iequana, né? Na exposição a gente tem fotos de que as meninas são pintadas, né, para que elas possam tocar a natureza. Então é bem significativa a relação que eles têm com a natureza. E o chamado da exposição é nesse sentido mesmo, né? Adentrar a terra-floresta, é o sopro humano nessa perspectiva. As fotos, elas têm frestas justamente para trazer essa ideia de sopro mesmo, né? E de sensibilizar as pessoas para adentrar na terra-floresta. Como foi feita a escolha dos profissionais que foram lá registrar? Foram 2 fotógrafas, né? Também a indigenista, a antropóloga, foi que as conduziu lá. A gente trabalhou com uma equipe multiprofissional, né? E isso acho que foi fundamental. A gente tinha como curadoria a Fernanda Severo, que é uma pesquisadora da Fiocruz Brasília e que já tinha uma experiência com exposições, porque ela é da área de saúde mental e fez essa curadoria no trabalho de saúde mental, que chama Morar em Liberdade, que também vale a pena depois conhecer. E o olhar dela foi fundamental, assim, para que a gente contasse essa história da forma como ela foi contada e para o sucesso da exposição. Ela é uma historiadora, a gente tinha uma equipe de designers,
E aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma chamada que precisava ocorrer tudo em abril. Então, o desafio era como fazer tudo isso acontecer em abril. E aí, a ideia, a gente precisou contratar alguns designers e eles foram fundamentais. São pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas que eu sempre brinco que o universo conspirou e que a gente conseguiu reunir pessoas que estavam em sintonia, com o mesmo propósito, com a mesma sinergia, e por isso as coisas aconteceram. Essa exposição, ela tem a coordenação do Bruno Andrade, que é um pesquisador da casa, que é um especialista em ética, e isso foi também bem importante. Sem falar no nosso antropólogo, né, que é o Felipe Medeiros, e que foi fundamental assim, para esse olhar mesmo e para dar essa coisa da natureza mesmo, do ser humano, né, que é uma pessoa bastante experiente. Eu confesso que para conseguir te entrevistar, eu fui visitar a exposição. E aí eu acho importante a gente ressaltar o seguinte. A Fiocruz, aqui, a Fiocruz Brasília, fica dentro da UNB, um prédio da UNB, que é o prédio da Escola de Governo. Isso. Correto? É um prédio muito bonito. E a exposição consta majoritariamente de banners com trechos de depoimentos dos Yanomami, dos Iekuana. São disponibilizados em 2 andares lá do prédio. E, enfim, eu achei muito interessante, mas é importante que você está falando a referência em abril, mas a exposição vai de 27 de abril até 26 de junho. Isso. Então, quem quiser visitar pode ir lá, ou então mais fácil ainda, aí eu vou fazer uma provocação. Se você entrar no Instagram, eu vou pedir que coloquem lá o Instagram Instagram @Fiocruz Brasília. Isso. Aí você vai acessar, logo na primeira fotinho, o primeiro quadradinho que aparece lá, já tem a exposição. Isso. Você faz uma visita virtual e vai lá conferir para ver, né? Agora, eu praticamente não conhecia que havia uma Fiocruz aqui em Brasília. Conta um pouco dessa história e da sua atuação lá. Então, a minha atuação é na assessoria da direção, né, da Fiocruz Brasília. Esse é um projeto que está diretamente ligado à direção da Fiocruz Brasília, mas que é fruto dessa parceria, né, maior aí com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para a gente conseguir implementar o Centro de Referência em Direitos Humanos. Mas a unidade da Fiocruz Brasília, ela está em Brasília há 50 anos, né? Então, assim, muita gente não conhece. A Fiocruz é muito conhecida, a Fiocruz do Rio, né? Com aquele prédio bonito, estiloso, que é o castelo, né? Mas o nosso prédio é tão bonito quanto. É uma arquitetura mais moderna, que foi, inclusive, premiada. E a Fiocruz Brasília, ela tem uma característica diferenciada, porque o nosso forte é a formação. A gente tem uma escola de governo e que faz formação, né, de cursos de formação. Quem vai para lá? Mestrado. São funcionários públicos encaminhados? Também. A gente tem vários processos seletivos e a gente tem mestrado em políticas públicas, em saúde, fora outros, né, diversos outros cursos que a gente também disponibiliza. Mas é uma unidade assim, que o nosso forte é a formação. E eu acho assim, que essa exposição ela conseguiu muito traduzir o que é a Fiocruz Brasília, porque a gente tem uma atuação muito forte com os movimentos sociais. É uma unidade diversificada, porque a gente consegue trabalhar com uma série de temáticas, diferente de outras unidades, que às vezes o forte delas é uma pesquisa de bancada, né, que ela é conhecida por determinada... pela pesquisa de determinada doença. O que é uma pesquisa de bancada? Então, a pesquisa, falando assim, para as pessoas entenderem, é o pesquisador que realmente vai lá no microscópio, identifica o plasmódio e faz a pesquisa hard, né? Olha o plasmódio aqui, porque um dos problemas lá é a malária também, Isso, da malária também, que é fruto também do garimpo, né? Porque o garimpo, quando ele abre diversas valas ali e deixa a água parada, o mosquito vem e traz a malária para a população. Então, assim, o garimpo é um grande problema, né? Bom, como as pessoas que foram lá vivenciaram essa experiência de encontrar com os indígenas em situações adversas, o que elas relataram na volta para vocês aqui?
Então, é a tristeza, né? Eu acho que é muito impactante a ida dessas pessoas ao território, porque a gente vê muito na televisão, mas assim, estar de perto com problemas de desnutrição, com problemas de contaminação ambiental, né? E ver que aquele território que é tão bonito, né? Que aquele povo que respeita tanto a natureza e que de alguma forma está sendo destruído, né? Então, assim, a gente recebe desses relatos, porque os fotógrafos, eles estiveram em diferentes momentos, né? Então, assim, cada um tem um olhar. E aí a gente descobre, inclusive, que tinha gente da Fiocruz ali, que estava falecida e que... né, mas que participou daquele momento em outro momento ali no território, né? A Karina Zambrana, que é a fotógrafa e que boa parte das fotos são dela, né? Que foi assim, uma pessoa quero deixar meu agradecimento aqui a ela e a todas as outras, Daniela Pinheiro, Sônia, né? Aos jornalistas que nos cederam cada uma das imagens, que é a Adriele Reis, enfim, a gente... foi um trabalho muito generoso e assim, o olhar de cada um, eu acho que fez a composição dessa exposição e a gente consegue sentir, né, essa energia, acho que de cada um quando adentra a exposição, a terra-floresta, né? Bom, a gente está no momento em que essa questão do garimpo já foi mencionada, já houve a intervenção do governo, a gente espera que todo esse problema já tenha sido, que a fase mais crítica tenha sido superada. Mas ainda ocorre esse tipo de invasão no território Yanomami? Sim, ocorre, né? Os dados demonstram que a própria exposição traz lá o Big Numbers de uma redução em 98%, né? Então, isso é bastante significativo. Mas eu acho que é fundamental que haja a presença do Estado, né? Eu acho que a presença do Estado é que faz com que as ameaças diminuam, né? E essas violações sejam equalizadas, né? Nesse sentido. Bom, vocês não têm poder de polícia, vocês estão tentando uma política de comunicar, de divulgar para sensibilizar autoridades e população. E qual seria o papel, assim, o mais urgente, onde é que se deve ser aquele ato cirúrgico para evitar que essa situação volte a acontecer, essa tragédia humanitária? Eu acho que, assim, acredito que o papel do Estado é fundamental, né? Porque os dados, eles mostram, né, que o período em que o Estado, da negligência do Estado, né, que ele não esteve presente ali na terra indígena Yanomami foi o período em que mais ocorreu violações de direitos, né? Então, assim, é fundamental que haja essa participação do Estado. E aí, de diferentes formas, né? Como vem ocorrendo, que é a participação do IBAMA, e aí a gente tem instituições de pesquisa, instituições de saúde, a própria ANTT. E a Polícia Federal, vocês têm? Polícia Federal também, né? Relato de presença mais frequente? Sim, a gente tem... Assim, fazendo pesquisas, a gente verifica que tem participação deles também. Na verdade, eu acho que é um compilado, né, de atuação do Estado em diferentes vertentes aí, que vai ser fundamental para que essas violações não voltem a ocorrer, né? Mas, assim, que, de fato, a ameaça ainda existe. O modo de viver dos indígenas é muito diferente do nosso. Praticamente, eles vivem da natureza e eles não pensam, entre aspas, no futuro, à distância. A noção deles de vida depende muito do ambiente onde eles vivem e da preservação desse ambiente. Mas é claro que, sendo expostos ao contato com o homem branco, nós, né? Eles ficam, às vezes, seduzidos por tentar uma outra forma de vida que lhes dê uma sustentação econômica ou alguma coisa materialmente mais vantajosa. Isso é observado lá também? Sim, eu acho que o fundamental aí é a gente respeitar o modo de vida, né?
desses indígenas e trazê-los para... Eu vou falar de uma experiência que eu li recente e que é uma experiência nossa também. Os nossos centros de referência em direitos humanos, eles têm intérpretes Yanomamis e Equanas. A Fiocruz fez todo esse processo e a Fiocruz faz esse processo de formação. Então, eles atuam ali no território também. Então, eu acho que é fundamental que essa participação indígena ocorra para que eles se sintam pertencentes, mas assim, respeitando o modo de vida de cada um, né? Desses povos. Essa questão desse choque cultural que, evidentemente, em algumas áreas deve acontecer, às vezes se refletem, principalmente entre os adolescentes, né? Mudança de perspectiva, até o contato com televisão, por exemplo. E tal. E em outras populações indígenas, em diferentes regiões, há questões até como atentados à própria vida. Isso acontece lá entre os indígenas também? Acontece. A gente tem... inclusive, os centros de referência em direitos humanos, eles têm profissionais psicólogos, né, assistentes sociais, advogados, e eles fazem esse encaminhamento para a rede de proteção. Porque a gente tem relatos mesmo, assim, a gente tem situações de aumento do alcoolismo, situação de rua de indígenas, né, no território de Boa Vista, problemas de suicídio, problemas de saúde mental mesmo, que essas populações vêm sofrendo. Então, acho que o papel do Estado é nessa perspectiva mesmo, assim, de que forma apoiar, né? Mas é um desafio, sim, Paulo. Eu acho que não tem uma receita pronta, né? Mas a atuação do Estado é muito importante. E eu acho que a experiência do centro de referência é muito bacana, porque ela traz esse respeito, né, a cada uma dessas etnias. Então, a gente tem a preocupação, inclusive essas intérpretes, elas estão na exposição e tem falas dela, né? A gente tem falas dos líderes, do Júlio Equana, do Davi Copenaua, né, da importância desses centros, né, eles falam assim, a gente não tinha direitos humanos, a gente não sabia, né, que tinha esse direito, mas o centro agora, e os centros eles levam os nomes, né, que é o CREDI e o CAICI, que o CREDI é o Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Equana, e o CAICI, que é o Centro de Direitos Humanos para criança Yanomami e Equana, né? É o atendimento para as crianças. Então, assim, a gente teve todo um cuidado. Quem faz, né, a execução da política é o Ministério dos Direitos Humanos, mas a participação da Fiocruz é fundamental. E a Fiocruz Brasília, voltando um pouco sobre a Fiocruz Brasília, a Fiocruz Brasília é responsável pela formação desses trabalhadores que estão no centro. Das pessoas que vão lá. Não, das pessoas que trabalham no centro. Certo. As pessoas que trabalham no centro. Se situa aqui, mas também tem uma base lá em Roraima. Não, os centros eles estão em Roraima. Os centros eles ficam em Roraima mesmo. Mas lá não é permitido visitar, turismo, não, nada disso. Não, o acesso lá é bem difícil. Na verdade, como ele é centro de referência, há mais atendimento, né? Assim, mas e assim, é um centro de referência Yanomami e Equana, mas a gente é aquela coisa, né? Que em políticas públicas a gente chama de wicked problem, né? Que são os problemas complexos. A situação dos indígenas da terra Yanomami ainda é um problema complexo. E aí essa complexidade traz, inclusive, outras etnias, porque ali a gente está na fronteira, né, com a Venezuela. Então, a gente tem outras etnias que procuram os centros, né? E aí tem sido objeto de discussão. Então, assim, não é um centro só de referência Yanomami e Equana, né? É um centro de referência que talvez tenha uma atuação muito maior, porque tem os Warau, da Venezuela. Cecília, parabéns pelo trabalho. Fui lá, gostei bastante. Está lá no prédio da Fiocruz, dentro da UNB, na Escola de Governo. Né? A exposição fica até dia 26 de junho. Vale a pena conferir. Obrigado pela sua presença aqui, Cecília. Eu que agradeço, em nome da Fiocruz Brasília, de toda a equipe envolvida. Foi um prazer estar aqui com vocês, acho que foi muito bacana. E convido todos a estarem lá conosco até o dia 26/6.
Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você no endereço senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e acione o sininho para receber notificações. O Cidadania agradece, um abraço e até a próxima. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Segui o caminho da lama. O rio ainda parecia vivo. Por cima ele tá assim, mas se você entrar dentro d'água, ele tá todo sujo, tá cheio de lama. Se você entrar, mexer com a água, o barro sobe todinho. Então o rejeito tá todo aí no fundo do rio ainda. Esse rejeito, o que ele fez? Ele estacou uma lama que vira um concreto na nossa ilha. Você entendeu? Então, assim, concretou. Em vez de adubar igual as enchentes normal, vem e traz os nutrientes de outro lugar, renovando a terra todo ano, esse veio e se instalou lá e aonde planta, a planta sai com deficiência. A planta não sai uma planta, uma planta saudável. Ela sai com a folha enrugada, ela sai, a bananeira, de vez de sair o broto para cima, ela sai um broto mais grosso e descontrolado. Para mim, era como se fosse uma nave espacial, com todas aquelas chaves, com todos aqueles botões. Então, eu, operando o projetor com o cinema lotado de 400 pessoas, eu me achava muito importante. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria a Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Um país que tem cada vez mais idosos precisa de leis desse tipo. Estudante de Camaçari ganha prêmio com biocarvão que retira corantes tóxicos da água. Câmara vota pela proibição do uso de substância tóxica
em bicos de mamadeiras e chupetas. O BPA pode modificar o desenvolvimento de crianças. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego, para incentivar a contratação de jovens sem experiência. Conheça a Reserva Indígena de Forqueta, em Caxias do Sul, a única da região. Os nativos eram os donos das nossas terras e hoje eles estão aqui desde 2021 praticamente jogados. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis do país que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. O Brasil registrou cerca de 150 casos de estupro de vulnerável por dia nos 3 primeiros meses de 2026. Todos os dias. Nosso país tem leis para prevenir e combater esse tipo de crime, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. E, em alguns casos, quando necessário, o ECA estabelece que essas crianças sejam recebidas por instituições de acolhimento. Crianças e adolescentes que tiveram parte da infância interrompida. Fases que deveriam ser marcadas por brincadeiras e sonhos abriram espaço para experiências que nenhuma criança deveria viver e que nenhum super-herói é capaz de impedir. Essa instituição no subúrbio de Salvador recebe vítimas dessa realidade. Aqui, histórias perdidas encontram acolhimento e cuidado. Ao chegarem aqui, que elas chegam realmente com algumas rupturas, né, na vida, e esse acolhimento, nós, como psicólogos, assistentes sociais, né, educadores sociais, toda a equipe de técnica e a equipe que acolhe essas crianças tem esse papel fundamental, que essas crianças precisam desse acolhimento, dessa escuta qualificada. Aos 18 anos, Lara carrega uma história de superação. Vítima de exploração no passado, hoje ela encontrou uma nova oportunidade e passou a fazer parte da equipe da instituição. Hoje, para mim, estar aqui como uma funcionária é um motivo de grande exemplo, né? É muito importante. Muitas vezes os sinais chegam em silêncio. Mudanças repentinas de comportamento, medo, isolamento, queda no rendimento escolar. E o desafio não está apenas em identificar esses sinais, mas em romper um ciclo que, em muitos casos, acontece dentro do próprio ambiente familiar. Que essas crianças, na sua maioria, são vítimas de vários tipos de violações de direitos e violências, sendo uma delas o abuso sexual, né, infanto-juvenil. E esse abuso, infelizmente, ele acontece pela figura que deveria proteger essas crianças, é a figura de referência, que é o pai ou o genitor. O SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia, atua no enfrentamento desse tipo de violência. A entidade oferece orientação, apoio e trabalha para fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes. Sempre atuamos em 2 áreas. Uma, no enfrentamento aos homicídios. O grau de homicídio aqui é muito elevado, vitimando criança e adolescente, mas também, né, e principalmente na violência acometendo crianças e violência sexual, acometendo criança e adolescente. Dados da ONG Maio Laranja apontam que a cada hora 3 crianças são vítimas de abuso no Brasil. Mais da metade delas tem apenas entre 1 e 5 anos de idade. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 13 mil casos de estupro de vulnerável no país, segundo informações do Ministério da Justiça, o que representa uma média de 150 casos por dia. Especialistas defendem que o fortalecimento da rede de proteção é fundamental para a mudança dessa estatística. Entre as medidas apontadas estão a criação de mais delegacias especializadas. Há 36 anos foi criada uma delegacia especializada
nos crimes contra a criança e adolescente, que é a DECA, aqui em Salvador. Nesses últimos 36 anos não se criou mais nenhuma. Então você tem cidades do porte de Feira de Santana, de Itabuna, de Conquista, de Ilhéus, de Juazeiro, que necessitava de ter uma delegacia especializada e não tem. Muitas vezes o pedido de socorro não vem por palavras. Ele pode aparecer no silêncio ou em pequenos sinais que não devem ser ignorados. Denunciar pode interromper ciclos de violência e proteger vidas. Espírito Santo cria a Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Estudante de Camaçari ganha prêmio por desenvolver biocarvão que retira corante tóxico da água. Notícias das casas de leis do país. Da mesa de São João, direto para a Febrace 2026. A casca do amendoim agora é uma alternativa para criar um biocarvão capaz de remover da água os poluentes da indústria têxtil. O projeto Amendoclean, desenvolvido por estudantes do IFBA de Camaçari, conquistou prêmio na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a Febrace 2026. Para mim, participar de uma pesquisa que pode trazer esse impacto real, tanto na sociedade quanto no meio ambiente, é de uma importância assim, imensa, porque além de resolver o problema do descarte de resíduos, como é o caso da casca do amendoim, eu estou resolvendo também um problema do descarte de efluentes industriais, que é um problema muito presente aqui na cidade de Camaçari por causa do polo petroquímico. Então é algo que me motiva bastante continuar essa pesquisa para poder trazer impactos que vão realmente beneficiar a nossa sociedade. Uma das linhas que a gente trabalha é desenvolver um biocarvão ativado para utilização de diversas formas, inclusive para o tratamento de efluentes. Ele trabalhou com o resíduo de casca de amendoim, porque ele teve a ideia que, observando o que acontece no São João, né, algo muito típico aqui na nossa região Nordeste, então todo mundo come o amendoim e vai jogando aquelas cascas fora. Ele disse, poxa, será que eu não posso aproveitar essas cascas de amendoim também para fazer algo que tanto aproveite a casca, como também trate o outro problema da nossa região aqui de Camaçari, que é a contaminação dos rios, por exemplo, com corantes, outras substâncias contaminantes, que ele investigou que também seria um corante importante para se retirar, né, do meio ambiente, que é o índico carmim. Na Febrace, o biocarvão de casca de amendoim garantiu o primeiro lugar em Ciências Exatas e da Terra, além de uma vaga na AISEF 2026. Feira Internacional de Ciências e Engenharia. Foi uma experiência muito boa. Foi a minha primeira vez em um evento tão grande quanto a Febrace e poder ver pessoas de diversos lugares, conhecer projetos tão interessantes, foi uma oportunidade muito boa para mim. E poder representar Camaçari e trazer de volta para casa o prêmio de primeiro lugar em Ciências Exatas foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com tudo isso que aconteceu. A conquista na Febrace 2026 reforça que o ensino técnico federal é um celeiro de talentos capazes de competir mundialmente, transformando Camaçari em um polo de inteligência e criatividade. O primeiro resíduo que a gente trabalhou foi com o Caio, que foi o resíduo de Pterosalva dulce, uma planta que era uma planta invasora daqui na nossa região. Na segunda edição da Febrace que eu participei com um grupo, que foi o grupo de Alana, Emily e Caio também, que dessa vez utilizou como resíduo a borra de café. Então, eles prepararam carvão ativado de borra de café e tanto no caso de Caio como no caso do grupo, eles levaram o trabalho para o tratamento de efluentes, que foi a contaminação por azoto de metileno. Espero continuar seguindo na área da pesquisa, porque a partir do desenvolvimento desse projeto foi uma área que eu me interessei bastante, eu não me imaginava antes, mas que me despertou essa curiosidade, e eu pretendo seguir nessa área para continuar trazendo soluções que vão realmente beneficiar a nossa sociedade e trazer esse impacto real que a gente precisa. Agora é lei. A semana em que cai o dia 1º de outubro, data do Dia Internacional da Pessoa Idosa, passa a ser a Semana Estadual de Enfrentamento ao Etarismo. A Lei 12.673 de 2025 é de autoria do deputado Sérgio Meneghelli. A discriminação por idade pode aparecer no mercado de trabalho, nos serviços de saúde, na publicidade, nas relações familiares e até nas políticas públicas.
A psicóloga Graciara Gomes, especialista em neuropsicologia, explica o que é o etarismo. O etarismo é uma forma de preconceito baseado na idade, principalmente com pessoas idosas. Por conta da desvalorização, a exclusão social. Então, tem a questão do envelhecimento que também envolve esses preconceitos, né, contra essas pessoas idosas. Pela primeira vez no Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade ultrapassou o de jovens entre 15 a 24 anos. São mais de 62 milhões de brasileiras e brasileiros idosos, segundo o IBGE. Essa alteração demográfica é a combinação de dois fatores principais: queda na taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, hoje em 74 anos, mas projetada para 84 anos em 2070. Muitas vezes, o etarismo aparece em forma de brincadeiras ou piadas, mas o que para alguns pode parecer bobagem, para o idoso pode ter impactos graves. Geralmente vem por piadas, por exemplo, do dia a dia, né, que a pessoa faz contra essas pessoas, né, porque é principalmente os idosos, né, então geralmente isso acontece. E aí isso gera, né, na pessoa alguma tristeza, depressão, é muito comum. Será que as pessoas percebem o etarismo no dia a dia? Já percebi várias vezes, no ônibus a gente percebe, já fiz também entrevista de trabalho e quando fala a idade já vê o preconceito. Porque a pessoa com uma idade menor tem mais chance do que a gente, né? Um país que tem cada vez mais idosos precisa de leis desse tipo. Precisa de ajuda, né, para as pessoas idosas. Porque a gente cada dia tem mais idosos, né? Os jovens estão sumindo. Muralistas, malabaristas, músicos e atores. Quem faz da rua o próprio escritório enfrenta desafios que vão além da captação de recursos. Uma audiência pública proposta pelo deputado Goura destacou que a presença do artista ocupa o espaço público de forma positiva, mas que ainda falta apoio do poder público. Então hoje a gente está reunindo aqui artistas, produtores, pessoas de todas as linguagens artísticas, desde as artes visuais, do teatro, dos produtores que fazem coisas na rua, dos muralistas, dos grafite, para que a gente possa ouvir as demandas, as reclamações e também, dessa forma, colaborar com essas manifestações tão importantes para as nossas cidades. Para os profissionais que vivem do teatro de rua, a luta é pelo reconhecimento do ofício. A categoria reivindica que a atividade seja protegida como patrimônio imaterial, evitando que leis municipais funcionem como ferramentas de perseguição em vez de fomento. A gente, enquanto artista de rua, né, a gente depende de políticas que amparem o nosso fazer, né, que garanta o nosso direito à rua e também à população ao acesso aos bens culturais que a gente pode oferecer, né? Então, acho que assim, um espaço como esse, a gente vai discutir questões fundamentais, né, como o reconhecimento do teatro de rua como patrimônio imaterial cultural do Brasil. Uma vez que a gente consegue avançar nesse caminho, a gente também vai ter uma salvaguarda do Estado, da Federação, para que a gente possa seguir nas políticas que a gente precisa avançar também, para garantir não só o nosso direito de atuar, né, do nosso ofício, mas também da população de consumir os bens culturais que a gente pode oferecer. Outro entrave é a falta de uma legislação estadual ou nacional unificada. Sem uma regra clara, os artistas itinerantes ficam à mercê de decretos diferentes em cada cidade, o que muitas vezes impede o exercício do trabalho e o acesso da população à cultura. A gente é criminalizado, a gente começa a não poder frequentar alguns pontos e isso impede tanto o nosso trabalho, que é um trabalho, é nosso ganha-pão, quanto a sociedade de ter acesso aos nossos fazeres, né? A audiência terminou com o compromisso de parlamentares para agilizar projetos que desburocratizam o setor, garantindo que o talento paranaense continue ocupando os espaços que pertencem a todos. Preocupado com o aumento dos casos de tráfico e uso irregular de fentanil no estado de Goiás, o deputado Virmondes Cruvinel apresentou um projeto de lei que defende controles mais rigorosos quanto à comercialização da substância.
O fentanil é um opioide utilizado na medicina como analgésico e anestésico, mas que tem chamado a atenção das autoridades pelo alto potencial de dependência e pelo risco elevado de overdose quando utilizado fora do controle médico. O texto foi aprovado na Comissão de Saúde sem ressalvas durante a última reunião do colegiado e agora segue para votação em plenário. Substâncias tóxicas presentes em plástico podem interferir no desenvolvimento de crianças. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de BPA em bicos de mamadeiras e chupetas. Ele pode estar no interior de comidas enlatadas, nas tampas metálicas dos vidros de conserva, em galões de água mineral e garrafas, e até nos potes para alimentos, copos e pratos que você usa no dia a dia. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico usado na fabricação de plásticos rígidos transparentes. O problema é que, quando aquecidos, esses produtos podem liberar a substância no alimento. E o BPA é cancerígeno, além de estar associado a uma série de outros danos à saúde. Entre os principais efeitos estão mudanças de comportamento, alterações no crescimento infantil, maturação sexual precoce e até maior suscetibilidade ao vício em drogas. No Brasil, a proibição do BPA veio da Anvisa e existe desde 2012 apenas para mamadeiras. Um projeto do Senado Federal, aprovado pela CCJ da Câmara, veda ainda o uso da substância para bicos e chupetas. A principal preocupação está no desenvolvimento de fetos, bebês, crianças e mulheres grávidas, como explica o relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná. Existem estudos científicos que levantaram preocupações sobre possíveis efeitos tóxicos do bisfenol A, principalmente em fetos, recém-nascidos e crianças. A proposta, ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil, como mamadeiras, bicos e chupetas. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras. Como a Câmara alterou o texto original, o projeto precisa retornar ao Senado para nova análise antes de seguir a sanção presidencial. Você conhece algum jovem com dificuldade para conseguir o primeiro emprego? É muito comum, né? Mas isso deve mudar, viu? É que o Senado aprovou um projeto de lei para tornar a entrada no mercado de trabalho muito mais fácil. É o contrato do primeiro emprego. Ele cria alguns incentivos para os empregadores, como a redução no FGTS e na contribuição social que as empresas têm que pagar pelo empregado. O contrato também exige que o jovem esteja estudando. Jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada poderão ser admitidos pelo contrato de primeiro emprego. O trabalho tem duração mínima de 6 meses, podendo ser renovado por até 3 vezes, totalizando um período máximo de 24 meses e com possibilidade de o empregado ser efetivado a qualquer momento. O texto aprovado é um substitutivo, versão alternativa ao projeto inicial do senador Irajá, modificado pela Câmara dos Deputados. O substitutivo altera a idade mínima de 16 anos e a duração do contrato de 12 meses previstas no projeto original. O foco é totalmente integrado com a educação de jovens e adultos nessa faixa etária, que estejam fazendo ou curso técnico, ou fazendo um curso superior, ou mesmo o segundo grau, mas ele precisa estar estudando. Essa é a contrapartida do jovem, para ele usufruir desses incentivos da nova lei do primeiro emprego. Ou seja, ele não concorre com os estudos, ele é complementar aos estudos. Essa é uma exigência para que esse jovem possa aderir a esses estímulos da nova lei do primeiro emprego. O
que nos anos 1800 foi uma região povoada por acampamentos indígenas, conhecida historicamente como Campo dos Bugres, hoje tem apenas uma única aldeia. É a Reserva Indígena de Forqueta, a 20 quilômetros de Caxias do Sul. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Caxias visitou o local. Veja na reportagem de Carol Dallagnol. A aldeia é Nenbug. Nenbug, o significado é que a nossa cultura, nós vivemos na natureza, nós gostamos da natureza, o nosso espaço é natureza. Sim, é que nem eu falo para assim, caigangue, nossa língua, né? Digo como a ganhadeira, vocês são bem-vindos à nossa aldeia. A Reserva Indígena de Forqueta, na comunidade Menino Deus, da região administrativa de Caxias do Sul, fica localizada a 20 quilômetros da área central da cidade serrana. Ocupa esse espaço desde 2021, após o processo de realocação da comunidade em função da duplicação da rodovia BR-386, no município de Estrela. Todo o processo foi acompanhado pelo Ministério Público, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É a primeira vez em anos que indígenas caigangues ocupam território caxiense. São 8 famílias, cerca de 30 pessoas em uma localidade com 25 hectares. Uma das principais lutas é a conquista de uma escola aqui dentro, para valorizar e preservar a língua caigangue e a cultura dos povos originários. A escola é o meu sonho, porque eu ajudei a construir, eu construí lá em Estrela. Então, com essa minha liderança que eu tenho, eu sei que eu vou ter força para trazer uma escola aqui para dentro. Eu e a minha equipe e as minhas lideranças, nós vamos ter força para trazer, porque os indígenas têm que estudar dentro das aldeias, né? Nós que somos pai, a gente aprendeu na nossa cultura a estudar a língua caigangue, falar a nossa língua caigangue, e hoje os nossos filhos não conseguem mais falar. Eles falam, mas é pouca coisa que eles falam. Entendem muito bem, mas falam poucas coisas. As crianças saem daqui, elas vão até Forqueta, é distante, são quilômetros daqui. Então, ter uma escola indígena na sua modalidade, que as crianças sejam alfabetizadas em português e na sua língua de origem, também é uma responsabilidade do Estado. Essa garantia, já que a nossa Constituição estabelece isso como obrigação. Nós vamos trazer essa demanda à tona também dos órgãos responsáveis, porque seria fundamental. Acho que o tema mais importante do que os outros é a garantia e valorização da cultura e da língua dessa comunidade. O presidente da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos, Lucas Caranhato, e a colega integrante da comissão, Rose Frigieri, ambos do PT, fizeram uma visita à aldeia. Ouviram as demandas do cacique e dos moradores. Nesses quase 5 anos de comunidade indígena, novas moradias foram construídas, atendimentos médicos e de saúde da família passaram a ser realizados no local. Mas ainda há muito o que melhorar. Garantir chuveiro quente para o banho, água direto nas torneiras, melhorar o transporte público no local, ter espaços dedicados ao artesanato para comercialização. Então, acho fundamental a gente garantir uma escola aqui dentro que trabalhe o idioma. Tu construir um idioma, uma civilização, não é fácil, né? Então, não dá para não preservar isso. E a outra coisa também que até talvez já tenha sido comentado, mas é importante a questão de doações, porque é uma comunidade com 30 e poucas pessoas, que não chegam a 40, e eles... Poxa, os nativos eram os donos das nossas terras e hoje eles estão aqui desde 2021 praticamente jogados, né? E agora com algumas coisas assim andando. Falta saneamento básico, tem uma área aqui que está inacessível em razão de uma ponte que caiu, então é importante vir aqui e garantir os direitos mínimos para que os indígenas possam habitar, possam se relacionar com o meio ambiente, com a natureza, fazendo a sua cultura. Então nós vamos levar essas demandas, aquilo que é de competência ao Poder Executivo Municipal, também ao Estado e à FUNAI, para que os indígenas possam ser assistidos, garantida a dignidade
comunidade aqui na aldeia. Que nem eu faço tatu com madeira, coruja, né? Eu faço de tudo, né? Para me sustentar meus filhos também, né? Porque que nem o cacique disse que é longe aqui, né? Para ir vender aos artesãos. Eu sei fazer de tudo, né? Até cesto eu sei fazer, né? Então acho que essas partes aí que a gente faz, a gente não pode perder a nossa cultura, né? Significa de viver a nossa cultura, né? Dia a dia, não deixar de viver. Não deixar de falar nossos idiomas, sempre carregar o nosso idioma, que a gente fala muito em Caigangue, né? Carregar o sangue indígena sempre aonde que for, dar as mãos para os nossos outros companheiros que moram em vários lugares, cada um tem seu setor, daí conviver, né? Conviver com os nossos irmãos. Muito boa sorte para os Caigangue da aldeia Forqueta de Caxias do Sul. E a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A tradição polícroma da Amazônia, ela é bastante conhecida pela presença de urnas. Uma dessas urnas possuía remanescentes ósseos humanos. As urnas são compostas pela vasilha e pela tampa. Esses desenhos, esses motivos, eles foram analisados em uma dissertação de mestrado pelo Odair Vassoler. Ele identificou vários motivos de serpentes, né? Alguns desses elementos zoomorfos, né, que representam animais, estariam formando rostos humanos. Então, essa é uma característica também dessa cerâmica da tradição polícroma da Amazônia. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Boa noite, hoje é segunda-feira, 15 de junho, e o Senado Notícias está no ar.
O combate à violência contra os idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos, que realizou uma audiência pública sobre a campanha institucional Junho Violeta. A campanha Junho Violeta é voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. O objetivo é proteger os direitos da população idosa e fortalecer os mecanismos de promoção do envelhecimento seguro e digno. E um dos maiores obstáculos para a dignidade é a violência. A gente sempre pensa muito em violência como uma agressão física, né? Mas a violência tem um espectro muito maior, envolve violência psicológica, por agressão verbal, gestual, isolamento, pelo próprio etarismo. A gente sabe que existe contra a pessoa idosa a violência sexual, ela não pode ser negligenciada também. A gente tem uma tendência a acreditar que ela não existe. A violência patrimonial e financeira é uma outra forma de violência, que envolve desde a apropriação de bens, de cartão de crédito, de conta bancária e até empréstimos consignados, né, no nome desse idoso. Tem uma forma de violência que é a violência por negligência, onde há uma omissão de cuidados, e essa negligência pode ser tão importante, tão grave, que a gente classifica isso como um abandono, é a forma mais extrema de negligência. Hoje é um dia também de falar do Disque 100, que é um canal que vem de encontro a se pensar, coletar as denúncias, né, fazer o tratamento dessas denúncias, encaminhar para a rede de proteção. Então, o Disque 100 é importante a gente divulgá-lo e, pelos últimos dados, né, até 1º de junho, a gente tem mais de 92 mil denúncias, né, de violência contra a pessoa idosa, e que são números assustadores, né? Então, acho que a gente, hoje é um dia da gente pensar um pouco sobre isso, né? E ainda, infelizmente, dizer que existe uma subnotificação. O tema assume relevância especial diante do envelhecimento acelerado da população brasileira. De acordo com os dados apresentados por Márcio Mina Miguchi, gerente de estudos e análises de dinâmica demográfica da Diretoria de Pesquisas do IBGE, a partir da década de 1960, a natalidade vem caindo de forma mais expressiva. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas alcançam idades mais avançadas. Com isso, a pirâmide populacional está ganhando outro formato, com a base mais estreita. Para ilustrar, né, as mudanças nas pirâmides etárias ao longo do tempo, então, né, a gente passa de um formato bem piramidal e bem estreito, né? Essas mudanças se refletem nas composições das famílias. As futuras gerações não vão ter tantos filhos e netos para cuidar delas como as gerações anteriores tiveram. Para o influenciador digital Benedito da Vozinha, que ficou conhecido pelo canal no YouTube, no qual compartilhava os cuidados com sua avó, o contato entre as gerações também faz bem para os mais novos. Mas é preciso cuidar de quem cuida. Eu comecei a minha história cuidando da minha avó, a vozinha Adelina, né? Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a cuidar dela, dar medicação, um banho ou coisa do tipo. Isso foi correndo, acabou que se tornou cuidado todos os dias até o último dia de vida dela, né? O idoso já alcançou tudo, ele trabalhou a vida inteira, deu comida para os filhos, ajudou o filho a comprar um carro, comprar uma casa, já construiu tudo o que tinha. Na velhice, o que ele quer? Companhia, conversar, se sentir junto da família. Tomar um café, comer um bolinho, fazer um bolo para o neto. Quantos netos nunca comeram um bolo e tomaram um café com a avó? Quando a vozinha nos deixou, a gente falava muito pouco sobre cuidar de quem cuida. Esse é um dos temas mais importantes da atualidade. A gente tem muito ainda a contribuir com essa nação. Eu quero uma nação, Camila, em que o idoso seja amado, respeitado, que eles estejam em todas as festas, todos os forrós, aonde ele quiser. É exatamente isso, o lugar do idoso é onde ele quiser. Eu quero uma nação que nós tenhamos de verdade políticas públicas. As comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais realizaram uma audiência pública conjunta para identificar os obstáculos do uso de tratamentos experimentais em doenças graves.
Uso compassivo é a disponibilização de medicamentos ou terapias avançadas que ainda não possuem registro na Anvisa. É uma medida de necessidade individual para pacientes com doenças graves, fatais ou raras que não têm outra forma de tratamento disponível. Em audiência conjunta, a Comissão de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais discutiram com especialistas e pais de crianças acometidas por doenças raras sobre o acesso ao tratamento. E buscar o uso compassivo de terapias, ainda em estudo, se torna uma janela de esperança que não podemos fechar a ninguém. Esse cenário é muito comum com as doenças raras, já que, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 95% dessas doenças ainda não têm um tratamento. Durante a audiência, foi destacada a importância de garantir o rigor da segurança sanitária e o acesso ao tratamento precoce para aqueles que mais precisam. Para essa audiência, algumas mensagens elas são essenciais para a gente. A primeira, que o uso compassivo ele é um tema de acesso e não de privilégio. A segunda mensagem, que a doença rara ela exige uma resposta regulatória sensível no tempo clínico, porque o tempo aqui tem consequências irreversíveis. E a terceira é a equidade territorial. Né? A segurança e também a segurança de um tratamento, elas precisam caminhar juntos. Quando tem vida, tem pressa. Mas essa pressa tem que ser com responsabilidade, por isso que a gente tem que os órgãos possam agilizar ao máximo todos os processos, mas sempre respaldado com critérios científicos, sempre respaldado nas evidências e nos estudos. Coisas que eu acho que é muito importante que a gente melhore é abrir mais o acesso da sociedade o conhecimento que existe tanto no meio médico quanto no meio científico, e a sociedade tem que cobrar mais, porque assim, todo mundo tem o direito de entender e a gente pode explicar muito mais. O plenário fez sessão especial para celebrar o Dia Nacional da Agricultura Irrigada. A data foi criada por lei em 2024. O Brasil tem cerca de 10 milhões de hectares irrigados e potencial para irrigar cerca de 55 milhões de hectares. A agricultura irrigada é estratégica para aumentar a produtividade agrícola, a segurança alimentar, o desenvolvimento regional e a sustentabilidade no campo. Perímetro de irrigação tratado com sustentabilidade, com boa engenharia, e dando acesso direto às pessoas para que esses recursos sirvam como produção de riqueza, é a saída não só para o Tocantins, mas para um Brasil que precisa tratar bem os seus recursos hídricos e fazer com que a força econômica desse resultado financie as questões de sustentabilidade, de educação ambiental e de todo um ecossistema que precisa funcionar para a geração de riqueza com qualidade de vida. A irrigação pode transformar o meio rural do Brasil e já está transformando. A produção em estufa, produção de tomates, de pimentão, de hortaliças em geral, de flores. Isso gera muita riqueza. E é essa transformação que nós estamos vendo na Ibiapaba, que é o maior valor bruto da produção agrícola do estado do Ceará. O Dia Nacional da Agricultura Irrigada foi criado por lei em 2024. É uma forma de reconhecer a contribuição dos produtores e das tecnologias de irrigação para a agricultura brasileira. O secretário nacional de Segurança Hídrica ressaltou que a agricultura irrigada é uma política pública essencial para o desenvolvimento das regiões. A irrigação não pertence a um segmento específico. Ela beneficia qualquer agricultor. Está à disposição de qualquer agricultor. E todos têm um papel fundamental na construção da segurança alimentar, dessa geração de emprego e renda e do desenvolvimento regional. Então, nesse contexto, merece especial atenção o potencial da irrigação para promover a inclusão produtiva, especialmente junto à agricultura familiar e aos pequenos produtores,
que permite, através dessa tecnologia, a estabilidade produtiva, a diversificação de culturas e o fortalecimento da economia local. Lá fora, as pessoas têm um respeito gigante pelo Brasil, porque sabe a importância que o Brasil tem para que diversas outras populações no mundo consigam se alimentar. E a gente precisa começar a entender, né, essa importância da agricultura, que vai muito além das nossas fronteiras. Celebrar esta data é reconhecer o trabalho de quem transforma água e terra em alimento, renda e desenvolvimento. Os senadores devem votar esta semana, em plenário, pelo menos 6 projetos de lei. 3 devem ser analisados amanhã e outros 3 na quarta-feira. Confira os destaques que eu separei para você. Em época de Copa do Mundo, o plenário do Senado deve analisar nesta terça-feira a criação da Universidade Federal do Esporte. A UF Esporte terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo para promover o ensino, a pesquisa e a inovação na área da ciência do esporte. E ainda na área da educação, também está na pauta de terça-feira a classificação dos cursos de qualificação, pós-graduação, mestrado e doutorado como atividades de formação profissional continuada dos profissionais da educação básica pública. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação hoje não define quais atividades de formação podem ser incluídas no direito de aperfeiçoamento profissional dessas carreiras. E na pauta de quarta-feira, outra pauta de educação. Os senadores podem votar proposta que inclui no currículo escolar a educação política e os direitos da cidadania, como matérias obrigatórias na educação básica. E outra proposta na pauta cria o Banco Nacional de Boas Práticas no combate e na prevenção à violência contra a mulher. Esse banco será comandado pelo governo federal e reunirá informações sobre programas, projetos ou ações para prevenir ou combater a violência contra a mulher no Brasil. As informações serão de acesso público e atualizadas anualmente. Diante dos numerosos crimes cometidos por pessoas já condenadas e em liberdade, mas ainda cumprindo pena, um projeto de lei reduz os benefícios para criminosos reincidentes. Esse é um dos itens da pauta da Comissão de Segurança Pública, que se reúne nesta terça-feira. Segundo dados do IPEA e do Conselho Nacional de Justiça, o índice de reincidência de criminosos varia de 24% a 70%, de acordo com o Estado e com o tempo de acompanhamento. Com mais de 700 mil presos, o sistema prisional é considerado uma universidade do crime, dominado pelas facções. Como alternativas, a lei oferece progressão para o regime aberto, saída temporária, livramento condicional, monitoração por tornozeleira como substituição à prisão no regime aberto, abatimento da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Um projeto do senador Jaime Bagatoli, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, prevê a redução desses benefícios, alterando o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. Este projeto está na pauta da reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado desta terça-feira, 16 de junho, a partir das 11 da manhã. E você acompanha ao vivo aqui, senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. A Comissão de Educação também se reúne amanhã para votar projetos que modificam a grade dos ensinos fundamental e médio e também garantem mais segurança a crianças e adolescentes. Um dos projetos que serão apreciados exige autorização judicial para a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, representações artísticas e conteúdos audiovisuais na internet ou outros meios de comunicação. Os objetivos da proposta são proteger os menores contra a exploração e exposição indevida na internet e garantir que o desenvolvimento e os direitos de crianças e adolescentes sejam respeitados. O projeto prevê que contratantes e monetizadores que não cumprirem as exigências serão responsabilizados. Os senadores da Comissão de Educação vão votar também a proposta que pretende incluir a educação financeira no ensino fundamental e médio. O texto diz que o tema será abordado de forma integrada com outras disciplinas durante toda a formação escolar.
A proposta defende que aprender sobre educação financeira pode ajudar as crianças a serem mais conscientes sobre o uso do dinheiro e a importância do planejamento financeiro. Confira agora outros destaques das atividades previstas para esta semana aqui no Senado. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião prevista, uma audiência pública para debater impactos do bloqueio orçamentário sobre a capacidade operacional, regulatória e fiscalizatória das agências reguladoras federais do setor de infraestrutura. Também às 10 da manhã, de amanhã, está marcada a sessão de premiações no plenário para a entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres a pessoas e empresas que tenham prestado relevantes serviços na área social da saúde. Às 9 horas de quarta-feira, está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, um dos projetos cria o Programa de Detecção Precoce e Tratamento da Adenomiose. É um aumento do útero que provoca sangramento, cólicas e outras dores na mulher. Também às 9 horas de quarta-feira, uma sessão solene do Congresso está marcada para celebrar os 118 anos de imigração japonesa no Brasil. E às 10 horas de quinta, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para celebrar os 70 anos de criação do Conselho Federal de Química. O plenário do Senado recebeu na última sexta-feira artistas que fazem parte de quadrilhas juninas. A sessão especial homenageou o Dia deles, comemorado em 27 de junho. Junho é marcado por comidas típicas, pela fogueira e pelas famosas danças de quadrilhas. O quadrilheiro junino é todo profissional que utiliza um meio de expressão artística, cantada, dançada ou falada, para transmitir tradições populares nas festas juninas. Para celebrar o Dia Nacional do Quadrilheiro, comemorado oficialmente em 27 de junho, o Senado Federal realizou uma sessão especial. Esta sessão solene é uma homenagem aos quadrilheiros juninos do Distrito Federal e de todo o Brasil. Mas, acima de tudo, uma homenagem à nossa cultura, à nossa história, às nossas raízes. Quadrilheiros são famílias inteiras que organizam toda a sua rotina em torno de um projeto. São jovens que encontram na arte o seu lugar no mundo. Os convidados cobraram mais investimento na cultura. O que está acontecendo com os trios de forró, com as bandas de fato que são de forró, vai acontecer com o movimento junino. As festas que existem no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, elas estão beneficiando o Alok, que eu não tenho nada contra ele, e o que é de fato o movimento, o que é de fato o São João, está ficando para fora. O que a gente precisa era de que em outubro do ano início, a gente consiga preparar os nossos espetáculos com recurso garantido para a execução direta disso. E as moreninhas para sempre com alegria, quando for no outro dia, tem bochada com certeza. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência na última sexta-feira para instituir o Dia Nacional das Porfírias, celebrado em 18 de maio. Os participantes abordaram o desconhecimento da sociedade e dos médicos sobre a doença. O senador Flávio Arntz foi o autor do requerimento para audiência pública que instituiu o dia 18 de maio como Dia Nacional das Porfírias. O parlamentar explicou que as porfírias são um grupo de 8 doenças genéticas raras que fazem parte dos erros inatos do metabolismo. 4 delas apresentam sintomas neuroviscerais e 4 sintomas na pele. É um projeto de lei importante porque ter o Dia Nacional das Porfirias é um momento em que toda a sociedade pode se debruçar sobre esse tema. E quanto mais informação a sociedade tiver, mais terá acesso a tratamentos, diagnósticos, atendimento, apoio para a família, para o paciente, divulgar, conhecer a área. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, é um debate importante, necessário,
Isso faz parte, inclusive, das condições para a aprovação do projeto de lei. De acordo com os participantes, o ataque porfírico agudo afeta o sistema nervoso central e periférico, levando a uma série de achados que, mesmo que intermitentes, podem ser fatais. A incidência da doença é pouco conhecida e subdiagnosticada. 80% das pessoas são assintomáticas. A representante da Associação Brasileira de Porfíria falou sobre a dificuldade para encontrar informações sobre a doença. Eu não comecei essa jornada pela ciência, comecei pela dor. Comecei pela dificuldade no diagnóstico de uma filha. No nosso país, não só no nosso país, acredito que em muitos mais, o paciente de porfiria precisa se tornar especialista da própria doença para conseguir sobreviver. Senhores parlamentares, a porfiria não é apenas uma falha metabólica na produção do M. Para o paciente brasileiro, é uma peregrinação cruel. Julie conta que descobriu a doença em 2020. Relata que sentiu fortes dores abdominais. Foi ao hospital, mas recebeu diagnósticos errados, chegando a ser tratada como doente psiquiátrica e dispensada do tratamento hospitalar. Eu recebi uma alta hospitalar e, nesse momento, minha família foi orientada a me deixar longe de varandas, de facas e tudo mais, que eu poderia atentar contra minha própria vida, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda. Eu peço desculpa se eu me emocionar, quando na realidade eu só chorava e pedia ajuda porque a dor era lancinante e alguns outros sintomas apareciam. E em menos de 24 horas eu iniciei com crises convulsivas em casa. Nessa ocasião, minha família chamou o SAMU, eu tive que retornar ao hospital e a partir daí diversos diagnósticos e hipóteses foram levantadas, desde AVC, a lúpus, a esquizofrenia, e minha família nesse meio, sem saber exatamente o que estava acontecendo, os médicos também muito perdidos, sucessivos e infelizmente, inegável dizer, erros, até que eu entrei em coma. Julie conta que só conseguiu o diagnóstico quando foi transferida para São Paulo. A representante do Ministério da Saúde falou sobre os desafios que a pasta enfrenta. As manifestações clínicas nós sabemos que podem ser heterogêneas, muitas vezes inespecíficas, e isso reforça a importância justamente da qualificação dos profissionais de saúde da rede de atenção para que consigam reconhecer oportunamente os sinais e sintomas, tanto nas porfirias hepáticas agudas quanto nas formas cutâneas. Quando a gente pensa, né, nas porfirias, além do diagnóstico oportuno, a gente também destaca a necessidade de promover o manejo adequado da condição, a prevenção dos agravos, a segurança do paciente, especialmente por meio da identificação, né, de fatores que desencadeiam, fatores desencadeantes e também da utilização criteriosa dos medicamentos, justamente para reduzir o risco de complicações potencialmente graves. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, agronegócio, saúde pública, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Não percam. Os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são
os remanescentes desses povos originários e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima.